Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, nós vamos conversar hoje sobre a Convenção de Haia de 1980 sobre a subtração internacional de crianças. E quem conversa conosco é a advogada Janaína Albuquerque, especialista nesses aspectos da subtração. Olá, Janaína, seja bem-vinda ao Cidadania Mulher. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Olá, Roberta. Muito obrigada a você pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Janaína, vamos começar falando sobre o que é essa subtração internacional e o próprio termo, subtração, que é o mais adequado, que às vezes se fala sequestro, mas essa não é a palavra mais indicada, não é isso? Exatamente. Então, a subtração internacional de crianças, ela se refere à prática de levar uma criança para um país diferente de onde ela mora, sem autorização judicial ou parental, ou de ficar com essa criança nesse país além do período autorizado. E tem se tornado um problema cada vez mais frequente diante do aumento das famílias internacionais e do deslocamento das crianças através das fronteiras. Muito comumente se refere a isso como sequestro, mas essa é uma terminologia anacrônica, inapropriada. Porque, na realidade, quando a convenção foi elaborada, chegou-se à conclusão de que isso dava a intenção de parecer que era um crime ou era muito estigmatizante para o genitor que subtraía a criança. E, portanto, fizeram ajustes. Em inglês se fala abduction, e em francês se chama enlèvement. Mas quando foi traduzida para o português, não se atentaram a essas questões e ficou aí registrado como sequestro. Então, a gente tem o decreto 3.413, que incorporou a Convenção no Ordenamento Jurídico Brasileiro, porém, ficou registrado como sequestro e para fazer essa alteração tem um procedimento burocrático, teria que fazer uma emenda constitucional. Então, na prática, hoje, não se utiliza mais sequestro, mas o mais recomendado é falar subtração. Porque o próprio documento, a convenção, é justamente sobre os aspectos civis, não é sobre o crime, sequestro seria mesmo um crime, essa questão civil entre os pais. Exatamente, porque a convenção, ela cria um mecanismo para a repatriação da criança, mas sem qualquer repercussão punitiva em relação aos genitores. Então, a convenção ela se resguarda aos aspectos civis, apesar de que isso não impede que os países tomem providências internas para poder tornar isso em um crime. Então, no Brasil, não se considera, na prática, a subtração como um crime. Mas isso é o contrário em diversos países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá. São todos os países que criminalizam. Então, existem repercussões para isso, mas elas não estão conectadas, de fato, à própria convenção. Agora, como a gente disse, a convenção é de 1980, Depois ela ainda demorou um tempo para entrar em efeito e aqui no Brasil ela foi ratificada pelo Congresso em 99 e entrou em efeito a partir de 2000, Teve, assim, muita coisa mudou, nesse tempo, Como você mesma falou, a própria, quando estava sendo elaborada, parece que eram outras questões, Eram mais assim os pais que fugiam com os filhos. Explica um pouco como é que são essas preocupações e o que mudou nesse tempo. Claro. Então, quando a gente olha para o cenário de 1980, a gente vê um mundo muito diferente do que a gente tem hoje. Era um mundo menos globalizado, as pessoas viajavam menos, eram outros recursos tecnológicos, outras possibilidades de viagens internacionais. Então, a gente se via num cenário também, historicamente falando do ponto legislativo, que começavam a ser implementadas leis sobre divórcio, em decorrência disso, leis sobre guarda, e o cenário estava se ajustando para essas mudanças sociais. E, portanto, começaram a surgir algumas situações, principalmente entre países mais vizinhos,
de pais que levavam as crianças, mas pais homens, no caso, não pais no sentido de genitores. Eles levavam a criança para outro país na expectativa de que eles conseguissem uma decisão de guarda mais favorável para si. Então, a figura do genitor subtrator era justamente essa, um pai. Só que com o passar do tempo, mais ou menos na década de 90, esse cenário mudou. E aí as subtrações começaram a ser mais cometidas por mães. E hoje em dia, os dados mais novos, eles indicam que pelo menos 3 em 4 subtrações ao redor do mundo são cometidas por mães e que a violência doméstica é uma das motivações mais frequentes. O que acontece de fato é que essa convenção ela foi elaborada para ser um procedimento mais rápido de retorno das crianças. Então, ela tem regras um pouco diferentes, o que significa que, constatada a subtração, a criança tem que retornar e existem 5 exceções para esse retorno, mas a violência doméstica não é uma delas, porque não foi um problema considerado pelos legisladores lá na década de 80. Então, a sua atuação, então, é nesse sentido, assim, de incluir esse contexto da violência doméstica? Seria isso que está faltando? Exatamente, acho que muitas coisas estão faltando, porque também é importante entender, Roberta, que a gente vivia num cenário normativo muito diferente nessa época. Basicamente, a nível internacional, a única convenção que existia naquela época era a CEDAW, que é a Convenção para a Eliminação de Discriminação contra as Mulheres. Não existia Convenção sobre os Direitos da Criança, não existia Convenção de Belém do Pará, isso tudo veio depois. E até o próprio quadro normativo brasileiro, ele se robusteceu depois da década de 80. A gente teve a Constituição, teve o ECA, teve a Lei Maria da Penha, que são todos instrumentos supervenientes à Convenção de 1980. E isso fez com que a redação e a interpretação ficassem enrijecidas, porque quando a gente fala de um tratado internacional, tem sempre uma tensão entre você resolver o problema ao qual a convenção se destina, mas ao mesmo tempo você garantir que a convenção ela seja aplicada de forma uniforme entre todos os países signatários. E, portanto, isso leva a uma interpretação mais restritiva. E é por essa razão que a violência doméstica ficou de fora. Mas hoje em dia tem muito debate em relação à inclusão da violência doméstica. Eu não diria que é o único problema relacionado à aplicação da convenção, porque, como eu disse, o quadro normativo se robusteceu muito desde então tem outros pontos a serem desenvolvidos, mas certamente o ponto mais candente dessa discussão toda é a violência doméstica. Porque são casos, a violência doméstica parece que assim, a mãe, às vezes, os próprios filhos também sofrem violência doméstica e aí a mãe quer fugir, voltar para o Brasil justamente para fugir da violência doméstica. É mais ou menos esse o contexto. Exatamente. É preciso desconstruir essa impressão que a gente tem dos países estrangeiros no que diz respeito a ser um país mais desenvolvido ou mais seguro do que o Brasil, porque essa não é a realidade. Eu advogo entre Brasil e Portugal, mas eu também sou coordenadora jurídica da Revibre Europa, que é uma organização que ajuda mulheres brasileiras em situação de violência no exterior, e a gente tem muito contato com essas situações e a gente vê um cenário muito diferente do que chega até o Brasil. Porque, de fato, a legislação brasileira é a mais avançada do mundo em termos de proteção da violência doméstica. O que significa que a gente está diante de uma mulher que ela mora em um país estrangeiro, onde as leis são fracas, onde ela sofre múltiplos tipos de vulnerabilidade somente por ela ser uma mulher migrante, e por onde ela vai ter muita dificuldade em acessar os mecanismos de proteção desse Estado. Então, por exemplo, uma mulher migrante, ela tem muita dificuldade, se ela não fala a língua local, de sequer chamar a polícia, de fazer um registro de ocorrência. Não tem garantia de que vai ter alguém para acompanhar ela, para poder fazer a tradução enquanto ela relata o que aconteceu com ela. E, além disso, a gente não pode desconsiderar a intensa discriminação anti-imigrante sobre essas mulheres, porque elas vão ser lidas pelo sistema de uma forma prejudicial. Elas vão ser interpretadas como mulheres que têm o pavio curto, que elas são muito emotivas, que elas não têm condição de cuidar da criança, às vezes elas são dependentes financeiramente do parceiro, elas têm uma dependência do status migratório, que significa que se elas tomarem a decisão de separar e de sair dessa casa, ela não vai ter para onde ir, ela vai ficar numa situação imigratória irregular, ela não vai ter renda, e disputar a guarda nesses termos é uma missão impossível. Então, ela se vê obrigada ali, compelida a tomar uma medida,
E a gente tem também uma certa presunção quando a gente lida com essas situações internacionais que a nossa nacionalidade brasileira vai nos fornecer proteção, simplesmente por sermos brasileiros. Mas não é isso que ocorre. De fato, o que eu mais me deparo de longe, em todos os casos que eu recebo, são mulheres que elas regressam para o Brasil, elas entram com um processo de guarda, mas isso não trava o processo relacionado à subtração internacional. Então, elas se veem diante de um processo que ele é muito complicado, ele é muito denso, muito traumatizante, mas que não tem que ser lidado como um processo de família comum, porque não é um processo de guarda, é um processo muito diferente. O Senado instalou uma subcomissão para debater, né, uma subcomissão temporária justamente sobre a Convenção de Haia e a subtração internacional de crianças, né? Como você estava explicando, né? Assim, a convenção, qualquer alteração nela tem que ser ratificada por todos os países. Assim, na verdade, o que a gente pode fazer é mexer na legislação aqui no Brasil e a nossa interpretação sobre a convenção. É mais ou menos isso? Exatamente. Alterar o texto da convenção não é possível, porque para poder fazer isso, exige todo um procedimento e trâmite extremamente burocrático e muito difícil de se alcançar, porque essa convenção ela faz parte de um arcabouço de tratados internacionais da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, que é um organismo internacional, tal qual a ONU, mas para o direito internacional privado, que trata dessas questões de direito internacional de família. Então, a convenção ela é resguardada por esse organismo, que tem os seus procedimentos, trâmites, reuniões para discutir como é que ela está sendo implementada e monitorar como é que isso está acontecendo nos países signatários. Só que tudo no âmbito da Conferência da Haia é decidido no consenso, o que significa que se um país se opor, não vai adiante. E ter consenso nesse assunto é muito difícil. Assim, no cenário atual é impossível. Eu tenho a oportunidade de participar dessas discussões a nível internacional e o Brasil é, de longe, o país que mais se posiciona favoravelmente a uma ampliação interpretativa da Convenção. Então, nesse momento, não é um cenário muito aberto ou favorável para qualquer alteração no texto da Convenção. Todavia, isso não impede que os países signatários adequem a interpretação da Convenção para que ela possa refletir os problemas associados ao que acontece naquele país. Então, portanto, o Brasil está tomando essas providências, principalmente através do PL 565 de 2022, que está sendo apreciado pelo Senado nesse momento, e também está sendo discutido pelas duas ADIs, no ADI 4245 e ADI 7686, pelo Supremo Tribunal Federal. Explica para a gente o que são, o que dizem essas propostas. Vamos lá. O PL 565 de 2022, ele é originário da Câmara dos Deputados. Ele foi apresentado pela então deputada Celina Leão e ele inclui a violência doméstica como uma hipótese explícita de exceção. Mas eu acho que eu preciso explicar um pouquinho o que é uma exceção e como funciona a Convenção nesse sentido. Porque a regra geral da Convenção é muito clara. Constatada a subtração, a criança tem que retornar. E como é que essa subtração ela é constatada? Primeiro, tem que verificar se o país para o qual a criança deve retornar é considerado como o país de residência habitual da criança. Então, basicamente, é o país onde a criança tem vínculos mais fortes, os vínculos mais próximos. E depois, tem que constatar se essa subtração ocorreu em violação ao direito de guarda do genitor que pede o retorno da criança. E essa determinação da guarda tem que ser ali instituída tal qual a lei do país de residência habitual. E isso, muitas vezes, inclui o direito de decidir sobre o local onde a criança vai residir. Depois, passa-se a uma análise das exceções, ou seja, as hipóteses que podem impedir a repatriação da criança, e são 5. A primeira delas fica no artigo 12, que fala sobre a integração da criança, contanto que o pedido tenha ocorrido fora do prazo de 1 ano. Então, passado 1 ano da subtração, o genitor abandonado ele tem aí um período para poder requerer o retorno da criança e, passado esse período, aí sim pode alegar a integração da criança. O artigo 13, parágrafo 1º, a linha A, que fala de um consentimento com concordância posterior ou não exercício efetivo do direito de guarda pelo genitor abandonado.
O artigo 13, parágrafo 1º, a linha B, que é esse que fala da situação de grave risco de ordem física ou psíquica ou da criança ficar numa situação intolerável, e é sob esse artigo que se discute principalmente o problema da violência doméstica. O artigo 13, parágrafo 2º, que fala da oposição de uma criança que tenha atingido idade e grau de maturidade suficiente para poder se manifestar sobre essa recusa. E o artigo 20, que fala de uma situação de violação dos direitos fundamentais do Estado requerido. Então, a violência doméstica ela se encaixa mais ou menos em duas exceções, nomeadamente o artigo 13, 1b, e o artigo 20, uma leitura conjunta dos dois. E, portanto, a violência doméstica ela não é explicitamente mencionada como uma exceção, mas se o PL 565 de 2022 for aprovado, ele diz ali nos seus primeiros artigos que a violência doméstica é considerada como uma exceção à luz do artigo 13, parágrafo 1º, a linha B. E o projeto de lei, ele ainda não está finalizado, ele já sofreu algumas modificações desde que ele chegou ao Senado e provavelmente vai sofrer mais algumas, depois ele vai ser aprovado e voltar para a Câmara para ser votado novamente. E se ele mantiver a redação atual, ele também traz algumas considerações importantes, porque na hora de provar a violência doméstica, as evidências são muito difíceis de obter. Quando a gente está falando de um sistema que mal tem lei sobre violência doméstica, que não tem uma estrutura de violência para atender as vítimas de violência doméstica, obter provas é extremamente difícil. A gente está dizendo países estrangeiros que não têm, por exemplo, uma previsão explícita do que significa violência psicológica, violência patrimonial, violência administrativa, violência moral, que nem sempre a violência doméstica requer a violência física. Na verdade, a violência mais frequente é justamente a violência psicológica, que é a mais difícil de provar. E se essa mulher não consegue registrar uma ocorrência, não consegue uma medida protetiva, vai ser muito difícil. Isso de delegacia da mulher, de várias de violência doméstica, é muito típico do Brasil. Não existe fora do Brasil. Então, esse PL ele traz algumas considerações sobre outros tipos de provas que podem ser fornecidos por essas mulheres para poder comprovar uma situação de violência doméstica. Por exemplo, relatórios do serviço social, relatórios de organização da sociedade civil, tentativas de registrar uma ocorrência, tentativas de obter uma medida protetiva, porque essa questão das provas é realmente muito delicada. Além disso, as duas ADIs, elas foram propostas em momentos muito distintos e em cenários também um pouco distintos. A ADI 4245 ela foi apresentada, salvo engano, em 2009 pelo antigo partido DEM. E ela ficou adormecida nesse tempo todo até ela ser retomada em 2023, ou início de 2024, pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E é uma ADI que ela fala da aplicação da Convenção de uma forma mais abrangente. Então, ela fala, basicamente, da interpretação conforme da Convenção à luz dos princípios constitucionais e principalmente em relação ao artigo 227, que fala sobre a proteção integral da criança. Mas tem aí 7 pontos, salvo engano, a ADI que ela pede. São várias circunstâncias, ela não foca exatamente na violência doméstica. As audiências dessa ADI para sustentações orais ocorreram em maio do ano passado e o julgamento estava marcado para agosto do ano passado, 2024. Entretanto, em julho de 2024 foi apresentada a segunda ADI. E essa segunda ADI, ela foi ajuizada pelo partido PSOL e ela foca, de fato, na questão da violência doméstica e na suspeita de violência doméstica. Então, a ADI 7686, as audiências aconteceram em fevereiro de 2025 e o julgamento foi marcado das duas para o dia 28 de maio de 2024. E como funciona quando tem uma suspeita, assim, ou essa questão... A pessoa foi, né, assim, subtraiu a criança. Isso vai para a justiça, né? Assim, vai ter um juiz que vai interpretar tudo isso, né? Apesar de ter lá no texto da convenção, né, assim, prevê o retorno imediato das crianças, mas esse imediato é depois de serem avaliada a situação, não é isso? Ou deveria ser, pelo menos, né? Deveria ser, Roberta. A resposta deveria ser. Porque esse processo, na verdade, ele não começa na fase judicial. Teoricamente, esse processo ele tem duas fases, uma administrativa e uma judicial. Porque quando os países assinam a convenção, eles designam um órgão do governo para poder unificar esse tipo de demanda que chama autoridade central.
No caso da Convenção de 1980, a autoridade central chama CAF e fica no Ministério da Justiça. Então, o trâmite seria: o genitor abandonado procura a autoridade central do país de residência habitual, essa autoridade central monta um dossiê com informações, documentos fornecidos pelo genitor abandonado, envia esse pedido para a autoridade central do Brasil e a autoridade central do Brasil entra em contato com o genitor subtrator para poder iniciar tratativas de resolução amigável da situação. Isso nem sempre é possível. Se não for possível, de fato, obter o retorno voluntário da criança, o processo é enviado para a AGU, e a AGU ingressa com uma ação de busca e apreensão na Justiça Federal. Mas a AGU não representa o genitor abandonado. A AGU representa os interesses do Estado brasileiro em cumprir com a convenção. Tem uma tecnicalidade. O genitor abandonado pode se fazer representado por um advogado próprio. E o genitor ou genitora subtratora tem que buscar a Defensoria Pública ou contratar um advogado próprio para poder se defender nesses processos. Mas, como eu disse, são processos muito diferentes e, via de regra, deveria ser assim, deveria haver uma análise minuciosa dessas exceções para garantir que os direitos das crianças e das mulheres não estão sendo violados. Mas, na prática, não é isso que acontece sempre. Eu, por exemplo, acompanho um caso de uma mãe que teve os filhos retornados por uma medida liminar em menos de 5 dias. E a gente estava falando de uma mãe que era vítima de violência doméstica e filhos com transtorno do espectro autista. E isso não foi mencionado ou considerado no processo antes de devolver essas crianças ao pai. Portanto, são situações muito críticas e realmente fora do comum, mas não deixa de acontecer. E essas medidas todas, elas dizem respeito, elas valem até os 16 anos, né? As crianças, ou aí já não mais tão crianças, os adolescentes maiores de 16, isso não se aplica. Isso, exatamente. Então, a convenção, ela para de fazer efeito quando o adolescente atinge 16 anos, mas antes disso também, aí já se considera que a partir de certa idade, as crianças, adolescentes têm idade, maturidade para se manifestar. Pela lei brasileira, as crianças começam a ser escutadas a partir dos 12 anos de idade. Mas não necessariamente isso significa que a opinião da criança vai ser decisória. Existem casos em que vai se averiguar que essa decisão não compete a uma criança, e sempre quando se levanta essa possibilidade da criança tomar a decisão, de fato, além de ser muito problemático de escolher um lado de um pai ou de outro, surgem aí algumas discussões relacionadas à possível manipulação da criança, de uma certa lealdade da criança. Então, são sempre alegações muito delicadas e difíceis de conduzir. Agora, como você falou, né, tem essas particularidades nacionais, assim, de certa forma, pela lei brasileira, né, se no passaporte brasileiro da criança não tiver explícito que ela pode viajar sozinha ou só com um dos genitores, ela nem pode sair, né, porque precisa estar com o pai e a mãe. Então, assim, isso, na verdade, essas subtrações só acontecem em lugares que a lei permite, né, que ela possa sair do país só com a mãe ou só com o pai. Esse é um assunto complicado. Eu vou tentar não ser muito técnica com relação a isso, mas existe uma diferença relacionada à autorização de viagem, autorização de passaporte, porque, na verdade, a lei que vai reger essas circunstâncias relacionadas ao cotidiano da criança é a lei do país onde a criança mora. A questão da inscrição da autorização de viagem no passaporte é para sair do Estado brasileiro. Mas não necessariamente essa autorização do passaporte brasileiro vale para que a criança saia de um país estrangeiro em direção a outro. É mais para a saída da criança do Brasil. Morando a criança no Brasil ou não. Então, é um pouco difícil de entender, tem que ir no caso a caso. A questão é que essa autorização de viagem, na verdade, ela acaba gerando muitas dúvidas. Ela mais... Nesse ponto da subtração, ela mais atrapalha do que qualquer coisa, porque facilmente se confunde a autorização do passaporte com uma autorização de viagem com o intuito de permanência no país, né, no Brasil. Então, é muito comum que eu escute de mães dizendo: não, mas eu tinha autorização, eu vim de forma lícita, eu vim para o Brasil, não desautorizei ninguém. Mas, na verdade, não é assim, porque a autorização do passaporte é somente para viagens temporárias, e não uma autorização para realmente se estabelecer no Brasil.
A gente falando assim sobre a convenção, parece que são muitos problemas, mas assim, só para deixar claro, a convenção, a ideia da convenção, a proposta é justamente proteger as crianças, né? É só uma questão de ajuste aí da interpretação, não seria isso? É um pouco mais profundo do que isso, Roberta, porque, de fato, a Convenção, ela fala no princípio dos melhores interesses da criança, mas ela também parte de uma presunção, que é muito forte. E a presunção da Convenção é que os melhores interesses só podem ser garantidos se a criança for retornada ao país de residência habitual. É aí que mora a dificuldade, porque o princípio dos melhores interesses, ele também foi restringido em função dessa interpretação padronizada da Convenção. E isso faz com que os juízes sejam muito resistentes em ampliar a interpretação justamente por conta dessa orientação. Nós, do Brasil, temos uma visão muito mais abrangente dessas circunstâncias, porque nós temos valores, princípios, leis que substanciam esse pensamento, mas fora não é assim. É uma luta constante dizer que a violência doméstica também é uma violência contra a criança, porque nos casos de subtração, o que de fato acontece é que se diz, apesar de existir provas de violência doméstica contra a mãe, não há nada que prove que isso afeta a criança. Mas nem todos nós pensamos assim. E fora do Brasil, isso é pacificado. Eu já ouvi diversas vezes que não é porque o pai é um mau marido que ele é um mau pai, e que não necessariamente isso se estende para a criança. Existe uma fragmentação desses processos fora do Brasil, o que acaba invisibilizando as vítimas e invisibilizando a violência. Portanto, é uma luta constante ter que provar que as crianças são de fato afetadas por isso, que parece uma coisa basilar, parece uma coisa intuitiva, mas não é. É justamente essa orientação para que não estendam demais, porque o objetivo é muito claro, é retornar as crianças para o país de origem. Então, a gente está vendo que ainda tem muito assunto a ser debatido. Vamos acompanhar aí esse debate na subcomissão ligada à Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, né, sobre a Convenção de Haia. Janaína, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania Mulher sobre esse assunto tão importante. Obrigada a você, Roberta, pelo espaço. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania. Organização Mundial do Comércio afetou diretamente o cerne dessa organização. Mas alguma proposta objetiva em relação ao que pode mudar? Os países que fazem parte dessas instituições têm que respeitar e temê-las e não abandonar a própria sorte, como a gente vê que tem acontecido. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Maria Luísa foge de todo o padrão da transexualidade. A primeira diferença é a idade dela. Ela vai pedir socorro aos 40 anos. E ela trazia agravantes em termos de sofrimento que só ela tinha. Nós levamos um susto quando nós soubemos que ela era militar de carreira. Na hora que eu montei a petição, eu trouxe laudos que eram discrepantes entre si. Ela era inapta para a vida militar e apta para a vida civil. Então eles aposentaram ela do pior jeito possível. Se na hora de tributar não me interessa se tem pênis ou se não tem pênis, se tem vagina ou se não tem vagina, por que na hora de receber e acolher como cidadão, isso faz a diferença? Hoje eu sou uma mulher militar, mas não me permitiram vestir a farda que corresponde ao meu corpo, corresponde ao meu gênero e corresponde ao meu sexo. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais:
PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Olá, um bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 25 de junho e o Senado Notícias está no ar. O aumento no número de deputados federais está na pauta de hoje do plenário do Senado. O Congresso Nacional tem até o dia 30 de junho para decidir qual vai ser o novo número de parlamentares. O projeto aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais, por causa do crescimento populacional de alguns estados. A necessidade de rever a distribuição das vagas veio por decisão do Supremo Tribunal Federal em agosto de 2023. O STF acatou uma ação do governo do Pará que apontou omissão do Legislativo em atualizar o número de deputados de acordo com a mudança populacional, como determina a Constituição. O texto constitucional diz: o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população. Estabelece ainda que nenhuma unidade da federação pode ter menos de 8 representantes e que o estado mais populoso, que hoje é São Paulo, deve ter no máximo 70 cadeiras. O STF deu prazo até 30 de junho para o Congresso aprovar a redistribuição de vagas de acordo com o censo de 2022, ou a mudança seria feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa atualização não acontecia desde 1994. Pelo texto, 9 estados terão entre 1 e 4 deputados a mais. Pará e Santa Catarina, mais 4 deputados. Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Amazonas, 2 deputados. Ceará, Goiás, Minas Gerais e Paraná terão mais 1 deputado cada. Se aprovada também pelo Senado, a mudança começa a valer já nas eleições do ano que vem, ou seja, para a legislatura que se inicia em 2027. A decisão do STF previa a manutenção do número de 513 deputados federais. 14 vagas seriam redistribuídas com base na Lei Complementar de 1993 e 7 estados perderiam vagas. Mas a proposta aprovada pela Câmara aumentou o número de deputados e, com isso, não precisou alterar as bancadas dos estados que perderiam essas vagas. O texto determina que nenhuma unidade da federação terá a representação novamente modificada até a realização do próximo censo populacional. No Brasil, eles ocorrem a cada 10 anos. É apenas cumprindo uma decisão que o Supremo, uma decisão judicial, e a Câmara achou o melhor caminho. E a nossa opinião no Senado é que nós temos que deliberar até o dia 30 de junho. Então, a minha vontade, e eu estou externando isso agora para todos vocês que estão aqui, e falo isso com os senadores, é nós deliberarmos o projeto que foi votado pela Câmara. E ao longo dos últimos dias, senadores conversaram com a nossa equipe sobre esse projeto que aumenta o número de deputados federais no Brasil. Eles dizem que o plenário do Senado está dividido quanto ao tema. Olha, uma enorme preocupação no momento em que todos falam em contenção de gastos e o país está atravessando um momento difícil. É
inaceitável que você vai agora aumentar o número de parlamentares, no caso aí precisamente, mais deputados federais. Eu estou aqui e o meu voto naturalmente será contra, porque uma coisa é você ajustar os estados desde que não aumente, que essa foi a decisão do Supremo. Agora, aumentar o número de deputados federais, eu acho que é totalmente descabido e é um equívoco trazer essa matéria para o Senado da República, né? E por isso que o meu voto vai ser contra. Eu falo como catarinense. O meu estado, desde 2011, tinha direito, pelo censo demográfico, a ter mais vagas. Mas não é por causa da lei, é porque cresceu a população. Tínhamos direito a 1, a 2 e agora temos direito a 5 vagas, porque a população cresceu relativamente ao restante do Brasil. Vamos conquistar 4 vagas consolidadas. Então vamos debater esse assunto. Não é um bom exemplo. Talvez seja uma maneira de reparar danos pela nossa omissão na não atualização a partir do censo de 2010, ou antes mesmo do censo de 2010. Vai ser uma discussão interessante e, acima de tudo, deve prevalecer a transparência. Isso é um desrespeito com o povo brasileiro. A quem interessa aumentar o número de deputados? A gente já tem o top 5 do mundo, né? O Senado brasileiro, a Câmara, o Congresso, é o que tem o maior número de parlamentares, né, do mundo, com democracias pujantes aí, com bem menos. Eu tenho um projeto para reduzir o número de senadores e de deputados. Inclusive o de deputados, que é o caso da questão dessa votação polêmica, o meu é para reduzir para 300, que é praticamente o número de cadeiras que tem ali dentro, né, do plenário da Câmara. Mas querem aumentar de 513, que já é um absurdo, para 531. Um jeitinho brasileiro, sabe? Aquela coisa da lei de Gerson, levar vantagem em tudo, para a classe política, que já tem vantagem demais. Já tem emenda parlamentar aí com 60, 70, 80 milhões, fora o orçamento secreto. Tem carro com motorista, apartamento funcional. E querem aumentar o número de deputados. Isso é um absurdo, isso é uma coisa, é um escárnio com a população brasileira que não aguenta mais pagar imposto. Do ponto de vista do governo, o único problema é, evidentemente, que você está, mais uma vez, para todo mundo que fala de responsabilidade fiscal, aumentando despesas. São mais 18 gabinetes, mais 18 tudo, entendeu? Não sei quanto é o custo de cada um, mais 18 emendas. Então, eu não vejo muito sentido. A proporcionalidade está mantida pela regra que existe estabelecida na Constituição. Há um questionamento sobre o último censo, mas essa repaginação do número foi feita com base num censo anterior. Então, eu não entendo por quê. Que se é para manter a mesma proporcionalidade, a proporcionalidade é essa que foi apontada pelo censo. Se você vai aumentar e quem perde não perder, a proporcionalidade está quebrada. Eu, na verdade, acho que é óbvio que meu estado vai ter uma pressão muito grande, porque lá a gente perde 2 deputados federais, mas se for fazer isso o tempo todo, essa coisa não tem limite. Eu confesso que quando eu era deputado federal, eu queria até fazer um projeto reduzindo o número de parlamentares para 350, 370, porque o parlamento é uma representação. Então, você pode ter um para cada 200 mil, um para cada 300 mil, mas é uma representação. Então, não adianta fazer um congresso imenso, porque eu acho que custa mais, dificulta mais o debate, mas o projeto já passou na Câmara. A posição dos senadores é um pouco assim, olha, essa matéria é da Câmara. Se eles votaram, não cabe a nós derrubar, mas eu acho que o plenário está dividido. Repercutiu no Senado a confirmação da morte da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu de um penhasco durante uma trilha em um vulcão na Indonésia. O acidente aconteceu no último sábado e o resgate só conseguiu alcançar Juliana 4 dias depois, mas ela não resistiu aos ferimentos. A confirmação da morte foi divulgada pela família na manhã desta terça-feira. E a gente viu essa moça indo morrendo aos poucos, e o mundo inteiro assistindo a imagem dela lá na fresta.
e ela não conseguiu ser resgatada. Eu quero lamentar essa morte, uma jovem de 26 anos, mandar um abraço para a família e a gente entendeu o que aconteceu. Foi falta de socorro imediato, foram realmente as questões climáticas. Foi uma situação muito triste, que todos nós aqui ficamos acompanhando, né, perdendo fôlego muitas vezes, né, querendo que tivesse um desdobramento feliz, né, infelizmente não aconteceu. Enfim, cabe a gente lamentar, pedir a Deus que conforte a família, né, e pedir para as pessoas ficarem mais atentas para que não aconteçam situações mais como essa. Pelas redes sociais, o senador Vanderlan Cardoso disse que recebeu com pesar a notícia da morte da turista brasileira Juliana Marins, que sofreu um acidente em um vulcão na Indonésia. Acompanhávamos as buscas com esperança e torcendo por ela. Que Deus conforte a família e amigos neste momento de dor. A senadora Tereza Cristina prestou condolências à família e amigos e pediu que o governo brasileiro, via Itamaraty, exija na Indonésia a investigação dos fatos e a punição dos culpados. Tereza disse que, na prática, Juliana foi deixada para trás 2 vezes, na perigosa trilha e depois que caiu no penhasco. Já o senador Romário fez uma nota de pesar onde diz que recebeu com muita tristeza a notícia da morte da Juliana Marins. Uma jovem cheia de sonhos que partiu cedo demais. Meus sentimentos à família e aos amigos. Que ela descanse em paz e seja sempre lembrada por sua coragem e amor pela vida. Também pelas redes sociais, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelsinho Trade, expressou suas condolências à família de Juliana Marins e disse: neste momento de dor, manifesto minha solidariedade aos familiares e amigos de Juliana, cuja vida foi interrompida de forma tão abrupta e dolorosa. Outra tragédia com vítimas também repercutiu no Senado. Os senadores da Comissão de Segurança Pública lamentaram o acidente com um balão em Santa Catarina e disseram que vão discutir a regulamentação da atividade. Os senadores debateram a importância de regulamentar atividades de turismo de aventura, especialmente o balonismo. Para que nós possamos interagir com a sociedade, com os empreendedores, com as indústrias e especialmente com a ANAC, com vistas a termos uma legislação equilibrada e que coloque a segurança em primeiro lugar. Fica sempre o alerta, né? O turismo de aventura é algo bacana, é algo sensacional, mas a segurança tem que ser primordial acima de tudo. Talvez seja o caso, até lá na Comissão de Infraestrutura, que é quem lida com os temas da questão da aviação, chamar uma audiência pública sobre esse assunto. Depois eu vou conversar com o senador Espiridião Amin também, para trazer o tema para o debate, ouvir a Agência Nacional de Aviação Civil, né, ouvir associações que representam também esse segmento. O senador Flávio Bolsonaro comentou a criação de 2 novas comissões parlamentares de inquérito. Uma do Senado, sobre o crime organizado, da qual ele gostaria de participar e quer que o relator seja o senador Magno Malta. A outra CPI é mista, com a participação de senadores e de deputados sobre as fraudes do INSS. Fico aqui o meu desejo de que em ambos os casos se busque apenas proteger o cidadão, proteger o aposentado, proteger quem é vítima de organizações criminosas e para que não se fique buscando culpados. No caso, essa CPMI vai ser composta por deputados e senadores e nós estamos trabalhando para que o foco seja exatamente esse. Punir quem tiver que punir, independente se for no governo Bolsonaro, se for no governo Lula. Já há uma disputa muito grande de todos os senadores do nosso bloco, do Partido Liberal e do Novo, para que participem de ambas as comissões. A gente vai chegar num consenso e vamos colocar os nossos melhores quadros para trabalharem mais uma vez em defesa dos aposentados do INSS e em defesa das vítimas desses criminosos em todo o Brasil. O direito de empregados públicos mudarem de cidade para acompanhar o cônjuge, caso ele seja servidor público, foi aprovado nesta terça-feira pelo plenário do Senado. O projeto segue para a sanção presidencial. Empregados públicos terão direito garantido de mudar de cidade para acompanhar o cônjuge ou companheiro, caso ele seja servidor público ou militar transferido no interesse da administração. Empregados públicos são trabalhadores contratados pela administração pública, mas sob o regime da CLT. Nesses casos, as transferências podem ser feitas mesmo sem o interesse do empregador, desde que haja unidades da empresa no novo local e que a mudança não implique em promoção ou alteração de cargo.
Um dos objetivos do projeto é evitar que empregados peçam demissão ou licença para acompanhar companheiros transferidos. O texto segue para a sanção presidencial. Mais representação feminina nos conselhos de administração de empresas estatais. Projeto aprovado nesta terça-feira pelos senadores reserva 30% das vagas nesses conselhos para mulheres. O texto segue para a sanção do presidente da República. Empresas estatais e sociedades de economia mista, como Petrobras e Banco do Brasil, deverão ter pelo menos 30% de participação feminina nos conselhos de administração. Proposta aprovada nesta terça-feira em plenário também determina que parte dessas vagas seja ocupada por mulheres negras ou com deficiência. Esse percentual deverá ser alcançado de forma gradual ao longo de 3 eleições para os cargos. Outras empresas poderão aderir voluntariamente à regra e receber incentivos do governo. A política de cotas será revista em 20 anos e o conselho que infringir as regras será impedido de deliberar sobre qualquer assunto. E eu queria, em homenagem a Vossa Excelência, que Vossa Excelência conduzisse a deliberação dessa matéria na condição de presidente em exercício, já que foi uma luta de Vossa Excelência, junto com a bancada feminina do Senado Federal, senadora Damares, senadora professora Dorinha, senadora Daniela, senadora Eudócia, enfim, todas as senadoras nos últimos meses cobraram desta presidência a possibilidade de nós votarmos este projeto de lei. Agradecer à bancada feminina pelo apoio, agradecer aos coletivos femininos que estiveram conosco nessa empreitada, agradecer a todas as mulheres e também não posso deixar de agradecer, né, senadora Damares, a todos os líderes e senadores, em especial ao nosso presidente, senador Davi Alcolumbre, pela sensibilidade de entender a importância desse projeto. Não vou votar contra. Eu sou contador, sou auditor, sei o que representa conselho de administração e conselho fiscal em qualquer empresa. Qualquer micro e pequena empresa, se não tiver um bom gestor, ela quebra. Nós somos boas, estamos prontas e essa matéria vem fazer justiça. Precisamos ocupar os cargos para ajudar a nação a ser uma nação melhor. Eu peço aos pares que considerem, nós vamos ocupar esses conselhos porque a gente merece, não é favor nenhum. Vocês que estão precisando de nós. Senadores também aprovaram um projeto que trata da qualidade dos alimentos fornecidos às escolas públicas por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O texto determina que os produtos entregues pelos fornecedores devem ter, no momento da entrega, um prazo de validade restante superior à metade do período total entre a fabricação e o vencimento. O texto retorna para análise da Câmara dos Deputados. A criação de um botão do pânico para motoristas profissionais foi aprovada nesta terça-feira pela Comissão de Segurança Pública. Os senadores também aprovaram um projeto sobre violência doméstica. O projeto amplia o prazo para a vítima de violência doméstica denunciar o agressor. Atualmente, esse prazo é de 6 meses. Com a nova proposta, passa a ser de 1 ano. O texto altera o Código Penal, a Lei Maria da Penha e o Código de Processo Penal. De acordo com a proposta, as vítimas convivem com o agressor, o que dificulta o rompimento do ciclo de violência e o acesso à justiça. Assim, nada mais razoável que o direito de queixa possa ser exercido dentro do período de 12 meses, ao contrário dos 6 meses ora vigentes. Veja-se, por fim, que a Lei Maria da Penha tem como razão de ser a concessão de tratamento mais protetivo às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Neste sentido, o prazo dilatado para o exercício de queixa inegavelmente se insere no espírito da norma. Os senadores aprovaram também um projeto que cria um sistema de comunicação direta entre motoristas e a polícia para ser utilizado em caso de emergência ou de risco. O dispositivo seria uma espécie de botão de pânico, que poderia ser físico ou virtual. A medida vale para motoristas de ônibus, caminhões e de aplicativos. A existência de um botão de pânico que viabilize o acionamento rápido e emergencial das forças de segurança pública terá forte efeito dissuasório na prática de crimes contra motoristas profissionais e ainda auxiliará na localização e captura de criminosos.
A medida provisória que aperfeiçoa mecanismos disponíveis ao Fundo Social para enfrentar os desafios socioeconômicos do país foi aprovada nesta terça-feira na comissão mista que analisou o tema. Agora, o texto segue para votação no plenário da Câmara dos Deputados e depois no Senado. A comissão mista aprovou a medida provisória que modifica o Fundo Social, instrumento criado para administrar parte dos recursos provenientes da exploração do petróleo no pré-sal. Com a modificação aprovada, o Fundo Social ganha novas finalidades, permitindo que os recursos antes destinados exclusivamente às áreas de educação, cultura, saúde, ciência e tecnologia também sejam aplicados em infraestrutura, habitação e desenvolvimento regional. A proposta prevê que o Conselho Deliberativo do Fundo publique planos de ação e relatórios anuais de resultados, ampliando a transparência e o controle social. Para a população, especialmente os grupos mais vulneráveis, a expectativa é de melhoria nas condições de vida com os novos investimentos. Já para o governo, a ampliação do uso dos recursos não representa impacto fiscal adicional, já que não envolve aumento de gastos, apenas uma redistribuição dos valores disponíveis no fundo. Estamos estabelecendo um passo importante do Congresso Nacional na redução das desigualdades regionais. Estamos indicando 30% desses recursos a serem aplicados no Nordeste brasileiro, 15% no Norte do país e 10% no Centro-Oeste do Brasil. Além disso, do montante, do percentual que é aplicado hoje na educação e saúde, pelo Fundo Social, que hoje é na ordem de 50%, nós estamos ampliando para 55%, portanto, ampliando recursos para a educação e para a saúde. Foi um grande entendimento feito entre governo e oposição. Com isso, todos ganham. A instituição fiscal independente divulgou um novo relatório com projeções negativas para as contas públicas do país. De acordo com o documento, a dívida pública pode ultrapassar os 100% do PIB a partir de 2030. O relatório deste mês de junho da Instituição Fiscal Independente traz um cenário preocupante para a economia. De acordo com a IFE, as projeções revelam que o atual regime fiscal é insustentável e colocam em xeque a sobrevivência do arcabouço fiscal. O pano de fundo é o estrangulamento crescente do orçamento público. O Brasil vive uma rota insustentável a médio prazo, onde as despesas obrigatórias e rígidas têm uma dinâmica automática de crescimento, crescem mais que as receitas, portanto a dívida vai crescendo como bola de neve, e esse é o contexto geral que se avizinha um estrangulamento pleno em 2027, com 2026 muito difícil. Segundo o documento, é preciso estancar o crescimento da dívida pública, que pode chegar a 100% do PIB em 2030 e atingir 125% do PIB em 2035. A IFE aponta para a necessidade de uma profunda reforma fiscal, que torne a execução do orçamento da União mais flexível. O Brasil tem o orçamento mais engessado de todo o mundo e atingirá uma situação inédita, que é 100% do orçamento ser de despesas obrigatórias e rígidas, sem nenhum papel relevante do mandatário eleito pelo povo para alocar os recursos e governar o país. 8h52. A Comissão de Direitos Humanos pode analisar hoje o projeto de lei que estabelece a Semana Nacional da Maternidade Atípica. A ideia da proposta que veio da Câmara é que a primeira semana de maio seja uma semana de conscientização e apoio às mães atípicas, ou seja, mulheres que cuidam de filhos com condições que exigem atenção especial. O objetivo é promover uma mobilização nacional para incentivar a criação de redes de apoio, grupos de suporte psicológico e emocional, além de alertar a sociedade sobre a importância da empatia e do respeito à diversidade na experiência materna. Os senadores devem analisar também um projeto que destina pelo menos 1/4 dos recursos do Fundo Nacional da Criança e do Adolescente para políticas públicas, projetos e programas direcionados à primeira infância, que vai do nascimento aos 6 anos de idade.
Uma etapa do desenvolvimento que faz uma diferença enorme, aquela criança que desenvolveu as suas condições, habilidades e competências naquela fase que passou, não adianta, nós vamos recuperar determinados conhecimentos e desenvolvimento que a neurolinguística mostra isso. Então agora é dinheiro carimbado, a proposta é essa, é recurso, dinheiro carimbado para a infância. Também está na pauta um projeto que muda o Código Penal para estabelecer pena maior para crimes contra a pessoa idosa hipervulnerável, ou seja, com idade igual ou superior a 80 anos, ou idoso com deficiência. De acordo com o projeto apresentado pelo senador Alessandro Vieira, nesses casos, a pena será aumentada de 1/3 até a metade. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que em 2022 foram registradas quase 100 mil denúncias de violações de direitos humanos contra pessoas idosas. A comissão deve analisar ainda requerimentos para ouvir as ministras dos povos indígenas, Sônia Guajajara, da Igualdade Racial, Aniele Franco, e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, sobre assuntos relacionados às respectivas pastas. Agora vamos então rever a programação completa de atividades para hoje aqui no Senado. Às 10h30 da manhã, Comissão de Esporte. Podem ser votados requerimentos para a realização de audiências públicas. Os temas vão desde a Lei Geral do Esporte, a nova gestão da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, até os desafios das mulheres nos esportes de alto rendimento. Às 11 horas, Comissão de Direitos Humanos. Um dos destaques da pauta é o projeto de lei para regular o atendimento telefônico dos planos de saúde aos idosos. Uma das regras é que o contato com o atendente tem que ser uma das opções do primeiro menu de atendimento. E às 14h, sessão deliberativa do Senado. Na pauta de votações está o projeto de lei complementar que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais. Bem, 8h55, essa edição do Senado Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens que mostramos lá na nossa página na internet e nas nossas redes sociais. Acesse senado.leg.br/TV. Podemos voltar a qualquer momento ou quando começar a primeira atividade legislativa do dia aqui no Senado. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui com a gente. Organização Mundial do Comércio afetou diretamente o cerne dessa organização. Mas alguma proposta objetiva em relação ao que pode mudar? Os países que fazem parte dessas instituições têm que respeitar e temê-las e não abandonar a própria sorte, como a gente vê que tem acontecido. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Pessoas trans e travestis, quando retificam nome e gênero, elas ganham direitos, mas perdem outros, né? Por exemplo, eu sou uma travesti que retificou nome e gênero, né? Hoje, se eu precisar, por exemplo, de um tratamento de próstata, eu não tenho mais acesso a isso, porque oficialmente eu sou uma mulher cis, né? Então a gente precisa discutir de uma forma bastante ampliada essas questões, né? Porque a gente, para que os direitos sejam garantidos de forma integral e não de forma parcializada. Nós temos muitos desafios. O primeiro deles é conseguir combater o preconceito, o desrespeito que a gente, infelizmente, ainda enfrenta na sociedade. Além disso, a gente tem uma falta de previsão na legislação, de cuidados, pensando nessa população específica, né? Tem um problema de conseguir acesso na saúde, no sistema público de saúde. Então, a gente tem uma série de coisas que muitas vezes não tem nem sequer previsão. E daí, por falta de previsão, o servidor público, o serviço público ali na hora, às vezes não consegue efetivar a prestação de um serviço que é essencial, né? Essa comissão, no meu ponto de vista, demonstrou-se omissa diante de indícios robustos de práticas ilícitas. Informações da mídia e denúncias apresentadas indicavam possibilidade de esquemas
sofisticados de corrupção. Infelizmente, essa CPI, em vez de aprofundar as investigações, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, negligenciou a coleta de provas, a oitiva de testemunhas e a análise de documentos relevantes. Eu gostaria de votar em qualquer indiciamento, em qualquer imputação, que tivesse segurança técnica de como foi construída, não pela relatora, mas pelo ambiente. A partir do momento que a gente começa a votar e começa a se ilustrar por imputações, por ilações, cada um se torna responsável por aquilo que defende. Eu nunca recebi um centavo de negócio de jogo, mas eu sei que financia o esporte no país e tem as contrapartidas de publicidade, de imprensa. Muita gente chegou a falar para mim, e fulano, e Beltrano? Eu disse o seguinte, eu não tinha material suficiente e eu tenho indícios, sim, mas eu não quero, de forma alguma, expor ninguém. Encerrada a votação, o resultado sim, 3 não, o relatório foi rejeitado. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes. Seria uma omissão eu recolher tudo o que foi feito durante esse período e engavetar. Eu sei, e outros senadores todos sabem, das questões que foram levantadas durante o período da CPI. Então, eu saio feliz, com a missão cumprida, e todos os brasileiros saberão, não terminou e não terminará em pizza. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A atividade física para mim hoje é uma forma não só pela saúde. Tento malhar todo dia, porque eu acho que é importante para minha saúde, tanto física quanto mental. Hoje em dia existe muito culto da beleza. Eu preciso ficar igual a fulaninha de tal. Venho 4 vezes. Eu faço aula de bike e faço personal, musculação. Eu venho sempre que me é conveniente. Tipo, eu tô livre, tô com vontade de treinar, eu venho treinar. Eu tomo assim, creatina, aminoácidos, proteínas, né? Uso regularmente. Todos os dias eu tomo creatina e whey também. Hoje em dia a gente tem muitos atletas amadores, os pacientes querem desenvolver melhor nas suas atividades físicas, então isso acaba englobando muito essa parte de suplementação. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Segundo a Anvisa, suplemento alimentar não é medicamento. Não serve para tratar, prevenir ou curar doenças. É voltado para pessoas saudáveis e como complemento à alimentação. Nós temos 2 suplementos hoje que são os mais estudados do mundo hoje, que é o Whey Protein, que é a proteína oriunda do leite. Então, quando a gente vai fabricar queijo, aquele soro que sobra em relação à parte líquida, quando a gente vai fazer o queijo, dali se retira a proteína do leite, e isso é estudado desde 1836, em relação aos benefícios de cognição, aumento e manutenção de massa muscular. No caso da creatina também, hoje já o produto mais estudado
Exato. Suplementos alimentares são os ingredientes de alimentos na forma de apresentações farmacêuticas. Isso é o que diz a nossa norma hoje, onde eles podem ser apresentados em forma de pó, cápsulas, tabletes, gel e barras. Os benefícios da creatina, inclusive, na parte de cognição para idosos em relação a isso. Então, os suplementos alimentares, quando estudados, com estudos meta-randomizados, eles são seguros, são eficazes e são eficientes. Suplemento, ele vem algo para ser facilidade, ele não vem para substituir. Então, por exemplo, eu tomo somente 2 suplementos, que é whey e creatina. Creatina eu uso todo dia, atualmente é o melhor suplemento que tem. E o whey eu uso como se fosse algo para substituir uma refeição quando eu não tenho tempo. Então, às vezes, eu tô com a agenda apertada, eu não consigo fazer uma refeição sólida, eu tomo meu whey após o treino, ou então eu substituo alguma refeição que eu não consigo preparar essa refeição. Mas não é algo regular. Todo dia eu tomo whey. A creatina, sim, todo dia eu tomo. São os únicos suplementos que eu tomo e que eu indico. Os outros eu acho que não tem necessidade. Palavra suplemento, o que é? Suprir algo que está faltando. Então, eu não consigo, vamos dizer, eu estou com você, é meu paciente, a gente já ajustou a dieta direitinho, você já está dormindo bem, já está fazendo prática de atividade física todos os dias 1 hora, você já está ali com tudo organizado, mas ainda está faltando algo para você chegar ao seu objetivo. A maioria das pessoas que frequentam o ambiente de academia, eles fazem uso da suplementação, mas nem todos com orientação, né? Muitos fazem por conta própria. Pessoas doentes devem procurar um profissional de saúde habilitado para receber orientação de consumo. A gente fala em segurança, a gente tem alguns aspectos a considerar. A própria dieta do indivíduo, a dose, o tempo de uso, a via de administração, a saúde do paciente e o uso concomitante de outras substâncias. Diferente você suplementar um indivíduo adulto jovem saudável, fisicamente ativo, de um idoso hipertenso que é polimedicado. Muitos pacientes, eles acabam comprando aquilo que eles nem sabem mesmo. Então, por exemplo, às vezes o paciente compra um suplemento, está escrito ali, suplemento para emagrecer, né? E aí, às vezes, você vai ler, eles me trazem aquilo já. Eu vou ler a composição, não tem nada com nada ali, eles não escrevem muita coisa. E às vezes acaba que nem teve uma reportagem recente, acharam um laboratório clandestino e ali tinha um monte de medicamento de tarja preta. Topiramato, sibutramina, anfetamina, tudo misturado ali. E as pessoas de fato emagreciam. Só que a que custo? Qual a segurança do que estava sendo oferecido e ofertado para aquele paciente? Então, de fato, usar suplementações que os profissionais, tanto médicos como nutricionistas, prescrevam, que são pessoas aptas para identificar as melhores marcas, o suplemento de fato que já tem estudo científico mostrando melhoria para aquele paciente, caso contrário, não usar por conta própria. É perigoso porque você pode ter algum outro tipo de reação que pode te levar para o hospital. E tem muitas vezes que quando você suplementa qualquer outro tipo de suplementação, né? E às vezes você é alérgico àquela suplementação ou você está em excesso daquela suplementação, também pode te levar a passar mal, a ficar internado. A gente já viu vários casos de pessoas que chegam aí até o hospital passar muito mal, ficar internado, até em morte mesmo, dependendo da quantidade que é consumido de forma indiscriminada, né? A gente sempre recomenda ao aluno, né, procurar um profissional da área de saúde, mas de antemão a gente também fala para ele procurar uma suplementação onde tem uma marca já com qualidade no mercado, ele procurar sempre saber ali, informações daquele produto que ele está tomando, porque também tem os riscos, né, de você estar tomando uma suplementação que ela não é autorizada, às vezes vai te dar um problema nos rins, no fígado, no coração, e isso às vezes pode atrapalhar sua vida na academia e em casa também. Esse algo a mais ele deve ser acompanhado com um acompanhamento ali médico, de um nutricionista, de um especialista na área, para saber até que ponto aquela pessoa realmente precisa ou não e a dosagem correta. Se há risco à saúde, sim, mas a maior parte dos riscos associados ao uso de suplementos alimentares está relacionada a produtos irregulares. As falsificações elas estão cada vez maiores e ela não só falsifica suplementos alimentares de marcas famosas, como há uma outra modalidade agora, que é a modalidade da remarcação de prazo. Indústrias que estão com seus produtos para vencer, vendem esses produtos para distribuidores que são criminosos inescrupulosos,
que apagam as datas de validade e colocam nova data de 2 anos para venda ao mercado. Revendedores de suplementos alimentares que também vendem anabolizantes esteroides de laboratórios clandestinos no Brasil ligados a facções criminosas. A gente vê produtos, suplementos que vêm com medicamentos alopáticos convencionais, que vêm com esteroides, enfim, que não é só apenas os ativos, né? Os nutrientes, os compostos bioativos ali presentes. No Senado, uma audiência pública debateu regulação, produção, fiscalização e comercialização de suplementos alimentares no Brasil. Do que eu tenho ouvido sobre isso, existe como fosse uma área cinza entre os alimentos e os remédios, os medicamentos, né? Essa área ela precisa ser regulada com a regulação específica. Esse é um assunto que precisa ser tratado com muito cuidado. O Brasil tem o melhor guia de alimentação saudável do mundo. Nós temos hoje um conceito que diz que a gente deve comer e deve se alimentar com produtos ou com uma comida viva, como a gente chama. Nada muito processado, nada muito industrializado. Os alimentos costumam ter tudo aquilo que a gente precisa para atender às nossas necessidades nutricionais. Agregar determinados produtos, ou seja, concentrado de aminoácidos ou proteína, como queiram chamar, e outros suplementos, é preciso ter muito cuidado, porque isso pode sobrecarregar os rins, isso pode sobrecarregar órgãos importantes e trazer problemas futuros de saúde. Esses produtos, muitos deles não são fiscalizados. As redes sociais hoje, através dos influenciadores, têm um poder muito grande de convencimento. Então você tem hoje suplementos de emagrecimento, sexualidade, de ficar mais jovem, de uma série de promoções que muitas vezes não são reais e que pode causar, né, outros problemas. Então é muito importante consultar os médicos antes de tomar qualquer coisa, né, a não ser que tenha realmente uma autorização já da Anvisa, que seja um produto já fiscalizado. Fora disso, é um risco que você corre. Então a gente precisa melhorar a legislação, dar mais poder para a Anvisa. A Anvisa tem problema de pessoal, a gente precisa patrocinar para que haja mais concurso, porque de fato isso mexe com a saúde do ser humano e a gente tem que ter esse cuidado. A automedicação é sempre um risco muito grande, porque nenhum medicamento é inócuo. Muitas vezes não consegue melhorar a situação de saúde das pessoas, às vezes até melhoram, cumprem a sua função, mas todos eles podem ter algum tipo de efeito colateral, podem ter algum tipo de complicação na sua utilização, que pode ser de uma enorme gravidade. Além do mais, os medicamentos que são utilizados, seja para perda de peso, seja para ganho de massa corporal, todos eles têm contraindicações fortes, todos eles podem causar danos às pessoas. Então, a melhor maneira é procurar em médico, alguém que conheça especificamente daquela especialidade, que possa orientar o uso e o que deve ser usado para as pessoas, pelas pessoas, para alcançar esses objetivos. O conhecimento é extremamente importante também para a nossa sociedade, para proteger a sociedade. Não adianta a gente colocar as regras aqui, a Anvisa colocar toda a regulação. A gente precisa, além disso, da fiscalização, né, para ver se está realmente sendo cumprido aquilo, mas também precisa da conscientização. Isso envolve aí uma parte toda de divulgação afirmativa, positiva do que é correto, de fato, né, e não de ficar acreditando em coisas aí na internet como se isso fosse fato. Os influencers falando essas coisas todas. A Anvisa ela tem uma regulamentação, né? Até o ano passado eles tiveram umas modificações para você lançar produtos novos, né? Então eu acho que aí vai dar uma melhorada nessa questão aí. Qualquer boteco da esquina vai lançar qualquer tipo de produto. Então vai dar uma regulamentada melhor. Eu acho que desde 2018 a Anvisa ela vem regulamentando para exatamente não fazer muitas misturas, não ter produtos de má qualidade, né? Então para a gente ter ali pelo menos uma pureza melhor dos ingredientes que estão sendo colocados naqueles produtos, naqueles suplementos, né? Para ter uma venda mais clara, mais objetiva também. Suplementos alimentares são reconhecidos como um produto específico regulatório
Então, existe toda uma regulação específica sobre esse tipo de produto, que tem outra lógica. Foi autorizado, inclusive, um manejo mais flexível dos constituintes desses suplementos alimentares. Então, tem uma lista positiva dos tipos de constituintes que podem integrar esses suplementos, proteína, creatina, e outros que são bastante comuns aí no mercado nacional. Alguns deles ainda precisam de registro prévio, e se a indústria quiser cadastrar um novo constituinte, que não consta das listas positivas da Anvisa, ele tem que seguir um trâmite próprio junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assim como foi feito com medicamento no Brasil, e hoje a gente tem um patamar de nível internacional de medicamentos no Brasil, é isso que a gente entende que tem que haver com os suplementos, além do reforço à fiscalização. É necessário você ter uma fiscalização forte em cima disso, até porque são pessoas que estão tentando buscar um condicionamento físico melhor, uma condição de vida melhor, e elas, de repente, estão sendo enganadas por um produto que não que pode até fazer mal, ou mesmo um produto que engane a pessoa, né? A pessoa está achando que está se alimentando, que está ganhando proteína, que vai ganhar massa magra, e de repente ela não está ganhando nada. Ou então a creatina está funcionando como um placebo, né? Está começando alguma fiscalização em cima disso, mas ainda precisa melhorar. De fato, a gente ainda não tem um controle ideal do que a gente apresenta. Nós fizemos um trabalho em 2022. Esse trabalho em 2022, já após pandemia, em 124 amostras de proteínas whey aqui no Brasil, onde 50% dessas marcas apresentaram indícios de aminispike. Nós fizemos essa denúncia à Vigilância Sanitárias dos estados, dos municípios, à Anvisa no Brasil, fizemos ao PROCON, fizemos à Secretaria de Seguranças Públicas, e a única que deu atenção foi a Secretaria Pública do Estado de São Paulo, onde ele interpelou a Anvisa sobre esse processo, através da CVS de São Paulo, e a Anvisa respondeu simplesmente o seguinte, que ela não se opunha ao teste de aminograma, através do equipamento de cromatografia líquida para poder apurar esse tipo de adulteração, porém, os laboratórios oficiais da Anvisa não possuíam esse equipamento para fazer. Então, ora, isso é um mar azul para adulteradores e continuarem adulterando produtos. Tanto que é verdade que em 2023 nós fizemos testes nas creatinas dessa vez. De 87 produtos testados, 40% dos produtos estavam fora da variação. Fizemos também esses testes em 2024, nas creatinas de mercado, e 30% das creatinas fora de variação e metade dessas creatinas, pasmem os senhores, com 0% de creatina. Nós estamos atravessando um momento difícil com relação aos influenciadores, redes sociais. Estou acompanhando a CPI das Bet, o que está acontecendo lá. E no caso dos medicamentos, e outra coisa, a mesma coisa. Né? Toda hora você entra. Acabei de entrar aqui agora para ver um negócio aqui, já tinha uma propaganda de emagrecimento. Todo mundo nós queremos, né, emagrecer. E toda hora tem gente, né, personalidades e autoridades, né, artistas, dizendo que emagreceu assim, né, numa semana. E, lamentavelmente, grande parte acaba sendo influenciado por isso. Você não pode pegar um suplemento e, eu vou tomar porque está na moda. Às vezes você vai tomar ela e vai te fazer mal. Então a gente precisa avaliar direitinho se você tem necessidade ou não. Porque muitas vezes as pessoas consomem porque viram ali a blogueirinha falando que faz bem. Para ela fez bem. E às vezes ela está só vendendo aquele produto também, né? Tem muitas pessoas que começam a consumir algum tipo de suplementação e não conseguem parar porque vira dependência psicológica daquele suplemento. Eu sempre tento mostrar que muitas vezes aquele influenciador que tem esse corpo é uma pessoa que vive daquilo, né? Então, às vezes, é uma pessoa que passa 3, 4 horas do dia fazendo atividade física, né? Então, tem uma dieta super restrita, é aquela pessoa que às vezes vai numa festinha e leva a marmita. Então, será que aquele meu paciente quer pagar esse preço? Eu sempre tento mostrar esse lado.
todo aluno a gente orienta, até antes de começar, né, a fazer uma atividade, seja na academia ou fora, no parque, com orientação médica, né, ver aqueles exames cardíacos, né, fazer aquele check-up para ver se consegue exercer, né, uma atividade de grande impacto. Eu uso a suplementação, é algo muito importante, né, para quem busca, assim, um diferencial na sua alimentação, porque ela vai te ajudar a repor ali as suas proteínas, né? Aquilo que você necessita no seu dia a dia. A minha nutricionista passou e eu tô fazendo aos pouquinhos, porque é novidade para mim, eu nunca necessitei de suplemento. Então agora eu tô indo devagarzinho e é extremamente necessário, porque tá me dando força para poder conseguir executar o que eu preciso. Eu já tô tomando já tem 1 mês, quase 2 meses, e eu percebo que eu tô bem mais forte. Eu sinto que eu me recupero mais rápido também. Com o whey eu me sinto mais saciada, eu tô comendo menos, tô conseguindo emagrecer, mas é um processo, um dia de cada vez. Pesquisei muito, né, fala que ajuda muito na recuperação muscular e a manter o ritmo de treino. Achei que ajudou muito a persistir nos treinos, a melhorar carga, né, na academia. Acho que ajudou muito. De fato, a suplementação hoje em dia é muito importante para o paciente que quer ganhar massa muscular, que quer perder gordura, um paciente, por exemplo, que quer performance. Eu atendo vários pacientes que são triatletas, que são corredores, de meia maratona, maratonistas, de final de semana mesmo. E para esse paciente ter uma melhor performance no esporte dele, ele vai precisar de suplementação. Um idoso, muitas vezes ele não consegue mais absorver muitas vitaminas e minerais, então ele vai ter uma necessidade de suplementação. Pessoas acamadas, que podem ser ou não idosas, né? Porque também tem pessoas que fazem cirurgia, ou cirurgia plástica, ou cirurgia bariátrica, né? Também ela tem essa necessidade de alguma suplementação, mas sempre muito bem orientada pelo nutricionista ou pelo médico. As pessoas não compram os suplementos por produto. Elas não acordam de manhã e falam que vontade de tomar um suplemento alimentar. As pessoas compram devido aos seus benefícios, que são divididos em 4. Bem-estar, perda de peso, nutrição cosmética, que é a melhora da pele, unha e cabelo, e a área de nutrição esportiva, que é a parte de melhora da performance. O esporte, ele desde o início, né, da vida até o final da vida, é um dos melhores meios, né, de qualidade de vida, através do esporte, onde você consegue se desestressar, consegue levar uma vida social fora, consegue distrair a cabeça, consegue acabar com os problemas do dia a dia, que é a depressão, a diabetes, né? Então, o esporte, ele consegue também controlar toda essa parte que afeta, né, de forma negativa a saúde. Assim que eu iniciei a academia, eu não tinha muita noção de como que funcionava, né? E aí, quando você vai se apaixonando, você vai buscando informações, você vai buscando orientações. E eu sou muito curiosa, sempre fui buscando isso. Então, hoje eu tenho um acompanhamento de uma pessoa que ele me orienta e ele me fala como eu devo estar utilizando e quais os momentos. As substâncias melhorou a minha qualidade de vida, né, no corpo, cabelo, unha, energia, disposição. E o personal, ele eliminou muitas dores, que eu acho que eu fazia os exercícios errados e acabava prejudicando. E o personal, você faz os exercícios tentando diminuir as dores. A atividade física, ela nos traz bastantes benefícios, né? Inclusive a melhora do sono. Então, quando você tem um hábito de fazer atividade física regularmente, né, o seu próprio organismo ele também começa a ter vários benefícios e o sono é um deles. Então, eu comecei a ter um sono mais contínuo, um sono melhor, com mais qualidade. E nos dias que eu não treino, eu tenho essa dificuldade. Quando eu olho para a minha vida sem a malhação e hoje eu consigo enxergar que hoje eu vivo bem melhor. Bem melhor. Tenho muitos benefícios. O meu sono também melhora. A minha autoestima vai lá em cima também. Entendemos como é importante ter os suplementos, não é? Como já foi colocado, para todas as faixas etárias. Todas, especialmente a faixa etária de idosos, não é? E de pacientes que estão em tratamento crônico, como quimioterapia, por exemplo, pacientes oncológicos. Nós, parlamentares, especialmente aqui o Senado, a gente possa estar intervindo para que a Anvisa tenha
esse aparelho de suma importância, que é o cromatógrafo líquido. Sem dúvida nenhuma, assim como outras agências, a Anvisa precisa de um reforço. Quando eu falo isso, o reforço em termos de pessoal, reforço em termos de financeiro também. Nós temos notado isso nas nossas agências reguladoras, essa necessidade. A demanda cresce, a agência não cresce no mesmo sentido, então é importante que nós tenhamos isso. A indústria, esse setor, ele precisa crescer, se desenvolver e aprender para que a gente também consiga disponibilizar produtos de qualidade para a saúde da população que compra esse tipo de produto e não sabe o que está comprando. Eu falo diferente de você comprar um Danone, que você vê, você experimenta, você sabe se você gosta ou não, e você tomar um suplemento alimentar ou um medicamento que seja. Hoje em dia eu não me vejo fora da atividade física, é aqui que eu me encontro, né? E assim, eu gosto de me superar a cada dia, gosto de me desafiar a cada dia. O treino para mim não é só vir para a academia e treinar, né? Eu quero dar o meu melhor, eu quero me desafiar, eu quero ser melhor do que ontem. Então hoje em dia eu não me vejo sem a atividade física, sem a academia. Nos dias de hoje, né? Onde o mundo tecnológico está cada vez avançando mais e as pessoas vão focando muito ali em mídia social, computação, e esquece de cuidar do corpo, de fazer aqui uma atividade física, uma prática esportiva, contato interpessoal. Então é importantíssimo. Organização Mundial do Comércio afetou diretamente o cerne dessa organização. Mas alguma proposta objetiva em relação ao que pode mudar? Os países que fazem parte dessas instituições têm que respeitar e temê-las e não abandonar a própria sorte, como a gente vê que tem acontecido. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Ainda pessoas trans estão à margem da sociedade. A gente vê o preconceito e discriminação muito mais acirrado quando fala da nossa comunidade. Níveis de violência, quando você vai ver assassinatos, são com crueldade. O Brasil continua, desde 2009, a série histórica, como o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Não é dado oficial, porém, a ONU ela reconhece esse dado, tanto que divulga nos seus boletins. – 92% das travestis e mulheres trans estão na prostituição, né? Assim, 76% das travestis e mulheres trans não conseguem concluir o ensino médio por conta das violências que existem no sistema educacional, e a gente precisa de estratégias para que a gente consiga permanecer nesse espaço, porque a gente consegue chegar, mas a gente não consegue ficar. Olá. Olá, bom dia. Estamos aqui em Fortaleza, na sede da ALECE, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde acontece o seminário regional sobre desafios na implementação do Tratado do Controle do Comércio de Armas na América Latina. E também o 4º Encontro Latino-Americano sobre Armas e Gênero, que acontece pela primeira vez aqui no Brasil. A organização deste evento é da senadora Augusta Brito, do PT, aqui do Ceará, da ONG Argentina, Associação para Políticas Públicas, com o apoio da ONG brasileira Sou da Paz. O Tratado para o Controle do Comércio de Armas é um tratado da Organização das Nações Unidas, foi assinado pelo Brasil em 2013, ratificado pelo Congresso Nacional em 2018 e promulgado pelo presidente da República em 2022. Com a promulgação, ele passou a fazer parte do nosso ordenamento jurídico, ou seja, é uma lei que precisa
precisa ser implementada no Brasil. E eu estou aqui com a senadora Augusta Brito, a organizadora desse evento. Senadora, o que é que falta para o Brasil, de fato, implementar esse tratado? Quais as dificuldades? A senhora estará aqui com representantes de 10 países da América Latina. Como é que vai ser esse encontro? Bem, primeiro eu quero aqui agradecer todo o apoio do Senado Federal. Estamos aqui representando, através do nosso presidente, Davi Alcolumbre, que também disponibilizou toda a estrutura do Senado para que a gente pudesse ter uma visibilidade maior desse encontro, que eu tive a oportunidade de participar também representando o Brasil no Chile, e vi a grande importância que é para se discutir, debater o que está acontecendo nesses países da América Latina. Não vai adiantar só o Brasil ou só a Argentina fazer realmente o seu tratado cumprir, o que já foi assinado e foi promulgado pelo Congresso Nacional e também sancionado pelo presidente. Então, a gente tem que fiscalizar, ver realmente o que está sendo implementado desse tratado, para que a gente possa ter um controle maior nessa comercialização de armas, para evitar que ela vá para o mundo ilícito, porque nós sabemos que tem uma ligação muito forte com a questão de gênero, especialmente, com o aumento de armas. A gente sabe que, infelizmente, também a gente tem um aumento de mortes de mulheres, muitas vezes com feminicídio, outras vezes até por outras questões que não especificamente do feminicídio, mas a grande maioria, infelizmente, ainda na questão do feminicídio. Então, é com muita responsabilidade que a gente traz esse encontro para o Brasil, traz aqui para Fortaleza, para o Ceará, entendendo que esses países, além de trazerem o que está sendo feito dentro do tratado, também inovações através de leis, porque nós temos aqui senadores, deputados, deputadas de outros países que vão poder aí também compartilhar as experiências e fazer com que o que aconteça em um país que esteja dando certo, para a gente ter esse controle realmente de uma forma mais rígida e um controle mais eficiente, a gente possa estar aí trocando experiência, que seja na formação de leis ou que seja na fiscalização das leis que já existem. E eu diria que no final desses 3 dias, dessas discussões, e a gente vai ter vários encaminhamentos esses que o Senado Federal vai poder acompanhar aqui a nível do nosso Brasil, que outras instituições que também fazem parte desses encontros vão estar acompanhando, como já estão sempre. Eu quero aqui dizer também, o Sou da Paz sempre está atento, a gente já fez proposição na própria reforma tributária em relação à tributação diferenciada na questão de compra de armas, que não seja para o uso do poder público, que a gente tenha aí um imposto maior sobre a compra dessas armas e de munições também. A gente conseguiu aprovar no Senado, mas infelizmente foi derrubado na Câmara, mas isso aí vem de sugestões exatamente desses encontros, através do Sou da Paz, através da troca de experiência entre os parlamentares, e a gente quer no final desses 3 dias aí sair mais fortalecido e comprometido ainda mais com uma questão que é muito séria, muito grave, e que a gente tem que discutir, debater e controlar e decidir as questões que têm que ser feitas hoje, não deixar para depois. Senadora, a senhora tem algum exemplo que a senhora sabe que está sendo implementado em outros países que o Brasil pode aproveitar e pontos que o Brasil, a legislação brasileira já prevê, que o governo brasileiro já está executando, que possa ser compartilhado com outros países? Com certeza, eu sei muito o que a gente já está fazendo a nível até do estado do Ceará. Nós temos aqui 2 leis, amanhã nós vamos estar com o deputado estadual. Na época que eu fui deputada, a gente apresentou junto e ele vai ter a oportunidade de apresentar amanhã detalhadamente essas 2 leis que foram aprovadas, sancionadas aqui no estado, que fazem uma grande diferença. A gente quer que essa experiência aqui do estado do Ceará possa ser compartilhada a nível de outros países, e não só do Brasil, a nível de outros países, porque esse mesmo projeto que a gente aprovou a nível de estado, a gente também apresentou no Senado Federal. Estamos esperando a tramitação desses projetos para que a gente possa garantir na lei que tanto as munições sejam rastreadas para que a gente possa saber e evitar que elas saiam da questão lícita para o mercado ilícito, ter um controle maior sobre elas. E também outro que é o dossiê mulher, onde são várias ações dentro desse dossiê mulher, que é uma lei que foi criada aqui no estado do Ceará, que também ajuda e vão contribuir para que a gente evite aí muitas mortes, especialmente de mulheres. Senadora, partindo um pouquinho para a questão, por exemplo, do uso pelas polícias, a gente sabe que o controle, a possibilidade de rastrear, ou seja, a marcação de munições é sempre muito discutida, tem um lobby da indústria armamentista muito pesado, tanto no Congresso brasileiro quanto em todos os congressos do mundo inteiro. É hoje a 2ª maior indústria mundial. A senhora acha que é possível, de fato, implementar a rastreabilidade das munições?
Eu tanto acho que acredito que me apresentei essa emenda aqui no Estado e agora eu espero muito que ela realmente aconteça, porque eu acredito que a gente vai ter muitas respostas aí, não só para a polícia, não só para o poder público, mas especialmente para a sociedade como um todo. Então, nós estamos aqui lutando para que o Estado do Ceará já foi sancionado, mas que realmente seja implementada de fato. Estamos aqui esperando do secretário aos dados, né, do andamento, não só desta lei, mas também do dossiê Mulher, para que possa ser apresentado aqui amanhã, para que os países que aqui estão possam aí ver se realmente tem viabilidade também, levar essa nossa sugestão para os países que possam implementar. Na questão de gênero, especificamente, que é uma questão que a senhora defende sempre, o que a senhora acha que pode ser feito especificamente para, se não impedir, pelo menos reduzir o número de feminicídios? São muitas ações, né? Inclusive, esta lei, que é o dossiê Mulher, traz várias ações que tem que ser acompanhada não só pela Secretaria, pela Segurança Pública, mas ações que envolvem todos os setores. Então, é uma coisa ampla, nós sabemos que é uma questão também, infelizmente, do machismo estrutural, que vem aí fazendo e fortalecendo ainda mais a questão do feminicídio, mas que tem que ser desconstruído, que seja através de leis que tem que ser fiscalizadas, que tem que ser implementadas. Já temos a lei aí, que eu diria que já é reconhecida mundialmente, que é a Lei Maria da Penha, mas que ela tem que sair do papel em todos os seus artigos, né? Porque ela não trata só da punição do agressor, ela também trata sobre a questão da prevenção, trata sobre a ressocialização até deste agressor, da desconstrução, eu diria assim, do machismo. Então, vamos fazer com que as leis que já existem, né, que já são leis fortes, reconhecidas, realmente sejam implementadas da forma que traz todos os seus artigos. Eu acho que isso já seria um passo muito grande para que a gente pudesse diminuir a questão do feminicídio em si. Nós temos vários debates lá no Senado Federal, nós temos aumento de pena, enfim, mas é uma questão para além só de aumento de pena, para além só do que trata a lei limpa e seca, né? A questão cultural que também tem que ser discutida e debatida, a gente tem que ter campanhas educativas, a gente tem que ter realmente essa desconstrução do machismo que não é rápida, mas que a gente sabe que é necessária e tem que acontecer. Senadora, muito obrigada pela sua participação aqui na programação da TV Senado. Obrigada a você também, obrigada a todos. Bom, nós continuamos aqui em Fortaleza até sexta-feira acompanhando esse seminário e voltaremos ao longo da nossa programação com mais novidades e com a cobertura completa no jornal no fim do dia. Siga com a nossa programação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está começando o Ecosenado. Seja muito bem-vindo. Veja nesta edição os esforços para combater os efeitos da seca prolongada e proteger nossos biomas. Usinas eólicas geram energia limpa em alto mar. Em alto mar a gente coloca com uma certa distância da costa, enfim, para não ter essa interferência. E ela tem algumas características a mais, peculiaridades em relação àquela que está em terra. Especialistas debatem um novo modelo de financiamento para combater as mudanças climáticas. E a anta, o maior mamífero terrestre brasileiro, está ameaçada de extinção. Essa espécie habita diferentes biomas, como Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. Mas, infelizmente, está vulnerável e é considerada extinta na Caatinga. O prolongamento da seca representa um perigo real para os biomas e rios brasileiros. Nesta reportagem, você vai conhecer os esforços que estão sendo feitos para proteger as bacias hidrográficas e as matas nativas de nosso país. Todos os indicadores mostram que no ano passado, a temporada de seca deixou o fogo fora de controle. O número de focos de incêndio em todo o país aumentou 46,5%.
A Amazônia e o Cerrado foram os biomas mais atingidos. Foram queimados mais de 30 milhões de hectares, uma área maior que todo o território da Itália. O crescimento da área queimada foi de 79%. Se considerados apenas os incêndios em florestas, o Brasil registrou a maior destruição causada pelo fogo em 7 décadas. O aumento das áreas queimadas está associado aos efeitos do longo período de seca, que afetou grande parte do país. O que tem se observado nos últimos anos? Tem se observado que o período seco tem se prolongado. Período seco prolongado, a gente tem risco de quê? De incêndios, risco de queimada. Por que tem a queimada? Porque não tem água no solo para a plantinha. Não tem água no solo para a plantinha, as folhas mais antigas são jogadas por uma estratégia de sobrevivência das plantas. Por exemplo, as gramíneas, elas vão ficar só palha, qualquer faísca pega fogo. Então, os alertas precisam ser o tempo todo monitorados. Hoje o Brasil tem um programa de alerta dessas secas e o IMET faz parte. A Agência Nacional de Águas, o INPE faz parte, então o CEMADEM. Então, hoje está se preocupando muito com o problema do Pantanal, daquelas queimadas no Pantanal, as queimadas intensas na Amazônia. Então, hoje tem um sistema, um grupo trabalhando para um plano nacional desses extremos climáticos, combate à seca, principalmente no Pantanal e na Amazônia. A expectativa é de que a seca seja menos intensa neste ano, mas ainda assim, os órgãos de governo estão se preparando para evitar o descontrole das queimadas. Esse ano a gente está numa situação um pouco menos complicada. Esse ano a gente não tem o fenômeno El Niño acontecendo, a gente está num momento de neutralidade dos fenômenos climáticos, mas a gente vai ter em algumas regiões situações muito extraordinárias. Para isso a gente está trabalhando de maneira muito intensa a prevenção e a contratação de um número recorde de brigadistas. A gente espera algo em torno de 2.600 brigadistas apenas no IBAMA, junto com o ICMBio chegar a quase 5.000 brigadistas. As queimadas acontecem porque as pessoas colocam fogo, basicamente é isso que tem. A gente tem os bombeiros dos estados atuando, a gente tem muitas brigadas privadas e voluntárias, e a gente também tem os brigadistas do IBAMA e do ICMBio. O IBAMA atua preferencialmente nas áreas federais, nas unidades de conservação e nas terras indígenas. O ICMBio atua com foco mais nas unidades de conservação. A ideia é que a gente possa ter uma integração maior. O IBAMA vai aumentar também a quantidade de bases de ação nos diferentes estados. Serão mais de 100 brigadas espalhadas pelo Brasil, um número recorde de aeronaves. Nós estamos falando aí de mais de 30 aeronaves envolvidas em todas as atividades. Tanto as aeronaves no combate às chamas, quanto aeronaves utilizadas no transporte dos brigadistas pelo país. A intensificação dos períodos de seca pode transformar os biomas que já sofrem com as mudanças climáticas. A gente tem um dado do CEMADEM e do INPE, que nos apresentaram em 2023, que mostra o surgimento da primeira área de clima árido no Brasil, exatamente nessa região do Vale do São Francisco, pegando 6 municípios da Bahia e 2 municípios do estado de Pernambuco. Isso significa dizer que a gente tem menos água disponível nesse ambiente. Não está dizendo que nós temos um deserto, mas que a gente tem menos água disponível. E com a degradação da terra, a gente pode ter um processo de desertificação muito intenso. Mas esse dado do CEMADEM também mostra o crescimento da área de semiaridez no Brasil, de clima semiárido. E o surgimento de uma categoria de suscetibilidade à desertificação, que é o clima subúmido seco, fora do semiárido histórico do Brasil, que é na região do Pantanal, do Mato Grosso do Sul e na região norte do estado do Rio de Janeiro. Isso significa dizer que esses lugares são semiáridos, que esses lugares agora também estão suscetíveis à desertificação? Sim. Não significa dizer que eles já são desertos. As pessoas às vezes ficam pensando que a suscetibilidade à desertificação é um deserto que a gente já está tendo.
Não, a expressão já explica por si. Está suscetível, é provável que ocorra se as práticas de manejo do solo, da água, da vegetação, que causam os danos ao meio ambiente, continuar da forma como está. As secas severas também impactam o abastecimento de água. Atualmente, 25 países sofrem o chamado estresse hídrico, que quer dizer muita procura com pouca disponibilidade de água em uma mesma área. Estima-se que até 2050, 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vão enfrentar as consequências da escassez de água. As principais bacias hidrográficas brasileiras podem ter diminuição de até 40% na disponibilidade de água até 2040, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Já o consumo e a utilização de água devem aumentar 24% nos próximos 5 anos. Enquanto monitoram a intensidade da seca, as companhias de abastecimento investem em obras nos sistemas para evitar a perda de água e promovem campanhas de conscientização, deixando o alerta. Precisamos ter consciência de que a água é um recurso cada vez mais escasso. Com certeza. A gente hoje vive um cenário em que o contexto de mudanças climáticas é algo consumado a nível mundial, né? A gente vê as regiões cada vez mais tendo um período de estiagem mais pronunciado, às vezes com uma duração maior, igual o Distrito Federal passou, né, em 2023, ou situações de excesso de chuva, né, provocando inundações. Isso é observado a nível global, né? Então, essas mudanças têm acontecido, o que demanda que as cidades, que a sociedade seja mais resiliente, mais conectada com a preservação do meio ambiente e com mais opções, né, para a área urbana. E outra questão que a gente tem observado, além da intensificação do período de estiagem, são as queimadas, né, que também corroboram, né, com um prejuízo para as captações, uma vez que se você tem uma área queimada numa bacia que você capta água, aquela vegetação também foi estressada e ela vai precisar de mais água, né, do subsolo para se recompor, né? Então aquilo também faz com que a demanda da água subterrânea também aumente. E é claro, o crescimento das cidades, quando não ocorre de forma planejada e organizada, faz com que ocupações possam ocorrer em áreas sensíveis, muitas vezes áreas de recarga, né, subterrânea ou áreas de proteção de manancial, e faz com que, à medida que o meio ambiente também possa ser pressionado, né, isso pode se desdobrar em prejuízo na disponibilidade hídrica também. Você sabia que existem usinas elétricas gerando energia limpa em alto mar? São as eólicas offshore. Mas para que elas entrem em funcionamento, elas têm que passar por um rigoroso processo de liberação. Sá, eu queria que primeiramente a gente explicasse para quem está nos assistindo o que é uma usina eólica offshore. É uma usina de geração de energia elétrica, mas em vez de estar em terra, numa chácara, num sítio ou mesmo numa cidade, vai estar em alto mar. Em alto mar a gente coloca com uma certa distância da costa, enfim, para não ter essa interferência, e ela tem algumas características a mais, peculiaridades em relação àquela que está em terra. Mas, tirando essas peculiaridades, são praticamente iguais. E por que nós estamos expandindo a produção de eólica para o mar? Temos potencial, não necessariamente estamos expandindo, mas nós não podemos ter óbice para aquela expansão. Seria algo não desejável para o país como uma potência de energia renovável, como um agente que atua como um país que incentiva que haja descarbonização, que haja troca de fontes, vamos chamar assim, emissoras de gás do efeito estufa por essas novas renováveis. Seria ruim que nós tivéssemos um óbice por falta de legislação. Esse foi o grande ponto, o estrangulamento que tínhamos. E sim, podemos expandir no momento certo, quando tiver demanda ou antes disso, o futuro vai dizer. Nós podemos instalar usinas eólicas em qualquer local do litoral brasileiro ou não? Não, nós não podemos, ainda que tivéssemos todo o litoral de potencial. Por quê? Porque nós temos áreas de proteção. Nós temos, por exemplo, abrolhos como uma área de proteção, nós temos petróleo em alto mar, mineração em alto mar, rotas marítimas, áreas de proteção. Isso tudo, digamos que é observado antes de você ter a possibilidade de avaliar
potencial de instalação de um parque eólico no mar. Então, a lei que nós temos a partir deste ano, né, que foi promulgada, ela prevê salvaguardas ambientais também. Então, existem critérios para limitar a instalação de eólicas em qualquer região. Temos essas salvaguardas ambientais, o litoral é imenso, lugares muito peculiares em termos ambientais que eles precisam ser preservados de eólico ou de qualquer outra atividade. Tirando isso, as áreas que são menos restritas e aquelas com restrição que você teria comumente. Isso tudo é avaliado. A gente tem no que virou legislação, que já estava sendo discutido, para cada projeto uma declaração de interferência prévia. Ou seja, essa área aqui você não vai poder. Você pergunta para os órgãos envolvidos, então se pergunta para a Marinha, se pergunta ao IBAMA, ao ICMBio, se você tem alguma interferência naquela área em que se pleiteia estudar aquela atividade de geração de energia eólica ou não em alto mar, eles devolvem essa resposta com aquela área de interferência, se é grave, se não é grave, aqui nós podemos avaliar, aqui nós podemos ter uma moratória ou não, vamos avaliar melhor, e aquelas que já estariam, digamos assim, entre aspas, livres para que fosse avaliado esse potencial e, eventualmente, se instalasse um parque eólico. Qualquer empresa que atua nessa área vai poder instalar uma usina eólica no Brasil ou não? Como que funciona esse processo de concessão? Empresas que fossem atuar nesse setor, elas teriam que ter pelo menos 3 itens. Ser uma empresa juridicamente apta a existir no país, ter qualificação técnica, ou seja, ter comprovação de que o seu quadro técnico ou o quadro que vai compor essa empresa tem capacidade para cuidar daquele negócio, e qualificação econômica, ter capital para o investimento daquela pujança. Mas o governo vai oferecer, então, concessões? Vai colocar no mercado concessões? Exato. Ou a empresa pede, mesmo que o governo não tenha feito um leilão? Nós teremos uma oferta planejada, em que o governo vai estudar uma área, vai dividir aquela área de uma forma mais eficiente e vai colocar em licitação. E uma licitação por quê? Porque aquela superfície ela é um bem da União. E por ser um bem da União, não poderia simplesmente haver uma cessão de uso. Essa cessão ela seria custosa. Imaginemos que sem essa legislação específica, nós teríamos que utilizar os instrumentos já existentes do século passado para tentar fazer a cessão desse bem da União como um bem generalista, como se fosse um terreno, uma casa, um apartamento, em que você tem a licitação por meio do órgão específico que cuida do patrimônio da União. Nesse caminho, a gente acabava não encontrando as especificidades do século XXI. Isso é usado para geração de energia para uma finalidade econômica e ambiental, né, para a descarbonização da economia. Para isso, então, surgiu esse instrumento para resolver, ou seja, um instrumento que permitisse a cessão do uso do bem da União para as empresas que fossem aptas, e as empresas podem instar o governo a colocar em oferta permanente uma área para autorização, ou seja, você tem a oferta planejada e essa permanente em que elas teriam acesso expedito às áreas também, remunerando a União, pagando por aquele bem da mesma forma que ela pagaria numa na outra, mas sim, uma planejada e uma motivada. E nós temos hoje empresas já demonstrando interesse. Como é hoje a procura das empresas pela instalação de usinas eólicas offshore no Brasil? Então nós temos sim muitos interessados, empresas grandes, empresas brasileiras, empresas internacionais, com um pedido de licenciamento ambiental, com um processo de licenciamento ambiental da ordem de quase 250 gigas de capacidade instalada. O Brasil tem um litoral grande, mais de 7 mil quilômetros. O investimento nessa área em usinas solares marítimas pode ser uma vantagem para o país, pode nos ajudar a alcançar, por exemplo, as metas que nós temos em relação ao Acordo de Paris? O nosso caminho para as metas é um caminho que a gente já tem feito no nosso dever de casa, nos últimos 20 anos e antes disso, desde que já tínhamos um parque com base hídrica, com base nos biocombustíveis. Então nós caminhamos para isso também, mas a gente pode olhar
Para frente, o Brasil pode figurar como um agente importante na produção de bens e serviços descarbonizados, bens e serviços com baixa pegada de carbono no seu ciclo de vida. Nisso entraria também a geração de energia eólica marítima, em terra, solar, biocombustíveis, hidrogênio limpo, hidrogênio verde, como preferir chamar. Essa energia eólica marítima participaria desse ecossistema, ou seja, os bens que fossem produzidos dentro desta cadeia, eles seriam bens com pegada de carbono neutra, zero, negativa. Esse é o potencial, então não só para o Brasil, mas para aqueles parceiros que forem manter negócios bilaterais, multilaterais com o país. No caso da produção de energia hidrelétrica no Brasil, a gente vê com muita frequência a falta de capacidade de transmissão, de distribuição dessa energia. Muitas vezes usinas no norte não conseguem fazer essa energia chegar no sudeste e vice-versa. No caso da produção de energia eólica no litoral, no mar, nós podemos ter esse problema? Como é que vai ser feita a transmissão dessa energia? Como é que essa energia, nesse litoral tão vasto, vai ser distribuída para chegar efetivamente na casa das pessoas? Ainda que sejam modulares, ou seja, você tem ali um conjunto de torres eólico offshore. Hoje, cada torre pode chegar até na casa de 15 GB, é o que você tem hoje de estado da arte da tecnologia, avançando um pouco mais, ou seja, elas ficam maiores, com maior capacidade de geração. Um parque com 30 torres, com 50 torres, com 100 torres, são relevantes. Esse bloco de energia, como que ele vai ser transmitido, como ele vai ser destinado para o consumidor final atual, ou um novo consumidor, ou uma nova indústria, isso tem que ser colocado também na balança como custo e desafio. Hoje o potencial, nós temos potencial na região sul do país, especialmente na costa do Rio Grande do Sul. Posso falar tranquilamente do estado. Nós temos também um potencial na costa do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, muito coincidente com o polígono do pré-sal também, né? Então você teria ali duas atividades muito próximas e que podem ter o uso concomitante do espaço. E temos potencial também Rio Grande do Norte e Ceará. Podemos colocar dessa forma, são os nossos polos, né? Então, quando todos esses polos estiverem gerando energia, nós não vamos ter um problema de poluição visual? Quer dizer, o turista, o brasileiro que vai para a praia, agora ele vai olhar para o horizonte e ver hélices de usinas eólicas por todos os lados? Obviamente, em algumas praias nós teremos isso, como nós temos em outros países. Aquele visual, às vezes, não tão agradável do nosso nascer do sol, o pôr do sol, com aqueles postezinhos rodando lá no horizonte, numa distância. Mas a moda está entre 20 e 30 quilômetros. Então, nós teremos uma boa distância para, digamos, mantermos o nosso potencial turístico. Então, isso também tem que ser avaliado. Olhando para frente, em quanto tempo nós teremos esses projetos que já estão em licenciamento sendo executados? Em síntese, daqui a quantos anos efetivamente essa indústria da energia solar marítima vai estar funcionando a todo vapor no país? Feita a parte legal, os regulamentos estão feitos ou sendo feitos e a perspectiva é que nós tenhamos as primeiras áreas sendo licitadas ainda esse ano, no mais tardar no próximo ano. A partir de então, algo em torno de 7 anos, nós já teríamos algum projeto sendo implantado ou antes disso. Talvez um pouco antes desses 7 anos, nós já teríamos alguns projetos, vamos chamar assim, casados, né? Para testar o modelo também de negócio, porque para além de ser uma energia limpa, ela tem que ser economicamente viável, ou seja, viável ao longo do tempo. Então, nós teríamos algo em torno de 2030, 31, 32, já algo pronto, provavelmente com um desses dois ancorando, um desses dois consumidores, tanto o hidrogênio a partir da eletrólise da água, como data centers, como ancoradores de algum parque eólico marítimo.
Especialistas debatem no Rio de Janeiro um novo modelo para o financiamento do combate às mudanças climáticas. Eles acreditam que a presidência do Brasil no BRICS e a COP30, a Conferência do Clima, que vai acontecer em Belém do Pará no segundo semestre, serão fundamentais para chamar a atenção para a questão ambiental. Desenvolvimento de parcerias e inserção coordenada na agenda mundial é o que pretendem os países do BRICS. E não se faz isso ignorando a agenda ambiental. Um seminário no Rio de Janeiro reuniu técnicos e especialistas para discutirem dilemas e oportunidades de financiamento voltado para o meio ambiente. O Brasil reconhece a sua responsabilidade nessa frente e a oportunidade histórica, como anfitrião da COP30 e presidente do BRICS, para liderar esforços globais em torno do financiamento justo e equitativo da transição ecológica. Os debatedores enxergam nos dois eventos oportunidade de implementar esforços para facilitar o financiamento de projetos e iniciativas com enfoque na sustentabilidade ambiental. Discussão que também atrai temas com os quais a humanidade lida desde sempre. Ela é o desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento humano, né? É educação, é fome, é pobreza, é desigualdade, tudo isso vem nesse pacote. Nosso objetivo é garantir que a COP30 seja uma COP da implementação concreta e eficaz dos compromissos climáticos, em que o BRICS desempenhe um papel decisivo na construção de um sistema financeiro internacional mais justo, inclusivo e sustentável. O BRICS ele tem um papel importante para reforçar e para que a gente chegue na COP30 com essas bases entre esses 11 países, mais os parceiros já mais alinhada, né? São duas oportunidades de liderança mundial que o Brasil vem experimentando nos últimos meses. Primeiro, a presidência do G20 e, em seguida, a do grupo do BRICS. Instâncias de articulação diplomática numa conjuntura de surpresas e de mudanças bruscas no cenário internacional. O Brasil assumiu a presidência do BRICS num contexto internacional que eu acho que ninguém aqui poderia imaginar, né? Ninguém imaginaria que o mundo estaria nesse caos, né, que a gente está vivendo hoje, né? A gente teve uma presidência do G20 muito importante, muito forte, muito simbólica, e de repente o mundo teve essa mudança, né? A gente viu o tamanho e a relevância do BRICS, o que foi evidenciado ainda mais depois da eleição do Trump nos Estados Unidos, que reforçou como precisamos de outras articulações, né, em escala global, para além daquelas já tradicionais. Veja agora o que é notícia em nosso Giro Ambiental. A Mostra Ecofalante de Cinema chegou em sua 14ª edição. O evento aconteceu em São Paulo entre 29 de maio e 11 de junho, com produções audiovisuais e debates que discutem temas socioambientais. Este ano, a mostra trouxe uma seleção de 125 filmes, representando 33 países. No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, reforçou a necessidade de combater a poluição por plásticos. Guterres citou o encontro dos países para a elaboração de um novo tratado global. In 2 months, countries will come together to hammer out a new global treaty to end plastic pollution. We need an ambitious, credible and just agreement this year, one that covers the life cycle of plastic through the perspective of circular economies, that responds to the needs of communities, that aligns with broader environmental goals, the Sustainable Development Goals and beyond, and that is implemented fast and in full. O Dia do Meio Ambiente também inspirou a iluminação do Congresso Nacional. Em celebração à data, imagens e frases que reforçam a necessidade da conscientização ambiental iluminaram as torres e as cúpulas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Nesta edição, nós vamos conhecer o maior mamífero terrestre brasileiro, a anta. A espécie está ameaçada de extinção e é fundamental para o reflorestamento de nossas matas nativas. Podendo pesar até 300 quilos, ter cerca de 2 metros de comprimento e atingir pouco mais de 1 metro de altura, a anta é o maior mamífero terrestre brasileiro.
Essa espécie habita diferentes biomas, como Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. Mas, infelizmente, está vulnerável e é considerada extinta na Caatinga. São animais solitários e de hábitos predominantemente noturnos, encontrados em pequenos grupos de até 3 indivíduos. Por causa do seu focinho em forma de pequena tromba curvada para baixo, a anta tem grande habilidade para capturar alimentos e sentir o ambiente ao redor. Além disso, o ciclo reprodutivo das fêmeas é longo. A gestação dura entre 13 e 14 meses, resultando em apenas um filhote por vez. Conhecida como jardineira da floresta, ela desempenha um papel fundamental na dispersão de sementes, contribuindo para a manutenção e regeneração dos ecossistemas. Ficamos por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Para rever este programa ou outros da TV Senado, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV, ou nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do Eco Senado. Tchau. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil é o terceiro maior produtor e o maior exportador de carne de frango no mundo. Em 2005, um eficiente sistema de controle e vigilância sanitária conseguiu evitar um surto de gripe aviária. Agora, 20 anos depois, com a ocorrência de casos no Rio Grande do Sul, o país se mobiliza novamente, isolando centros produtores, granjas, sacrificando animais e tomando as medidas necessárias para conversar sobre esse tema. Cidadania convidou o médico veterinário Alexandre Camargo Costa. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar podendo conversar com vocês. Essas medidas que em 2005 evitaram a ocorrência da gripe aviária aqui no Brasil, elas foram muito elogiadas pelos especialistas. O que aconteceu naquela época? O senhor lembra com exatidão? Na verdade, o Brasil está sempre suscetível a algum tipo de contaminação, principalmente de aves migratórias. Então, o Brasil faz parte dessa rota das aves migratórias. Então, essas aves que, na verdade, são o maior potencial de contaminação para os lotes comerciais. Então, o Brasil já teve mais casos, mas sempre são casos de aves silvestres. Então, já foram identificadas aves mortas, carcaças, e foram identificadas que essas aves haviam morrido devido à gripe aviária. Então, essa que está ocorrendo agora é a primeira vez que ocorre alguma contaminação em uma granja comercial. Então, todas as outras vezes foram casos de aves silvestres que foram contaminadas. Eu acho importante que a imprensa, e nós, como somos imprensa também, ressalte que não há nenhuma razão para alarme com relação à transmissão para humanos. É possível que as pessoas que lidam intimamente com granjas, com proximidade com granjas de animais, de aves, elas podem até, já houve casos de pessoas que contraíssem, mas isso não é comum, é raro e o que se tem cuidado é de evitar, de notar que não existe ainda a transmissão de humano para humano. Por que isso seria um salto de uma mudança do vírus que poderia ser, aí sim, preocupante?
Os vírus, né, em geral, eles estão sempre sofrendo mutações. Então, é o caso da gripe, por exemplo, que você é obrigado a estar se vacinando todos os anos, porque o vírus da gripe está sofrendo mutações constantemente. Então, a vacina que você tomou o ano anterior, não necessariamente ela acaba atuando contra os vírus que estão presentes no ano seguinte. Então, todos os vírus eles estão sempre mutando. Então, sempre pode haver algum tipo de mutação onde possa ocorrer essa transmissão. Mas, até o momento, não há esses casos. Então, como você comentou, é muito seguro estar consumindo os produtos de carne ou ovos, porque você não tem essa transmissão também dos produtos. Tá? Então, algum tipo de transmissão pode ocorrer naquelas pessoas que estão lidando com os animais contaminados. Isso se chama, são as zoonoses, que são doenças que podem ser transmitidas dos animais diretamente para o ser humano. E as zoonoses, se você tem contato com qualquer tipo de animal, até mesmo um pet, você pode estar sujeito a algum tipo de zoonose. Então, esse caso da gripe aviária são casos muito atípicos que já ocorreram. Tá? Então, isso é importante citar, que esses casos podem ocorrer com pessoas que estão manuseando esses animais vivos, então pessoas que trabalham nessas granjas, que porventura possa estar contaminada, mas mesmo assim são casos muito raros que acontecem. Doutor, quais são as principais características desse vírus? É o H5N1, não é isso? E existe já vacina contra ele? Na verdade, existe a vacina, porém ela não é muito difundida, ela não é muito utilizada, porque alguns países acabam bloqueando a importação de carne de animais que foram vacinados. Então, acaba resultando no mesmo problema. Então, se você vacina os animais, você também corre o risco de ter o seu produto bloqueado por alguns países que não aceitam que a carne seja de animais vacinados. Bom, alguns cientistas diziam que a questão não seria se o Brasil um dia haveria ocorrência de um surto de gripe aviária, mas eles preveem não seria assim, sim quando isso. Por que os cientistas chegaram a cogitar esse tipo de raciocínio? Como eu comentei, né, o Brasil faz parte de uma rota de aves silvestres. O Brasil tem um tamanho continental, é o segundo maior produtor de aves no mundo. Então, era muito grande a probabilidade que isso pudesse ocorrer. Então, mas você vê que desde quando os principais países começaram a ter esse problema até hoje, se passaram 20 anos. Então, o Brasil tem feito um excelente trabalho. Então, isso é desde do mapa, desde dos órgãos oficiais até as empresas. Então, o Brasil é um dos maiores precursores aí das cooperativas, das integrações. Então, tudo isso, esse modelo de produção de aves no Brasil ajuda. Você não está falando de produtores individuais, de produtores que fazem essa produção individualmente, não. Praticamente 100% hoje em dia da produção de aves no Brasil, de aves comerciais, ela conta com um suporte gigantesco, ou de integrações, ou de cooperativas, que dão esse suporte para os produtores. Então, produtores independentes, como era no passado, e ainda existe muito em muitos países, isso no Brasil praticamente não ocorre mais. Então, você tem grandes empresas por trás desse produtor, dando todo o suporte, com veterinários, com todo o suporte que ele precisa realmente sanitário, nutricional, de manejo, para ele ter um bom plantel e evitar todos esses tipos de problema.
O fato do vírus da gripe aviária ser mortal para essas aves domésticas, os frangos, ele ajuda a identificar a doença? E quais são os sintomas? Se eu tenho uma granja, uma pequena criação de galinhas, assim, o que acontece com o frango e quais são os sintomas que o vírus causa? Realmente é muito rápido essa ação do vírus, ele se propaga muito rápido. Então, dentro de um galpão, onde você tem várias aves confinadas num espaço relativamente reduzido ali para cada um, você tem uma propagação muito rápida. Os sintomas basicamente problemas respiratórios mesmo que os animais vão ter. Então, é muito rápido e fácil de identificar no momento. Bom, e, como comentou, a mortalidade é muito alta. E dos casos dos humanos que já foram infectados? Foram poucas pessoas, mas nos Estados Unidos parece que já houve mais de 70 casos, né? Identificaram o porquê desse contágio e qual é o índice de letalidade nesses casos humanos? Sempre foram pessoas que tiveram contato direto com as aves vivas, então eram pessoas que manipulavam esses animais, que trabalhavam nessas granjas, e nunca houve mortes, né? Sempre foram casos isolados realmente E o vírus também não necessariamente é o mesmo vírus que está aqui no Brasil. Isso também é importante, você tem muitas variações desse vírus. Isso também é bastante importante de estar alertando, que não necessariamente é o mesmo vírus que contaminou pessoas em outros países. Na sua opinião, lá em 2005, o que Estados Unidos e outros países da Europa e da Ásia não fizeram e que o Brasil fez para evitar? E lá houve um sacrifício, um número muito maior de animais. É muito difícil dizer qual foi realmente o problema maior que eles enfrentaram. Você tem condições também muito diferentes da criação nesses países, principalmente do hemisfério norte, comparado aqui com o Brasil. Então, nesses países, você tem um clima muito mais frio, então você precisa ter um galpão muito mais fechado também, com menos ventilação do que os galpões aqui no Brasil, onde aqui o maior problema, na verdade, é o excesso de calor interno dos galpões. Então, você tem uma produção muito diferente, mas é difícil dizer o que um fez certo e o que o outro fez errado, né? É bastante difícil estar dizendo isso. As regras da Organização Mundial da Saúde Animal, elas são as mesmas para todos os países? Sim, todos os países eles são signatários desses acordos. E também o Brasil possui acordo individual com cada um desses países que importam a carne de frango do Brasil. Então, você precisa também passar por vários processos de homologação, de aprovação de cada um dos países. Isso é importante também, porque cada país acaba tendo a sua própria regra para estar aceitando um novo exportador de carne. Então, o Brasil precisa estar passando por essas homologações, visitas técnicas também. É bastante comum os oficiais de cada um dos países, ou mesmo das empresas que fazem a importação, virem até os abatedouros, fazerem visitas. Então, isso é bastante comum. Essa área perto de Porto Alegre, que é o município de Montenegro, né, onde foram detectados casos que já foram isolados, já houve o sacrifício dos animais, eles fazem parte de rotas migratórias de animais, de aves? Sim, ele está bem próximo, relativamente próximo, Porto Alegre. Então, ali você tem a Lagoa dos Patos também, que recebe muitos animais silvestres dessas rotas migratórias. Então, ali faz bastante sentido, sim, que essa contaminação
acabou sendo feita através de alguma ave migratória. É importante notar que nas aves migratórias o vírus não causa qualquer sintoma, né? Está contaminado, fica no intestino, se salvo engano, não é isso, dessas aves, mas não causa nenhum problema e por isso é que elas podem voar, viajar e transportar o vírus dentro delas, né? Isso, depende muito das espécies, né? De qual espécie animal que causou essa contaminação. E é importante dizer que a granja que foi contaminada, ela não é uma granja de frango que vai ser abatido para o consumo. É uma granja onde você cria as matrizes, né, que produzem ovos férteis, e esses ovos que serão, depois de incubados, serão os frangos que serão produzidos. Então, na região ali, já não tem mais nenhum abatedouro. Todo esse frango que está sendo produzido ali, que está sendo criado, na verdade, eles são mais aves para a produção de ovos férteis, né, que serão os pintinhos depois de incubado. A transmissão se dá através da via respiratória, ou seja, através do ar ou através de secreções? Como é que ela acontece? Isso, através do spray nasal, quando a ave está contaminada, ela acaba tendo dificuldade para respirar e nisso ela vai soltando esse spray e vai contaminando as outras aves. Então, dentro do galpão, você tem ali muitos animais no mesmo espaço e isso propaga muito rápido. Então, por isso que a grande maioria, acho que 80% das aves foram contaminadas ali, morreram num intervalo bem pequeno. Doutor, qual a letalidade em humanos e se o diagnóstico em humanos se dá através do interrogatório no exame do paciente, da história que ele conta, por proximidade com granjas ou com a criação de animais? Através realmente dos sintomas que a pessoa pode estar tendo, né? Como uma gripe forte, alguma coisa assim. Então, ela precisa ser retirada, né? Ser isolada e passar por exames. Então, não é tão simples, não é tão rápido, mas pode ser identificado aí quando a pessoa já tem esses sintomas. Mas no caso de uma granja que teve comprovada a contaminação, é importante que todos os trabalhadores ali daquele galpão, daquela propriedade, passem por exames. A publicação de um estudo da Organização Mundial da Saúde indica que em humanos a letalidade pode chegar a 48%. É correto isso? Eu não tenho essa informação, eu preciso verificar. E o que o senhor acha, por exemplo, do perímetro de isolamento dessas granjas onde foram detectados os casos? Porque parece que, uma vez que os pássaros voam, né? Alguns, as galinhas não, mas enfim, parece que a distância de 10 quilômetros, um perímetro de 10 quilômetros, essa distância correta é suficiente para evitar o contágio? São feitos várias regionalizações ali desse momento, a partir do ponto zero onde teve essa contaminação. Então, os 10 quilômetros ali é realmente de isolamento total, né? Você tem barreiras sanitárias isolando toda aquela região. Mas, além disso, você tem outros anéis também que você está isolando aquela região. Então, os 10 quilômetros ali é o principal, mas você tem outros anéis que vão sendo criados ali para fazer esse monitoramento também, como você comentou. Então, as mesmas aves que contaminaram possivelmente esse lote podem ter contaminado outros lotes ali na região. Mas esses 10 quilômetros é o anel principal ali que você faz para fazer esse setor ali de uma... você realmente ali você não pode deixar sair nem entrar mais animais, até você solucionar todo aquele problema.
O embargo à exportação de frango brasileiro, ele representa um problema econômico de uma certa gravidade, porque o Brasil, nós exportamos, como o maior exportador de carne de frango, nós perdemos aí milhões de dólares em um mês, né? Enfim, mas o senhor julga que esse embargo está correto, são medidas, ou está sendo exagerado, uma vez que o Brasil tem, como se fosse vários países dentro de um só? Eu acredito muito na regionalização. Então, você ter vários setores dentro de um país, né, como o Brasil, por ser um país tão grande, então, até mesmo não deveria ser por estado, poderia ser por regiões. Então, cada estado tem mais de uma região também. Então, isso é correto, você ter essa regionalização da produção. Então, caso haja algum problema, você suspender as exportações daquela região. Eu não concordo muito com isso. Países que bloqueiam a exportação do país como um todo. Como você falou, quantos países cabem dentro do Brasil? Então, isso não faz muito sentido. Então, a regionalização, essa sim, faz sentido nesses casos. Bom, existe, me corrija se eu estiver errado, uma expressão chamada vazio sanitário, é isso? Ou como se fosse uma quarentena, né? Necessária de começo, meio e fim. Quanto tempo deve durar o isolamento do ponto de vista sanitário para que se possa considerar uma área segura novamente para a produção de frangos? Na verdade, esse vazio sanitário é como se fosse uma quarentena, mas sem animais. Então, você retira todos os animais daquele setor, você faz toda a higienização daqueles galpões, você retira a cama, que é onde os animais ficam, você lava com desinfetantes próprios para isso. Você pode usar até fogo mesmo, você usa aquela vassoura de fogo para estar eliminando qualquer tipo de resíduo. Então, isso já é feito normalmente quando você troca um lote para o outro. Tá? Isso já é uma rotina na produção de aves. Né? Entre você tirar um lote, colocar um outro lote, principalmente de matrizes, como é esse caso, você já faz toda essa limpeza. E também o vazio sanitário. Nesse caso, eu acredito que são 28 dias que está sendo o vazio sanitário. Então, aquelas propriedades ali afetadas ficarão aí quase um mês sem nenhuma produção. Talvez até estenda um pouco mais. Quais são os países que têm sido mais rigorosos com o Brasil, no seu entendimento, em bloquear já de imediato o embargo e não aceitar a regionalização? Eu acredito que foi principalmente Europa e China que fizeram essa suspensão total do Brasil, mas é importante dizer que, assim como esses países têm um peso grande nas exportações do Brasil, apesar do Brasil ter feito um bom dever de casa e ter dividido mais esses volumes, então hoje o Brasil não é dependente de um ou dois países. Ele conseguiu dividir muito essa exportação de frango para vários países. Então, hoje são mais de 150 países que consomem o frango do Brasil. Então, esses países também têm uma dependência grande do frango exportado para o Brasil. Então, mesmo quando se diz que o Brasil está perdendo muitos milhões de dólares com essa restrição, esses países também estão perdendo porque eles estão tendo que ir atrás de outros fornecedores para estar suprindo essa demanda que eles já têm pelo frango do Brasil. Doutor, se o ovo e a carne do frango não são vias de transmissão, por que então descartá-los? E como é feito esse descarte? Através de... não vai para o meio ambiente porque eles contêm de alguma forma o vírus, né? Na verdade, nenhum produto, não houve a contaminação de nenhum produto nesse caso. Então, como eu estava dizendo, esse lote foi somente um lote
eu acredito que foram 2 galpões, né, que formavam esse lote, que teve a contaminação. Essas aves não eram aves que foram para o abate. Essas aves estavam produzindo ovos férteis que iriam se transformar em pintinhos. Esses ovos, sim, foram descartados, mas não houve frango, carne de frango contaminada. Então, esse embargo, essa suspensão que houve foi somente para a importação do frango do Brasil, mas em nenhum momento havia frango contaminado, em nenhum momento. Então, esse frango que estava indo para algum destino que acabou suspendendo a importação, certamente acabou rumando para outro país que aceita, que não fez essa suspensão. Mas mesmo assim não há nenhum risco em quem consumir esse frango que, digamos assim, entre aspas, antecipou, foi exportado antes do diagnóstico do surto de gripe aviária, mas não há nenhum risco no consumo da carne desse frango, mesmo assim. De forma alguma. Não é transmitido pela carne ou pelo ovo, esse vírus não é transmitido. Além disso, outras doenças podem ser transmitidas através do frango ou do ovo cru, como a salmonela, por exemplo, que é uma doença muito mais comum. Então, por isso que é sempre recomendado estar consumindo a carne de frango ou o ovo cozido. Sempre bem cozido, porque você está eliminando essas outras doenças, como é o caso da salmonela, que é uma bactéria bastante comum até depois que você está havendo essa manipulação. Quando essa carne sai do abatedouro, ela não está contaminada e ela acaba se contaminando nos processos de manipulação depois. Só uma última pergunta aqui. Esses ovos e essa carne de frango descartada, ela vai ser incinerada, essa forma de descarte? Possivelmente é o modo mais utilizado. Doutor, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no Cidadania, isso foi muito gentil e sempre que precisarmos vamos recorrer de novo ao senhor. Muito obrigado, estou à disposição. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Que a gente tem hoje é uma população de idosos já significativa no Brasil, de aproximadamente 32 milhões de pessoas. Na nossa estrutura etária, pirâmide etária, nós passamos a ter mais avós do que netos. Se eu já cheguei nessa fase de idoso, é porque eu já deixei muita estrada para trás. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. A ideia do arco-íris, que as minorias deviam se unir todas contra a caretice. Politicamente, os outros jornais alternativos não faziam. Raramente cobriam negro, alguns cobriam mulher. Falavam de índio, mas mais daquele jeito mais tradicional, meio Vilas Boas. Eu acho que o Lampião foi mais moderno, digamos assim. De repente, a Folha começou a ter uma coluna feminista. Começou a ter uma coluna sobre racismo. Aí começaram a aparecer temas sobre ecologia. Os temas típicos do Lampião tinham sido cooptados por parte da grande imprensa. Ele cumpriu a sua função e nós chamamos a atenção da sociedade para a existência de outros temas. Foi uma espécie de meteorito que caiu no meio da imprensa brasileira. Pó! E aí, depois que ele caiu, não é? Ele teve as suas ressonâncias e aí pronto, o impacto foi consumado. Quem é esse rapaz que tanto androgeniza? O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada.
É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Oi, pessoal! Hoje o nosso assunto é Ministério Público. E você sabia que ele também atua na Justiça Eleitoral? Pois é. Fica comigo que eu vou te explicar. Roda a vinheta, diretor. Então é isso. Seguinte, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, é uma instituição independente que tem uma missão super importante. Ele atua como fiscal da lei, na proteção da democracia, da ordem jurídica e dos direitos da sociedade. Bom, e você pode estar se perguntando, qual o papel dele no processo eleitoral? A instituição participa das sessões presenciais e virtuais do TSE, acompanha os julgamentos e dá pareceres, que podem ser por escrito ou falados, ali mesmo no plenário. Mas, ele não vota como as ministras e ministros, viu? Ele colabora, opina e orienta. E não para por aí. O MP eleitoral também entra com ações na justiça quando alguém quebra as regras das eleições, tipo compra de votos, propaganda irregular, essas coisas. Ou seja, o Ministério Público Eleitoral está em todas as etapas, do início ao fim, para garantir eleições limpas, justas e transparentes. Agora sim, dá para você dizer que já sabe o que é e o que faz o Ministério Público Eleitoral. Curtiu o conteúdo? Deixa seu like, compartilha com a galera e segue a gente nos perfis oficiais do TSE nas redes. Então é isso, tchau! Organização Mundial do Comércio afetou diretamente o cerne dessa organização. Mas alguma proposta objetiva em relação ao que pode mudar? Os países que fazem parte dessas instituições têm que respeitar e temê-las e não abandonar a própria sorte, como a gente vê que tem acontecido. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O tratamento de crianças e adolescentes com câncer recebe apoio de emendas parlamentares em Sergipe. Câmaras municipais da Paraíba se reúnem em João Pessoa para compartilhar experiências. Influenciadores digitais visitam o Senado Federal. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Somos 40% do PIB mundial, mais que os países do G7 unidos. Somos também cerca de 25% do comércio internacional. E tenho absoluta certeza de que estes números serão ainda maiores nos próximos anos. O BRICS é, de fato, expressão máxima de sucesso econômico. Não é possível falar em desenvolvimento sem igualdade de gênero. E não é possível avançar na cooperação internacional sem a escuta ativa das mulheres. A Indonésia incentiva os BRICS a reforçar seu compromisso com a segurança de saúde global através da capacitação, compartilhamento de recursos médicos e criando acesso equitativo a vacinas. Nós somos os representantes do povo, nós temos que nos importar sobre o que vamos adicionar valores, o que vai beneficiar o povo. Então é muito importante o que quer que a gente faça das novas iniciativas para o nosso desenvolvimento das nossas economias, de que vejamos um impacto direto que vai mudar a vida das pessoas e das comunidades locais. Temos certeza de que os nossos parlamentos, como peças basilares no xadrez geopolítico e nessas eras das tecnologias aceleradas que retratam um mundo líquido, no dizer de Bauman,
podem e devem agir de forma pungente para o progredir do nosso BRICS e o enlevo dos nossos povos. Olá, eu sou Isabela Dutra e este é o programa Argumento. Você já ouviu falar da geração NEM? São jovens que não trabalham e nem estudam. E segundo o IBGE, já são mais de 10 milhões no Brasil só em 2024. Para tentar mudar essa realidade, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, criou o projeto que cria a lei do primeiro emprego. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa Argumento. Muito obrigado, Isabela, pelo convite. O seu projeto concede emprego para jovens entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada. Como ele vai funcionar? O que o senhor pretende com esse projeto? Bom, Isabela, eu vivi isso na pele, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, no Tocantins, eu tive a honra de ter sido o primeiro menor aprendiz de carteira assinada do meu estado. Eu tenho a carteira 001. Mas não foi fácil. Quantas portas se fecharam, né? E é assim que acontece, infelizmente, com grande parte dos jovens que sonham em ter um primeiro emprego, né? De crescer na vida, de poder ajudar a família em casa, mas não tem experiência profissional. E aí as portas, né, elas se fecham. Então, nesse sentido, quando eu cheguei aqui no Senado, logo em 2019, foi um dos primeiros projetos que eu apresentei na casa, a nova lei do primeiro emprego, que vai ser uma grande transformação, uma grande mudança no mercado de trabalho para os jovens que têm entre 18 até 29 anos. De acordo com o IBGE, nós temos 48 milhões de brasileiros, praticamente um quarto da população brasileira estão nessa faixa etária. E como você já disse, nós temos aí de 48 milhões, 10 milhões de brasileiras e brasileiros que ainda não estudam e também não trabalham. É um dado alarmante, isso é muito grave. Para você ter uma ideia, na OCDE, que são 37 países, o Brasil está em segundo lugar em número de jovens que nem estudam e nem trabalham. O Brasil só perde para a África do Sul, na OCDE. Portanto, nós precisamos mudar essa realidade. E, nesse sentido, apresentamos esse projeto, que, na verdade, é um grande empurrão que o governo dá para o jovem se inserir no mercado de trabalho, através de incentivos às empresas. Uma empresa, ela jamais vai contratar, em igualdade de condições, um empregado ou um funcionário que tenha experiência, da mesma forma que um que não tem experiência, se for igual, né, as mesmas condições. Então, esse projeto ele cria uma série de estímulos para que as empresas estejam estimuladas a contratar esse jovem e capacitá-lo, né, formar essa qualificação profissional e dar a esse jovem um ofício. Que estímulos seriam esses, senador? Então, o projeto ele é simples, Isabela. Ele traz basicamente 3 grandes estímulos, aonde o próprio jovem, ele no primeiro ano, aliás, nos 2 primeiros anos da sua carteira assinada, ele passa a receber o FGTS, que oscila entre 2% a 6%. O normal é 8%. Então, o jovem vai fazer um sacrifício também, né, para poder ter atratividade na sua contratação. Por outro lado, o governo também vai fazer a sua parte. Ao invés da empresa recolher 26,5% do INSS patronal, que é o normal, a empresa vai recolher apenas 10%, né? Praticamente 1/3 desse custo. Então, o governo também tem a sua contrapartida. E a empresa que está contratando o jovem também tem a sua parte. Ele vai ter que investir nesse jovem, né? Que ele não tem uma qualificação. Ele vai precisar treinar esse jovem, capacitar esse jovem. E é claro que isso requer um investimento da empresa. Então, todo mundo, nesse contexto, vai ajudar, né? O jovem vai abrir mão do seu FGTS integral durante 2 anos apenas. A empresa vai entrar capacitando e treinando e o governo vai abrir mão do INSS patronal em mais de 2/3. Mas para o jovem é uma relação formal de trabalho normal, com carteira assinada? É a primeira anotação na carteira de trabalho. É importante a gente destacar isso. É quem ainda nunca entrou no mercado de trabalho, ainda não teve oportunidade de trabalhar. E detalhe, esse jovem precisa estar estudando. Ele não pode largar a faculdade, ou ensino técnico, ou ensino médio para começar a trabalhar. Não é essa a ideia. É pelo contrário. Para ingressar nesse programa, com esses incentivos, ele tem que comprovar
ou que ele está fazendo o ensino médio, ou que ele está fazendo o ensino superior, ou mesmo um curso profissionalizante. E o senhor acredita que as empresas, então, vão se sentir incentivadas a contratar mais jovens por causa de todos esses benefícios? Exatamente. Nós queremos criar, né, uma rede que favoreça as empresas na contratação desse jovem ainda sem experiência de trabalho. Foi como eu te disse lá atrás, na minha própria experiência, eu vivi isso na pele. Eu sei o quanto é difícil e o quanto é desanimador para um jovem que busca uma oportunidade no mercado e ele infelizmente não tem, porque as empresas preferem, com toda a razão, ter um colaborador, um funcionário já com experiência em igualdade de condições. Porque muitas empresas alegam que realmente os jovens não têm habilidades. E como além do emprego pode fazer com que eles desenvolvam, até para se estimular também para continuar no emprego, porque também o projeto prevê que possa continuar no emprego depois, né? Exato. Quando passarem os 2 anos, que é essa janela de oportunidade, ele vira um trabalhador seletista normal, né? Todos os benefícios, eles vão durar durante 2 anos, apenas para que esse jovem tenha um empurrão do governo para ele entrar no mercado e aí depois ele se estabelecer pela sua competência, pelo seu mérito, e aí ele vai estar, obviamente, em condições de trabalhar como qualquer outro seletista normal. E aí ele já deve ter criado a experiência do emprego, né? A tal da habilidade que eu estou falando, que talvez as empresas não contratem porque ele não tem habilidade nenhuma. Exatamente. Durante esse período, evidentemente, ele vai ter a oportunidade de se qualificar, de ser treinado, de ser capacitado pela empresa e pela própria experiência do dia a dia, e aí ele vai estar em igualdade de condições com qualquer outro trabalhador brasileiro no mercado de trabalho. Certo. Senador, e o projeto inclui pessoas acima de 50 anos também? Por quê? O projeto ele é de iniciativa do Senado, eu tive a honra de apresentá-lo como autor do projeto. Ele foi aprovado no Senado e tramitou também na Câmara dos Deputados. E na Câmara foi apresentada uma emenda, que, ao meu ver, ela inclusive é muito benéfica, porque ela estende esses mesmos benefícios aos adultos que têm mais de 50 anos de idade. Que possuem alguma dificuldade de se reinserirem no mercado de trabalho. Então, a ideia em si não é ruim, é boa, porque vai atender mais pessoas. Quando chegou ao Senado, sobre a relatoria do senador Renan Calheiro, na Comissão de Assuntos Sociais, houve a ponderação de alguns senadores que essa mudança que alcança as pessoas com a idade acima de 50 anos, ela não foi discutida no Senado. Ela veio de iniciativa da Câmara e não poderia sofrer nenhum tipo de mudança aqui no projeto. Portanto, houve a sugestão que se fosse apresentado um novo projeto, um novo programa, direcionado especificamente aos adultos com mais de 50 anos que pretendem se reinserir no mercado de trabalho e, claro, criar toda uma condição, um ambiente que seja mais favorável à contratação também dessas pessoas. Certo. E qual o próximo passo agora do seu projeto? Como que está a tramitação dele? Nós estamos confiantes, né, na sua aprovação agora na CAS. Uma vez aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, esse projeto vai ser apreciado no plenário do Senado Federal e acredito que será aprovado porque isso representa uma mudança extraordinária na economia brasileira, sobretudo nesse universo dos jovens brasileiros, que representam 1/4 da população, né, e de cada 4 jovens, como nós dissemos aqui, 1 não trabalha e nem estuda. Então isso vai mudar a vida de muitas pessoas no Brasil, de todos os estados da federação. Portanto, eu acredito que a gente consiga aprová-lo também no plenário. O presidente, evidentemente, precisará sancionar esse projeto e aí sim vai virar uma grande lei que vai estimular o nosso mercado de trabalho. E uma lei perene, não é, senador? Não é uma lei... programa definitivo, permanente, né? É uma política de Estado. Né? Não é uma política de governo do momento, né? É um programa que vai, se Deus quiser, perpetuar por muitos anos. Senador, é um número muito alto, né? Como que se vê esse número de jovens que não estudam nem trabalham no Brasil? É um número que vem diminuindo, mas ainda assim é um número alto. É um dado muito preocupante, é um número grave. Como eu disse, né, entre os 37 países da OCDE, o Brasil, infelizmente, está em segundo lugar, né, com um número de jovens que nem estudam e nem trabalham, e isso reflete uma realidade. O que nós precisamos aqui é encarar essa realidade
enfrentar esse problema e criar uma solução. E esse projeto é definitivamente um caminho promissor para que permita que os jovens possam se inserir no mercado de trabalho, possam crescer, possam prosperar, né, com toda a dignidade, com ofício e crescer. Né? Esses jovens que podem hoje estar no mercado de trabalho como um simples colaborador ou funcionário, pode ser amanhã um empreendedor, pode ser amanhã um comerciante, pode ser um empresário, né, pode ser um prestador de serviço. Então nós precisamos criar uma oportunidade para essa garotada, esses jovens que chegam com vontade de trabalhar, e criar essa condição favorável, né, para que essa moçada não desanime. Né? É muito ruim você entrar no mercado competindo com outros trabalhadores e você não ter experiência, porque é uma desvantagem tremenda. Né? E aí o projeto, ele consegue equilibrar um pouco essa diferença. É aquele empurrãozinho super necessário, né? É aquele empurrão que o jovem precisa e merece. Certo. Senador, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Parabéns pelo seu projeto e sucesso com ele. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever esse programa na nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Organização Mundial do Comércio afetou diretamente o cerne dessa organização. Mas alguma proposta objetiva em relação ao que pode mudar? Os países que fazem parte dessas instituições têm que respeitar e temê-las e não abandonar a própria sorte, como a gente vê que tem acontecido. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Quando caía um lampião na minha mão, eu lia com inquietação e palpitações. O lampião era a coisa mais parecida que tinha na época com a imprensa underground americana. Eu lia, eu gostava. Primeiro eu achei quase impossível aquele tipo de coisa naquele momento, né? Porque aquilo oficializava uma coisa que se vivia, mas que não era falada, né? Que não era exposta. Era a imprensa que me interessava, era o que se publicava que me interessava. Chamava atenção e todo mundo queria ler naturalmente. Um jornalzinho está fazendo sucesso. Isso incomodou muita gente, era muito atrevimento. Eu tenho certeza que o Lampião não vendia só para homossexuais, né? Nós tínhamos, assim, centenas de assinantes, milhares de assinantes dos lugares mais estranhos. As pessoas assinavam o jornal, né? Mandavam vale postal na época, era a coisa mais prática. A declaração conjunta que tivemos a satisfação de adotar consensualmente é o coroamento de nossos esforços e de nossas deliberações. Este documento é fruto do intenso diálogo e da convergência de nossas perspectivas. Reflete naturalmente o espírito do BRICS. Respeito, entendimento mútuos, igualdade, solidariedade, abertura, inclusão, fraternidade, diálogo e consenso. Outro tema de grande relevância para o futuro da nossa cooperação interparlamentar é a ideia de um parlamento próprio para o BRICS, que vislumbra o surgimento de uma estrutura parlamentar institucionalizada para o nosso bloco. Desejamos viver num mundo pacífico, em que as disputas sejam resolvidas pelas vias diplomáticas. Desejamos viver num mundo em que todas as vozes sejam respeitadas nos fóruns de decisões globais. Aguardamos ansiosamente para recebê-los a todos na Índia na próxima edição. Ao visitarem a Mãe da Democracia, irão, sem dúvida, ser inspirados por nossa diversidade, tradições inclusivas e rica herança cultural.
Prêmio Justiça Eleitoral. É hora de valorizar as ações que contribuem para o fortalecimento da justiça eleitoral e transformam a vida de brasileiras e brasileiros. Inscrições abertas até 30 de junho. Participe, transforme. Saiba mais em tse.jus.br. Prêmio Justiça Eleitoral. Os anos foram se passando e eu guardando a Maria Luísa escondida dentro daquele visual de homem masculino. Eu pensava, de repente, será que eu não vou poder ser realmente eu? Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. É bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Então não foram os policiais que foram acompanhando que bateram no senhor. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar: cadê o juiz? Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilômetro para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá? Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Desde pequena era muito legal, para mim era muito divertido ouvir as pessoas falando: eu vi sua avó na televisão. Quando eu não tinha mais a quem acolher, elas me acolheram. Então, meu primeiro trabalho de doméstica, lembra? Você que arrumou ali na Augusto de Lima. Quando a pessoa diz: mas só não tem cara de juíza. Aí eu digo: não tenho cara porque eu tenho a mesma cara que você. Eu não tinha noção, assim, do quanto é importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Então, realmente, quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move com ela. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Queremos proclamar a nossa abolição. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha. Medidas adotadas não se restringem a cotas, embora em alguns casos essas cotas sejam necessárias. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre: tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Que para ti chegar onde tu tá foi difícil. Então tu já sabe quanto é difícil pro outro que tá lá embaixo também subir mais um degrau. Não é ódio, nem rancor. Apenas um grito de liberdade. Aparece na cabeça da gente a questão das vacinas. E, logicamente, como que vai fazer para cada país ter esse produto para não deixar o seu povo perecer e morrer? Então, as questões da lei de propriedade intelectual foram colocadas, inclusive por uma questão de coincidência, eu fui o relator aqui no Congresso dessa lei, em que em momentos como esse tem um tratamento mais diferenciado de se oportunizar a propriedade intelectual para a produção da vacina, para que esse país possa vacinar o seu povo.
apenas num período que esteja passando por uma necessidade de saúde pública como essa. Chegou um dia aqui no Brasil que morreram 4.000 pessoas num dia. Então, situações como essa, graças a Deus, ocorrem ocasionalmente. Este encontro de hoje vai além da troca de experiências. Ele é um espaço para construir pontes sólidas entre os parlamentos dos países membros, com o objetivo de acelerar políticas públicas que respondam aos desafios concretos enfrentados por todas as mulheres em todo o planeta. Nossa missão é garantir que a revolução das IAs sejam inclusivas e não excludentes. Nossas vozes devem garantir que o desenvolvimento de IA esteja ancorado na ética, na transparência. A 7ª legislatura que se realiza nesta data, 25 de junho de 2025. Senhoras e senhores senadores, membros desta Comissão de Esporte, demais presentes e todos que nos acompanham pelo Sistema de Comunicação do Senado Federal. Bom dia. Com grande satisfação, damos início a mais uma reunião e também a nossa equipe aqui da nossa Comissão de Esportes. Bom dia, meus queridos assessores, todos que estão presentes aqui. Também a assessoria da parte de comunicação e os que trabalham na TV Senado. Bom dia a todos vocês. É com grande satisfação que damos início a mais uma reunião da Comissão de Esportes do Senado Federal. Nessa semana tão simbólica para todos nós que acreditamos no poder transformador do esporte. No último dia 23 de junho, comemoramos o Dia do Atleta Olímpico, data criada pelo Comitê Olímpico Internacional em 1948 como forma de eternizar a realização dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna em 1896 na cidade de Atenas. A proposta desse dia vai muito além de homenagear atletas consagrados. Trata-se de celebrar a força, a superação e a técnica que moldam a alma olímpica. Reverenciar a trajetória de homens e mulheres que representam o Brasil com honra e, principalmente, lembrar a todos nós da importância, claro, que a gente tem que deixar muito claro aqui, da atividade física, de imbuir, né, de ter o compromisso consigo mesmo, de se cuidar. Então, é uma forma também da gente, lembrando da história desses atletas, do quanto que a promoção da atividade física é fundamental. Eu sou o maior exemplo disso, né? Já tenho quase 54 anos e atleta olímpica, 2 medalhas olímpicas, e sei o quanto que o esporte me ajudou na vida de uma forma geral, mas, acima de tudo, o quanto que o esporte ainda me ajuda nas relações dentro desta casa. Como eu falo que o esporte, ele ensina para nós claramente que o mais importante, independente dos pensamentos divergentes, é o respeito. Você pode estar dentro de uma equipe ou dentro de um espaço, de uma coletividade, que nem todos vão pensar iguais, né? Nem todos pensam iguais. E que bom que não pensam iguais. Mas, acima de tudo, é necessário fair play, o jogo limpo e, acima de tudo, o respeito. A proposta desse dia vai muito além, como eu falei, de homenagear os nossos atletas consagrados. O espírito olímpico é, antes de tudo, uma filosofia de vida. Ele se fundamenta nos pilares da excelência, da amizade e respeito, promovendo a construção de um mundo mais justo, pacífico e saudável. Esses valores extrapolam o pódio. Eles tocam a sala de aula, as periferias, a Vila Olímpica, as calçadas onde os sonhos começam. E eu me lembro muito bem que eu comecei lá na QSD 39, jogando vôlei com um barbante, né, unido de um poste ao outro, já sonhando
que um dia eu poderia também realizar o meu sonho olímpico. Olha isso. Esses valores extrapolam o pódio, como eu falei, nesses espaços. E por isso, a cada dia 23 de junho, celebramos não apenas as medalhas, mas também a resiliência, a disciplina e o compromisso de todos os nossos atletas olímpicos. E a todos eles, em nome desta comissão, nós mandamos um forte abraço e, acima de tudo, gratidão, né, pela força, pelo compromisso e, acima de tudo, pelo patriotismo. Porque quando um atleta está no pódio recebendo a sua medalha, o pensamento de todos nós é apenas a família e o país. O quanto que a gente está fazendo naquele momento, as nossas famílias, os nossos amigos e o nosso país orgulhosos e felizes. E não podemos esquecer que no dia 21 de junho, celebramos também o Dia Mundial do Skate, uma modalidade jovem, urbana, cheia de atitude, recém-integrada nos Jogos Olímpicos e que tem revelado talentos extraordinários e traduzido em suas manobras e energia a criatividade do nosso povo brasileiro. Mais do que uma prática esportiva, o skate é uma expressão de identidade, de pertencimento e de liberdade. Senhoras e senhores, como não tivemos reunião na semana passada, eu aproveito essa abertura para registrar com grande satisfação as múltiplas conquistas, talvez a gente até esqueça de alguns, espero que a assessoria não tenha esquecido, mas também é humano, né, Thales? As múltiplas conquistas do esporte nacional que seguem, claro, nos enchendo de orgulho em diferentes modalidades. Eu destaco primeiro a nossa incrível participação no Mundial de Clubes da FIFA. Todo mundo está torcendo, está vibrando muito, né? Com os quatro clubes brasileiros honrando e orgulhando o futebol, nosso futebol nacional perante o mundo. O Flamengo, meu Mengão, que se classificou para as oitavas de final, em primeiro lugar do seu grupo, com uma rodada de antecedência, após a histórica virada sobre o Chelsea. O Botafogo, que fez história ao vencer o Paris Saint-Germain e também se classificou para as oitavas de final, naquele que era, claro, considerado o grupo da morte. O Palmeiras, que também se classificou em primeiro do seu grupo, e o Fluminense, líder do seu grupo, que tem todas as condições de também avançar na próxima fase da competição. É um cenário que reforça a nossa competitividade, reforça o nosso futebol e a tradição do Brasil como celeiro de talentos. E é nesse contexto de prestígio que a CBF formalizou o desejo de sediar o Mundial de Clubes de 2029, trazer para o Brasil. Proposta aparentemente muito bem recebida pela FIFA e que poderia marcar um novo capítulo para o nosso país no futebol internacional. Vamos torcer aqui, está todo mundo torcendo. Já vamos trazer o Mundial Feminino, vamos trazer também o Mundial de Clubes, vai ser incrível. Certamente, a excelente participação dos clubes brasileiros nessa primeira fase da edição do Mundial, somada aos shows que os torcedores, claro, gente, torcida brasileira, como sempre, é um espetáculo à parte, qualquer competição. O brasileiro é uma energia à parte, a torcida é uma energia à parte. Certamente está sendo uma força incrível para os nossos atletas. Então, eles estão dando, né, os torcedores, essa festa à parte, representando os quatro clubes do nosso país, e reforça a nossa candidatura, com certeza. Esse espetáculo, essa força dos torcedores também vão reforçar, né, a nossa candidatura para sediar o Mundial. No vôlei, nossas seleções masculina e feminina continuam trilhando um caminho de sucesso na Liga das Nações. Ambas as equipes foram muito bem na primeira fase da disputa aqui no Rio de Janeiro. As nossas meninas, elas foram bem na abertura da segunda fase, vencendo um jogo incrível para quem acompanhou, né, a Turquia, né, que hoje cresceu muito no voleibol mundial. O campeonato turco, se não for o mais forte, está entre os 3 maiores torneios nacionais do voleibol mundial. E nós temos várias atletas, né, que hoje jogam no voleibol turco. Temos a Ana Cristina, temos a Gabi. E foi uma partida incrível, mais de 17 mil torcedores dentro do ginásio,
torcida inflamada, a torcida turca, e as meninas conseguiram vencer de 3-1, então parabéns às meninas. No futebol feminino, nossas atletas também foram oficialmente convocadas para a Copa América e se preparam para um único amistoso contra a França, o que será importante, um importante teste para o técnico, né? O Arthur Elias e toda a equipe. Estamos confiantes na força dessas mulheres que tanto nos inspiram. No basquete, parabenizamos o tetracampeonato consecutivo do time de Franca no NBB, uma verdadeira potência, né, no nosso esporte nacional e na modalidade do basquete. E além das nossas quadras, o Oklahoma City Thunder conquistou o seu primeiro título da NBA, um feito histórico, para quem acompanhou, né, gente, foi realmente incrível, que movimentou o mundo do basquete. Já no tênis, o Hugo Calderano agora, todo final de semana, né, do tênis de mesa, desculpa, né, no tênis de mesa, o Calderano, né, senador Portinho, vem sendo um destaque individual no nosso esporte brasileiro, brilhou mais uma vez ao conquistar o título do WTT Star Contender e foi além, ao lado da talentosa Bruna Takahashi, que eu acho que é a namorada dele, né? Os dois disputaram a final da dupla mista e conquistaram uma prata, também mais um marco histórico para o tênis de mesa brasileiro. Então, parabéns ao Hugo, à Bruna e ao casal, né? Ao casal, por essa conquista. No tênis, a Bia Haddad foi campeã nas duplas do WTA, né, 250 de Nottingham, e confirmando a retomada da boa fase do circuito internacional. O João Fonseca venceu pela primeira vez em quadra de grama, reforçando nossas esperanças em torno do futuro do nosso tênis. Bom, há mais motivos para comemorar nessas 2 semanas, eu vou ser mais rápida aqui. A Maria Clara Pacheco, jovem promessa no taekwondo brasileiro, conquistou um ouro inédito no Grand Prix, vencendo, inclusive, a adversária que a superou na Olimpíada de Paris, um verdadeiro exemplo de superação. Parabéns para a nossa atleta. No Mundial de Judô, o Daniel Carnin, ele brilhou com a medalha de prata, e Shirley, a nossa judoca Shirley, garantiu o bronze, elevando o nome do Brasil mais uma vez. O judô sempre teve tradição, né, gente? Nós temos aí Tranquiline, temos... Me lembrem, gente, Tranquiline, Rogério, enfim, nós temos vários atletas. Luciano Correia. Não, olha assim, eu dormi muito mal essa noite, então a minha gata miou a noite inteira, gente, eu estou mudando de casa, a gata miou a noite inteira, não consegui dormir, mas eu estou ruim hoje. Mas assim, o judô, como sempre, trazendo muitas alegrias, é realmente uma modalidade consagrada que nos enche de muito orgulho. No atletismo, o Alisson dos Santos, ele segue firme entre os melhores do mundo, conquistando o 2º lugar na etapa de Estocolmo, na Diamond League. A equipe brasileira de ginástica rítmica conquistou 2 medalhas de prata inéditas no Mundial Júnior. No atletismo, o brasileiro Pedro Henrique Nunes bateu o recorde sul-americano no lançamento de dardo. Olha aí, mais um futuro aí, durante a etapa da Diamond League. Bom, senhoras e senhores, esse panorama reafirma que o esporte brasileiro pulsa, resiste e, claro, avança. Isso é uma característica do esporte brasileiro. Mesmo em tempos de vacas magras, com inúmeras dificuldades, a gente sempre consegue avançar com muita resiliência, com muito comprometimento. Graças ao empenho dos atletas, das suas comissões técnicas, que é importante reforçar, né, que por detrás de um atleta tem um staff poderoso, que abraça, que acolhe, que cuida desse atleta. Então, os técnicos, as comissões, as confederações, o COB, o CPB, enfim, CBC, né, a Confederação do Esporte Escolar, CBDU, enfim. Tem um grande sistema que, de alguma forma, dá, né, essa estrutura, além, claro, dos patrocínios, porque o esporte vive de resultado. E tendo resultado, com certeza tem patrocínio, mas quando não se tem, para se chegar no alto rendimento, se não se tem essa estrutura, fica bem difícil, né, senador Portinho? Senadora Leila, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui presentes nessa comissão de esporte, que também
merece todo louvor, assim como os nossos atletas, porque as grandes discussões do esporte nacional passam por aqui também. Os nossos atletas precisam do incentivo do Bolsa Atleta, da lei de incentivo ao esporte, dos projetos de formação também sociais e esportivos. E os atletas e as modalidades precisam, senadora Leila, ter acesso aos equipamentos, porque a gente sabe, quem assiste diversas modalidades esportivas, né, a qualidade dos equipamentos, ela soma a qualidade dos nossos atletas. É fundamental na performance. E eu digo isso porque, dentre diversos vetos que nós conseguimos, com seu esforço também, senadora Leila, adiar da última votação do Congresso, está lá o benefício fiscal para que a gente possa comprar os equipamentos mais modernos, que são mais caros, que não são fabricados no Brasil, diga-se logo. Se fossem, seria completamente necessário qualquer incentivo, né? E eu me refiro ao remo, a diversas modalidades aonde o equipamento, além do potencial do atleta, faz a diferença. E a gente, melhor equipado, a gente vai ter condições de trazer mais medalhas e de elevar o nosso esporte. E levam um percentual expressivo de orçamento dessas confederações, do próprio COB, e também, às vezes, é do próprio recurso do atleta, senador Portinho. Em razão disso, senadora Leila, eu vou aproveitar a oportunidade dessa audiência e pedir um requerimento extra-pauta, onde eu sugiro, embora o ministro do Esporte, Fufuca, ele esteja sendo convidado para tratar de diversos temas, a gente precisa avançar com a derrubada ou a manutenção dos vetos da Lei Geral do Esporte. E eu compreendo que o foro adequado para essa discussão é aqui, e que a gente possa ter a participação dos clubes, de todos os atores das confederações, do esporte paralímpico, que precisa de equipamento, bastante, né? E que por acaso é um dos vetos, entre outros vetos. Então esse requerimento visa trazer essa discussão para esse foro, senadora Leila, através de uma audiência pública, com a presença do ministro, para que a gente possa sensibilizá-lo em diversos temas que aguardam por uma decisão já há muitos anos. A Lei Geral do Esporte, por mais de década, foi discutida aqui nesse Senado Federal. Essa comissão, com a sua contribuição do senador Romário, senador Girão, Cajuru e tantos outros, logrou aprovar a Lei Geral do Esporte, e houve diversos vetos do atual governo, faz parte, mas a gente precisa conversar. A gente já conduziu diversas conversas em gabinete com os ministros, o antecessor, o atual, né? A gente já anuiu, inclusive, recentemente, entregar o fundo do esporte ao Ministério dos Esportes. Cumprimos com a nossa parte do acordo, mas existem partes do acordo que estão sendo reticentes, né? E a gente precisa aqui expor, ouvir os atletas, ouvir as confederações, ouvir o ministro, que deve ter suas razões, em alguns casos, para a manutenção do veto num ambiente democrático. Então, eu aproveito o ensejo para pedir que esse requerimento extra-pauta seja incluído para uma audiência pública que trate especificamente dos vetos, para que a gente possa, aí sim, na próxima reunião do Congresso, orientados por essa audiência pública, pela participação popular também de quem nos assiste, poder deliberar. Dentre o rol dos êxitos do nosso esporte nacional, eu não sei se eu perdi, mas quero fazer o registro do quão bonito tem sido a participação do nosso futebol brasileiro na Copa do Mundo de Clubes, que já pode ter certeza, o maior torneio de futebol do nosso planeta. Eu, particularmente, vejo as pessoas muito mais motivadas até do que o próprio Campeonato Mundial de Seleções. O Campeonato de Clubes, ele desperta a paixão do torcedor, coisa que estava adormecida, infelizmente, por talvez falta de gestão, sensibilidade, aproximação da nossa seleção brasileira, que eu espero seja retomada. Vejo aqui, inclusive, requerimento de Vossa Excelência, senadora Leila, para trazer
para o presidente da CBF, novo presidente, possa esclarecer a todos nós para onde vai o nosso futebol brasileiro, né? A gente aqui já deu várias contribuições, inclusive recomendações com relação à arbitragem. Quem assiste a Copa do Mundo de Clubes não vê uma reclamação, mais do que isso, não vê um erro de arbitragem, inclusive com a adoção de novas tecnologias, que foi recomendação dessa Comissão de Esporte e da CPI de manipulação de resultados para a CBF, que a gente espera seja implantada para o bem do futebol, para que a gente possa ter um campeonato brasileiro sem tantas dúvidas como acontece hoje com a Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Fluminense hoje, inclusive, todos ligados, Botafogo e Flamengo fazendo bonito e elevando o nosso futebol brasileiro, o que é fundamental. Todo mundo tem um clube, eu tenho o meu, você tem o seu, não sei se é o mesmo, né? Mas nesse momento, ainda momento de grupos, de mata-mata, né? Uma pena, Botafogo e Palmeiras, um vai ter que sair, a gente torce pelo futebol brasileiro. Quando chega lá mais à frente, né? Que vai chegar na final, né, senador Portinho? Vamos aí torcer. É lógico que a paixão do seu clube vai prevalecer, mas a gente não pode reconhecer a importância e o bom papel que tem feito os nossos clubes, Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo, que representam o futebol brasileiro no Campeonato Mundial de Clubes. Perfeito, senador Portinho. O senador Portinho, ele solicita a inclusão do requerimento da Comissão de Esporte número 27 como item extra-pauta, e eu consulto as senadoras e os senadores que aprovam a inclusão da referida matéria para apreciação como item extra-pauta. Por favor, permaneçam como se encontram. Está aprovada a inclusão e vai constar agora no item da nossa pauta, senador Portinho. A sessão de hoje é só mais sobre requerimentos. Eu vou passar para o senador Portinho, que eu tenho certeza que está correndo também, né, senador? Mais para baixo. Item extra pauta, requerimento da comissão número 27, do senador Portinho, que requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de dialogar sobre os vetos presidenciais opostos à Lei número 14.597, de 2023, a Lei Geral do Esporte, e seus impactos no ordenamento jurídico esportivo nacional. Autoria, senador Carlos Portinho. Eu concedo a palavra ao senador Carlos Portinho, autor do requerimento. Muito obrigado, senadora Leila. Senhora presidente, eu requeiro, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, 2 da Constituição Federal e do artigo 93, 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de dialogar sobre os vetos presidenciais opostos à Lei 14.597 de 2023, a Lei Geral do Esporte, e seus impactos no ordenamento jurídico esportivo nacional. Eu proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados, que muito vão contribuir. O excelentíssimo senhor André Fufuca, ministro do Esporte, um representante do Comitê Olímpico do Brasil, COB, um representante da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, um representante da Confederação Brasileira de Clubes, CBC, um representante da Liga Forte União, LFU, um representante da Liga do Futebol Brasileiro, Libra, um representante do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, um representante da Associação Nacional de Desporto e Defesa, a ANDD, a Nacional de Direito Desportivo, depois tem que fazer aqui a correção, a ANDD, na verdade é a ABDD, Associação Brasileira de Direito Desportivo, fazendo aqui o reparo. Peço a minha assessoria. Um representante do Comitê Paralímpico Brasileiro, um representante da Comissão de Esporte da OAB do Rio de Janeiro, que me pediu, um representante da Comissão de Esporte da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que fortaleceu o pedido, muito também por conta da Lei Geral do Esporte e da Lei de Incentivo, e o excelentíssimo senhor deputado federal Luiz Lima, que além de atleta nos representa e o setor, o excelentíssimo senhor deputado federal Pedro Paulo Bandeira de Mello, perdão, está errado,
também Eduardo Bandeira de Mello, deputado federal, ex-presidente do Flamengo e que também é uma voz ativa, assim como a senadora Leila e todos nós, mas na Câmara dos Deputados, nesse setor. Um representante da Federação das Associações de Atletas Profissionais, a FAAP, um representante da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, a FENAPAF, um representante do Instituto Brasileiro, do Direito Esportivo, aqui está repetido. Na justificativa, a Lei Geral do Esporte apresentou um marco na consolidação do novo regime jurídico do esporte brasileiro, modernizando regras e unificando a legislação esparsa. No entanto, os vetos presidenciais a dispositivos estratégicos da norma causaram apreensão em diversos segmentos da comunidade esportiva. Entre os trechos vetados encontram temas sensíveis à governança, à responsabilidade das entidades, à atuação de atletas, ao financiamento do esporte e à valorização das ligas. Destaque-se ainda a preocupação com dispositivos vetados que tratavam diretamente do fomento à prática esportiva em todas as suas dimensões, especialmente no que diz respeito aos mecanismos de incentivo ao esporte de base, a inclusão por meio do esporte e a formação de atletas. A ausência desses dispositivos pode comprometer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento esportivo nacional, notadamente nas áreas mais vulneráveis. Diante da relevância do tema, é fundamental promover um amplo diálogo com os principais atores envolvidos no setor esportivo nacional, a fim de compreender os reflexos concretos dos vetos e discutir possíveis caminhos legislativos ou interpretativos que preservem os avanços obtidos na tramitação dessa lei, que teve todo o mérito da sua aprovação aqui nessa comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito, senador Portinho. A votação ela será simbólica em votação requerimento. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com o requerimento apresentado pelo senador Portinho permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Vamos marcar agora, vamos pedir para os colegas aqui, nossos servidores, para marcar, nossa secretaria da mesa. Bom, vou para o item... Seria bom aprovar a ata antes. Antes de irmos para os outros itens, eu vou submeter a deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 11ª reunião realizada em 11 de junho de 2024. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Vamos para os demais requerimentos. Item 1 da pauta, requerimento da Comissão de Esporte número 22, que requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a operacionalização da Lei de Incentivo ao Esporte, Lei número 11.438 de 2006, sua efetividade na promoção do esporte brasileiro e as perspectivas para o aprimoramento e a ampliação de seus instrumentos. A autoria, senadora Leila Barros. Eu vou propor para essa primeira reunião, nessa primeira audiência, a presença dos seguintes convidados: representantes do Ministério do Esporte, representantes do Ministério das Mulheres, a senhora Iane Marques, vice-presidente do Comitê Olímpico. Só um minuto, gente. Perdão. Eu vou propor para a audiência os seguintes convidados: a senhora Caroline Gomes Neves de Carvalho, diretora de Programas e Políticas de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte; a senhora Ana Moser, presidente executiva do Atletas pelo Brasil, representante da Rede Esporte pela Mudança Social, a REMS;
representantes do Banco do Brasil, representante do Ministério da Fazenda e representante da Petrobras. Nos últimos anos, observando um crescimento expressivo na adesão da Lei de Incentivo ao Esporte, passando de uma média de 1.000 a 2.000 projetos por ano, para mais de 6.600 projetos em 2024. Os valores aportados também tiveram um aumento muito expressivo, saltando de 242 milhões em 2015 para 1 bilhão, mais de 1 bilhão em 2024. Então, entendemos que esse avanço quantitativo representa um desafio importante para a estrutura da gestão pública responsável pela operacionalização da lei, que demanda análise criteriosa e a liberação de volumes de projeto cada vez maior. Diante desse cenário, consideramos importante promover o diálogo entre o poder público, a sociedade civil, especialistas e beneficiários, a fim de compreender a situação e avaliar como garantir a sustentabilidade, eficiência e perenidade da lei de incentivo. A votação do requerimento ela será simbólica. Em votação requerimento, as senhoras senadores e senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Item 2 da pauta, requerimento da Comissão de Esportes, número 23, que requer nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e o artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de discutir os planos da nova gestão da Confederação Brasileira de Futebol. Autoria desta presidente. Nós vamos chamar, o presidente da CBF. O convite ele tem como objetivo proporcionar um espaço de diálogo direto entre o novo presidente da CBF, as senadoras e os senadores integrantes, entre o presidente e as senadoras e os senadores integrantes dessa comissão, a fim de compartilhar suas expectativas e planos à frente da entidade, dialogar sobre as diretrizes que pretende estabelecer para o futebol brasileiro até 2029, discussão sobre políticas de incentivo ao futebol de base e ao futebol feminino, debater pontos estratégicos relativos à formação de atletas, à infraestrutura dos estádios, à transparência na gestão e ao desenvolvimento social por meio do futebol, fortalecer a cooperação entre o Poder Legislativo e a CBF em prol do aprimoramento contínuo do esporte mais popular do nosso país. A participação do presidente da CBF nesse colegiado contribuirá de maneira significativa para o aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas ao futebol, bem como o alinhamento institucional entre as esferas legislativas e esportivas. A votação ela será simbólica. Em votação requerimento, as senhoras senadoras e senhores senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Para o item, eu queria fazer uma solicitação aos colegas na secretaria aqui da comissão, que eu vou acrescentar, porque eu acho que é meritório, porque essa confederação tem representante institucional aqui dentro da casa, e eu falo muito do esporte, a necessidade da presença institucional das entidades dentro da nossa casa. E houve uma solicitação, como o senador Portinho fez, sobre a federação do Estado do Rio de Janeiro. E eu vou acrescentar no requerimento número 1 a CBTA, não, a Confederação Brasileira de Atletismo, tá? Vai se fazer representada aqui, porque tem um representante institucional dentro da casa e a gente tem que, valorizar essa iniciativa das confederações, das instituições do esporte de estarem aqui na casa. Então, item número 3 do requerimento da comissão. Senadora Leila, desculpa. Pois não. De igual forma, pela mesma razão, a Confederação Brasileira de Vela, se puder ser incluída. Pois não, Confederação Brasileira, o senador Portinho está solicitando. Confederação Brasileira de Vela. Item 3 da pauta,
Requerimento da Comissão de Esporte número 24, que requer nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e o artigo 93 do nosso regimento interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater os programas sociais de acesso à prática de atividades esportivas e o programa de incorporação de atletas de alto rendimento desenvolvidos pelas Forças Armadas. Autoria desta presidência. Eu vou ler aqui a lista dos convidados que nós estamos propondo. Nós queremos aqui, para essa audiência pública, os representantes do Ministério da Defesa, os representantes do Ministério da Defesa, os representantes da Marinha do Brasil, representantes do Exército Brasileiro e representantes da Força Aérea Brasileira. A votação ela será simbólica. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Item 4 da pauta, requerimento da Comissão de Esporte número 25, que requer nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e do regimento, o artigo 93 do regimento interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a igualdade de gênero no esporte brasileiro, com foco nos desafios enfrentados pelas mulheres atletas e na construção de políticas públicas de apoio à presença feminina no esporte de alto rendimento. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: representante do Ministério do Esporte, representante do Ministério das Mulheres, a senhora Iane Marques, vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, a senhora Daiane dos Santos, ex-ginástica olímpica, primeira brasileira, campeã mundial da ginástica artística, representantes dos atletas de alto rendimento da Comissão Mulher do Esporte do Comitê Olímpico do Brasil, além de acrescentar as seguintes ex-atletas, né? A senhora Jaqueline Silva, ex-atleta do vôlei de praia e campeã olímpica, né? E Joana Maranhão, que também é ex-atleta da modalidade da natação brasileira. A promoção de igualdade de gênero no esporte é uma pauta fundamental para o avanço dos direitos das mulheres e para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. E apesar dos avanços obtidos nas últimas décadas, as mulheres brasileiras, as atletas brasileiras, ainda enfrentam inúmeros desafios em sua trajetória no esporte de alto rendimento, incluindo desigualdade salarial, falta de patrocínio, menor visibilidade na mídia, barreiras institucionais e discriminação de gênero. Essa realidade não apenas compromete o desempenho esportivo feminino, como também limita o potencial do país na formação de talentos e na conquista de resultados internacionais. Além disso, a escassez de políticas públicas específicas e de mecanismos de incentivo adequado perpetua a desigualdade e desestimula a permanência de mulheres em diversas modalidades esportivas. Diante disso, a realização da presente audiência pública tem como objetivo reunir representantes do poder público, do Comitê Olímpico do Brasil e atletas com reconhecida trajetória no esporte nacional para debater soluções concretas para a promoção da equidade de gênero no esporte brasileiro, fortalecendo a presença feminina no esporte de alto rendimento e assegurando, claro, condições equitativas de acesso à permanência e sucesso. Trata-se de uma iniciativa que visa não apenas ouvir experiências e propostas, mas também subsidiar a atuação legislativa e o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e sensíveis à realidade das mulheres atletas em nosso país. Essa votação ela também será simbólica. Em votação, o requerimento. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Item 5 da pauta, requerimento da comissão número 26, que é subscrito por mim, que requer nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal e o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas pelo excelentíssimo senhor ministro de Estado de Esporte, André Fufuca, informações sobre o programa Paradesporto Brasil em Rede. Autoria:
senadora Mara Gabrilli, subscrito por mim, senadora Leila Barros. Votação. A senadora faz uma enorme explanação sobre os motivos, né, da solicitação e do convite ao ministro Fufuca, e vamos aguardar, né, está no sistema do Senado, vamos aguardar o retorno do Ministério, mas quero parabenizar a Mara pela iniciativa, foi por isso que subscrevi, e acho que vai ser muito importante o ministro Fufuca e sua equipe estarem aqui para tratarmos desse importante programa. Sim. Essa votação também será simbólica. Vamos para a votação do requerimento. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Bom, já tratamos do item extrapauta do senador Portinho. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos. Muito importante a aprovação desses requerimentos, que agora nós vamos ter uma série de audiências públicas que serão importantíssimas para os nossos trabalhos aqui dentro da comissão. Quero agradecer a participação de todos e nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença e declaro encerrada a presente reunião. Boa quarta para todos. Muito obrigada. Financeiras de aprovar crédito para pessoas idosas em condições temerárias, mas acrescenta que é irrazoável e inaceitável discriminar ou penalizar esses consumidores se possuírem bens que estejam dispostos a oferecer como garantia suficiente de adimplemento de suas obrigações. Por essa razão, estamos plenamente de acordo com a proposição. E, não obstante, temos a oportunidade de lapidar o texto do PL 4.802/2023 para que atinja de modo inequívoco o objetivo pretendido, sem dar margem à interpretação de que as pessoas idosas só possam ter acesso ao crédito se oferecerem bens como garantia. A redação pode ser simplificada e mirar dispositivos já existentes, para que seja mais facilmente compreendida e ofereça ao aplicador e às pessoas idosas maior clareza técnica e segurança jurídica. Nesse sentido, propomos reposicionar as alterações por duas razões. A primeira, porque faz mais sentido explicitar a proteção contra a discriminação no rol mais amplo de garantias estabelecido no artigo 6º do Código de Proteção ao Consumidor. A segunda razão, porque o artigo 96 do Estatuto da Pessoa Idosa já veda a discriminação de pessoa idosa no direito de contratar ou em operações bancárias, dentre os quais podemos explicitar as operações de crédito ou financiamento, aproveitando para articular esse dispositivo com o direito à igualdade e com a proteção contra práticas abusiva de que trata os artigos 6 e 39 do Código de Proteção ao Consumidor. Assim, oferecemos emenda para que essa proposição atinja com técnica legislativa apurada os seus meritosos fins. O voto, senhor presidente, é pela aprovação do projeto de lei 4.802 de 2023, na forma de uma emenda em substitutivo, a qual já está devidamente publicada. Esse é o voto e peço apoio dos pares. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Coloco em votação o relatório favorável ao projeto na forma da emenda substitutiva, que é a que foi apresentado pela senadora Damares, relatora. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer desta comissão na forma da emenda número 1 CDH substitutiva. A matéria segue para análise terminativa na CAI. Obrigada, presidente. Mais uma matéria de proteção aos idosos na área do consumidor. Nós estamos juntos nessas demandas. Obrigada, senhor presidente. Item 2 da pauta. O relator já está conosco. Projeto de lei 4936 de 2024. Altera a lei número 125 de dezembro de 35. O senhor vai alterar uma lei de 1935.
senador, para determinar a adoção de práticas de construção sustentável para edificação e reforma de prédios públicos. Autoria, senador Romário. Relator, senador Rogério Carvalho. O voto é favorável ao projeto com uma emenda que apresenta. Em 11/6, a matéria foi retirada de pauta. Nesse momento, concedo a palavra ao senador Rogério Carvalho para a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Presidenta, peço permissão a Vossa Excelência para ir direto à análise. Pode ser? Sim, presidente. Obrigado. Não se vê restrição regimental para a análise desta comissão, uma vez que é de sua competência a análise de matéria atinente à integração social de pessoas com deficiência, conforme o inciso 4º do artigo 102, a linha E do Regimento Interno do Senado Federal. A matéria que se dirige a alterar norma antiga de 1935, mas ainda em vigor, justamente por causa do seu acerto no longo prazo. Modificá-la corresponde a enfrentar o problema pela raiz, na medida em que os estados e os municípios interpretam também a lei e não somente o disposto no artigo 56 da Lei nº 13.146 de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, cujo teor é semelhante, mas não idêntico. Sua localização distante do direito administrativo tem se mostrado insuficiente para coibir algumas práticas tradicionais locais que não prestam a devida atenção à acessibilidade em seus projetos. A ideia projeta, por meio do poder público, o exemplo que nossa sociedade precisa urgentemente seguir, seja em prol da sustentabilidade, seja da acessibilidade. Já é mais do que hora de pararmos de desperdiçar recursos humanos por causa de barreiras de acesso. Além disso, além da função de exemplo para o restante da sociedade, a proposição, fundada na acessibilidade, possibilitará que pessoas com deficiência ocupem mais ativamente os espaços públicos e, com isso, levará a sociedade a se afastar de preconceitos que lhes prejudicam como um todo, favorecendo o desenvolvimento pautado na inclusão. Adicionalmente, ao adotar o pilar da sustentabilidade na construção e reforma de edifícios públicos, a proposição também trará repercussões positivas à relação do ser humano com o meio ambiente, aliando progresso, justiça social e responsabilidade ambiental. Reconhecendo plenamente o mérito e a importância dos objetivos da proposição, entendo ser necessário ponderar sobre sua implementação prática. A experiência administrativa demonstra que normas excessivamente rígidas podem, paradoxalmente, comprometer a efetividade de seus próprios objetivos, especialmente quando não consideram as diferentes realidades econômicas e técnicas existentes em todo o país. Nesse contexto, sugiro um pequeno ajuste redacional, estabelecendo critérios mais flexíveis e economicamente viáveis para a adoção das práticas de construção sustentáveis. O termo inicial do projeto impõe a obrigatoriedade absoluta de adoção de medidas sustentáveis, criando rigidez que pode, em última análise, inviabilizar projetos ou elevar custos desnecessariamente em diversas situações. Com o objetivo de evitar que isso ocorra, apresento emenda a fim de assegurar flexibilidade ao gestor, permitindo-lhe a análise caso a caso. Desta forma, a solução que proponho apresenta 3 benefícios principais. O primeiro é permitir aos gestores públicos avaliarem o custo-benefício das soluções sustentáveis de maneira individualizada, conforme seu contexto. O segundo é evitar engessamento que poderia resultar em questionamentos jurídicos sobre a obrigatoriedade de gastos elevados. E o terceiro é manter incentivo à sustentabilidade sem criar barreiras orçamentárias intransponíveis. Outro sim, a emenda que apresento permite que a administração pública escolha, entre todas as opções, aquela que se demonstre menos onerosa aos cofres públicos. Trata-se, assim, do reconhecimento de que, embora desejáveis, as práticas sustentáveis não devem comprometer a economicidade, princípio fundamental na gestão da coisa pública previsto no artigo 70 da Constituição Federal. Com efeito, essa flexibilidade é essencial e garante que se leve em consideração as diferentes realidades econômicas dos entes públicos brasileiros.
permitindo que a sustentabilidade seja implementada de forma gradual e responsável, respeitando as limitações orçamentárias sem abandonar os objetivos ambientais. Do voto. Em razão dos argumentos apresentados, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 4936 de 2024, com a emenda proposta no relatório publicado. Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloco em votação o relatório favorável ao projeto com a emenda que se apresenta. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto com a emenda número 1. Senador Rogério, eu preciso fazer um comentário. Essa é uma comissão que é muito acompanhada por estudantes de direito. E hoje o senhor traz uma matéria que faz uma visita a uma lei de 1935. Como o parlamento é dinâmico. E tem gente que às vezes pergunta, o que vocês estão fazendo lá? Nós estamos fechando todas as brechas necessárias na legislação brasileira para tornar melhor a vida de cada brasileiro. E aqui eu faço também uma referência quando o senhor faz uma visita lá à LBI. A importância deste parlamento ter entregue há 10 anos atrás a Lei Brasileira de Inclusão. Então, o senhor faz aqui um diálogo com uma legislação muito antiga, uma legislação moderna, mas adequando já também, fazendo uma visita à LBI. Parabéns pelo voto. Não é fácil, viu, gente? Eu que vim da área de construir relatórios e pareceres, eu quero parabenizar os assessores, os consultores que trabalharam nessa matéria, que teve que ir lá atrás e vir para cá e fazer essa entrega. Parabéns. E, na oportunidade, quero lembrar que dia 14 nós teremos uma sessão no plenário do Senado. Essa comissão vai participar ativamente para a gente celebrar os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão. Né, senador Paim? Ele já está anunciando, nós estamos anunciando também. Parabéns, senador Rogério, por essa entrega hoje. Presidente, eu queria agradecer a manifestação de Vossa Excelência e dizer que além de buscarmos essas brechas na legislação para proteger o povo, em última instância, o povo que não está aqui com representação objetiva, ou seja, sem ter a relação direta com o parlamentar, sem ter um grupo organizado que vem aqui trazer os seus interesses, os seus projetos, a gente tem um papel muito importante que é atender às demandas ou as necessidades difusas da sociedade. Esse é um papel que eu reputo um dos mais importantes do parlamento. É ter a capacidade de escuta e aqui representar aqueles que não conseguem ter voz organizada para estar aqui reivindicando direitos, reivindicando atendimento de necessidades, demandas, e a gente acaba formulando várias políticas a partir dessa interação com as necessidades do nosso povo. E, nesse sentido, eu quero chamar a atenção do quanto está faltando no mundo solidariedade e do quanto a vida vem sendo banalizada. A gente teve um caso, mas é um caso que representa muito dos tempos que nós vivemos. É o caso da Juliana Maris. Ela sofreu um acidente, ficou 4 dias à direção de um parque na Indonésia, sabendo de que aquela pessoa tinha caído e que tinha sofrido um acidente, e o parque não parou de funcionar. As pessoas continuaram passando. Por cima. Já sabiam que ela estava ali. Não se mobilizaram para salvar uma vida humana. Então, quando nós, seres humanos, quando nós, cidadãos, cidadãs, que aqui independe de nacionalidade, né, perdemos a referência do valor da vida, a gente começa a entrar num caminho muito ruim. E nós precisamos também aqui neste lugar, resistir. Então, ser parlamentar também é um lugar de resistência, senador Paulo Paim, para defender a vida, para defender a inclusão pelo direito que consolida a nossa democracia, para defender a inclusão pela renda que
garante e que dá espaço para livre iniciativa, para poder as pessoas terem sua renda, melhorar a sua vida, para defender a democracia, para defender o multilateralismo, para defender a diversidade, o respeito à diversidade, para defender as liberdades individuais e para defender uma cultura de convivência pacífica, solidária e de responsabilização com a vida. Eu acho que esse é um desafio que nós todos, parlamentares, devemos ter, e me chamou a atenção esse caso. Ah, mas é porque essa pessoa estava fora e as pessoas daqui não. É porque esse caso chama a atenção. Uma pessoa que sofre um acidente num parque, que identifica onde ela está, viva, e fica 4 dias sem socorro e o parque funcionando como se aquela vida não importasse. A gente já fez campanhas, vidas negras ou pretas importam, vidas importam. E a gente não pode perder isso de perspectiva senão a gente vai perder a própria essência da compaixão, da solidariedade, do amor ao próximo, ou seja, tudo aquilo que a gente milenarmente vem acumulando enquanto sociedade. Obrigado pela oportunidade. Que bela e sensível reflexão, senador, que bela. Mas me permita ir um pouquinho além, senador. Eu tenho um senador de Sergipe e um senador do Rio Grande do Sul. A gente viu o exemplo de solidariedade do povo do Rio Grande do Sul, um com o outro. E eu venho de Sergipe, de um povo simples, mas solidário. Eu fico imaginando se esse acidente tivesse acontecido em Sergipe, senador. Eu consigo ver as nossas velhinhas em pé, com uma vela acesa, rezando na beira daquele penhasco, porque o brasileiro ainda é isso. E o que nós, agentes políticos, temos que fazer é nos afastar de tanta briga, não levar para a base tanta briga, porque o nosso povo é solidário e o nosso papel como agente aqui de não tensionar lá na ponta. O senhor traz uma reflexão linda hoje, senador, linda, linda. Com todo respeito à Indonésia, mas se aquele acidente tivesse acontecido no Rio Grande do Sul ou em Sergipe, mesmo que a gente não conseguisse tirá-la, eu acho que estaria todo mundo em volta daquele penhasco, rezando, orando, chorando, porque essa é a alma do brasileiro. E é isso que nos transforma, que nos faz essa nação extraordinária que nós somos, senador. Senadora Damares, a senhora toca. A gente viveu uma catástrofe climática no Rio Grande do Sul o ano passado e a gente viu que a solidariedade, independente de ter uma conflagração política, de diferenças políticas, nada disso impediu que a solidariedade fosse manifesta de todas as regiões do país e do país com um Estado. Sim. E isso mostra que a gente tem muito potencial para fazer a diferença no mundo, ser referência de solidariedade, de compaixão e de amor ao próximo para o mundo. Obrigado, senador. Obrigada, senador. Vamos para o item 4 da pauta. Projeto de Lei 4472 de 2020 altera as leis 10741 de 2003 e 9455 de 97 e os decretos 2848 de 1940 e 3688 de 41 para dispor sobre os direitos da pessoa idosa hipervulnerável e a punição dos crimes contra ela praticados. Autoria, senador Alessandro Vieira, relatoria, senador Paulo Paim. Relatório favorável ao projeto nos termos da emenda que se apresenta. Conceda a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do relatório. Senador Damares, senador Rogério Carvalho, nosso líder. Só um breve comentário. E vou falar do Rio Grande do Sul, né, que os dois tocaram. Veja, o Rio Grande do Sul teve aquela situação de praticamente um ano atrás e agora a história se repete. Se repete. É como se não fosse acontecer. Eu tenho dito, se repetiu agora e vai repetir o ano que vem, próximo à chegada do inverno. Nas portas do inverno não aconteceu no passado. Esse ano, outra vez. E por isso eu tenho pedido muito que aqueles 6,5 bilhões de reais que foram destinados ao Rio Grande do Sul,
para investimentos, principalmente nos diques, mas em toda a infraestrutura para evitar que a água invada as cidades. Hoje, nessa última agora, já são 4 mortos e 1 desaparecido. Calculo eu que tem mais desaparecidos. É fundamental que se faça a implantação dos diques nas áreas mais vulneráveis para que realmente o fato não volte a acontecer. Está todo mundo rezando lá, falou-se tanto em reza aqui, né? Para que a água não invada já Porto Alegre. Já o que a gente chama uma lâmina chegando em Porto Alegre, acima do nível do Guaíba. Porque as águas vêm das montanhas, claro, assumindo o leito dos rios, e os rios vão terminar onde? No Lago Guaíba, que é em Porto Alegre. E ele não tem como, a não ser invadir, transbordar, invadindo Canoas, São Leopoldo, Esteio, Sapucaia, Guaíba, enfim, todas as cidades que estão mais... Santa Rita, próximo ao rio. Eu espero que, efetivamente, agora, as obras comecem e os diques sejam assegurados. Presidente, indo diretamente ao projeto, se Vossa Excelência me permitir, eu faria um resumo do que está no projeto. O projeto de lei 4472, de 2020, dispõe sobre o direito da pessoa idosa hipervulnerável e altera o Estatuto da Pessoa Idosa, que eu tive satisfação de ter apresentado há muitos anos atrás. Também altera o Código Penal e a Lei de Contravenções Penais. Autoria, senador Alessandro Vieira, e sobre a nossa relatoria. O projeto de lei 4472 de 2020 dispõe sobre os direitos da pessoa idosa hipervulnerável, aquela com idade igual ou superior a 80 anos, com deficiência, com a impossibilidade de expressar por si a sua vontade, ou que reduza ou anule a sua capacidade de resistência ou defesa frente a terceiros. De acordo com os dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, foram registrados em 2022 mais de 97,5 mil denúncias de violação de direitos humanos de pessoas idosas, o que equivale a cerca de 267 denúncias por dia, ou 11 denúncias por hora. Além disso, o Ministério registrou denúncias em cerca de 7 a cada 10 municípios brasileiros, demonstrando que a violência contra pessoas idosas é um problema generalizado em nosso país. O projeto estabelece punição dos crimes contra ela praticados. As pessoas com idade avançada ou com alguma deficiência ou ainda incapacidade de manifestar a própria vontade, enfrentam mais barreira e estão mais vulneráveis à ação de criminosos do que as pessoas idosas com idade menos avançada ou sem condição como os mencionados. Identificou-se fragilidade na legislação atual, concluiu-se pela necessidade de conferir tutela legal diferenciada às pessoas idosas hipervulneráveis. Cito aqui alguns exemplos no texto. Dentre os idosos é assegurada prioridade especial às pessoas idosas hipervulneráveis. Em todo o atendimento de saúde, as pessoas idosas hipervulneráveis terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto, claro, em caso de emergência. Aos maiores de 65 anos e as pessoas idosas consideradas hipervulneráveis fica assegurada a gratuidade de transporte coletivo público urbano e semiurbano, exceto nos serviços seletivos e especiais quando prestado paralelamente a serviços regulares. No acesso à justiça, dentre os processos da pessoa idosa, dar-se-á prioridade especial aos hipervulneráveis. A pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos, idosa, 14 anos jovem, né? Depois vem idoso ou idosa, ou pessoas com deficiência ou portadores de doenças degenerativas que acarretem condições limitantes ou de vulnerabilidade física ou mental. Deixar sem justa causa, de promover a subsistência do cônjuge ou filho de menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente, inválido, ou que seja a pessoa idosa, não lhes proporcionando o recurso necessário. As penas dos crimes, quando tiverem como vítima uma pessoa idosa e hipervulnerável, serão aumentadas, repito, de 1/3
até metade. Senhora Presidenta, esse é o resumo do relatório do nosso querido senador Alessandro Vieira. Eu, quando apresento uma emenda substitutiva, é mais de adaptação. A consultoria nos ajudou muito, mas não mexe em nada no objetivo. Então, todo o mérito aqui, tanto do projeto original quanto do substitutivo, eu quero dedicar ao senador Alessandro Vieira. Mais um sergipano. Mais um sergipano. Em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloco em votação o relatório favorável ao projeto nos termos da emenda que apresenta. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto na forma da emenda 1 da CDH. Parabéns, senador Paim. Deixa eu fazer mais um alerta para quem está nos acompanhando, os estudantes, os advogados. O senador Paim apresentou um voto, gente, em que ele vai lá reformar o Estatuto da Pessoa Idosa de 1997. Nós temos vereadores aqui no plenário. Deixa eu lembrar para vocês o seguinte: ele foi o autor do Estatuto do Idoso em 1997. E ele era um jovem parlamentar. Tá? Não venham dizer vocês que eu e Paim estamos aqui essas 2 semanas legislando em causa própria, porque nós aprovamos um monte de matéria de proteção do idoso. Não. Quando ele apresentou o Estatuto do Idoso, ele era um jovem parlamentar. Mas por que eu chamo a atenção? Ele hoje apresenta um voto que ele modifica a lei que ele construiu em 97. O dinamismo do direito legislativo, né, senador? Como essa casa é necessária. O senhor, como autor, reconhecer a necessidade de alterar uma lei de 97 para adequar às necessidades de hoje. Parabéns pelo voto. Eu cumprimento a relatoria, os consultores, tiveram que trabalhar 3 legislações para o senhor apresentar uma emenda, como o senhor apresentou. Parabéns. E vamos embora, continuar protegendo os idosos. Senador Paim, nós temos mais um item na pauta que é a autoria sua. Eu já vou para esse item, é um requerimento número 59, que é o item 15 da pauta. Eu vou direto para o item 15, para o senhor já fazer a leitura. Depois, os demais requerimentos, como eu estou subscrevendo, eu vou ler todos em bloco e a gente coloca em votação. Tá? É um requerimento extra-pauta. Eu quero, antes, saber se todos concordam com a inclusão extra-pauta. Ok? Então, vamos. Item extra-pauta 15, requerimento no 59 de 2025, não terminativo. Requer a realização de audiência pública sobre o Dia Nacional da Conscientização da Doença de Alzheimer. Autoria, senador Paulo Paim. Concedo a palavra ao senador Paulo Paim para encaminhar. Senhora Presidenta, primeiro, mais uma vez, eu cumprimento aqui a iniciativa do senador Alessandro Vieira, que nos deu essa oportunidade de construirmos o ajuste de redação com o apoio da consultoria. O requerimento em questão, nos termos do artigo 58 da nossa Constituição e do regimento interno dessa Casa, nós estamos propondo audiência pública para debater o Dia Nacional de Conscientização da Doença do Alzheimer. É uma lei de minha autoria, presidente, mas eu sou muito pela origem. Na verdade, está aqui ele, o doutor Leandro Minoso, foi o grande construtor da lei. Ele me entregou a proposta, eu entreguei para a consultoria do Senado e transformou, que é o nosso papel aqui, em projeto de lei. E ele também, nesse momento, foi que me provocou para fazer essa audiência pública, com a presença da senhora Celene Pinheiro, presidenta da Abras Nacional, a senhora Silvana Larmensch, presidente da Abras Rio Grande do Sul, representantes do Ministério da Saúde, a senhora Helene Matheus, representante da CONAD, doutor Leandro Minoso, que foi o autor original, eu digo, da ideia, médico, geriatra, professor universitário e idealizador da Lei 4878-24, como aqui eu falei. Representante do Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos e também convidada aqui a deputada Érica Cocai, deputada federal. A justificativa, senhor representante, como é 4, 5 linhas, eu vou ler porque situa a todos, né? A iniciativa da audiência pública é da Associação Brasileira de Alzheimer, ABRAS, organização da sociedade civil, fundada em 1991, com a finalidade social de promover a defesa dos interesses das pessoas que vivem com Alzheimer e outras demências.
Dia 21 de setembro é o Dia Nacional da Conscientização da Doença Alzheimer. Essa data é para chamar a atenção para as condições de demência, especialmente no contexto de aumento do número de casos incidindo em uma população que está envelhecendo. Vamos lançar na audiência, proposição desse grupo de especialistas, vamos lançar na audiência pública a cartilha sobre a Lei 14.878, de 24, instituir a Política Nacional de Cuidado Integral da Pessoa com Doença de Alzheimer e outras demências a ser disponibilizada para a população com orientações práticas fornecidas pelo próprio Ministério da Saúde. Portanto, ressalta-se a importância de realizarmos aqui, na Comissão de Direitos Humanos, audiência pública com esse objetivo. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. E eu já peço à secretaria que converse com a assessoria do senador Paulo Paim, para a gente não perder o time, né? Para a gente fazer bem próximo ao dia, ou quem sabe no dia mesmo, a audiência pública e uma audiência bastante divulgada. Então, já... 21 de setembro. 21 de setembro. Tá? Então, já deixar pré-agendada essa data para a audiência pública, excelente. E eu acho que vai ser uma audiência muito interessante, muito concorrida, porque as pessoas têm se manifestado muito sobre Alzheimer e os novos tratamentos que estão surgindo. Acho que é um dia interessante para a gente conhecer também os novos tratamentos. Parabéns. Nós temos 4 requerimentos de autoria da senadora Mara Gabrilli, que eu estou subscrevendo. Não são requerimentos polêmicos, senador Paulo Paim, porque ela está fazendo avaliação do Plano de Prevenção ao Feminicídio. A política pública esse ano avaliada pela comissão é o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio. Os requerimentos dela são apenas de solicitação de informações. Eu vou subscrever os requerimentos, vou fazer a leitura e depois a gente só vai para um requerimento que eu quero explicar com calma, que é o requerimento 13 de minha autoria. Item 9 da pauta. Requerimento número 52 de 2025. Requer que sejam prestadas pela senhora Ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, informações sobre a implementação, execução e monitoramento do Plano de Ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, a fim de subsidiar o processo avaliativo dessa política pública pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A autoria, senadora Mara Gabrilli, subscrito por esta presidente. Requerimento número 10. Item número 10. Requerimento 54 de 2025, não terminativo. Requer que sejam prestadas pela senhora Ministra de Estado da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, informações sobre a implementação, a execução e o monitoramento do Plano de Ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, a fim de subsidiar o processo avaliativo dessa política pública pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Autoria, senadora Mara Gabrilli, também subscrito por mim. Item 11 da pauta, requerimento 55/2025, requer que sejam prestadas pela senhora Ministra de Estado da Igualdade Racial, Aniele Francisco da Silva, informações sobre a implementação, a execução e o monitoramento do Plano de Ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, a fim de subsidiar o processo avaliativo dessa política pública pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Autoria, senadora Mara Gabrilli, também subscrito por mim. Item 12 da pauta, requerimento 56 de 2025, requer nos termos do artigo 93(1) do Regimento Interno do Senado Federal a realização de uma audiência pública. Objeto do requerimento 49 de 2025, com o objetivo de instruir a SUG 1 de 2024, que propõe a prática de psicoterapia seja de caráter exclusivo a psicólogos e médicos psiquiatras, e a SUG 40 de 2019, que dispõe sobre a regulamentação da psicoterapia como prática privativa de psicólogos com CRP ativo, seja incluído o seguinte convidado, representante do coletivo Acorda Psicologia, autoria da senadora Mara Gabrilli. Então, os requerimentos dela são informações às ministras e acrescentando um nome a uma audiência pública já devidamente aprovada. E agora eu vou para o item 13 da pauta, que é de minha autoria, senador Paulo Paim, e eu preciso explicar porque faz diálogo exatamente com o que o senhor mais fez nos 2 últimos anos. Requerimento número 57 de 2025, não terminativo, requer a realização de uma audiência pública sobre os direitos do trabalhador. É uma audiência pública para a gente
debater os impactos dos empréstimos consignados com lastro no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nos direitos dos trabalhadores, segurança financeira e política habitacional à luz da relação indissociável entre direitos humanos e direito do trabalho. Os direitos humanos do trabalho estão intrinsecamente ligados. E essa audiência seria para a gente discutir com o Ministério do Trabalho, eu peço um representante do Ministério do Trabalho, do Ministério das Cidades, da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, representante da Associação Brasileira de Defesa de Clientes e Operações Financeiras, da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, para a gente entender algumas mudanças que o Ministério do Trabalho está propondo nessa área. É uma audiência tão somente explicativa, sem nenhuma polêmica, e trago o governo e também a sociedade civil. Este é o requerimento. Por fim, eu também vou subscrever... Complementando, Vossa Excelência, sim, tem tudo a ver com o projeto de nossa autoria, que a Vossa Excelência foi a relatora. Sim. Então, está em boas mãos a relatora propor uma audiência pública sobre esse tema, que é os empréstimos consignados. Parabéns pela iniciativa. E aí, presidente, incluindo também o Ministério Público do Trabalho, que pediu também para participar da audiência. Por fim, o item 14 da pauta, requerimento 58 de 2025, é não terminativo, que requer a realização de audiência pública em conjunto com a Comissão de Segurança Pública, com o objetivo de receber e debater o relatório final da Comissão Especial constituída para o enfrentamento e fiscalização à problemática da população em situação de rua, ao serviço especializado de abordagem social e ao serviço prestado pelo restaurante popular da cidade de Joinville. A autoria é o senador Jorge Seife, é uma audiência em conjunto com outra comissão, já está sendo aprovado lá o requerimento, eu estou subscrevendo e peço apoio aos pares. Vamos colocar em votação os requerimentos 13... Se me permitir, já que vai colocar em votação nesse momento, ali quando eu fiz a leitura da questão da doença do Alzheimer, eu acho que vai ser aqui na Comissão de Direitos Humanos, se nós pudéssemos incluir um representante do Ministério dos Direitos Humanos, só isso. Sim. Sim, eu acho justo, porque a Secretaria do Idoso está lá, ou eles mandam o secretário ou um representante. Inclusive, presidente Paim, o secretário atual dos direitos da pessoa idosa, ele tem vindo a essa comissão, ele é extremamente competente, muito bem intencionado, está fazendo entregas. Eu acho que seria interessante ele estar presente aqui. Eu vou até sugerir que o Ministério mande ele para esse debate, porque ele tem apresentado muitas propostas, muitos projetos interessantes. Já pode constar aí para a né? da presidente, vamos colocar aí. Que venha ele é muito bom. Então, vamos em votação agora. O requerimento 54, 55, 56, 57, 58 e 59, que já foram lidos e defendidos. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Dessa forma, nós temos o item 3 da pauta, que a relatora é a senadora Dorinha, ela não conseguiu chegar para fazer a leitura, nós vamos deixar para a próxima, a pedido dela, para a próxima reunião. Assim, a gente encerra a parte deliberativa. Eu vou agora para aquele momento dos encaminhamentos, dos informes, e eu, nesse momento, libero os senadores, porque, e especialmente quem está aqui hoje, nós somos poucos presencial, estamos sendo muito demandados. Senador Paim, obrigada por mais uma reunião que a gente termina com sucesso e com a pauta deliberada. Muito obrigada, senador. Conte comigo sempre, é só me convocar. Obrigada, senador. Nós vamos aos expedientes. Nós vamos para as denúncias que chegaram a essa comissão. Denúncia número 205, alega perseguição relacionada ao concurso público do Ministério da Saúde. O encaminhamento à denúncia. Informar que a CDH não tem competência legal e regimental para interferência em processos individuais administrativos e orientar o demandante a procurar os órgãos competentes. Denúncia número 206, encaminha relato de insatisfação relativo a salários adicional de periculosidade, férias, FGTS e condições de trabalho. Encaminhamento da denúncia. Informar o demandante que a CDH não tem competência legal e regimental para interferência em direitos trabalhistas e empresa privada e orientar o demandante e os demais a procurar as entidades competentes. Denúncia 207, alegação de que a Lei 14.723 de 2023 é discriminatória e capacitista. Solicita a revisão e revogação da norma. Encaminhamentos, agradecer as sugestões e informar que serão analisadas.
Denúncia número 208, alegação de possível tratamento inadequado no processo de recontratação para a função, com relato de critérios subjetivos e ausência de justificativa objetiva. Encaminhamento, informar que a CDH não tem competência legal e regimental para interferência em contratações e questões administrativas de empresa privada. Denúncia número 211, violação do direito à razoável duração do processo e solicita apoio para dar celeridade a processos judiciais antigos. É também uma preocupação minha. Informar que a CDH não tem competência legal e regimental para interferência em processos judiciais individuais e orientar a procurar os órgãos competentes. Denúncia 2012. Questiona a aplicação efetiva dos princípios constitucionais e crítica à má gestão de recursos e eficácia das políticas públicas. Encaminhamentos. Apenas acusar o recebimento. Denúncia 213. Encaminha a denúncia feita à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e OEA sobre a violação de direitos humanos dos envolvidos dos atos de 8 de janeiro de 2023. Encaminhamento, acusar o recebimento. Nessa oportunidade, eu quero informar que o ministro Alexandre de Moraes ainda não autorizou a comissão a visitar os presos de 8 de janeiro. Requerimento aprovado em fevereiro aqui nessa comissão. Por conta disso, a Advocacia do Senado ingressou com uma medida judicial junto ao Supremo Tribunal para que essa autorização venha. Não há por que impedir uma comissão de direitos humanos visitar presos, especificamente os que estão doentes, os idosos e os mais vulneráveis. Denúncia número 18. Denúncia de violações de direitos humanos, incluindo perseguição institucional, capacitismo, racismo, intolerância religiosa e abuso de autoridade em universidades federais. Encaminhamento. Informar que a Comissão de Direitos Humanos não tem competência legal e regimental para interferência em processos judiciais individuais e orientar ao demandante a reiterar a CIDH sobre o agravamento do quadro e possível descumprimento de medidas provisórias. Denúncia número 2019. Denúncia violações de direitos humanos. Orientar o demandante a fazer um boletim de ocorrência na delegacia, denunciar no Disque 100, na ouvidoria da Polícia Civil e na ouvidoria do Ministério Público de seu Estado. Agora nós vamos para os informes. Informe número 210. Ministério da Igualdade Racial. Divulgação da 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que ocorrerá de 5 a 8 de novembro de 2025. Sucesso à conferência. Informe 2015. Comissário do Parlamento Ucraniano encaminha informe sobre direitos humanos na Ucrânia. Eu quero ter acesso completo ao informe. Número 216, convida para o 3º encontro da União dos Agricultores Indígenas do Maranhão, que ocorrerá 26 e 27 de julho de 2025. Desejamos sucesso ao 3º encontro da União dos Agricultores Indígenas do Maranhão. 217, informe 217. MDHC, o Ministério convida para participar do Seminário Nacional de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, do Comitê Interno, que ocorrerá em Brasília nos dias 23, 24 e 25 de julho. Está acontecendo, portanto. Não, julho. Vamos registrar o convite, se possível, a comissão participar do seminário. Respostas aos ofícios encaminhados pela CDH. Agora são as respostas que já chegaram. Do Ministério do Desenvolvimento Social, resposta ao ofício número 123, 2025, com informações e orientações referentes à denúncia 96, lida no expediente 6. Presidente, a Dori entrou online. Online? Ok. A gente volta. Número 214, ouvidoria do Ministério Público do Ministério do Mato Grosso. Resposta ao ofício 224, 2025, acusa recebimento e atuação do registro. Retificação. Quanto à solicitação número 184 de cidadãs que trata sobre caso de homicídio de brasileira na Bolívia, lida no expediente da última reunião deliberativa, esclareço que o requerimento de criação de comissão temporária externa para investigar a situação dos brasileiros da Bolívia já foi aprovado e a comissão só aguarda a instalação. Essa comissão acompanha esse processo junto ao gabinete do senador Randolfo Rodrigues, que desde o início tem apoiado a família. Quanto à solicitação 198 de cidadã que trata da doença ataxia de Frederic, lida no expediente da última reunião deliberativa, informo que essa comissão também encaminhará indicação ao Ministério da Saúde para adoção de medidas para a incorporação do medicamento usado no tratamento de pacientes dessa doença do Sistema Único de Saúde.
Isso posto, submeto às senhoras e senhores senadores encaminhamentos lidos. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com os encaminhamentos aqui sugeridos permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo que, nos termos da Instrução Normativa 12 de 2019, os documentos lidos como informes ficam disponíveis no sistema do Senado, no portal da Comissão de Direitos Humanos, os demais ficam na Secretaria para a manifestação dos membros dessa comissão pelo período de 15 dias. Terminado o prazo, os documentos serão arquivados. Informo ainda, nestes mesmos termos, que os documentos lidos na 26ª e 28ª reuniões serão arquivados. Nós temos online a senadora Dorinha, ela conseguiu se conectar e nós vamos, então, voltar para a pauta deliberativa e nós vamos conceder a palavra à nossa senadora. Está no plenário vereadores da cidade... Paraná? Rio Grande do Sul. Eu queria que vocês ocupassem a bancada. Vocês têm, acho que vocês trouxeram para a comissão ontem uma situação bem delicada, inclusive a mãe da criança está aqui. Depois da leitura da senadora Dorinha, eu vou conceder a um representante da Câmara para fazer uma manifestação sobre o ofício que os senhores trouxeram, inclusive com a mãe presente, e a gente faz questão de fazer esse registro. Vieram de tão longe para fazer essa entrega da comissão, nós vamos fazer isso, ok? Senadora Dorinha, item 3 da pauta, projeto de lei 5148 de 2019, não terminativo, altera a lei 8242 de 1991 para destinar recursos do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente às políticas públicas, aos projetos e aos programas direcionados à primeira infância. É uma matéria que passou na Câmara, aprovada assim com louvor na Câmara. É um sonho dos defensores da infância, não é uma matéria polêmica, é uma adequação tão somente. Então, eu concedo a palavra à relatora, senadora Dorinha, que apresenta o relatório favorável ao projeto. Senadora Dorinha. Senhora presidente, eu vou direto à análise. E, como foi bem abordado por Vossa Excelência, na verdade, o Congresso vem há algum tempo construiu o marco da primeira infância, construindo uma legislação. Eu tive a oportunidade, quando relatora do Fundeb, de assegurar que o crescimento da complementação da União de 23%, ou seja, eram sempre 10%, nós levamos para a Constituição e agora são 23%, e o percentual novo, pelo menos 50%, precisa ir para a infância. Lembrando que o atendimento, cobertura em relação a políticas públicas ainda é muito baixo, principalmente no que se refere a 0 a 3 anos. Eu vou direto à análise. Logicamente, atendida todas as condições de regimento e da constitucionalidade e juridicidade, na dimensão material, a proposição está em consonância com as disposições constitucionais pertinentes, de forma que seu teor está alinhado ao direito social de proteção à infância com os deveres do Estado nessa seara, conforme disposto, respectivamente, nos artigos 6 e 227 da Constituição Federal. Como determinado no artigo 3º da Lei 13.257, de 8 de março de 2016, a prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança implica no dever do Estado em estabelecer políticas, planos, programas, serviços da primeira infância que atendam às especificidades dessa faixa etária, visando garantir seu desenvolvimento integral, seu atendimento integral e todo o seu desenvolvimento. Para tanto, a destinação de recursos específicos para 5.148 de 2019 é uma medida essencial para conferir concretude a essa das nossas crianças. Diante de todo o exposto, nosso voto é pela aprovação do PL 5.148 de 2019, que teve como autora principal a nossa colega deputada federal Paula Belmonte, hoje deputada distrital, que marcou toda a sua história, sua vida de trabalho com foco na primeira infância. Este é o nosso voto, senhora presidente. Em discussão a matéria?
Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloco em votação o relatório favorável ao projeto. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto. Senadora Dorinha, parabéns pelo voto. Eu fui ministra da pauta, eu trabalho com fundo há muitos anos. Essa adequação é necessária. Parabéns, eu acho que a senhora faz uma grande entrega hoje. E o parecer da CAI também foi favorável ao projeto. Então, a gente tem 2 comissões do Senado que estão dando parecer favorável à matéria. Parabéns, senadora Dorinha. Senadora Dorinha, me foi solicitado aqui que a gente pedisse urgência ao projeto. Mas eu sei que há uma divergência com relação ao pedido de urgência. Como nós estamos sem nenhum parlamentar no plenário e a gente já tinha encerrado a deliberativa, para eles não acharem que a gente fez isso sem consultá-los, eu vou pedir a compreensão da senhora, senadora, para a gente voltar à urgência desse projeto na próxima reunião. O relatório já estava publicado, ninguém manifestou contrariedade ao relatório, mas a urgência nós vamos voltar na próxima reunião. Pode ser assim? Tá certo, senhora presidente. Tudo bem. Tá bom? Obrigada, senadora Dorinha. Nós já agora encerramos a nossa pauta, os nossos expedientes, e eu registro a presença dos vereadores da cidade Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Vieram de tão longe, deixaram o frio lá e trouxeram o frio para nós também. E por que eu faço questão? Porque é uma Câmara de Vereadores que mandam parlamentares, porque estão preocupados com uma criança. Isso mostra a sensibilidade do legislativo do município. A sensibilidade de vocês comoveu a nossa comissão e eu gostaria muito de ouvi-los. Por 3 minutos, nós já estamos no final da reunião, ouvi a vereadora Nuna, é isso, vereadora Nuna, né? Em nome dos demais vereadores, está acompanhada inclusive da mãe da criança. Por 3, 4 minutos, a senhora poderia se manifestar. Por favor, vereadora, só apertar aí. Bom dia, presidente. Muito obrigada pela atenção que a senhora teve e esse olhar humano para o caso do menino Lourenço. Bom dia aos deputados. Não sei se tem algum deputado também aqui presente nesse momento e ao público aqui presente. A história do Lourenço é um menino de 11 anos de Capão da Canoa. E ele tem uma doença rara, síndrome de Duchenne. E a luta é muito grande para salvar a vida do Lourenço. Então, a bancada de Capão da Canoa, representado pelo Podemos de Capão da Canoa, veio até o Senado pedir ajuda. Porque o processo do menino Lourenço está aqui em Brasília. E a gente precisa da ajuda dos deputados, senadores, para que esse processo, enfim, tenha causa ganhe. É a vida de uma criança que estamos discutindo. A síndrome de Duchenne, aqui em Brasília, foi aprovado um projeto para crianças até 7 anos, para ter o direito à medicação. Mas que direito que a gente dá à vida de uma criança que só tem 11 anos? E como se limita isso? O Lourenço tem 11 anos, está caminhando, está apto para tomar a vacina. Mas a justiça nega e diz que não, que o Lourenço não tem direito. Porque a justiça diz que essa vacina talvez não será eficácia. Mas por que não? Se o Lourenço está apto para tomar a vacina, ele tem 11 anos e ele está caminhando e está bem, graças a Deus. E sim, o Lourenço tem quem puder seguir juntos com o Lourenço e entrar nessa causa junto com a gente. O Lourenço já tem 180 mil seguidores que compraram essa causa e que estão nessa luta junto com a gente pela vida do Lourenço. E eu creio, presidente Damares, que com a sua força, né, e com a força de todos aqui, a gente irá conseguir sim essa vitória, né, que é a vida do nosso pequeno Lourenço. Obrigada por nos receber tão bem aqui. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Como é o nome da mãe do Lourenço?
Cíntia. Ontem eu estive com a Cíntia, eu abracei. Essa comissão é uma comissão que acolhe, que ouve, Cíntia, vereadores. A gente não tem a competência de mudar nenhuma decisão judicial, mas a gente recepciona o pedido dos senhores. Nós vamos encaminhar o pedido dos senhores e torcer para que a decisão seja melhor e a favor do Lourenço. Está na fase judicial agora. Eu fico imaginando a responsabilidade do julgador em julgar se Lourenço vive 15 segundos. Ou não. É uma responsabilidade muito grande. E torcer para que esse julgador seja tocado pelo apelo da mãe, da Câmara. Eu acho que a cidade inteira, né, está envolvida com a vida de Lourenço agora, lutando por ele. Mãe, fica firme. Leva para Lourenço o nosso abraço. Fica firme. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua luta, mãe. São muitas mães com a mesma luta no Brasil. Mães que estão na internet, pais que estão na internet, lutando na busca da medicação para os seus filhos. Que Deus abençoe. Dá um abraço no Lourenço e repito novamente aos vereadores, parabéns pela sensibilidade. Deixar tudo para lutar pela vida de uma criança. Toda vida importa. Toda vida importa. E a vida de Lourenço. Lourenço não é uma criança cara. Às vezes a gente escuta muitos gestores falar, é muito caro. Ele não é caro. Ele é raro. Ele é precioso, ele é amado. Sucesso na luta de vocês, a comissão recebe vocês com muito carinho. E acaba de chegar a deputada Paula Belmonte, ex-deputada federal Paula Belmonte, que também tem uma luta enorme nessa área. E a gente acabou de aprovar seu projeto, deputada Paula Belmonte. Na verdade, Paula Belmonte, esse Senado tem aprovado muita matéria de sua autoria e por ser sua companheira, gente, eu sou amiga, somos parceira aqui do Distrito Federal, amigas há muitos anos, e quero dizer que o projeto de lei, Paula, 5148/2019, de sua autoria, que destina os recursos do Fundo Nacional para a Criança e Adolescente às práticas públicas, aos projetos e aos programas direcionados à primeira infância. Você que tem a primeira infância como bandeira. Parabéns, aprovamos, agora já vai para o plenário. Nós só vamos aprovar ainda o regime de urgência para ele, não deu para aprovar hoje a urgência. Mas como eu sou muito generosa, eu quero te ouvir também nessa comissão, Paulo. É bom te receber aqui. Fique à vontade, 3 minutos para a sua manifestação. Senadora, querida amiga deputada senadora Damares, eu fiz questão de vir aqui. Eu não sabia que tinha sido aprovado, eu sabia que ia ter uma discussão e para mim é uma alegria. Eu estava lá na Câmara falando sobre a pauta da prematuridade e eu falei, eu preciso ir lá para mostrar a importância dessa primeira infância. A nossa primeira infância, ela no Brasil, ela fala sobre gravidez precoce. Ela fala sobre nutrição, ela fala sobre água potável, ela fala sobre aquela mãe que muitas das vezes é uma criança que tem outra criança. Ela fala de mulheres que desejam tudo para os seus filhos. Mas ela fala também do nosso Brasil. Todo país, quando ele vai ver a sua taxa de desenvolvimento, ele é também julgado pelo investimento no próximo cidadão, no próximo pagador de impostos. É importante dizer isso. Existe o sentimento, mas existe o tratamento. E o Fundo da Criança e do Adolescente, o orçamento do Fundo da Criança e do Adolescente, muitas das vezes, quando a gente aqui na Câmara Federal fizemos um trabalho em relação à PPA, veja o horário aí para que... Ah, está ali. Para que nós fizemos um trabalho do PPA, nós percebemos que os estados não tratam a primeira infância, que é o momento que a gente sabe que $1 investido na primeira infância, nós economizamos 14 na sua adolescência. É um investimento para a nossa criança. Então, nós estamos falando de política de pré-natal, nós estamos falando de política para a prematuridade, nós estamos falando dos diagnóstico precoce, nós estamos falando de desenvolvimento cognitivo do nosso cidadão brasileiro, do nosso futuro pagador de impostos. E isso, para mim é uma honra poder ser autora desse projeto, esse projeto que é a causa da minha vida, vamos dizer assim, não só o projeto, mas a causa da primeira infância. Eu sou mãe de 6 filhos, infelizmente, perdi um filho com 2 anos de idade e sei da importância do Estado
olhar cada cidadão como um indivíduo de direitos e deveres. Então, parabéns, senadora Damares, parabéns ao Senado Federal, e o que a gente puder fazer para que isso se torne realidade, isso muda a perspectiva da política, da infância e do adolescente, que nós vamos acabar de investir, porque todo o Fundo da Criança e do Adolescente normalmente fala sobre o socioeducativo, e nós não queremos falar sobre o socioeducativo, nós queremos falar do desenvolvimento cognitivo, porque se a criança precisa do sistema do socioeducativo, da segurança pública, o adolescente precisa disso, significa que nós falhamos no início da vida daquela criança. Então, parabenizar, dizer que eu me sinto muito honrada e não tinha como não deixar de vir dar um abraço e agradecer a todos os senadores que aprovaram e acabaram de aprovar o projeto e cumprimentar todos que estão aqui à mesa. Muito grata, senadora. Obrigada, deputada Paula. Vocês viram por que eu falei que sou apaixonada por ela? Essa é a nossa grande deputada, orgulho do DF, a nossa grande deputada Paula Belmonte, que o Congresso Nacional está sentindo saudade de você. Muitas matérias sendo aprovadas de autoria. Deputada, eu tenho certeza que vai logo para o plenário, certeza que lá a gente vai conseguir um regime de urgência e vai se tornar lei. Né, governo? Vai se tornar lei e a gente vai fazer essa grande entrega para o Brasil. Parabéns pelo seu trabalho, uma honra tê-la. A sua relatora nessa comissão foi a senadora Dorinha, que estava online até agora. Depois você liga para ela, agradece. Dorinha é uma parceira na luta pela primeira infância também. Desta forma, nada mais tendo a tratar, eu declaro encerrada essa reunião. Obrigada aos vereadores pela presença. Paulo, obrigada por ter vindo a brilhantar nossa audiência. Foi uma alegria recebê-los. Muito obrigada. Presidente, só para confirmar, é o 215... que a gente tem hoje é uma população de idosos já significativa no Brasil, de aproximadamente 32 milhões de pessoas. Na nossa estrutura etária, pirâmide etária, nós passamos a ter mais avós do que netos. Se eu já cheguei nessa fase de idoso, é porque eu já deixei muita estrada para trás. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. 7 categorias, um propósito: valorizar quem fortalece a justiça eleitoral e aproxima as pessoas da democracia. Tá confuso? Depois da vinheta eu te explico. Roda aí, diretor. Então é isso. Vai ter um prêmio para reconhecer iniciativas que ajudam a justiça eleitoral a ser mais eficiente, acessível e conectada com a sociedade. É o prêmio Justiça Eleitoral. E quem pode concorrer, hein? Só quem trabalha na Justiça Eleitoral? Não, podem participar juízas, juízes, servidoras, servidores, colaboradoras, colaboradores da Justiça Eleitoral e também cidadãs e cidadãos que de alguma forma contribuem ativamente com o processo eleitoral. Poxa, que legal, hein? Me explica como é que vai ser. Olha só, as categorias são bem variadas. Tem aí atendimento ao público, combate à desinformação, comunicação criativa, inclusão e igualdade, acesso à justiça eleitoral, mesário exemplar e eleitor comprometido. As inscrições já estão abertas e vão até 30 de junho. Os detalhes estão no edital que está publicado no site tse.jus.br. Pô, que legal, hein? Valeu pelas informações. Tchau. Tchau. Então é isso. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora com base em critérios como impacto, relevância, dedicação e superação de desafios. Quem se destacar leva um troféu e um diploma que serão entregues em uma cerimônia pública no TSE em Brasília no dia 10 de dezembro. E olha, no mesmo evento também tem a entrega do selo de qualidade eleitoral, um reconhecimento aos tribunais regionais eleitorais que mandaram muito bem na gestão, inovação e atendimento. Reconhecer quem faz a diferença fortalece a democracia. Então é isso. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, hein? E ative o sininho no YouTube. Tchau!
Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O tratamento de crianças e adolescentes com câncer recebe apoio de emendas parlamentares em Sergipe. Câmaras municipais da Paraíba se reúnem em João Pessoa para compartilhar experiências. Influenciadores digitais visitam o Senado Federal. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Gostei quando o movimento gay sai do armário e fez uma aliança com o mundo real. As paradas gays aqui do Rio de Janeiro são divertidíssimas. Tem tios, avós, primas. Ao mesmo tempo, tem uma juventude que vem de metrô de Nova Iguaçu. Linda! Se todas as pessoas que têm uma transação homossexual se revelassem, estou falando de todos, aí é que eu digo, se for da Rocinha ao Congresso brasileiro, o paradigma muda. E com relação às drogas, a mesma coisa. Estamos falando também de mulheres, estamos falando de negro. Ninguém hoje vira e fala, ô macaco, cala a boca. Sabe, com os amigos dele, com os primos dele, ele fala, eu detesto preto. Na verdade, elas aprenderam também a lidar com a homossexualidade e respeitar o poder relativo que essas populações conseguiram. Que o Didi se sinta incomodado porque, segundo ele, antigamente, viado e preto não ligava para as piadas que a gente fazia, é um problema dele. Ele não pode fazer a história andar para trás. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Apesar de rejeitado o relatório da CPI das Bets, a relatora, a senadora Soraya Tronic, vai entregar pessoalmente as suas conclusões às autoridades competentes. E é com ela que a gente conversa aqui no programa a partir de agora. Senadora, obrigada pela sua presença. Obrigada, Carla. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Senadora, foram 4 votos contrários ao relatório e 3 a favor. A senhora esperava esse resultado? Eu já esperava que não seria aprovado de acordo com a movimentação interna, a articulação interna aqui. Mas eu preciso até retificar. Alguns votos não foram computados, como é o caso do voto do senador Isolci, que também votou a favor. Justamente porque ele é suplente e os titulares votaram. Então, eu gostaria de destacar esse voto positivo também. Então, foram 4, mas um não foi computado. E, infelizmente, eu lamento e eu acredito que isso só traz, inclusive, um fôlego maior para todos nós que estamos combatendo essa criminalidade que corre por debaixo, inclusive, de algo legal e já regulamentado. Enfim, a luta continua e agora é uma nova fase desse apoio aos brasileiros sofrendo desse vício e para colocarmos um freio de arrumação nessa atividade tão danosa para o nosso país. E a rejeição não foi surpresa por conta do fato de eu ter sofrido muito para fazer essa CPI acontecer e trazer um relatório com todas as dificuldades. Eu trouxe um relatório robusto, bem fundamentado. Senadora, entre essas conclusões da CPI, há aí 17 indiciamentos, pedidos de indiciamentos e também a suspensão de jogos como o do Tigrinho, esse da Cobrinha. Explica pra gente. Essas pessoas que foram indiciadas, e o próprio nome diz, né, o indiciamento é baseado em indícios. Nós conseguimos indícios muito fortes, robustos, que na verdade são provas que nós entregaremos para as autoridades competentes para seguirem com a investigação, porque o nosso trabalho acaba aqui. Então, mesmo essas plataformas que já estão autorizadas pela SPA para trabalharem, estão incorrendo contra a própria portaria. Então, isso nós iremos cobrar da SPA, porque não pode cometerem uma infração assim já no início, né, da operação. Então, há uma falta de respeito muito grande e a nossa legislação, que nós iremos trabalhar
agora, porque eu irei protocolar os projetos de lei que nós trabalhamos neles, que seriam da CPI, da autoria da CPI, serão de minha autoria e com o apoio de alguns colegas que estão realmente preocupados com essa causa. O fato de ter sido rejeitado, senador, enfraquece o seu relatório? De jeito nenhum. Eu entendo que fortalece o meu relatório. Por quê? Porque quem está realmente acompanhando esta CPI já sabe do volume de negócios que esta atividade está gerando, do envolvimento do crime organizado nesta atividade, que também deixou de recolher tributo desde 2019, infelizmente, e está devendo para a população brasileira, porque, regulamentado ou não, autorizado ou não, há um fato gerador que precisa voltar para a sociedade. Então, o fato gerador houve. Então, cabe agora ao Poder Executivo fazer essa cobrança, nem que seja dentro de uma cota, assim, razoável, porque é difícil realmente de ter uma certeza sobre os valores gerados, mas sim, a Receita Federal, que esteve conosco na CPI, nos deu informações de movimentação de dinheiro. Então, com base nisso, sim, poderemos conseguir chegar a um valor de cada plataforma. A CPI, ela trouxe também à tona um tema que tem sido muito discutido também, que é essa questão da saúde mental, do endividamento das famílias, né? O fato de termos tido aqui influenciadores que elevaram bastante a audiência da CPI, trouxe esse tema para a discussão, inclusive com pessoas que até seguiam esses influenciadores e deixaram de seguir porque entenderam que a causa era outra, né? A senhora acha que esse debate, só por ter trazido à tona, já é importante? De extrema importância. Nós vislumbramos ali uma forma de burlarem a legislação consumerista que nós temos. Então, incrível como todos os consumidores brasileiros são protegidos, eles não podem ser enganados nas propagandas, nos comerciais, nas publicidades. E os influenciadores nitidamente enganam esses apostadores. Além de tudo, nomes tipo Tigrinho da Sorte. Não, é nitidamente um jogo de azar, tá? Com algoritmos manipulados, com contratos que recebem valores em cima da perda das pessoas. Como é que o Código de Defesa do Consumidor vai atuar em relação às bets? Se nenhuma empresa no Brasil pode ofender os direitos dos consumidores, por que essa pode? Ela é a única que pode? Então, esse tema é denso e abriu um leque de situações, principalmente porque o dinheiro circula em instituições de pagamento não rastreáveis. Nós conseguimos rastrear o CNPJ da instituição de pagamento, porém, eu não sei quais CPFs movimentaram recurso ali dentro das IPs. Isso também nós temos a proposta de mudança e de controle pelo Banco Central. Nós identificamos nesse meio a utilização das bets, dos cassinos online, para lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação. Então, uma série de crimes, de problemas gravíssimos que estão, sim, afetando, como você bem disse, a família dos brasileiros. Virou uma pandemia e inimaginável. Até para mim, quando eu pedi a abertura da CPI, eu imaginava que seria algo grande, assim, vultoso, mas jamais nessa proporção e nessa proporção danosa para a nossa população. Entre os seus pedidos de indiciamento, tem aí influenciadores digitais, né, donos de casas de apostas, mas eu queria saber quais são os principais crimes que essas pessoas foram identificados que essas pessoas cometeram. Olha, crime contra a economia popular, o crime de 171 do Código Penal, que é o estelionato. Nós temos aí contravenções penais, porém a nossa legislação é
de 1940 do Código Penal e, se eu não me engano, a lei de contravenções também, ela é muito antiga. Então, os fatos sociais, esse avanço da tecnologia é incondizente com a legislação vigente. Então, uma infração, uma contravenção, não é cumprida no regime inicial fechado, por exemplo. Então, só que o dano causado por essas atividades são imensos e são crimes que precisam sim ter uma reprimenda adequada e compatível. Senadora, a senhora disse ontem numa entrevista que aqueles momentos ali com o influenciador rico Melquiades e também com a Virgínia, apesar de ter tido muito holofote e tal, também foram momentos importantes para a produção de provas. Explica pra gente. Foi importante, primeiro porque a população acabou tomando consciência de que havia uma CPI em curso, de que nós estamos trabalhando nessa questão. E, além de tudo, a Virgínia foi muito criticada pela roupa, chegaram a me perguntar se eu não me sentia usada. Imagina, jamais. Então, ela foi convidada como testemunha, ela não veio como indiciada. Foi muito importante quando eu perguntei para ela qual era o link que ela utilizava para jogar. E se ela jogava ao vivo também nas plataformas. E eu perguntei para ela, é este mesmo link que você envia, é o mesmo que você envia para as pessoas que você, os clientes, apostadores que você capta para a empresa? Ela disse, não, meu link é diferente. Aí eu perguntei se a mãe dela, se ela passou este link diferente para a mãe e para o marido, porque eles jogam abertamente. Ela disse, não, eles jogam no meu. Claro, porque o dela só ganha. Entendeu? Então, ali, eu tive a certeza sobre a questão das contas demo, que as contas demonstração. Então, estão ali só para demonstrar. E muitas vezes eles perdem porque às vezes, podem fazer um jogo de cena depois que isso foi esclarecido, mas joga um pouquinho, perde um pouquinho e depois entra num outro link. Então, ali eu tive certeza, principalmente porque 53 milhões de seguidores e ela, uma influencer, não conseguiu influenciar a sua mãe, o seu marido, a terem uma conta própria. Então, isso ficou muito claro, apesar de toda a pirotecnia. Eu estava muito focada em retirar dela informações. Ela contribuiu porque ela acabou ficando mais à vontade e naquilo nós conseguimos pegar no pulo. Da mesma forma, o rico Melquiades. Um dia depois, já com mais e mais informações, eu queria vê-lo jogando, porque eu nunca via a Virgínia ali jogando e naquele dia anterior eu não havia tido essa ideia. Então ele perdeu um certo valor, depois ganhou, no total ele ganhou acho que R$80, algo assim. Quando ele terminou de jogar, eu falei, mas você jogou onde agora? No Tigrinho, né? Ele falou, Tigrinho. Eu falei, mas você faz publicidade pra qual? É pra Cobrinha. Eu falei, então jogue na Cobrinha. Porque ele entrou num link normal de apostador. Aí ele não quis. Então, se vocês forem rever, ele ficou extremamente nervoso e o advogado quis me enfrentar. E no final, eu pedi para ele reaver os valores, resgatar os valores que ele havia colocado. Ele se negou terminantemente, quase chorou. Porém, enquanto ele olhava para mim, microfone assim, e me dizia que ele não iria resgatar, que aquilo já era demais, ele acabou resgatando R$500 e ele falou, vem aqui ver. Eu resgatei R$500. Eu falei, bom, ele tinha R$1.000 no Tigrinho. Eu falei, poderia ter resgatado tudo, porém, eu queria ver você resgatando tudo da Cobrinha. Então, ali, ele foi pego no pulo, com a tal da conta demo. E isso é um escárnio, infelizmente. Mas o escárnio não vem só da publicidade e a tendência é retirarmos de verdade toda a participação de pessoas, de pets, de seres vivos em geral, aparecerem nessas propagandas, reduzir os horários, mas, acima de tudo, nem mesmo pessoas da inteligência artificial. Por quê? Porque a tecnologia caminha e eles podem burlar a legislação se nós nos esquecermos da inteligência artificial. Senadora, a senhora disse, para a gente finalizar aqui, que esse trabalho não termina com a CPI. A senhora vai entregar pessoalmente quais são as autoridades, todo esse trabalho vai ser entregue para quem?
Bom, creio que eu, senador Isalci, senador Alessandro Vieira, os que votaram a favor do relatório, até mesmo o senador Girão, que eu consegui convencê-lo no último momento, nós iremos entregar para o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também para o PGR, Paulo Gonet, porque são as autoridades que podem dar sequência, podem arquivar essa nossa denúncia, porque virou agora uma denúncia, certo? Ou dar continuidade. Eu acredito que eles darão continuidade, porque nós já sabemos, nós tivemos aqui ajuda da Polícia Federal, da Polícia Civil e outros órgãos, inclusive MP. Mas também entregaremos para o ministro do STF, Barroso, ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o ADI, que é o secretário nacional de Direito do Consumidor, também para o ministro Haddad e Regis Dudena, que é o secretário da Secretaria de Prêmios e Apostas, e também para o presidente da República, porque eles precisam ter a noção do que foi coletado durante esse período e as pessoas irão saber sim. Não é porque não passou que nós não iremos entregar, porque entregar para as autoridades. Eu não posso, de maneira nenhuma, me omitir. Senadora, obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada, Carla. Obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Os anos foram se passando e eu guardando a Maria Luísa, escondida dentro daquele visual de homem masculino. Eu pensava, de repente, será que eu não vou poder ser realmente eu? Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Pessoas trans e travestis, quando retificam nome e gênero, elas ganham direitos, mas perdem outros, né? Por exemplo, eu sou uma travesti que retificou nome e gênero, né? Hoje, se eu precisar, por exemplo, de um tratamento de próstata, eu não tenho mais acesso a isso, porque oficialmente eu sou uma mulher cis, né? Então a gente precisa discutir de uma forma bastante ampliada essas questões, né? Porque a gente, para que os direitos sejam garantidos de forma integral e não de forma parcializada. Nós temos muitos desafios. O primeiro deles é conseguir combater o preconceito, o desrespeito que a gente, infelizmente, ainda enfrenta na sociedade. Além disso, a gente tem uma falta de previsão na legislação, de cuidados, pensando nessa população específica, né? Tem um problema de conseguir acesso na saúde, no sistema público de saúde. Então, a gente tem uma série de coisas que muitas vezes não tem nem sequer previsão. E daí, por falta de previsão, o servidor público, o serviço público ali na hora, às vezes não consegue efetivar a prestação de um serviço que é essencial, né? Com 92 milhões de habitantes e um território de 1.648.000 km², a República Islâmica do Irã é um dos novos membros dos BRICS. Herdeira de uma das primeiras civilizações do mundo, a antiga Pérsia foi o berço de vários impérios, chegando ao auge no reinado de Ciro o Grande, há 2.500 anos. O Irã conta com um presidente eleito e um líder supremo da Revolução Islâmica. A Assembleia Consultiva Islâmica, ou Majlis, tem 290 deputados eleitos. Já o Conselho de Guardiões, com 12 juristas, analisa se as leis são constitucionais.
A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O roubo e o furto de celulares se tornou um problema nacional. E esse tipo de crime poderá ter penas mais duras. Tramitam no Congresso Nacional alguns projetos de lei que endurecem as penas contra esses criminosos. Nessa entrevista você vai aprender como se proteger e evitar cair nas mãos desses delinquentes. Segurança pública é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o delegado e secretário executivo institucional da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Tiago Costa. Secretário, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Bem-vindo ao Cidadania. Obrigado, prazer e um convite aí que a gente não pode recusar. Sempre está contribuindo aí com a sociedade. Então, Tiago, vamos falar primeiro um pouco sobre um panorama geral, sobre essa questão que se tornou uma epidemia contra a segurança pública e contra a segurança das pessoas da nossa sociedade. Como é que está esse contexto hoje? Há informações no Fórum de Segurança Pública que traz números assustadores, mas, por outro lado, há medidas do governo, de governos estaduais, para coibir a ação desses delinquentes que têm roubado celulares. Como é que está esse panorama hoje, em números? O quanto esse problema preocupa as secretarias de segurança pública de todo o Brasil? Perfeito. A questão que envolve o aparelho de telefone celular não é uma questão que, digamos, um problema só de um estado ou de uma cidade. É um problema nacional e eu diria até que um problema em vários países. O valor agregado que o aparelho tem hoje, além do aspecto financeiro, econômico do valor do aparelho, também tem a questão da sensibilidade das informações que hoje você armazena. Além das informações que você armazena, as informações que você utiliza no seu aparelho celular. Informações bancárias, informações sensíveis, dados pessoais. Então, tem uma série de aspectos que envolvem a questão do telefone celular hoje, que traz uma preocupação na segurança pública. Então, a gente pode analisar sobre vários aspectos. Um aspecto importante é com relação à questão estatística, do volume de crimes e ocorrências que vão sendo registradas. Então, dentro de uma evolução histórica, a gente tem percebido que até 2020 vinha um incremento muito forte, na medida que os aparelhos iam se desenvolvendo, o valor econômico dele também ia aumentando, o aumento do número de ocorrências. A partir de 2020, aí falando pelo Distrito Federal especificamente, a gente percebe um início de uma redução no número de roubos, a partir de uma série de ações que nós vamos falar aqui, de ações do poder público, da Secretaria de Segurança Pública e das polícias, e uma dificuldade ainda na questão do furto, que ele vem se mantendo um pouco alto, só que a gente já constatou também uma redução no ano de 2024, no ano passado. Então, a gente tem vários aspectos. Um aspecto com relação à questão estatística criminal, é que o volume em números absolutos, ele é elevado quando você observa para o cidadão, para quem observa assim, à primeira vista, é um número elevado. Só que a gente tem percebido, então, o impacto das ações que o governo vem realizando. Nós vamos falar de vários projetos, mas que eles já estão permitindo essa redução dessa criminalidade. Outro aspecto importante com relação ao telefone celular é que a gente tem percebido que o interesse do criminoso não tem sido mais exclusivamente com relação ao aparelho em si. Tivemos uma operação recente da Polícia Civil do Rio de Janeiro, uma operação muito grande, uma mega operação, em que foi presa uma quadrilha especializada em roubo e furto de celular. O Rio de Janeiro, que é uma das unidades da federação com maior incidência desse tipo de crime, Isso, é um crime que hoje ele preocupa todos os estados e todas as cidades. Agora, o diferencial nessa operação foi que, junto com a prisão dos
dos autores da subtração, do roubo e do furto. Foi presa a quadrilha, foi uma organização criminosa em que se prendeu aqueles agentes ou aqueles criminosos responsáveis pelo desbloqueio do aparelho, pelo acesso às informações bancárias. Então, esse é um aspecto muito importante também. Esse ponto, secretário, que eu ia chegar exatamente nisso. Existe um percurso, né, um percurso e uma organização criminosa por trás do furto dos celulares. O que acontece? O delinquente, né, aqui eu vou pedir licença para os espectadores da TV Senado, o vagabundo que comete um crime contra uma pessoa inocente e rouba o celular, ele está ali roubando o aparelho físico, existe ali um valor do aparelho, alguns mais caros, outros menos, né? Mas mesmo assim é sempre um bem que é subtraído da pessoa, Perfeito. Que vai fazer falta na vida da pessoa, um dispositivo que a gente precisa hoje no nosso dia a dia. E daí ele passa para outra parte dessa organização criminosa e aí entra nessa parte de desbloqueio, de acesso a informações, às vezes uso de dados do conta bancária. Como é que funciona essa cronologia do crime, esse percurso do crime dos celulares? É interessante você falar do percurso do crime. No direito penal a gente chama do iter criminis, né? Que seriam as fases do cometimento de um delito. Só que ampliando esse conceito para, vamos supor assim, as fases de interesse ou a evolução criminal com relação à questão do telefone celular, é justamente isso. Inicialmente, se o interesse antes era exclusivamente econômico sobre o aparelho que seria revendido, hoje as organizações criminosas elas atuam com relação aos dados. O aparelho em si, às vezes, não é interessante para eles. Então, você vai ter acesso a dados bancários, acesso a redes sociais. Então, você tem o golpe que a pessoa se passa por outra no WhatsApp, por exemplo, para poder pedir dinheiro. Você tem o acesso ao chip. E com relação ao acesso ao chip, às informações, você consegue ter acesso ao SMS e aquele código de validação que às vezes você utiliza como duplo fator de segurança. Sim. Então, com base nisso, você consegue acessar e-mail, você consegue acessar os aplicativos de transação eletrônica. Então, assim, hoje o nível de preocupação com relação ao nível de acesso que eles conseguem com o uso de tecnologia, né, essas organizações, com o uso de tecnologia é muito grande. Então, a gente passa de uma fase exclusivamente patrimonial do ponto de vista do aparelho e você passa por um ponto de vista patrimonial, econômico, mas de alto valor, de valores vultuosos, né, em fraudes. Isso tem um aspecto muito interessante que a gente gosta de, dentro da teoria criminal que é estudada, a teoria econômica do crime, e isso vai resultar nessa questão, qual que é a resposta estatal? É o aumento da pena? Mas o que está nessa base do estudo, da avaliação criminal? Qual é a resposta que o Estado tem que dar? Nesse estudo da teoria econômica, o criminoso ele vai fazer uma avaliação de custo-benefício. É um raciocínio lógico, né? Diria até simples. A chance de eu ser preso é grande ou pequena? Se eu for preso ou se eu for identificado, a resposta do Estado com relação à pena, ela é gravosa a ponto de me fazer pensar duas vezes voltar atrás? Ainda que eu responda e seja condenado, a execução da pena, ou a forma como eu vou responder após a condenação, ela é suficientemente gravosa a ponto de me fazer desistir da empreitada criminosa? Nesse caso, você está falando, por exemplo, de restrição de liberdade, ou se ele vai ser condenado, mas vai sair da cadeia, vai ter uma audiência de custódia, vai continuar solto e vai cometer novos crimes? É isso que está sendo tratado aqui de uma forma mais técnica? Exatamente. Quando você fala teoria econômica, é a análise de custo-benefício do crime. Então, assim, o que nós vamos avaliar? O legislador, principalmente, nessas iniciativas de projetos de lei, ele vai avaliar se a resposta criminal, se a pena e a forma como o Estado responde no processo, na execução da pena, se ela vai surtir efeito no criminoso, para que possa evitar com que ele desista dessa modalidade criminosa. Nesse ponto, secretário, o senhor tem uma experiência prática no assunto, é delegado de polícia, e a vivência, como todo cidadão, todos nós temos, de acompanhar o processo legislativo, das leis que são aprovadas aqui. Então, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, mandou um projeto de lei para aumentar as penas, tramita no Senado também o projeto de lei 5.550 de 2020, que também tem uma proposta de aumento das penas
contra esse tipo de furto. Tem um projeto da Câmara dos Deputados, quer dizer, existe uma preocupação do Legislativo, existe uma preocupação, uma resposta do Poder Legislativo e do Poder Executivo em dar uma resposta para a sociedade aumentando essas penas. O senhor está falando aqui desse custo econômico, de algumas teorias da segurança pública. Uma vez aprovada uma dessas, né, ou aprovado um arcabouço jurídico que aumente as penas, isso traz um efeito prático para a segurança do cidadão, da cidadã que está assistindo a gente? O cidadão, a cidadã hoje, ela tem medo. Medo de quê? Eu moro em Brasília, eu não tenho medo no DF de ser assassinado. Eu ando tranquilamente aqui em Brasília. Só que você pode identificar que, às vezes, a sensação do medo, a sensação da insegurança, às vezes ela não corresponde com a criminalidade efetivamente. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode ter uma redução de crime ou um dado muito baixo, só que a sensação de medo ser alta. E a sensação de medo ela tem vários fatores, isso é estudado no âmbito da segurança pública. A própria Secretaria de Segurança Pública tem um conceito que a gente chama de CPTED, que é prevenção criminal a partir do design ambiental. Então, você avalia todos aqueles aspectos do ambiente institucional, como é que se diz? Da arquitetura urbanística, né, desordens sociais, tudo aquilo que pode causar no cidadão medo. E hoje, qual que é o medo do cidadão? Que é o cidadão que está indo para o ponto de ônibus e trabalhar. Às vezes é ter seu celular roubado, né? Ele pode ter sido vítima ou não. Só que se ele não foi vítima, ele pode ter notícias de que alguém teve o celular roubado, ou no caminho para o ponto de ônibus ele não tem iluminação, ou é um lugar com muita desordem. Então, isso gera medo. Gera medo e a partir da percepção também de que o celular hoje é um objeto muito desejado pelos criminosos, por essa série de fatores que nós falamos. Então, como é que o legislador tem que enxergar isso? Ele tem que buscar soluções do ponto de vista do legislador que possam dar uma resposta, tanto para reduzir efetivamente o crime, como também para reduzir a sensação de medo. Então, você trouxe dois aspectos importantes. Um foi do pacote do Ministério da Justiça, a proposta de PEC, né, que dentro desse aspecto da criminalidade, que é aquela criminalidade que atinge o cidadão na rua. Não estou falando do âmbito que é importante, mas estou falando da criminalidade urbana. Desse aspecto, a PEC ela trouxe um dispositivo prevendo a integração de informações. Isso é fundamental. Esse é um ponto que eu queria chegar também, secretário. Você comentou, trouxe para a gente esse panorama de que o furto do celular, o roubo do celular, já não é mais um crime como uma pessoa que assalta uma carteira, que quer pegar o dinheiro ali na hora. É uma organização que está por trás disso. Então, a gente está falando de crime organizado. Perfeito. Para combater o crime organizado que se ramifica por todo o país, é preciso que a segurança pública também esteja integrada. Como é que está esse processo de integração das secretarias de segurança pública para que tenha um combate mais efetivo a esse tipo de situação que assusta toda a população brasileira? Perfeito. A evolução tecnológica, o que ela tem feito? A gente tem, a partir da análise criminal, a gente tem percebido uma migração do crime de rua, do crime violento, do crime de sangue, para aquele crime praticado no meio virtual. E isso, a questão do roubo e furto de celular está nesse contexto. Como falamos, né? Essas organizações, elas têm deixado de ter interesse tanto no aparelho, para ter interesse mais nas informações. E essas informações são utilizadas para crimes no ambiente virtual. Então, a gente tem uma redução assim, considerável no número de crimes, roubo, por exemplo, de celular, só que a gente tem um crescimento exponencial em estelionato e fraudes virtuais. Então, como é que a gente combate isso? A integração, como você colocou muito bem, ela é fundamental. Então, a gente conversava aqui antes da entrevista, falando sobre a questão do roubo de carro, né? Sim. Que já é uma situação consolidada. Então, se você tem um carro roubado aqui no Distrito Federal, você pode ir para Goiás, ou para o Maranhão, ou para o Rio Grande do Sul, que você vai ter uma base de consulta em que qualquer policial do Brasil vai conseguir saber que aquele veículo é furtado ou roubado. Então, a partir disso, você tem como fazer uma repressão imediata e fazer a prisão ali da pessoa que está com o veículo. A questão do aparelho celular, a gente tem percebido várias iniciativas de integração, né? Tem iniciativas estaduais e a iniciativa do governo federal, a partir do aplicativo Celular Seguro. Uma iniciativa muito importante. Então, a gente tem percebido, e aqui no Distrito Federal, em 2018, nós lançamos o programa Fora da Rede. Foi um embrião disso aí.
Então, qual que era a medida que a gente adotou enquanto Polícia Civil do DF? Foi a possibilidade de, no registro da ocorrência, a pessoa já solicitar o bloqueio do aparelho. E aí, a medida única era essa, o bloqueio do aparelho, que era uma parceria com a Anatel. Esses sistemas de integração de dados e de medidas para a recuperação do celular evoluiu. Então, o Piauí trouxe uma iniciativa muito bacana, que foi o aperfeiçoamento desse sistema a partir da notificação em massa de pessoas que compraram celulares produto de furto e roubo e habilitaram um novo chip. Então, você tem aí, o que está por trás de tudo isso? Tá, integração de informações, acesso a dados cadastrais dos aparelhos roubados e furtados e a notificação dos novos usuários quando habilitam um novo chip. Então, ele recebe uma mensagem dizendo, ó, você tem que apresentar esse telefone na delegacia porque ele é produto de crime. Então, isso fez com que o cidadão que antes via um interesse financeiro em comprar um celular mais barato, de origem ilícita, ele passasse a contribuir com a sociedade e com a segurança pública na medida em que você faz com que ele deixe de comprar esse tipo de aparelho. Isso é nem importante. sempre a pessoa que compra sabe que está comprando o aparelho roubado. Às vezes ele vai comprar o aparelho usado, a pessoa anuncia num site de vendas e diz que o telefone é seu. Nem todo mundo pede uma nota fiscal, um documento comprovando que aquele celular foi comprado por quem está vendendo. Então, às vezes, a pessoa compra de boa fé, achando que está comprando um pouco mais barato, viu ali uma oportunidade. Eu parto sempre do princípio de que somos todos inocentes e da boa fé das pessoas. Então, com esses mecanismos de segurança, é possível que a pessoa que comprou de boa fé seja alertada na hora que ela habilita o telefone e descubra que aquele telefone é roubado, ela vai e devolve na delegacia. Perfeito, justamente. A gente parte da premissa de que o cidadão está de boa fé. Claro que existe na legislação penal a figura da receptação culposa, em que as circunstâncias de condições de oferta e preço levam a crer que aquele telefone não tem uma origem lícita. Mas com esse modelo de notificação em massa, quando ele recebe essa notificação, então ele tendo boa fé, ele vai apresentar na delegacia de polícia e aí você pode avaliar que ele não tem envolvimento ou não teve intenção de comprar um produto roubado. Agora, secretário, desculpa, se num caso como esse, a gente está falando da pessoa que agiu de boa fé, comprou, recebeu uma mensagem, habilitou o telefone, chegou uma mensagem que aquele telefone que ela comprou é roubado, ela vai na delegacia, devolve o telefone, vai comprar o outro. Mas quando essa mensagem chega para a pessoa que comprou de má fé ou para a pessoa que roubou o telefone e depois habilitou, é possível, a partir desse mecanismo, rastrear o celular e acabar chegando no criminoso? Isso. A mensagem, o trabalho de comunicação que esses programas têm desenvolvido é justamente nesse sentido, de distinguir o comprador de boa-fé do criminoso. Então, o comprador de boa-fé, ele vai lá e devolve o aparelho. Tá ok. Aquele que, ou ainda que seja de boa-fé inicialmente, mas depois de saber, ele resolve continuar com o aparelho, ele pode saber que ele poderá ser localizado. Então, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, ela vai poder, a partir desses dados cadastrais, saber endereço, né? Representar judicialmente, obter essas informações, que a gente chama de quebra de dados, obter essas informações e localizar a pessoa que comprou e que manteve, ou comprou de má fé, ou que mesmo que tenha comprado de boa fé, tenha mantido de posse desse aparelho. Então, o trabalho de comunicação social que é feito também no âmbito dos programas, inclusive do programa do Governo Federal, do Ministério da Justiça, é nesse sentido. É estimular que o cidadão de boa fé restitua o aparelho e aí você pode reparar o dano para a vítima. Sim. E também evitar que ele continue nesse intento aí de, às vezes, procurar por diferença de questão de preço, buscar um telefone mais barato. Isso acaba também tornando o crime menos vantajoso, né? Porque diminui a vontade das pessoas de comprarem celular que não seja na loja, que não tenham uma certeza da sua procedência. Agora, esse cadastro, vamos falar um pouco aqui de prevenção. A pessoa que tem um celular, né? O Brasil tem cerca de 250 milhões de celulares, são mais celulares do que o número da nossa população. A pessoa que está comprando o celular, a pessoa que já tem um celular e quer ter um pouco mais de segurança, ela vai cadastrar. Qual é o caminho para a pessoa cadastrar? Que tipo de informação ela precisa saber para poder informar isso ao poder público e, no caso de uma perda ou furto, né, furto ou roubo de celular, ela apresente esses dados ou, enfim, ela tenha condições de facilitar a recuperação ou o bloqueio do celular, já que também tem essa preocupação de não ter os dados acessados. Isso. Esses aplicativos para cadastro de aparelho celular,
para que, numa eventualidade de um roubo ou furto, ele possa ser recuperado, eles basicamente vão precisar de informações com relação à pessoa, ao número da linha e ao e-mail, né? Que é tipo de um código de cada aparelho. É como se fosse o chassi do carro. É o chassi do telefone, é isso aí. Então, essa é uma informação muito importante. Então, que comumente o cidadão ele não se preocupa. Ele não sabe, se eu perguntar para você, você não vai saber, porque primeiro que é um número muito grande, é um código. Então, é importante que as pessoas tomem uma de duas providências. Ou que guarde a embalagem do aparelho, em que nele vem uma etiqueta com o código do e-mail, ou que ele saiba qual é o procedimento para poder identificar o e-mail do seu aparelho. Vamos mostrar para as pessoas aqui como é que faz essa identificação do e-mail, porque você que tem um celular, você que quer cadastrar o seu número e deixar o seu aparelho mais seguro, você precisa identificar esse e-mail. Talvez você tenha a caixa, poucas pessoas guardam a caixa por muito tempo, que tem uma etiqueta com esse número de identificação. O secretário vai mostrar aqui para você como você identifica o e-mail do seu celular e aí você pode guardar esse número num lugar seguro para o caso de você precisar. Pode ser, secretário? Vamos lá? A gente vai acessar o aplicativo do telefone, né? Certo. Não é aquela ligação pelo WhatsApp ou pelo Telegram. A ligação normal do aparelho. Então, Então, nós vamos lá. Vamos acessar o asterisco. Como se fosse fazer uma ligação, Isso. Né? Jogo da velha. 06 e jogo da velha. E aí vai aparecer o código e-mail. Isso. Então, vocês estão vendo que apareceram 2 e-mails, e-mail 1 e e-mail 2. São os chips. No caso do meu aparelho, porque ele tem ele tem a possibilidade de dois números. A gente vai desfocar a imagem, você que está assistindo a entrevista, o número foi desfocado por uma questão, claro, de segurança, mas está ensinado aqui, né, as pessoas como chegar a esse e-mail e ter esse número, que é um dispositivo, né, um mecanismo de segurança. Importantíssimo esse mecanismo, né? Então, assim, a gente orienta todo cidadão para que saiba o código do seu e-mail, do seu aparelho, para que na eventualidade de um furto ou de um roubo, você possa informar esse código no registro da ocorrência, e esse é outro elemento muito importante, é ter o e-mail e o registro da ocorrência. A chance de você recuperar o celular aumenta na medida em que você faz o registro. Então, esses equipamentos ou esses dispositivos hoje que permitem a localização e a recuperação, eles precisam também do registro da ocorrência. Então, essa é uma medida muito importante. Isso é bastante importante, porque há uma observação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e das Secretarias de Segurança Pública de que há subnotificação, quer dizer, a pessoa tem um aparelho roubado, vai comprar outro, mas não faz o registro da ocorrência. Sem esse registro, você não recupera. Aí você... Ou diminui a chance. Diminui bastante as chances, porque essas tecnologias que as secretarias vêm desenvolvendo, o governo federal vem desenvolvendo, é justamente a partir da colaboração da própria vítima, né, no código do e-mail e no registro da ocorrência, para que você aumente a chance de recuperação. Então, às vezes, aquele sentimento de descrédito, eu não vou registrar a ocorrência porque acho que não vai dar em nada. Então, eu acho que, a gente tem a convicção hoje que essa não é uma medida racional, não é uma medida adequada. Então, o registro da ocorrência primeiro, porque todo registro de ocorrência, ela serve para análise criminal. Então, você avalia local de criminalidade, horário, modus operandi e, no caso do roubo e furto de celular, auxilia na recuperação do aparelho. Ajuda as secretarias a montarem estratégias e inteligências para coibir esse tipo de crime e deixar nosso país cada vez mais seguro. Dicas rápidas para as pessoas que andam na rua, que estão com o celular, para evitar o roubo ou o furto. Você colocou muito bem. Essas medidas que vêm sendo adotadas vêm gerando até um receio da parte do criminoso se vale a pena cometer esse crime. Então, além das ações do governo, de Estado, de segurança pública, tem medidas que o próprio cidadão tem que tomar. Então, a questão de saber o código do e-mail, a questão de utilizar duplo fatores de segurança nos aplicativos mais importantes do seu telefone. Então, nós temos mecanismo hoje, tanto no Android como na Apple, né, no iPhone, para que você possa rastrear o seu aparelho. Então, é importante que você habilite essas opções. Hoje, essas operadoras também de telefonia, elas permitem o bloqueio do telefone. A Anatel, ela tem um site de consulta muito importante que, pelo código do e-mail, você consegue verificar se o telefone é roubado ou furtado. Então, isso aí reforça a questão da segurança. Grandes aglomerações, a questão do telefone celular no bolso traseiro da calça. Então, essa é uma medida de segurança que você tem que adotar no sentido de não colocar
no bolso traseiro, né? Botar de uma forma mais ocultar o telefone, para que você não possa ser vítima de furto ou de roubo. Então, são várias medidas que a gente pode adotar do ponto de vista prático, da convivência ali do dia a dia, como onde você guarda seu telefone, mas também medidas do ponto de vista da segurança cibernética, vamos dizer assim, né? Utilizar fatores de segurança, bloqueio do telefone celular, não deixar ele desbloqueado. Então, são medidas que vão reforçar a segurança do cidadão. Bom, secretário, segurança pública é assunto de cidadania. E para você, o que é cidadania? Eu vou usar, para o conceito de cidadania, um conceito que o nosso secretário, Sandra Velar, tem utilizado na Secretaria de Segurança Pública, que eu acho que ele encaixa muito bem. O artigo 144 da Constituição, ele estabelece que segurança pública é um dever do Estado, mas estabelece mais, que ele é um direito e responsabilidade de todos. Então, cidadania a gente pode conceituar como integralidade. E a gente conceitua integralidade como não só a integração da ação da segurança pública, mas como a participação do cidadão. Quando a segurança pública é responsabilidade de todos, faz parte do cidadão participar da segurança pública. Então, o Estado conta com isso, nós, da segurança pública, contamos com o cidadão nessa participação para que a gente possa tornar o ambiente social com a convivência bem melhor. Bom, secretário executivo institucional da Secretaria Pública de Segurança Pública do Distrito Federal, Thiago Costa, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Eu que agradeço e estamos à disposição. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Organização Mundial do Comércio afetou diretamente o cerne dessa organização. Mas alguma proposta objetiva em relação ao que pode mudar? Os países que fazem parte dessas instituições têm que respeitar e temê-las e não abandonar a própria sorte, como a gente vê que tem acontecido. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Maria Luísa foge de todo o padrão da transexualidade. A primeira diferença é a idade dela. Ela vai pedir socorro aos 40 anos. E ela trazia agravantes em termos de sofrimento que só ela tinha. Nós levamos um susto quando nós soubemos que ela era militar de carreira. Na hora em que eu montei a petição, eu trouxe laudos que eram discrepantes entre si. Ela era inapta para a vida militar e apta para a vida civil. Então eles aposentaram ela do pior jeito possível. Se na hora de tributar não me interessa se tem pênis ou se não tem pênis, se tem vagina ou se não tem vagina, por que na hora de receber e acolher como cidadão isso faz a diferença? Hoje eu sou uma mulher militar, mas não me permitiram vestir a farda que corresponde ao meu corpo, corresponde ao meu gênero e corresponde ao meu sexo. Banhado pelo rio Nilo e terra dos antigos faraós e das imensas pirâmides que impressionaram até o próprio Napoleão Bonaparte, o Egito é um dos novos membros do BRICS. Com 118 milhões de habitantes e uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados, tem Cairo como a capital. Sua segunda cidade é Alexandria, fundada, como o nome indica, por Alexandre o Grande. O Egito é uma república unitária, tendo como chefe de Estado o presidente e como chefe de governo o primeiro-ministro. O parlamento é bicameral. A Câmara dos Representantes conta com 596 deputados. Já o Senado é composto por 300 parlamentares.
A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Olá, boa tarde. Em Brasília agora 1h30 e o Senado Notícias está no ar. Uma iniciativa de um eleitor apresentada como sugestão popular pelo Serviço e-Cidadania se transformou em projeto de lei e agora tramita no Senado. A proposta prevê o uso de recursos dos fundos partidário e eleitoral para atender calamidades públicas. Este é um dos itens aprovados na reunião desta quarta-feira da Comissão de Direitos Humanos. A intenção inicial era permitir o uso de recursos dos fundos partidário e eleitoral para ações de combate à Covid-19. Como a pandemia acabou, a senadora Damares apresentou um texto alternativo que permite o uso de recursos desses fundos para atender calamidades públicas. A proposta de vinda da sugestão 8 de 2020 oferece a oportunidade de aprimorar essa previsão legal, ao permitir que os partidos políticos renunciem a uma parcela dos recursos a que teriam direito tanto do fundo partidário quanto ao fundo eleitoral e direcionasse essa parcela para um fundo específico voltado para o enfrentamento de emergências e calamidades. Estaríamos criando um mecanismo de solidariedade e responsabilidade social por parte das agremiações partidárias. A comissão também aprovou o projeto que muda o Código Penal para estabelecer pena maior para crimes contra a pessoa idosa hipervulnerável, ou seja, com idade igual ou superior a 80 anos, ou que seja idosa e tenha alguma deficiência. De acordo com o texto apresentado pelo senador Alessandro Vieira, nesses casos, a pena será aumentada de 1/3 até a metade. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que em 2022 foram registradas quase 100 mil denúncias de violações de direitos humanos contra pessoas idosas. Equivale a cerca de 267 denúncias por dia, ou 11 denúncias por hora. Além disso, o Ministério registrou denúncias em cerca de 7 a cada 10 municípios brasileiros, demonstrando que a violência contra pessoas idosas é um problema generalizado em nosso país. Outra proposta aprovada pelos senadores da CDH proíbe a discriminação contra pessoas idosas em operações de crédito e financiamento. De acordo com o texto, impedir ou dificultar o acesso de pessoa idosa a essas operações pode acarretar pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. O texto será analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. O aumento do número de deputados federais está na pauta de hoje do plenário do Senado. O Congresso Nacional tem até o dia 30 de junho para decidir qual vai ser o novo número de parlamentares. A sessão deve começar daqui a pouco, às 2 horas. O projeto aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais, por causa do crescimento populacional de alguns estados. A necessidade de rever a distribuição das vagas veio por decisão do Supremo Tribunal Federal em agosto de 2023. O STF acatou uma ação do governo do Pará que apontou omissão do Legislativo em atualizar o número de deputados de acordo com a mudança populacional, como determina a Constituição. O texto constitucional diz: o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população. Estabelece ainda que nenhuma unidade da federação pode ter menos de 8 representantes e que o estado mais populoso, que hoje é São Paulo, deve ter no máximo 70 cadeiras.
O STF deu prazo até 30 de junho para o Congresso aprovar a redistribuição de vagas de acordo com o censo de 2022, ou a mudança seria feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa atualização não acontecia desde 1994. Pelo texto, 9 estados terão entre 1 e 4 deputados a mais. Pará e Santa Catarina, mais 4 deputados. Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Amazonas, 2 deputados. Ceará, Goiás, Minas Gerais e Paraná terão mais 1 deputado cada. Se aprovada também pelo Senado, a mudança começa a valer já nas eleições do ano que vem, ou seja, para a legislatura que se inicia em 2027. A decisão do STF previa a manutenção do número de 513 deputados federais. 14 vagas seriam redistribuídas com base na Lei Complementar de 1993 e 7 estados perderiam vagas. Mas a proposta aprovada pela Câmara aumentou o número de deputados e, com isso, não precisou alterar as bancadas dos estados que perderiam essas vagas. O texto determina que nenhuma unidade da federação terá a representação novamente modificada até a realização do próximo censo populacional. No Brasil, eles ocorrem a cada 10 anos. É apenas cumprindo uma decisão que o Supremo, uma decisão judicial, e a Câmara achou o melhor caminho. E a nossa opinião no Senado é que nós temos que deliberar até o dia 30 de junho. Então, a minha vontade, e eu estou externando isso agora para todos vocês que estão aqui e falo isso com os senadores, é nós deliberarmos o projeto que foi votado pela Câmara. Nos últimos dias, a nossa equipe conversou com os senadores sobre esse projeto que aumenta o número de deputados federais. Eles dizem que o tema não tem consenso. Olha, uma enorme preocupação no momento em que todos falam em contenção de gastos e o país está atravessando um momento difícil. É inaceitável que você vai agora aumentar o número de parlamentares, no caso aí precisamente, mais deputados federais. Eu estou aqui e o meu voto naturalmente será contra, porque uma coisa é você ajustar os estados desde que não aumente, que essa foi a decisão do Supremo. Agora, aumentar o número de deputados federais, eu acho que é totalmente descabido e é um equívoco trazer essa matéria para o Senado da República, né? E por isso que o meu voto vai ser contra. Eu falo como catarinense. O meu estado, desde 2011, tinha direito, pelo censo demográfico, a ter mais vagas. Mas não é por causa da lei, é porque cresceu a população. Tínhamos direito a 1, a 2 e agora temos direito a 5 vagas, porque a população cresceu relativamente ao restante do Brasil. Vamos conquistar 4 vagas consolidadas. Então vamos debater esse assunto. Não é um bom exemplo. Talvez seja uma maneira de reparar danos pela nossa omissão na não atualização a partir do censo de 2010, ou antes mesmo do censo de 2010. Vai ser uma discussão interessante e, acima de tudo, deve prevalecer a transparência. Isso é um desrespeito com o povo brasileiro. A quem interessa aumentar o número de deputados? A gente já tem o top 5 do mundo, né? O Senado brasileiro, a Câmara, o Congresso, é o que tem o maior número de parlamentares, né, do mundo, com democracias pujantes aí, com bem menos. Eu tenho um projeto para reduzir o número de senadores e de deputados. Inclusive o de deputados, que é o caso da questão dessa votação polêmica, o meu é para reduzir para 300, que é praticamente o número de cadeiras que tem ali dentro, né, do plenário da Câmara. Mas querem aumentar de 513, que já é um absurdo, para 531. Um jeitinho brasileiro, sabe? Aquela coisa da lei de Gerson, levar vantagem em tudo, para a classe política, que já tem vantagem demais. Já tem emenda parlamentar aí com 60, 70, 80 milhões, fora o orçamento secreto. Tem carro com motorista, apartamento funcional. E querem aumentar o número de deputados. Isso é um absurdo, isso é uma coisa, é um escárnio com a população brasileira que não aguenta mais pagar imposto. Do ponto de vista do governo,
O único problema, evidentemente, que você está, mais uma vez, para todo mundo que fala de responsabilidade fiscal, aumentando despesas. São mais 18 gabinetes, mais 18 tudo, entendeu? Eu não sei quanto é o custo de cada um, mais 18 emendas. Então, eu não vejo muito sentido. A proporcionalidade está mantida pela regra que existe estabelecida na Constituição. Há um questionamento sobre o último censo, mas essa repaginação do número foi feita com base num censo anterior. Então, eu não entendo por quê. Se é para manter a mesma proporcionalidade, a proporcionalidade é essa que foi apontada pelo censo. Se você vai aumentar e quem perde não perder, a proporcionalidade está quebrada. Eu, na verdade, acho que é óbvio que meu estado vai ter uma pressão muito grande, porque lá a gente perde 2 deputados federais, mas se for fazer isso o tempo todo, essa coisa não tem limite. Eu confesso que quando eu era deputado federal, eu queria até fazer um projeto reduzindo o número de parlamentares para 350, 370, porque o parlamento é uma representação. Então, você pode ter um para cada 200 mil, um para cada 300 mil, mas é uma representação. Então, não adianta fazer um congresso imenso, porque eu acho que custa mais, dificulta mais o debate, mas o projeto já passou na Câmara. A posição dos senadores é um pouco assim, olha, essa matéria é da Câmara. Se eles votaram, não cabe a nós derrubar, mas eu acho que o plenário está dividido. A Comissão de Esportes aprovou nesta quarta-feira requerimentos para a realização de audiências públicas. Uma delas com a participação do novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir de Araújo Chalde. O objetivo é um diálogo sobre a nova gestão da CBF, para que o presidente possa compartilhar seus planos à frente da entidade. Os senadores querem entender mais sobre as diretrizes que a confederação pretende estabelecer para o futebol brasileiro até 2029. Foi aprovado também o requerimento do senador Carlos Portinho para que o ministro do Esporte, André Fufuca, compareça à audiência pública na comissão. Esse requerimento visa trazer essa discussão para esse foro, senadora Leila, através de uma audiência pública, com a presença do ministro, para que a gente possa sensibilizá-lo em diversos temas que aguardam por uma decisão já há muitos anos. A Lei Geral do Esporte, por mais de década, foi discutida aqui nesse Senado Federal. Essa comissão, com a sua contribuição do senador Romário, senador Girão, Cajuru e tantos outros, logrou aprovar a Lei Geral do Esporte e houve diversos vetos do atual governo, faz parte, mas a gente precisa conversar. A operacionalização da Lei de Incentivo ao Esporte também vai ser tema de audiência. A justificativa é o crescimento na adesão à lei nos últimos anos, passando de uma média de 1.000 a 2.000 projetos por ano para mais de 6.600 projetos em 2024. Os valores aportados também tiveram um aumento muito expressivo, saltando de 242 milhões em 2015 para 1 bilhão, mais de 1 bilhão em 2024. Outra audiência pública deve reunir representantes do Poder Público e do Comitê Olímpico Brasileiro, além de atletas renomados, para encontrar formas de promover a equidade de gênero no esporte, fortalecendo a presença feminina no esporte de alto rendimento. A promoção de igualdade de gênero no esporte é uma pauta fundamental para o avanço dos direitos das mulheres e para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. E apesar dos avanços obtidos nas últimas décadas, as mulheres brasileiras, as atletas brasileiras ainda enfrentam inúmeros desafios em sua trajetória no esporte de alto rendimento, incluindo desigualdade salarial, falta de patrocínio, menor visibilidade na mídia, barreiras institucionais e discriminação de gênero. O Brasil faz parte do Tratado Internacional do Comércio de Armas desde 2022. Para discutir os desafios para a implementação do tratado na América Latina, está sendo realizado um seminário em Fortaleza. Um dos temas é o controle de armas como prevenção da violência contra a mulher. Representantes de países da América Latina debatem mecanismos de controle das armas de fogo. As Américas Central e do Sul
tem 1/3 da população mundial. E segundo a diretora da Associação para Políticas Públicas da Argentina, a metade das mortes por armas de fogo ocorrem na região. As mulheres são as vítimas mais numerosas. Políticas para impedir a militarização das periferias das grandes cidades também são elencadas como medidas fundamentais. Aumento de armas, a gente sabe que, infelizmente, também a gente tem um aumento de mortes de mulheres, né, muitas vezes com feminicídio, outras vezes até por outras questões que não especificamente do feminicídio, mas a grande maioria, infelizmente, ainda na questão do feminicídio. Legislações mais rígidas para regular a compra e venda, marcadores nas munições e chips nas armas são mecanismos sugeridos para dificultar a transferência de armas para usos criminosos. O que a gente observa na utilização dessas armas é que muitas delas já estão sendo apreendidas no cometimento de crimes. Então, novamente, a gente documenta essa relação muito próxima entre o mercado legal e o mercado ilegal, seja porque essas armas são roubadas ou furtadas, ou porque existem pessoas, né, que se prestam a serem laranjas, pessoas interpostas já com a intenção de desviar esse armamento. Trabalho apresentado pelo deputado Renato Roseno mostra que os jovens e as mulheres são as maiores vítimas da violência com armas de fogo. No Ceará, 94% dos assassinatos de jovens entre 10 e 19 anos são feitos com revólveres e pistolas. Mesmo entre as meninas, esse percentual é alto, 75%. Além do controle das armas, os participantes elencam a implementação de políticas governamentais que retirem os jovens das ruas e os devolvam às escolas. A morte na segunda década da vida, ela é precedida de várias lacunas. A primeira delas é a evasão escolar. 78% de adolescentes mortos estavam fora da escola entre 6 meses e 2 anos antes da morte. 53% dessas mortes, né, são de garotos e garotas que, por sua vez, também foram filhos e filhas de mães que foram mães muito precocemente e não tiveram apoio, inclusive, no processo de realização dessa maternidade e também de paternidade ausente ou muito irresponsável. Ao contrário do que diz o senso comum, a ocorrência do trabalho infantil aumenta a vulnerabilidade do adolescente a ele se envolver como autor ou vítima em situação de violência. O direito de empregados públicos mudarem de cidade para acompanhar o cônjuge, caso ele seja servidor público, foi aprovado nesta terça-feira. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Empregados públicos terão direito garantido de mudar de cidade para acompanhar o cônjuge ou companheiro, caso ele seja servidor público ou militar transferido no interesse da administração. Empregados públicos são trabalhadores contratados pela administração pública, mas sob o regime da CLT. Nesses casos, as transferências podem ser feitas mesmo sem o interesse do empregador, desde que haja unidades da empresa no novo local e que a mudança não implique em promoção ou alteração de cargo. Um dos objetivos do projeto é evitar que empregados peçam demissão ou licença para acompanhar companheiros transferidos. O texto segue para a sanção presidencial. Mais representação feminina nos conselhos de administração de empresas estatais. Projeto aprovado nesta terça-feira pelos senadores reserva 30% das vagas nesses conselhos para as mulheres. O texto segue para a sanção do presidente da República. Empresas estatais e sociedades de economia mista, como Petrobras e Banco do Brasil, deverão ter pelo menos 30% de participação feminina nos conselhos de administração. Proposta aprovada nesta terça-feira em plenário, também determina que parte dessas vagas seja ocupada por mulheres negras ou com deficiência. Esse percentual deverá ser alcançado de forma gradual ao longo de 3 eleições para os cargos. Outras empresas poderão aderir voluntariamente à regra e receber incentivos do governo. A política de cotas será revista em 20 anos e o conselho que infringir as regras será impedido de deliberar sobre qualquer assunto. E eu queria, em homenagem a Vossa Excelência, que Vossa Excelência conduzisse a deliberação dessa matéria na condição de presidente em exercício, já que foi uma luta de Vossa Excelência,
junto com a bancada feminina do Senado Federal, senadora Damares, senadora professora Dorinha, senadora Daniela, senadora Eudócia, enfim, todas as senadoras nos últimos meses cobraram desta presidência a possibilidade de nós votarmos este projeto de lei. Agradecer à bancada feminina pelo apoio, agradecer aos coletivos femininos que estiveram conosco nessa empreitada, agradecer a todas as mulheres e também não posso deixar de agradecer, né, senadora Damares, a todos os líderes e senadores, em especial ao nosso presidente, senador Davi Alcolumbre, pela sensibilidade de entender a importância desse projeto. Não vou votar contra. Eu sou contador, sou auditor, sei o que representa conselho de administração e conselho fiscal em qualquer empresa. Qualquer micro e pequena empresa, se não tiver um bom gestor, ela quebra. Nós somos boas, estamos prontas e essa matéria vem fazer justiça. Precisamos ocupar os cargos para ajudar a nação a ser uma nação melhor. Eu peço aos pares que considerem, nós vamos ocupar esses conselhos porque a gente merece, não é favor nenhum. Vocês que estão precisando de nós. Senadores também aprovaram um projeto que trata da qualidade dos alimentos fornecidos às escolas públicas por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O texto determina que os produtos entregues pelos fornecedores devem ter, no momento da entrega, um prazo de validade restante superior à metade do período total entre a fabricação e o vencimento. O texto retorna para análise da Câmara dos Deputados. A medida provisória que aperfeiçoa os mecanismos disponíveis ao Fundo Social para enfrentar os desafios socioeconômicos do país foi aprovada nesta terça-feira na comissão mista que analisou o tema. Agora, o texto segue para votação no plenário da Câmara dos Deputados e depois no Senado. A comissão mista aprovou a medida provisória que modifica o Fundo Social, instrumento criado para administrar parte dos recursos provenientes da exploração do petróleo no pré-sal. Com a modificação aprovada, o Fundo Social ganha novas finalidades, permitindo que os recursos antes destinados exclusivamente às áreas de educação, cultura, saúde, ciência e tecnologia também sejam aplicados em infraestrutura, habitação e desenvolvimento regional. A proposta prevê que o Conselho Deliberativo do Fundo publique planos de ação e relatórios anuais de resultados, ampliando a transparência e o controle social. Para a população, especialmente os grupos mais vulneráveis, a expectativa é de melhoria nas condições de vida com os novos investimentos. Já para o governo, a ampliação do uso dos recursos não representa impacto fiscal adicional, já que não envolve aumento de gastos, apenas uma redistribuição dos valores disponíveis no fundo. Estamos estabelecendo um passo importante do Congresso Nacional na redução das desigualdades regionais. Estamos indicando 30% desses recursos a serem aplicados no Nordeste brasileiro, 15% no Norte do país e 10% no Centro-Oeste do Brasil. Além disso, do montante, do percentual que é aplicado hoje na educação e saúde, né, pelo Fundo Social, que hoje é na ordem de 50%, nós estamos ampliando para 55%, portanto, ampliando recursos para a educação e para a saúde. Foi um grande entendimento feito entre governo e oposição. Com isso, todos ganham. A instituição fiscal independente divulgou um novo relatório com projeções negativas para as contas públicas do país. De acordo com o documento, a dívida pública pode ultrapassar os 100% do PIB a partir de 2030. O relatório deste mês de junho da instituição fiscal independente traz um cenário preocupante para a economia. De acordo com a IFE, as projeções revelam que o atual regime fiscal é insustentável e colocam em xeque a sobrevivência do arcabouço fiscal. O pano de fundo é o estrangulamento crescente do orçamento público. O Brasil vive uma rota insustentável a médio prazo, onde as despesas obrigatórias e rígidas têm uma dinâmica automática de crescimento, crescem mais que as receitas, portanto a dívida vai crescendo como bola de neve, e esse é o contexto geral que se avizinha um estrangulamento pleno em 2027,
com 2026 muito difícil. Segundo o documento, é preciso estancar o crescimento da dívida pública, que pode chegar a 100% do PIB em 2030 e atingir 125% do PIB em 2035. A IFE aponta para a necessidade de uma profunda reforma fiscal, que torne a execução do orçamento da União mais flexível. O Brasil tem o orçamento mais engessado de todo o mundo e atingirá uma situação inédita, que é 100% do orçamento ser de despesas obrigatórias e rígidas, sem nenhum papel relevante do mandatário eleito pelo povo para alocar os recursos e governar o país. Por hoje é só, nós ficamos por aqui. E você pode rever todas as reportagens desta edição na nossa página na internet, que é senado.leg.br/TV. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Organização Mundial do Comércio afetou diretamente o cerne dessa organização. Mas alguma proposta objetiva em relação ao que pode mudar? Os países que fazem parte dessas instituições têm que respeitar e temê-las e não abandonar a própria sorte, como a gente vê que tem acontecido. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Pessoas trans e travestis, quando retificam o nome e gênero, elas ganham direitos, mas perdem outros, né? Por exemplo, eu sou uma travesti que retificou o nome e gênero, né? Hoje, se eu precisar, por exemplo, de um tratamento de próstata, eu não tenho mais acesso a isso, porque oficialmente eu sou uma mulher cis, né? Então a gente precisa discutir de uma forma bastante ampliada essas questões, né? Porque a gente, para que os direitos sejam garantidos de forma integral e não de forma parcializada. Nós temos muitos desafios. O primeiro deles é conseguir combater o preconceito, o desrespeito que a gente, infelizmente, ainda enfrenta na sociedade. Além disso, a gente tem uma falta de previsão na legislação, de cuidados, pensando nessa população específica, né? Tem um problema de conseguir acesso na saúde, no sistema público de saúde. Então, a gente tem uma série de coisas que muitas vezes não tem nem sequer previsão. E daí, por falta de previsão, o servidor público, o serviço público ali na hora, às vezes não consegue efetivar a prestação de um serviço que é essencial, né? Que a gente tem hoje é uma população de idosos já significativa no Brasil, de aproximadamente 32 milhões de pessoas. Na nossa estrutura etária, pirâmide etária, nós passamos a ter mais avós do que netos. Se eu já cheguei nessa fase de idoso, é porque eu já deixei muita estrada para trás. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O tratamento de crianças e adolescentes com câncer recebe apoio de emendas parlamentares em Sergipe. Câmaras municipais da Paraíba se reúnem em João Pessoa para compartilhar experiências. Influenciadores digitais visitam o Senado Federal. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Os anos foram se passando e eu guardando a Maria Luísa, escondida dentro daquele visual de homem masculino. Eu pensava, de repente, será que eu não vou poder ser realmente eu? Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Com mais de 1,4 bilhão de habitantes, a República Popular da China
é um dos membros fundadores do grupo BRICS. Seu território é de aproximadamente 9.600.000 quilômetros quadrados. A China teve um invejável crescimento econômico nas últimas décadas. É hoje a segunda economia do planeta, sendo considerada a fábrica do mundo. Com uma cultura milenar, a China se tornou um país socialista em 1949. Desde então, é liderada pelo Partido Comunista Chinês. O Congresso Nacional do Povo representa o poder unificado e conta com quase 3.000 membros, sendo o maior corpo legislativo do mundo. Este encontro de hoje vai além da troca de experiências. Ele é um espaço para construir pontes sólidas entre os parlamentos dos países membros, com o objetivo de acelerar políticas públicas que respondam aos desafios concretos enfrentados por todas as mulheres em todo o planeta. Nossa missão é garantir que a revolução das IAs sejam inclusivas e não excludentes. Nossas vozes devem garantir que o desenvolvimento de IA esteja ancorado na ética, na transparência e na dignidade humana. É preciso que, nesse momento, trazemos a pauta tanto para o Congresso Nacional, mas também na agenda global, que hoje pensar a defesa ambiental não pode ser pensada somente como uma pauta progressista. Tem que ser urgentemente tratada como uma pauta humanitária. É futuricídio, mata hoje e mata também o amanhã. As mulheres não são meramente vítimas das mudanças climáticas. São parceiras essenciais nos esforços de adaptação e mitigação. Elas possuem profundo conhecimento dos ambientes locais e de práticas sustentáveis. Os parlamentos são os pilares da democracia. Nessa capacidade, eles têm um papel primordial em garantir a igualdade e empoderar as pessoas, ao mesmo tempo em que serve como modelos para assegurar respeito aos direitos humanos. O BRICS tem escola, tem legitimidade, tem responsabilidade histórica, também tem coragem coletiva para garantir a transição que se anuncia e para que seja profundamente inclusiva e justa. Aparece na cabeça da gente a questão das vacinas. E, logicamente, como que vai fazer para cada país ter esse produto para não deixar o seu povo perecer e morrer? Então, as questões da lei de propriedade intelectual foram colocadas, inclusive por uma questão de coincidência, eu fui o relator aqui no Congresso dessa lei, em que em momentos como esse tem um tratamento mais diferenciado de se oportunizar a propriedade intelectual para a produção da vacina, para que esse país possa vacinar o seu povo, apenas num período que esteja passando por uma necessidade de saúde pública como essa. Chegou um dia aqui no Brasil que morreram 4.000 pessoas num dia. Então, situações como essa, graças a Deus, ocorrem ocasionalmente. Foi bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Então não foram os policiais que foram acompanhando que bateram no senhor. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar: cadê o juiz? Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá? Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Desde pequena, era muito legal, para mim era muito divertido ouvir as pessoas falando: eu vi sua avó na televisão.
quando eu não tinha mais a quem acolher, elas me acolheram. Então, meu primeiro trabalho de doméstica, lembra? Você que arrumou ali na Augusto de Lima. Quando a pessoa diz, mas a senhora não tem cara de juíza. Aí eu digo, não tenho cara porque eu tenho a mesma cara que você. Eu não tinha noção, assim, do quanto é importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Então, realmente, quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move com ela. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Queremos proclamar a nossa abolição. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha. Medidas adotadas não se restringem a cotas, embora em alguns casos essas cotas sejam necessárias. Vamos ganhar a universidade! Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas. E muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra pra outra subir contigo. Que pra te chegar onde tu tá foi difícil. Então tu já sabe quanto é difícil pro outro que tá lá embaixo também subir mais um degrau. Não é ódio, nem rancor. Apenas um grito de liberdade. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O plenário do Senado aprovou um projeto que exclui como atenuante a idade do agressor em crime de violência sexual praticado contra mulheres. O projeto impede a redução da pena se o autor do crime tiver menos de 21 e mais de 70 anos de idade. Aqui comigo no estúdio está a relatora do projeto, senadora professora Dorinha, do União Brasil do Tocantins. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigada, Carla. E é sempre... A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Os senadores presentes, remotamente inscritos para o uso da palavra, poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. Repito, os senadores presentes remotamente e inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. Me parece que o senador Espiridião Amin já está a posto, né? Tá bom. Senador, isso, o senador Girão já chegou também. O senador Zequinha Marinho já está aqui. Então, vamos de imediato. A presente sessão deliberativa ordinária semipresencial é destinada à prestação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulso eletrônicos e na ordem do dia eletrônico de hoje. Proposta de emenda à Constituição 137 de 2019, senador Confuso Moro, é o autor. Projeto de lei complementar 177 de 2023, da deputada Dani Cunha. Projeto de lei 487 de 2024, do deputado Túlio Gadelha. Projeto de lei número 2352, 2023, do deputado Cezinha de Madureira. E projeto de lei número 5.688, de 2023, da deputada Laura Carneiro. Passamos aos oradores inscritos, que terão um prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Primeiro, o senador inscrito, senador Eduardo Girão.
a quem de imediato eu passo a palavra pelo tempo de 10 minutos. Paz e bem, meu querido irmão, senador Paulo Paim, abrindo essa sessão, muito feliz de tê-lo aí como nosso presidente. Olha, senador, hoje é uma daquelas tardes memoráveis que nós vamos ter aqui no Senado, divisor de águas, que o Brasil já acompanha e a partir de 4 horas vai colocar uma lupa sobre essa votação inoportuna que essa casa vai fazer contra a vontade do povo brasileiro de tentar aumentar o número de deputado federal à altura do campeonato. Há argumentos, e eu vou trazer aqui, nós temos de sobra para rechaçar isso, se quer votar. O Senado, respeitando o dinheiro seu, brasileiro e brasileiro, não deveria nem votar isso, porque é um assinte. Mas se votar, votar contra. Está tendo uma emenda aí que o senador Marcos Rogério, junto com o senador Carlos Portinho, irão apresentar, que é uma boa, que joga para frente, para os próximos censos, isso e deixa como está. Isso, pelo menos, vai evitar algo que a gente pode considerar um vexame sem precedentes na história desse país que está com rombo. Está nas manchetes dos jornais hoje, o rombo gravíssimo, altíssimo. E todos os veículos de comunicação, e vai ter senador aqui querendo dizer que não vai ter aumento, que não vai aumentar gasto. Está pensando que a gente nasceu ontem? Que é isso? Todos os veículos mostrando. Se com o número que a gente tem absurdo de deputado federal, 513, a gente de vez em quando muda, aumenta a emenda parlamentar, tu imagina aumentando mais 18. É óbvio. Gato escaldado tem medo de água fria. Claro que dentro de pouco tempo isso vai ser aumentado. A não ser que algum senador, deputado, na verdade deputado vai querer abrir mão de emenda para acolher os outros 18. Porque salário essa turma vai ter, estrutura física vai ter, apartamento funcional vai ter, que não tem. Porque não tem essa estrutura hoje. Eu não sei como é que vão criar, gastando dinheiro seu. Fora o efeito cascata. Então é um absurdo, é um número que não existe em outros países. Eu vou trazer aqui dos países, comparando um a um. O Brasil já está com número demais. Tinha que reduzir para 300. Era isso que nós tínhamos que fazer. Tem um projeto meu, faz tempo. Esse eles não votam, mas querem votar de forma remota. Isso é um golpe contra o brasileiro. Remota, virtual, com plenário quase vazio, sem debate. A quem interessa isso? É prioridade do povo brasileiro? Não. Assim como, senhor presidente, o povo brasileiro está assustado com o que está vendo também dessa casa. Um silêncio de mais aberrações que o Supremo Tribunal Federal está fazendo no país. Para que serve uma cariação? Trata-se de um procedimento muito comum previsto no Código de Processo Civil e também no Código de Processo Penal, com a finalidade de apurar a verdade, por meio do confronto entre as partes que prestam informações prévias divergentes. Eu vou falar aqui sobre as acariações que nós tivemos ontem, lá no STF, que curiosamente, senador Zequinha Marinho, depois daquele espetáculo da semana passada, transmitido ao vivo para todo o Brasil, o julgamento do suposto golpe de Estado que não para em pé, tudo fruto com base em uma delação, com todos os requintes de coação com crueldade, com tortura psicológica. Está claro isso. Aí não vão mostrar as imagens da cariação que envolve o coronel Mauro Cid? Por que será? Para os gestos
não entregarem, para a população não ver os gestos ali acontecendo, a linguagem verbal e não verbal. O que aconteceu ontem, na tão esperada cariação entre o general Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid, foi mais uma escandalosa arbitrariedade. Surpreendentemente, os advogados de defesa José Luiz de Oliveira Lima e Celso Vilardi foram proibidos de fazer qualquer gravação de imagens da cariação. Que desrespeito ao trabalho dos advogados e à OAB calada, covardemente calada. A filmagem seria natural e até mesmo essencial para quem está buscando entender a verdade desses acontecimentos. Mas não é o que tem acontecido em todos os processos referentes a 8 de janeiro. Ao invés da justiça ser imparcial, o que se tem assistido é um verdadeiro justiçamento, vingança, numa tentativa esquizofrênica de sustentar uma falsa narrativa de golpe de Estado. Estão pensando que vão enganar quem? Olha, senhor presidente, segundo o relatório feito pelo próprio advogado, um relato que ele levou às redes sociais ontem, apesar da reivindicação correta da gravação da cariação como prerrogativa universal da defesa, o ministro Alexandre de Moraes manteve a negação, curiosamente. E qual foi o comportamento de ambos os envolvidos ao longo de todos os depoimentos? Essa é a pergunta, né? O Brasil quer saber. Não estava mostrando tudo? Por que está escondendo agora? Porque derruba a narrativa. Enquanto Braga Neto se manteve numa posição serena e firme, Mauro Cid ficou o tempo todo de cabeça baixa. Atitude típica de quem está envergonhado e tenso. Foram várias as contradições de suas versões e em 2 momentos críticos, Braga Neto afirmou que ele estava mentindo, sem que houvesse por parte de Mauro Cid nenhuma contestação. Meus amigos, a partir disso, podemos começar a entender os motivos de mais uma violação explícita do direito fundamental de defesa, assim como vem acontecendo sistematicamente com relação a tantos presos políticos injustamente presos e condenados a mais de 14 anos de prisão, sem as indispensáveis provas de que efetivamente participaram de um golpe de Estado. Braga Neto está cumprindo prisão preventiva desde dezembro de 2024, vítima de um processo típico de um estado de exceção. O seu caso é mais uma evidência de um procedimento abusivo por parte do ministro Alexandre de Moraes. O ministro considera como prova uma mera suposição da Polícia Federal para decidir sobre a prisão preventiva. Prova, num Estado democrático de direito, não é o que a polícia acha ou o que o juiz supõe. É o que de fato foi comprovado com elementos materiais ou testemunhais. Isso no Brasil tem funcionado muito bem para traficantes de droga e assassinos presos em flagrante. Só não vale para os presos políticos. Olha, vamos combinar. Alexandre de Moraes, que se diz explicitamente dando entrevista, como eles fazem o tempo todo, se diz vítima disso. Vítima, inclusive, de uma tentativa de assassinato, como ele coloca. Por que ele está julgando isso? Estão rasgando a nossa Constituição, nosso ordenamento jurídico. Senhor presidente, está todo mundo vendo. Por favor, o mundo já está vendo isso. Cadê os homens de bem desse país para se posicionarem? Mas, aos poucos, internacionalmente, as pessoas estão tomando conhecimento sobre a ditadura do judiciário instalada no Brasil. Enquanto aqui ocorria mais um capítulo da farsa golpista com a acariação secreta, entre aspas, lá nos Estados Unidos, a Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional ouvia, transmitido publicamente, o depoimento do exilado político Paulo Figueiredo. Um jornalista que está com passaporte retido, com conta bancária bloqueada, com rede social derrubada pela ditadura da toga do Brasil. Implacável contra as pessoas que são de direita e conservadores.
Lá foram apresentadas inúmeras provas da perseguição política contra jornalistas, parlamentares. Temos um aqui, senador Marcos Duval, aqui, no Senado do Brasil. Até o salário dele está bloqueado. É surreal o que a gente está vendo aqui. Um meio parlamentar, um parlamentar zumbi. A perseguição política também é contra ativistas da direita, conservadores, numa ação sistemática de repressão com censura, retenção de passaporte, bloqueio de contas e bens, levando muitos ao exílio forçado. Ao mesmo tempo, a plataforma Meta confirmava ao STF que o perfil @GabrielaR702, que vazou informações sobre a colaboração premiada de Mauro Cid, foi criada a partir de um e-mail dele próprio. E aí, o que é que vão fazer disso? Não se sustenta em pé, nada disso, tinha que ser anulado, tudo. São muitas as irregularidades desse caso que justificam a sua anulação em nome de um mínimo de justiça, se é que esse país ainda tem. Senhor presidente, para encerrar, já lhe agradecendo tamanha generosidade e benevolência com o tempo, assim como o senador Zequinha Marinho. Para encerrar, diante de tantos abusos cometidos por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, só nos resta continuar fazendo a nossa parte, cobrando uma atitude responsável do Senado da República, para que saia finalmente desse estado de omissão covarde. O caminho para a pacificação, para a reconciliação do país e o restabelecimento do Estado Democrático de Direito passa pela anistia de todos os presos políticos e a abertura do processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Encerro com a oração deixada há 800 anos por São Tomás de Aquino, um dos mais importantes teólogos e filósofos da Igreja Católica. Abro aspas, dai-me, Senhor, a capacidade para entender, reter e aprender, sutileza para interpretar e falar, acerto ao começar e progredir, e, finalmente, a busca pela perfeição ao concluir. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente, que Jesus possa iluminar cada uma das senadoras e senadoras hoje presentes fisicamente aqui, seremos poucos, mas remotamente, que alcance a consciência de cada um para, se tivermos que votar esse escárnio hoje de aumento de deputado, que votemos pela negação, para derrotar por unanimidade esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Tudo bem. Esse foi o senador Eduardo Girão, que fez o seu pronunciamento. Agora vamos, pela ordem, seria eu, mas estou presidindo, o senador Jorge Cajuru está vindo, o senador Espiridião Amin, remotamente, e em seguida o senador Zequinha Marinho. Senador Zequinha, queria convidá-lo, vou retornar à tribuna, que o senador Espiridião Amin estava online, mas não se encontra na tela. Queria convidá-lo a usar a tribuna nesse momento, e o senador Espiridião Amin entraria na sequência. Por favor, senador Zequinha Marinho, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Eu venho aqui à tribuna nesse primeiro momento para trazer um requerimento que jamais gostaria de apresentar nesta casa. Requeiro, nos termos do artigo 221, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do pastor Deusdete Septímio Ramos, bem como a apresentação de condolências à viúva missionária Dejanira Sampaio Ramos e seus filhos, Delourdes, Damares e Diarney. Faleceu ontem, dia 24 de junho, aos 85 anos, o pastor Deusdete Septímio Ramos,
um dos principais nomes da Assembleia de Deus no Brasil. Reconhecido por sua longa trajetória à frente da igreja em Xinguara, no estado do Pará, no sul do estado do Pará, ele foi presidente da Assembleia de Deus, esta igreja, por mais de 48 anos. Foi um dos fundadores do Serviço de Evangelização dos Rios Tocantins e Araguaia e ocupava o cargo de presidente de honra da Confradespa, Convenção, Fraternal das Assembleias de Deus do SETA, no estado do Pará. Também era presidente de honra da Assembleia de Deus em Xinguara. Em janeiro de 2025, deste ano, portanto, foi reconhecido pela CGADB, nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, como o decano da denominação no país. A homenagem feita pelo presidente da entidade, pastor José Wellington Júnior, em razão do seu tempo ininterrupto de liderança no mesmo campo. O pastor Deusdedit foi um verdadeiro exemplo de liderança e dedicação à fé e à comunidade. Além do seu compromisso espiritual e pastoral, ele também foi um homem de família, tendo formado um lar sólido e amoroso, ao lado de sua esposa, missionária Dejanira Sampaio Ramos, com quem compartilhou 63 anos de um casamento feliz, sólido e frutífero, que serviu como exemplo, ou serve como exemplo para muita gente. Dessa união nasceram 3 filhos, de Lourdes, Damares e Diarney, que seguem o exemplo de integridade e valores morais e espirituais dos pais. Pastor Deusdedit era avô de 14 netos e bisavô de 10 bisnetos, demonstrando o legado duradouro de construção com muita oração, deixando a marca inestimável para as futuras gerações. Em reconhecimento à sua trajetória de fé, dedicação e serviço, solicito que este voto de pesar seja encaminhado à família, à Convenção Geral, à Convenção Confradespa no estado do Pará, e como também à população de Xinguara, através do governo municipal, cujo prefeito é membro daquela igreja. Dizer aqui ainda que o pastor Deusdedit era uma pessoa da nossa convivência desde muitos anos. Ainda era adolescente quando o conheci como um homem de Deus, íntegro, dedicado, trabalhador. Começou junto com Xinguara. Xinguara é uma cidade muito nova, de 40 e poucos anos. Antes da sua emancipação, o pastor Deusdedit já estava lá e tomou conta daquela geração de moradores, de pioneiros, de pessoas que foram para lá e que muitas vezes precisavam de um conselho, precisavam de um encaminhamento, e o pastor Deusdedit nunca se negou a esse ministério de aconselhamento pastoral, de liderança espiritual, enfim. Mas a vida aqui na terra é curta, e a gente tem que conviver com isso. Estava enfermo já há algum tempo, passando muitas dores e necessidades, e Deus achou por bem fazer com que todas essas dores do corpo material, físico, se cessassem. Conversando com o pastor de Jarley, seu neto, que hoje é o grande líder da igreja em Xinguara, me disse desse sofrimento e dessa sua luta. E ele mesmo, com muita dor, com muita pena do seu pastor e avô, pediu a Deus que desse um descanso tranquilo a ele. E, na verdade, isso aconteceu nos primeiros minutos do dia de ontem. Portanto, eu quero aqui da tribuna desta casa me congratular com toda a família, com todos os filhos, com todos os netos, com todos os membros da Assembleia de Deus, do Ministério da Confradespa, etc.,
Quero aqui me congratular com todas as lideranças evangélicas de Xinguara e de toda a região sul do Pará, onde ele tinha influência e era tão querido. Me congratular também com toda a convenção geral, que tinha na pessoa do pastor Deusdete um fiel líder naquela região. Que Deus possa consolar todos os nossos corações e que a gente possa continuar avançando, trabalhando, lutando, sem nunca esquecer do legado deixado pelo pastor Deusdete Septímio Ramos, que hoje já está morando e descansando na eternidade. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Se soma a Vossa Excelência, mas convido a Vossa Excelência para presidir os trabalhos aqui por alguns minutos. Mas deixamos registrado a solidariedade de toda a mesa, a família enlutada, que Vossa Excelência se congratulou da tribuna com o carinho de sempre. Eu só vou falar rapidamente. Obrigado. Concedo a palavra ao senador Paulo Paim para seu pronunciamento. Senhor presidente, senador Zequinha Marinho. Primeiro agradeço a Vossa Excelência por ficar à disposição para que eu possa falar, já que eu estava presidindo a sessão nesse momento, substituindo naturalmente o nosso presidente da casa, que Vossa Excelência, nesse momento, passa a ser presidente. Senhor presidente Zequinha Marinho, hoje abordo dois temas que convergem entre si: a violência contra os idosos e as fraudes sofridas por aposentados e pensionistas do INSS. De acordo com dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, apenas nos primeiros meses de 2025, o número de casos de violência contra o idoso no Brasil aumentou 38%, com mais de 65 mil denúncias registradas. É um cenário alarmante. Idosos que deveriam ser protegidos e amparados tornam-se vítimas de abusos dentro de suas próprias casas. Todo tipo de abuso financeiro e físico. Não podemos, sobre nenhuma circunstância, naturalizar ou ignorar a violência contra os idosos. Sempre digo e repito, o jovem de hoje tem que entender que ele é o idoso de amanhã. E a forma como ele trata seu avô, bisavô, seu pai, sua mãe, é a forma como ele será tratado no futuro. É nosso dever, senhor presidente, nós todos, denunciar o que está acontecendo. Essas denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, pelo Ligue 180 ou diretamente pelo 190. Os governos, em todas as esferas, precisam fazer valer o Estatuto da Pessoa Idosa, lei de nossa autoria, de número 10.741, de 2003. O artigo 19 do Estatuto estabelece que qualquer suspeita ou confirmação de violência contra idosos deve ser imediatamente comunicada à autoridade policial e o agressor deve ser preso. Comunicação pode ser para a polícia, ao Ministério Público, ou ao Conselho Municipal do Idoso, ou até mesmo num sindicato, num vizinho, mas tem que denunciar. Profissionais de saúde responsáveis
por instituições de cuidado e todos os cidadãos têm essa obrigação. O Estatuto prevê sanções administrativas, civis e penais para quem comete maus tratos, abandono ou exploração de idosos. Ele também regula o aumento de penas, medidas de proteção, atendimento prioritário, promove campanhas educativas para a prevenção. A prevenção é fundamental. Hoje pela manhã, a CDH aprovou o PL 4.472 de 2020, que trata dos direitos da pessoa idosa hipervulnerável. A autoria é do nosso colega, senador Alessandro Molon. O Alessandro Molon pediu, e eu com muita satisfação fui relator do seu projeto, que foi aprovado, agora vai para a CCJ. Fiz alterações de redações, mas o mérito desse belo projeto tem nome. O nome do senador, autor do projeto, é Alessandro Molon. Senhoras e senhores, trato outro tema da mesma gravidade: as fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. Essas ações criminosas precisam ser combatidas com rigor e os responsáveis devem ser punidos conforme prevê a lei. O prejuízo acumulado por essas fraudes podem chegar a impressionantes 6,3 bilhões entre os anos de 2018 e 2024. Investigações já foram abertas contra 16 entidades associativas envolvidas nessa irregularidade. Entendo eu, senhores e senhoras, que as entidades envolvidas nessa roubalheira, nesse fraude, devem ter os nomes todos dados, porque senão os inocentes pagarão pelos pecadores. Ora, se não denunciam os nomes, como deve ser denunciado, aquelas outras entidades sérias, e tem muitas e muitas entidades sérias responsáveis, acabam eles também pagando por aqueles que usaram da fraude, da roubalheira, do desvio de conduta e o apropriamento do dinheiro do idoso. O presidente do INSS, Gilberto Valer, informou que os pagamentos referentes a valores descontados indevidamente começarão a ser pagos no dia 24 de julho, em lotes quinzenais. O segundo pagamento está previsto para 9 de agosto e o terceiro pagamento para 24 de agosto. No primeiro lote, 1,5 milhão de beneficiários serão contemplados. Até agora, cerca de 3,4 milhões de segurados solicitaram o devido ressarcimento. O Supremo Tribunal Federal também realizou uma audiência convocada pelo ministro Dias Toffoli, exigindo que o governo apresentasse um cronograma detalhado para a devolução de todos os recursos que foram desviados, que foram roubados dos aposentados e pensionistas. Participaram dessa audiência representantes da Advocacia Geral da União, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União e do INSS. Por tudo isso, senhor presidente, Zequinha Marinho, é nosso papel zelar pela dignidade e pelos direitos de nossos idosos e aposentados. Não podemos permitir que aqueles que mais contribuíram para a construção do nosso país sejam tratados com violência, com desrespeito e sejam assaltados de dentro do próprio INSS com entidades
fraudulentas, fantasmas, que foram criadas só para surrupiar, né? Pode ser surrupiar, né? Roubar, tirar o dinheiro dos aposentados. É nosso papel zelar por todos os direitos de nossos idosos e aposentados. Não podemos, repito, permitir que aqueles que mais contribuíram para a construção do nosso país sejam tratados com violência, com desrespeito. Lembro que há alguns dias a Comissão de Transparência e Fiscalização, aqui do Senado, aprovou o PL 74 de 2023 de nossa autoria, que exige a assinatura física ou presencial para a contratação, aqui estou tratando agora de empréstimo consignados, que diz que é muito mais que os 6,5, por aposentados e pensionistas e idosos. Tem gente que fala que chegará a mais de 60 bilhões a roubalheira com os consignados. A relatoria, e aqui eu a cumprimento, somos de posições opostas, mas aprendi a respeitar quem pensa diferente, foi da senadora Damares Alves, que fez um belo relatório do projeto e já o aprovou. Esse projeto, como tantos outros que estão surgindo na Câmara e no Senado, visa combater as fraudes e esquemas de corrupção. Agora, falta a votação desse projeto na Comissão de Assuntos Econômicos. Senhor presidente, essa é a minha fala. Fiquei dentro dos 10 minutos, agradeço os 5 de tolerância, mas sempre dizendo que, senhor presidente, que o nosso papel aqui é falar somente a verdade, nada além do que a verdade. É saber respeitar os que pensam diferente e caminhar junto, inclusive, em tudo aquilo que for possível. E assim estamos fazendo com a aprovação de inúmeros projetos dos senhores e alguns de minha autoria, né? Independente da posição, o partido de cada um, nós temos que pensar no melhor para o país. E assim tenho certeza que vamos agir. Obrigado, presidente Marinho, mais uma vez. Zequinha Marinho, que tem tantos Marinho, né? Tem Marinho que é ministro do Trabalho, tem Marinho aqui, líder da oposição, mas aqui é o líder Zequinha Marinho, que eu agradeço. O senador Girão, que também se prontificou até que eu falasse antes que ele, se eu precisasse. Obrigado a todos. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Quero cumprimentá-lo pela iniciativa da defesa que faz em favor dos nossos aposentados. Graças a Deus por tudo, né? Incluindo a aposentadoria através do INSS, mas que já é pouco, muito pouco. E aqueles que têm coragem de surrupiar, como disse Vossa Excelência, em cima desse pouco, para que um idoso que tem tanta necessidade, além das necessidades básicas da alimentação, etc., os remédios, né? Quase todo idoso tem que tomar muito remédio. E que é muito caro, não tenha dúvida. E aí, a renda que tem é a renda da aposentadoria. E alguém tem coragem de se meter num negócio desse para tirar proveito pessoal. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência pela defesa e que essa turma seja exemplarmente punida, porque não é possível, nós não podemos continuar com um país pensando e agindo desse jeito. Muito obrigado, presidente. Quero consultar o senador Esperidião Amin, já disse que dispensa a fala. Quero saber também, consultar o senador Jorge Cajuru, do PSB do Estado de Goiás, se está conectado, se deseja participar, trazendo sua palavra nessa tarde. Parece que não, o senador Jorge Cajuru também não está pronto para proferir. Senadora Damares Alves está chegando no plenário. Vamos aguardar alguns poucos minutos. Eu convido aqui de volta o senador Paulo Paim, né, para reassumir aqui a presidência da casa. Enquanto ele chega, nós aguardamos aqui a senadora Damares, que é a próxima da lista de inscritos para trazer seu pronunciamento. Senador Paulo Paim, reassumindo aqui os trabalhos na presidência
da mesa nesse momento. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Estamos aqui. Temos a senadora Damares, que está deslocando para o plenário. Eu vou fazer a leitura da pauta de hoje, para que todos entendam, e fica aqui o nosso pedido, que os que não estiverem presencialmente poderão estar virtualmente. Item 1, proposta de emenda à Constituição, número 137 de 2019. Primeira sessão de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição 137 de 2019, do senador Confúcio Moura, que altera o artigo 205 da Constituição Federal para definir a educação como vetor do progresso do país. Meus cumprimentos ao senador, que todos nós falamos que as grandes mudanças de qualquer país no mundo passam pela educação. O parecer número 32 de 2023 da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania teve sobre essa PEC do senador Confúcio a relatoria da senadora professora Dorinha Seabra, favorável à proposta e contrário à emenda número 1. Projeto de lei complementar número 177, número 177 de 2023. Projeto de lei complementar 177 de 2023 da deputada Dani Cunha, que fixa o número de deputados federais, estabelece norma para a distribuição das vagas da Câmara dos Deputados entre os estados e o DF, e revoga a lei complementar 78 de 30 de dezembro de 1923. Esse tema ainda, o presidente está pendente de parecer de plenário, onde foi designado, estamos já aqui anunciando, como relator de plenário o senador Marcelo Castro, pendente de aprovação do requerimento 451 de 2025 de líderes, que solicita urgência para a matéria, nos termos do artigo 336, terceiro e 338, terceiro, do Regimento Interno do Senado Federal. Projeto de lei número 3, projeto de lei número 4.880 de 2024, projeto de lei 4.870 de 2024 do deputado Túlio Gadelha, que institui a Política Nacional de Incentivo à Visitação à Unidade de Conservação, dispõe sobre a visitação à Unidade de Conservação e autoriza o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e os órgãos estaduais e municipais, executores do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a contratar instituições financeiras oficial para criar e gerir fundo privado com o objetivo de financiar e de apoiar a visitação a unidades de conservação. Pendente de leitura, de parecer de plenário, foi designado já como relator de plenário o senador Everton. Pendente de aprovação do requerimento 218 de 2025 de líderes, que também solicita urgência para a matéria, nos termos dos artigos 3362, 3382 do Regimento Interno do Senado Federal. Projeto número 4, essa é a pauta do dia de hoje, estamos agora no número 4. Projeto, agora eu vou ler até o número 5. Projeto de lei número 2.352, de 2023, do deputado Cezinha de Madureira, que altera a lei 4.117, de 27 de agosto de 62, Código Brasileiro de Telecomunicações, 9612, de 19 de fevereiro de 98,
13424, de 28 de março de 2017, e 5785, de 23 de junho de 72, e 5768, de 23 de dezembro de 71, para estabelecer diretrizes relacionadas à atualização e modificação de características técnicas e apresentação de documentos aos procedimentos de renovação de outorgas e a promoção de recursos de acessibilidade, com o intuito de promover modernização e legislação sobre o serviço de radiodifusão e revoga a Lei 6.606, de 7 de dezembro de 78. Eu vou simplificar agora o último, que é o projeto número 5, projeto de lei número 5688, 2023, discussão em turno único do projeto de lei número 5688, de autoria de 2023, da deputada Laura Carneiro, que institui a Política Nacional de Enfrentamento à Infecção de Papilomavírus Humano. Parecer favorável na Comissão de Assuntos Sociais, da senadora relatora, doutora Eudócia. Muito bem. Fiz um esforço aqui para que a nossa presidenta da Comissão de Direitos Humanos, que hoje foi brilhante lá na comissão, onde aprovamos, eu fui relator e muitas vezes ela me botou na presidência, e fizemos uma bela sessão na Direitos Humanos. Senadora Damares Alves, com a palavra, pelo tempo que for necessário. Presidente, o senhor não fala assim não para uma mulher pelo tempo necessário, que a gente usa o tempo necessário. Para nós é 2 horas no mínimo. Presidente, obrigada, boa tarde, colegas. Boa tarde aos colegas que estão à distância, aqueles que não vieram para Brasília. Brasília está muito frio, passamos muito frio essa madrugada, mas eu fico imaginando o sul do país. E, por falar no sul do país, presidente, eu quero mandar um abraço a toda a população do Rio Grande do Sul, que nos últimos dias, de novo, estão passando por esse momento difícil e as expectativas parecem que não são boas, porque agora junta a chuva com o frio, muitas famílias já desalojadas. Que Deus dê sabedoria a vocês, senador Paim, ao governador, às autoridades do Estado, para vocês novamente enfrentarem essa crise, que vocês, presidente, enfrentaram de forma tão brilhante. A gente tem que reconhecer como as autoridades do Rio Grande do Sul, inclusive os que estão aqui, os 3, se envolveram para atender a todas as demandas daquela terrível calamidade. E agora vocês, de novo, são desafiados. O que nós podemos fazer é, nesse momento, prestar solidariedade e, claro, presidente, em tudo que for preciso, aprovar nesta casa, para a gente começar a conter os danos, tudo que for preciso nesse Congresso, sei que o senador Girão concorda comigo, tudo que for preciso nesse Congresso de crédito suplementar, de apoio, tudo, o senhor sabe que vai poder contar com os seus amigos, a bancada do bem, e nessa hora o Senado tem algo de diferente, o Senado é uma casa extraordinária. Às vezes as pessoas olham para cá e não vê quão extraordinário é a convivência dos senadores. Todos sofrem quando um sofre. Todos estão do lado quando aquele precisa. Então, essa é uma casa que muitas vezes tem me ensinado muito. Inclusive, Girão, me ensinado sobre o perdão. Como pastora, eu prego o perdão, mas foi no Senado que eu tive que, de fato, muitas vezes, colocá-lo em prática. Conviver com as diferenças, às vezes esquecendo as nossas brigas do passado e nos perdoar para caminhar na direção de cuidar do nosso povo. É um exercício diário a convivência, mas é um exercício prazeroso. E o senhor sabe que vai poder contar muito com a gente. Um abraço a todas as famílias do Rio Grande do Sul. Mas o que me traz à tribuna hoje, senador, presidente, é para celebrar aqui na tribuna o que nós celebramos hoje de manhã na Comissão de Direitos Humanos. O Brasil, nos últimos dias, recebeu muitas notícias tristes, muitas. Nós estamos com problemas de acidentes, nós tivemos aí a morte da menina ontem, a nossa turista que estava fora, nós estamos com tantas notícias tristes, acidente de balão, mas eu queria trazer uma notícia que aquece o coração e que nos anima, senador Girão. O senador Paim estava na comissão hoje e a gente celebrou junto. Nos Estados Unidos, ontem aconteceu uma operação policial que envolveu
algumas agências e muitos agentes da área da segurança a Operação Olho do Dragão. Essa operação, ontem, resgatou 60 crianças do tráfico. E está sendo considerada em todos os veículos de comunicação dos Estados Unidos e do mundo a operação mais bem-sucedida da história dos Estados Unidos. E foi na Flórida, senador Girão. No momento que nós aqui também nessa casa estamos nos debruçando e debatendo esse assunto do tráfico de pessoas. O ano passado, o senador Paim, quando presidia a comissão, ele fez um grande debate, que desse debate gerou vários requerimentos, que foi o caso das crianças do Tratado de Haia, que algumas mães, inclusive, falam que essas crianças, algumas ficaram forçadas em seus países, que, de uma certa forma, também configura um tráfico transacional, um tráfico internacional. E depois, na sequência, a gente foi apresentando requerimentos de audiências públicas, uma pelo senador Girão, outra pelo senador Seife, e a comissão está discutindo o tráfico de pessoas aqui no Brasil. E trouxemos em uma das audiências o Tim Ballard, que é aquele agente de segurança que a história dele deu origem ao filme Som da Liberdade. O que o Tim fez na Amazônia, o que o Tim fez aqui no continente, ele buscou as crianças que estavam traficadas. São centenas de crianças que o trabalho do Tim alcançou, e ele veio a esse parlamento, veio a este Senado Federal para contar a sua experiência. O filme Som da Liberdade já foi assistido por mais de 100 milhões de pessoas no mundo. É um filme que quem não assistiu está em muitas plataformas, já saiu do cinema há algum tempo, mas mesmo nas plataformas ele continua ali sendo muito buscado. Assista, não tem nenhuma imagem forte. O enredo é forte, a história é forte, mas é uma história também de sucesso, porque as crianças foram resgatadas. Então, os Estados Unidos está aí há 2 anos sob o efeito do filme Som da Liberdade, novas leis lá, novas leis aqui, e ontem os Estados Unidos resgata 60 crianças na Flórida. E hoje de manhã nós comemoramos isso na Comissão de Direitos Humanos. O mundo está dizendo não ao tráfico de pessoas. São iniciativas em diversos países. Mas esse resgate ontem me trouxe esperança, senador Paim, porque nós temos crianças para resgatar aqui no Brasil. Na Comissão de Segurança Pública, o ano passado, eu fui relatora da política pública de busca de pessoas desaparecidas. E nós chegamos ao número informado neste parlamento, neste Senado, na Comissão de Segurança, que nós estamos com 101 mil pessoas desaparecidas no Brasil hoje. Isso um cadastro, porque os cadastros não estão sendo unificados ainda. E aí, presidente, mais da metade são crianças. Onde estão as nossas brasileirinhas? Onde estão os nossos brasileirinhos? A operação ontem, tão bem sucedida nos Estados Unidos, me anima, me enche de esperança, que nós podemos encontrar as nossas crianças também, Girão. Nós podemos encontrar as que estão desaparecidas no Brasil. Os Estados Unidos estavam há tempo procurando essas 60 crianças, e numa única operação encontrou 60. Nós podemos, quem sabe, presidente, numa única operação no Brasil, encontrar 1.000, 2.000 crianças. Por que não? É sonhar. Me permitam sonhar. Me permitam sonhar com as crianças do Brasil. E, nesse sentido, eu quero comunicar ao Brasil que a Comissão de Direitos Humanos, com o voto do senador Paim, voto do senador Girão, meus 2 parceiros nessa luta, aprovou uma diligência ao arquipélago do Marajó. E a Comissão de Direitos Humanos está embarcando para o Marajó, porque nós temos conhecimento, gente, isso não é lenda, que muitas crianças são traficadas pelo território do Marajó. E eu tenho muito cuidado quando eu falo sobre isso. Não é o povo do Marajó que trafica, gente. São os rios, a região, a logística. O Brasil, infelizmente, é rota do tráfico de pessoas. E muitas saem por ali. Então, a comissão está indo, senador Girão. Nós vamos num grupo de assessores, consultores do Senado, Polícia Legislativa, para nos dar segurança, mas nós vamos especificamente atrás de uma menininha,
que se chama Elisa, que eu já subi nessa tribuna diversas vezes para falar de Elisa. Uma menininha que desapareceu em 2023, ninguém encontra, um suspeito que tinha sequestrado, mais um outro morreram de forma misteriosa. E agora, a mãe da menina, não é nem na cidade, gente, Anajás é uma cidade pequena do arquipélago, mas a mãe mora na área rural. Da cidade a essa área são 2 horas de voadeira. Imagina. Mas de Belém para essa cidade são quase 24 horas de barco. Então, para chegar em Anajás, nós vamos ter o apoio da FAB para chegar em Anajás e nós vamos falar com a mãe de Elisa. Sabe por quê, senador Paim? Porque está acontecendo uma coisa absurda. E eu estive com o ministro da Justiça e eu quero agradecer ao ministro a forma como ele recebeu e a forma como o secretário nacional de Segurança Pública me recebeu também. Quem traficou a menina, senador Girão, está voltando na comunidade, mostra a foto da menina viva, o vídeo, e fala o seguinte para a mãe, senador Paim. A menina está viva, mas a gente só devolve se vocês entregarem a criança que nós compramos. E batem na mãe. Então, a mãe já tem, depois do desaparecimento dela, 2 ou 3 boletins de ocorrência. A polícia do Pará não conseguiu dar essa resposta. E nós solicitamos, presidente Paim, senador Girão, que o ministro da Justiça federalizasse esse caso da menina Elisa. Então, o Ministério da Justiça está estudando a possibilidade que este vai ser um caso que vai vir para a área federal, para a esfera federal, com a Polícia Federal, Secretaria Nacional de Segurança, e eu senti uma boa receptividade do ministro. Mas aí a Comissão de Direitos Humanos não quer esperar. A gente quer ir lá na comunidade, onde a mãe mora. Vai ser arriscado? Vai. Poderemos sofrer protesto, perseguição, mas a comissão decidiu que vai. E vai conosco também 2 deputados do Estado que são delegados, o deputado Caveira, o deputado Éder Mauro, vai um deputado estadual do Estado, vai o deputado Jordi, que estava na sua audiência pública. Nós vamos, mas nós vamos para abraçar a família. Nós vamos encontrar a menina amanhã? Não, Brasil. Mas nós queremos mostrar para aquele povo que eles não estão sozinhos, que o ministro da Justiça recebeu com muita atenção o pedido da família. Nós vamos para dar um abraço, para dar uma resposta. E, claro, mandar um recado para os traficantes, mandar um recado para aqueles que têm feito do tráfico de pessoas uma forma de ganhar dinheiro sujo. Inclusive, eu quero explicar para vocês, já é o 2º maior ilícito do mundo. Alguns traficantes de droga descobriram, senador Girão, que uma porção de cocaína se usa uma vez. É caro, dá dinheiro, estão ficando bilionários por enquanto, tá, crime organizado? Vai ter uma CPI nessa casa aqui, tá, crime organizado? Se preparem. Mas agora descobriram que uma criança vale mais que uma porção de cocaína, porque uma porção de cocaína se usa uma única vez e acabou. Mas uma criança pode ser usada de 10 a 15 vezes por dia. Ela pode ser vendida de 10 a 15. Quando eu vi essa frase a primeira vez pelo TIM, essa frase me chocou. Minha assessoria diz o seguinte, não fale sobre isso, você está dando ideia para o traficante, mas é a realidade. O pó, a droga é consumida e uma criança pode ser consumida inúmeras vezes. Mas o Brasil está se levantando. E eu quero agradecer aos meus colegas dessa casa pela sensibilidade com esse tema. O senhor, senador Paim, que deu início a todo esse debate lá atrás e me motivou. O senhor que tem uma sensibilidade muito grande. Você, Girão, fazendo as audiências públicas. Estamos indo para o Marajó. E nós vamos buscar a menina Elisa. Nós vamos atrás dessa menina. Governo federal, Senado, todo mundo junto. Porque se a gente encontrar a Elisa, eu posso estar sonhando. É possível que a gente encontre outras. E quem sabe a maior operação do mundo não vai ser na Flórida, vai ser no Brasil e nós vamos encontrar nossas crianças. Era esse meu recado, presidente Paim, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe essa casa, que daqui a pouco vai deliberar sobre uma matéria extremamente delicada. Não é hora da gente aumentar despesas, não é hora da gente dar soluções. Daqui a pouco a gente vai votar essa matéria delicada do número de deputados. Eu estou muito apreensiva, mas nós estaremos aqui daqui a pouco, na sessão deliberativa. E obrigada, presidente, que Deus abençoe o Brasil.
Muito bem, senadora Damares, presidente da Comissão de Direitos Humanos, pelo seu belo pronunciamento. Já tinha feito pela manhã na comissão, eu estava lá, participei, o líder do PT, Rogério Carvalho, também estava lá, e Vossa Excelência aqui ampliou no plenário. Então, fica aqui o nosso cumprimento. Não havendo mais oradores presentes, a presidente suspende a sessão deliberativa que será reaberta para a prestação das matérias constantes da ordem do dia, as quais eu li há minutos atrás. Está suspensa a sessão. Organização Mundial do Comércio afetou diretamente o cerne dessa organização. Mas alguma proposta objetiva em relação ao que pode mudar? Os países que fazem parte dessas instituições têm que respeitar e temê-las e não abandonar a própria sorte, como a gente vê que tem acontecido. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Pessoas trans e travestis, quando retificam nome e gênero, elas ganham direitos, mas perdem outros, né? Por exemplo, eu sou uma travesti que retificou nome e gênero, né? Hoje, se eu precisar, por exemplo, de um tratamento de próstata, eu não tenho mais acesso a isso, porque oficialmente eu sou uma mulher cis, né? Então a gente precisa discutir de uma forma bastante ampliada essas questões, né? Porque a gente, para que os direitos sejam garantidos de forma integral e não de forma parcializada. Nós temos muitos desafios. O primeiro deles é conseguir combater o preconceito, o desrespeito que a gente, infelizmente, ainda enfrenta na sociedade. Além disso, a gente tem uma falta de previsão na legislação, de cuidados, pensando nessa população específica, né? Tem um problema de conseguir acesso na saúde, no sistema público de saúde. Então, a gente tem uma série de coisas que muitas vezes não tem nem sequer previsão. E daí, por falta de previsão, o servidor público, o serviço público ali na hora, às vezes não consegue efetivar a prestação de um serviço que é essencial, né? Que a gente tem hoje é uma população de idosos já significativa no Brasil, de aproximadamente 32 milhões de pessoas. Na nossa estrutura etária, pirâmide etária, nós passamos a ter mais avós do que netos. Se eu já cheguei nessa fase de idoso, é porque eu já deixei muita estrada para trás. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O tratamento de crianças e adolescentes com câncer recebe apoio de emendas parlamentares em Sergipe. Câmaras municipais da Paraíba se reúnem em João Pessoa para compartilhar experiências. Influenciadores digitais visitam o Senado Federal. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Foi bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Então não foram os policiais que foram acompanhando que bateram no senhor. Ainda hoje é muito comum a pessoa chegar e perguntar cadê o juiz. Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilômetro para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá? Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Desde pequena era muito legal, para mim era muito divertido ouvir as pessoas falando: eu vi sua avó na televisão. Quando eu não
tinha mais a quem acolher, elas me acolheram. Então, meu primeiro trabalho de doméstica, lembra? Foi você que arrumou ali na Augusto de Lima. Quando a pessoa diz, mas a senhora não tem cara de juíza. Aí eu digo, não tenho cara porque eu tenho a mesma cara que você. Eu não tinha noção, assim, ó, do quanto é importante a gente ter conhecimento dos nossos direitos. Então, realmente, quando uma mulher negra se move, toda a sociedade se move com ela. A nação quer mudar. A nação vai mudar. Queremos proclamar a nossa abolição. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha. Medidas adotadas não se restringem a cotas, embora em alguns casos essas cotas sejam necessárias. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas. E muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra pra outra subir contigo. Que pra ti chegar onde tu tá foi difícil. Então tu já sabe quanto é difícil pro outro que tá lá embaixo também subir mais um degrau. Não é ódio, nem rancor. Apenas um grito de liberdade. Os anos foram se passando e eu guardando a Maria Luísa escondida dentro daquele visual de homem masculino. Eu pensava, de repente, será que eu não vou poder ser realmente eu? Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O plenário do Senado aprovou um projeto que exclui como atenuante a idade do agressor em crime de violência sexual praticado contra mulheres. O projeto impede a redução da pena se o autor do crime tiver menos de 21 e mais de 70 anos de idade. Aqui comigo no estúdio está a relatora do projeto, senadora professora Dorinha, do União Brasil do Tocantins. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigada, Carla. E é sempre bom podermos falar de um tema que na verdade, coloca o Brasil em um panorama vergonhoso. Os números de violência contra a mulher, infelizmente, têm crescido muito. Feminicídio e outros crimes, violência política, violência psicológica, violência física. E a construção de legislações que fecham portas e aumentam penas, ela é sempre muito importante. Neste caso, é um projeto que foi apresentado pela deputada Laura Carneiro, do Rio de Janeiro, e no contexto de hoje, o fato de ter sido cometido por menor de 21 e maior de 70, além de ter uma implicação de uma rapidez maior na prescrição do crime, era um atenuante, sendo considerado como se o fato de estar dentro desse intervalo de idades, menos de 21 e mais de 70, não pudessem ser responsabilizados como deveriam. Então, infelizmente, em muitos casos, inclusive crimes coletivos, né, de violência, crimes por pessoas com mais de 70 anos envolvendo pessoas vulneráveis, com deficiência mental, e muitos ficavam sempre nessa proteção, né, dessa janela de idade. Há atualmente, o entendimento da lei por atenuar, no caso dessas duas idades, se justifica por quê? Primeiro, eu acho que há um pouco dessa questão da responsabilidade, né? Uhum. O entendimento que dentro da questão de menor, da antiga, da maioridade, que era de 21 e 70, a pessoa idosa que já não responderia, né, pelas suas ações, o que não é verdade. Hoje nós temos um outro perfil
né? Tanto no que nós olhamos para a questão do adolescente e do jovem, em termos de maior maturidade, a assunção de muitas responsabilidades, quanto pessoas com mais de 70 anos que estão hoje numa situação produtiva, consciente, atuando na sociedade. Então, na verdade, era muito mais uma leitura que era feita de uma situação de não capacidade por decisão, então hoje é uma correção feita, em muitos casos, o ajuste, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que é o arcabouço principal, mas várias legislações têm sido construídas para aumentar a proteção, aumentar a punição e, com isso, ter também um caráter educativo, né? À medida que o sistema penal tem se aprimorado, o exemplo é o feminicídio, que nós não temos números anteriores, a gente às vezes escuta alguém falar assim, aumentou mesmo ou é porque agora está tendo visibilidade? Primeiro tem hoje a tipificação, então aquilo que era considerado como um homicídio ia para as estatísticas como um crime cometido contra a vida, né? De maneira geral, hoje tem uma categorização do feminicídio quando ele envolve o fato gênero. Não matou a mulher em uma situação que não envolva a sua situação de vulnerabilidade de gênero. Então, da mesma forma, hoje nós já temos pesquisas que mostram a questão da responsabilidade, né, do menor de 21 anos. Então, eu vejo que é um ajuste importante, porque em muitos casos, até às vezes, os dois intervalos, infelizmente, alguns números mostram histórias envolvendo a situação da pobreza, muitos casos de grande vulnerabilidade em que a pessoa com mais de 70 anos usa essa vulnerabilidade com cesta básica, comprando, né, mulheres, crianças, adolescentes, menores de 12, 14, 16 anos. Então, à medida que a flexibilidade na punição estimulava e até, em muitos casos, como tinha uma ausência do poder público no sentido da punição, infelizmente os números são muito altos, no caso de, inclusive, violência e estupro, que nós estamos falando também. Como é que fica a questão da prescrição da pena? Não, também os prazos, né, são alterados. Hoje nós já lidamos com a ausência de prescrição em vários crimes, para que, em muitos casos, as pessoas cometiam a violência, às vezes violência física, e ficavam contando com a lentidão do sistema da justiça, até que prescrevesse, né? Então, era o crime cometido e se valiam do fato da prescrição. Nesse caso, tanto altera o sistema de prescrição, quanto o fato de punibilidade. Então, por isso, o projeto da deputada Laura Carneiro, ele acerta muito e é mais um importante instrumento de redução da violência contra a mulher. A senhora falou sobre o feminicídio, um dado recente que saiu mostra que há 4 feminicídios por dia no Brasil. Como que esse projeto se alinha a outras políticas públicas que têm sido tomadas e que têm sido, inclusive, aprovadas aqui no Congresso em relação à proteção e evitar a violência contra as mulheres? Então, na verdade, existem vários projetos aprovados. No ano passado, foi aprovado um orçamento, a criação de um programa coordenado pelo Ministério da Justiça, e teve à frente a senadora Daniela Ribeiro, que era presidente da Comissão de Orçamento. Nós estávamos nessa comissão, a deputada Soraya também, com o slogan "antes que aconteça", porque, na verdade, nós não podemos esperar o crime acontecer. Então, vários projetos, e esse "antes que aconteça", ele tem essa ideia de articular os diferentes programas no âmbito dos estados, dos municípios, alguns programas já bem avançados,
com o botão do pânico, acionando a cadeia de proteção envolvendo guardas municipais, polícia militar, polícia civil, a estrutura de segurança que estiver disponível para rapidamente atender a mulher quando acionar. Uma situação que eu acho que é importante é que as situações de violência, elas são crescentes. Em muitos casos, a mulher que é vítima de feminicídio teve vários alertas antes de violência física, violência psicológica. Então, eu penso nesse sistema articulado que diferentes políticas precisam estar integradas. E aí é um chamamento para a justiça, né, para a segurança pública. Quando nós olhamos o cidadão ele espera a sua garantia de segurança. Então, se a polícia, hoje nós votamos vários projetos em relação à guarda municipal, empoderando, dando responsabilidades, só que o sistema precisa ser articulado. Uma mulher que procura uma delegacia de polícia para fazer uma ocorrência e que, às vezes, não tem um profissional qualificado para atender. Uma mulher que é submetida a situações de violência pública e que o sentimento de impunibilidade pode levar a esse crescimento. Então, na verdade, essa legislação, ela fecha lacunas que existem hoje na legislação, permitindo situações de violência, nesse caso, inclusive, violência bastante grave, que também trata diretamente da questão de estupro. Existe também muito aquela questão do machismo estrutural, e a senhora também, como uma senadora voltada para a área da educação, acha que esse tipo de orientação ele poderia começar também nas escolas? Eu pergunto isso porque há casos de crianças que relatam para os seus professores, depois de alguma orientação, e falam: nossa, então isso que acontece lá em casa não é normal, quando o pai às vezes bate na mãe, aquela coisa. Talvez essa orientação, ela vindo da escola, também possa evitar e acabar com esse conceito e com essa antiga normalização. Com a normalização da violência. Eu acredito, já tem também projetos de lei que trabalham na questão do espaço da educação, do conhecimento da Lei Maria da Penha, das situações de violência, porque é importante lembrar que nós temos na escola a oportunidade de formar uma nova cabeça. E quando a gente fala isso, é um tema que pode ser tratado normalmente, mas em muitas situações, às vezes, a própria mulher, a professora, acha normal a situação de dependência, de subserviência, a violência, aquela situação de violência de a mulher, em muitas situações, que grita com ela, que o formato que o pai trata a mãe, começa a achar aquilo normal e a tendência é ele repetir esse comportamento, entendendo que a força física lhe dá direito de subjugar. E normalmente nessas relações que são relações doentias dentro da sociedade. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que, junto com todo o processo, o arcabouço legal que tem sido construído, a necessidade de organização do sistema de segurança para dar cumprimento a isso. Uma mulher que procura uma delegacia e que escuta uma brincadeira, o que ela fez de errado? Boa coisa não fez, porque que apanhou, estava vestida assim, o assado, então justifica ter sido violentada, estuprada. É um comportamento que precisa ser enfrentado e é também padrão educativo. Agora, você imagina a oportunidade que nós temos, e aqui o Senado tem a cartilha, né, o gibizinho da Lei Maria da Penha para as crianças, o quanto é importante ser enfrentado no espaço da escola, porque você vai não só dar oportunidade para a criança e o adolescente entender que, às vezes, aquela relação doentia que ele vê em casa não é normal, como também você vai formar um comportamento diferente. Senão, além de normalizar a situação, ele amanhã é uma pessoa que vai estar reproduzindo isso, porque se é normal, eu tenho força, eu vou conseguir ganhar naquela correlação de força, eu tenho que subjugar, e aí entra também a questão da cultura, tem projetos lidando com a questão indígena. Por muito tempo se dizia, não, é cultural, né? A mulher indígena
apanhar, sofrer violência de toda a natureza, porque é cultural. Cultura não pode ser justificativa de violência. O projeto foi aprovado no plenário, qual é a próxima etapa? Sanção. Ele é um projeto que veio da Câmara, eu fui relatora no Senado com muito cuidado para não ter que voltar para a Câmara. A nossa expectativa é que se transforme em lei de maneira muito breve e, logicamente, que passe a ter consequência na nossa sociedade. Tá certo, senadora. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a República Popular da China é um dos membros fundadores do Grupo BRICS. Seu território é de aproximadamente 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. A China teve um invejável crescimento econômico nas últimas décadas. É hoje a segunda economia do planeta, sendo considerada a fábrica do mundo. Com uma cultura milenar, a China se tornou um país socialista em 1949. Desde então, é liderada pelo Partido Comunista Chinês. O Congresso Nacional do Povo representa o poder unificado e conta com quase 3 mil membros, sendo o maior corpo legislativo do mundo. Aparece na cabeça da gente a questão das vacinas. E, logicamente, como que vai fazer para cada país ter esse produto para não deixar o seu povo perecer e morrer? Então, as questões da lei de propriedade intelectual foram colocadas, inclusive por uma questão de coincidência, eu fui o relator aqui no Congresso dessa lei, em que em momentos como esse tem um tratamento mais diferenciado de se oportunizar a propriedade intelectual para a produção da vacina, para que esse país possa vacinar o seu povo, apenas num período que esteja passando por uma necessidade de saúde pública como essa. Chegou um dia aqui no Brasil que morreram 4 mil pessoas num dia. Então, situações como essa, graças a Deus, ocorrem ocasionalmente. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Este encontro de hoje vai além da troca de experiências. Ele é um espaço para construir pontes sólidas entre os parlamentos dos países membros, com o objetivo de acelerar políticas públicas que respondam aos desafios concretos enfrentados por todas as mulheres em todo o planeta. Nossa missão é garantir que a revolução das IAs sejam inclusivas e não excludentes. Nossas vozes devem garantir que o desenvolvimento de IA esteja ancorado na ética, na transparência e na dignidade humana. É preciso que, nesse momento, trazemos a pauta tanto para o Congresso Nacional, mas também na agenda global, que hoje pensar a defesa ambiental não pode ser pensada somente como uma pauta progressista. Tem que ser urgentemente tratada como uma pauta humanitária. É futuricídio, mata o hoje e mata também o amanhã. As mulheres não são meramente vítimas das mudanças climáticas. São parceiras essenciais nos esforços de adaptação e mitigação. Elas possuem profundo conhecimento dos ambientes locais e de práticas sustentáveis. Os parlamentos são os pilares da democracia. Nessa capacidade, eles têm um papel primordial em garantir a igualdade e empoderar as pessoas, ao mesmo tempo em que servem como modelos para assegurar respeito aos direitos humanos.
O BRICS tem escola, tem legitimidade, tem responsabilidade histórica, também tem coragem coletiva para garantir a transição que se anuncia e para que seja profundamente inclusiva e justa. Rio de Janeiro era gay totalmente. Na década de 60, quando eu saí da aeronáutica, já existia turismo gay, porque o Rio de Janeiro era considerado uma cidade gay internacionalmente. Se vivia uma liberdade que nunca mais foi alcançada, mesmo com a ditadura. Eu fiquei 2 anos sem meu nome poder ser escrito no JB, porque eles diziam que não publicavam o nome de travesti. Eu nunca fui travesti. Mas todas as pessoas que viviam dessa forma era uma maneira alternativa. E não era eu, porque era artista, ou Caetano, não, era de uma maneira geral. As pessoas, elas experimentavam a vida, elas se davam ao desfrute. Porque agora existe cruzeiro gay. Deus me livre de um cruzeiro gay. Deixa o gueto se formar e cada um ocupa o seu espaço dentro disso aí, né? Porque aí você não pode estar misturado. Eu quero estar misturado, me interessa a mistura. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A atividade física para mim hoje é uma forma não só pela saúde. Tento malhar todo dia, porque eu acho que é importante para minha saúde, tanto física quanto mental. Hoje em dia existe muito culto da beleza. Eu preciso ficar igual a fulaninha de tal. Venho 4 vezes. Eu faço aula de bike e faço personal, musculação. Eu venho sempre que me é conveniente. Tipo, eu tô livre, tô com vontade de treinar, eu venho treinar. Eu tomo assim, creatina, aminoácidos, proteínas, né? Uso regularmente. Todos os dias eu tomo creatina e whey também. Hoje em dia a gente tem muitos atletas amadores, os pacientes querem desenvolver melhor nas suas atividades físicas, então isso acaba englobando muito essa parte de suplementação. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Segundo a Anvisa, suplemento alimentar não é medicamento. Não serve para tratar, prevenir ou curar doenças. É voltado para pessoas saudáveis e como complemento à alimentação. Nós temos 2 suplementos hoje que são os mais estudados do mundo hoje, que é o Whey Protein, que é a proteína oriunda do leite. Então, quando a gente vai fabricar queijo, aquele soro que sobra em relação à parte líquida, quando a gente vai fazer o queijo, dali se retira a proteína do leite, e isso é estudado desde 1836, em relação aos benefícios de cognição, aumento e manutenção de massa muscular. No caso da creatina também, hoje já o produto mais estudado. Suplementos alimentares são os ingredientes de alimentos na forma de apresentações farmacêuticas. Isso é o que diz a nossa norma hoje, onde eles podem ser apresentados em forma de pó, cápsulas, tabletes, gel e barras. Os benefícios da creatina, inclusive, na parte de cognição para idosos em relação a isso. Então, os suplementos alimentares, quando estudados, com estudos meta-randomizados, eles são seguros, são eficazes e são eficientes. Suplemento, ele vem algo para ser facilidade, ele não vem para substituir. Então, por exemplo, eu tomo somente 2 suplementos, que é o whey e creatina. Creatina eu uso todo dia, atualmente é o melhor suplemento que tem. E o whey eu uso como se fosse algo para substituir uma refeição quando eu não tenho tempo.
Então, às vezes, eu tô com a agenda apertada, eu não consigo fazer uma refeição sólida, eu tomo meu whey após o treino, ou então eu substituo alguma refeição que eu não consigo preparar essa refeição. Mas não é algo regular. Todo dia eu tomo whey. A creatina, sim, todo dia eu tomo. São os únicos suplementos que eu tomo e que eu indico. Os outros eu acho que não tem necessidade. Palavra suplemento, o que é? Suprir algo que está faltando. Então, eu não consigo, vamos dizer, eu estou com você, é meu paciente, a gente já ajustou a dieta direitinho, você já está dormindo bem, já está fazendo prática de atividade física todos os dias 1 hora, você já está ali com tudo organizado, mas ainda está faltando algo para você chegar ao seu objetivo. A maioria das pessoas que frequentam o ambiente de academia, eles fazem uso da suplementação, mas nem todos com orientação, né? Muitos fazem por conta própria. Pessoas doentes devem procurar um profissional de saúde habilitado para receber orientação de consumo. A gente fala em segurança, a gente tem alguns aspectos a considerar. A própria dieta do indivíduo, a dose, o tempo de uso, a via de administração, a saúde do paciente e o uso concomitante de outras substâncias. Diferente de você suplementar um indivíduo adulto jovem saudável, fisicamente ativo, de um idoso hipertenso que é polimedicado. Muitos pacientes, eles acabam comprando aquilo que eles nem sabem mesmo. Então, por exemplo, às vezes o paciente compra um suplemento que está escrito ali, suplemento para emagrecer, né? E aí, às vezes, você vai ler, eles me trazem aquilo já. Eu vou ler a composição, não tem nada com nada ali, eles não escrevem muita coisa. E às vezes acaba que nem teve uma reportagem recente, acharam um laboratório clandestino e ali tinha um monte de medicamento de tarja preta. Topiramato, sibutramina, anfetamina, tudo misturado ali. E as pessoas de fato emagreciam. Só que a que custo? Qual a segurança do que estava sendo oferecido e ofertado para aquele paciente? Então, de fato, usar suplementações que os profissionais, tanto médicos como nutricionistas, prescrevam, que são pessoas aptas para identificar as melhores marcas, o suplemento de fato que já tem estudo científico mostrando melhoria para aquele paciente, caso contrário, não usar por conta própria. É perigoso porque você pode ter algum outro tipo de reação que pode te levar para o hospital. E tem muitas vezes que quando você suplementa qualquer outro tipo de suplementação, né? E às vezes você é alérgico àquela suplementação ou você está em excesso daquela suplementação, também pode te levar a passar mal, a ficar internado. A gente já viu vários casos de pessoas que chegam aí até o hospital passar muito mal, ficar internado, até em morte mesmo, dependendo da quantidade que é consumido de forma indiscriminada, né? A gente sempre recomenda ao aluno, né, procurar um profissional da área de saúde, mas de antemão a gente também fala para ele procurar uma suplementação onde tem uma marca já com qualidade no mercado, ele procurar sempre saber ali, informações daquele produto que ele está tomando, porque também tem os riscos, né, de você estar tomando uma suplementação que ela não é autorizada, às vezes vai te dar um problema nos rins, no fígado, no coração, e isso às vezes pode atrapalhar sua vida na academia e em casa também. Esse algo a mais ele deve ser acompanhado com um acompanhamento ali médico, de um nutricionista, de um especialista na área, para saber até que ponto aquela pessoa realmente precisa ou não e a dosagem correta. Se há risco à saúde, sim, mas a maior parte dos riscos associados ao uso de suplementos alimentares está relacionada a produtos irregulares. As falsificações elas estão cada vez maiores e ela não só falsifica suplementos alimentares de marcas famosas, como há uma outra modalidade agora, que é a modalidade da remarcação de prazo. Indústrias que estão com seus produtos para vencer, vendem esses produtos para distribuidores que são criminosos inescrupulosos, que apagam as datas de validade e colocam nova data de 2 anos para venda ao mercado. Revendedores de suplementos alimentares que também vendem anabolizantes esteroides de laboratórios clandestinos no Brasil ligados a facções criminosas. De ver produtos, suplementos que vêm com medicamentos alopáticos convencionais, que vêm com esteroides, enfim, que não é só apenas os ativos, né, os nutrientes, os compostos bioativos ali presentes. No Senado, uma audiência pública debateu regulação, produção, fiscalização e comercialização de suplementos alimentares no Brasil. Do que eu tenho ouvido sobre isso, existe como fosse uma área cinza entre os alimentos e os remédios, os medicamentos, né? Essa área ela precisa ser regulada
com a regulação específica. Esse é um assunto que precisa ser tratado com muito cuidado. O Brasil tem o melhor guia de alimentação saudável do mundo. Nós temos hoje um conceito que diz que a gente deve comer e deve se alimentar com produtos ou com uma comida viva, como a gente chama. Nada muito processado, nada muito industrializado. Os alimentos costumam ter tudo aquilo que a gente precisa para atender às nossas necessidades nutricionais. Agregar determinados produtos, ou seja, concentrado de aminoácidos ou proteína, como queiram chamar, e outros suplementos, é preciso ter muito cuidado, porque isso pode sobrecarregar os rins, isso pode sobrecarregar órgãos importantes e trazer problemas futuros de saúde. Esses produtos, muitos deles não são fiscalizados. As redes sociais hoje, através dos influenciadores, têm um poder muito grande de convencimento. Então você tem hoje suplementos de emagrecimento, sexualidade, de ficar mais jovem, de uma série de promoções que muitas vezes não são reais e que pode causar, né, outros problemas. Então é muito importante consultar os médicos antes de tomar qualquer coisa, né, a não ser que tenha realmente uma autorização já da Anvisa, que seja um produto já fiscalizado. Fora disso, é um risco que você corre. Então a gente precisa melhorar a legislação, dar mais poder para a Anvisa. A Anvisa tem problema de pessoal, a gente precisa patrocinar para que haja mais concurso, porque de fato isso mexe com a saúde do ser humano e a gente tem que ter esse cuidado. A automedicação é sempre um risco muito grande, porque nenhum medicamento é inócuo. Muitas vezes não consegue melhorar a situação de saúde das pessoas, às vezes até melhoram, cumprem a sua função, mas todos eles podem ter algum tipo de efeito colateral, podem ter algum tipo de complicação na sua utilização, que pode ser de uma enorme gravidade. Além do mais, os medicamentos que são utilizados, seja para perda de peso, seja para ganho de massa corporal, todos eles têm contraindicações fortes, todos eles podem causar danos às pessoas. Então, a melhor maneira é procurar um médico, alguém que conheça especificamente daquela especialidade, que possa orientar o uso e o que deve ser usado para as pessoas, pelas pessoas, para alcançar esses objetivos. O conhecimento é extremamente importante também para a nossa sociedade, para proteger a sociedade. Não adianta a gente colocar as regras aqui, a Anvisa colocar toda a regulação. A gente precisa, além disso, da fiscalização, né, para ver se está realmente sendo cumprido aquilo, mas também precisa da conscientização. Isso envolve aí uma parte toda de divulgação afirmativa, positiva do que é correto, de fato, né, e não de ficar acreditando em coisas aí na internet como se isso fosse fato. Os influencers falando essas coisas todas. A Anvisa ela tem uma regulamentação, né? Até o ano passado eles tiveram umas modificações para você lançar produtos novos, né? Então eu acho que aí vai dar uma melhorada nessa questão aí. Qualquer boteco da esquina vai lançar qualquer tipo de produto. Então vai dar uma regulamentada melhor. Eu acho que desde 2018 a Anvisa ela vem regulamentando para exatamente não fazer muitas misturas, não ter produtos de má qualidade, né? Então para a gente ter ali pelo menos uma pureza melhor dos ingredientes que estão sendo colocados naqueles produtos, naqueles suplementos, né? Para ter uma venda mais clara, mais objetiva também. Suplementos alimentares são reconhecidos como um produto específico regulatório, então existe toda uma regulação específica sobre esse tipo de produto, que tem outra lógica. Foi autorizado, inclusive, um manejo mais flexível dos constituintes desses suplementos alimentares, então tem uma lista positiva dos tipos de constituintes que podem integrar esses suplementos, proteína, creatina, e outros que são bastante comuns aí no mercado nacional. Alguns deles ainda precisam de registro prévio, e se a indústria quiser cadastrar um novo constituinte, que não consta das listas positivas da Anvisa,
ele tem que seguir um trâmite próprio junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assim como foi feito com medicamento no Brasil e hoje a gente tem um patamar de nível internacional de medicamentos no Brasil, é isso que a gente entende que tem que haver com os suplementos, além do reforço à fiscalização. É necessário você ter uma fiscalização forte em cima disso, até porque são pessoas que estão tentando buscar um condicionamento físico melhor, uma condição de vida melhor, e elas, de repente, estão sendo enganadas por um produto que não que pode até fazer mal, ou mesmo um produto que engane a pessoa, né? A pessoa está achando que está se alimentando, que está ganhando proteína, que vai ganhar massa magra, e de repente ela não está ganhando nada. Ou então a creatina está funcionando como um placebo, né? Está começando alguma fiscalização em cima disso, mas ainda precisa melhorar. De fato, a gente ainda não tem um controle ideal do que a gente apresenta. Nós fizemos um trabalho em 2022. Esse trabalho em 2022, já após pandemia, em 124 amostras de proteínas whey aqui no Brasil, onde 50% dessas marcas apresentaram indícios de aminispike. Nós fizemos essa denúncia à Vigilância Sanitárias dos estados, dos municípios, à Anvisa no Brasil, fizemos ao PROCON, fizemos à Secretaria de Seguranças Públicas, e a única que deu atenção foi a Secretaria Pública do Estado de São Paulo, onde ele interpelou a Anvisa sobre esse processo, através da CVS de São Paulo, e a Anvisa respondeu simplesmente o seguinte, que ela não se opunha ao teste de aminograma, através do equipamento de cromatografia líquida para poder apurar esse tipo de adulteração, porém, os laboratórios oficiais da Anvisa não possuíam esse equipamento para fazer. Então, ora, isso é um mar azul para adulteradores e continuarem adulterando produtos. Tanto que é verdade que em 2023 nós fizemos testes nas creatinas dessa vez. De 87 produtos testados, 40% dos produtos estavam fora da variação. Fizemos também esses testes em 2024, nas creatinas de mercado, e 30% das creatinas fora de variação e metade dessas creatinas, pasmem os senhores, com 0% de creatina. Nós estamos atravessando um momento difícil com relação aos influenciadores, redes sociais. Estou acompanhando a CPI das Bet, o que está acontecendo lá. E no caso dos medicamentos, e outra coisa, a mesma coisa. Né? Toda hora você entra. Acabei de entrar aqui agora para ver um negócio aqui, já tinha uma propaganda de emagrecimento. Todo mundo nós queremos, né, emagrecer. E toda hora tem gente, né, personalidades e autoridades, né, artistas, dizendo que emagreceu assim, né, numa semana. E, lamentavelmente, grande parte acaba sendo influenciado por isso. Você não pode pegar um suplemento e, eu vou tomar porque está na moda. Às vezes você vai tomar ela e vai te fazer mal. Então a gente precisa avaliar direitinho se você tem necessidade ou não. Porque muitas vezes as pessoas consomem porque viram ali a blogueirinha falando que faz bem. Para ela fez bem. E às vezes ela está só vendendo aquele produto também, né? Tem muitas pessoas que começam a consumir algum tipo de suplementação e não conseguem parar porque vira dependência psicológica daquele suplemento. Eu sempre tento mostrar que muitas vezes aquele influenciador que tem esse corpo é uma pessoa que vive daquilo, né? Então, às vezes, é uma pessoa que passa 3, 4 horas do dia fazendo atividade física, né? Então, tem uma dieta super restrita, é aquela pessoa que às vezes vai numa festinha e leva a marmita. Então, será que aquele meu paciente quer pagar esse preço? Eu sempre tento mostrar esse lado. Todo aluno a gente orienta, até antes de começar, né, a fazer uma atividade, seja na academia ou fora, no parque, uma orientação médica, né, ver aqueles exames cardíacos, né, fazer aquele check-up para ver se consegue exercer, né, uma atividade de grande impacto. Eu uso a suplementação, é algo muito importante, né, para quem busca, assim, um diferencial na sua alimentação, porque ela vai te ajudar a repor ali as suas proteínas, né? Aquilo que você necessita no seu dia a dia. A minha nutricionista passou
e eu tô fazendo aos pouquinhos, porque é novidade para mim, eu nunca necessitei de suplemento. Então agora eu tô indo devagarzinho e é extremamente necessário, porque tá me dando força para poder conseguir executar o que eu preciso. Eu já tô tomando já tem 1 mês, quase 2 meses, e eu percebo que eu tô bem mais forte. Eu sinto que eu me recupero mais rápido também. Com o whey eu me sinto mais saciada, eu tô comendo menos, tô conseguindo emagrecer. Mas é um processo, um dia de cada vez. Pesquisei muito, né, fala que ajuda muito na recuperação muscular e a manter o ritmo de treino. Achei que ajudou muito a persistir nos treinos, a melhorar carga, né, na academia. Acho que ajudou muito. De fato, a suplementação hoje em dia é muito importante para o paciente que quer ganhar massa muscular, que quer perder gordura, um paciente, por exemplo, que quer performance. Eu atendo vários pacientes que são triatletas, que são corredores, de meia maratona, maratonistas, de final de semana mesmo. E para esse paciente ter uma melhor performance no esporte dele, ele vai precisar de suplementação. Um idoso, muitas vezes ele não consegue mais absorver muitas vitaminas e minerais, então ele vai ter uma necessidade de suplementação. Pessoas acamadas, que podem ser ou não idosas, né? Porque também tem pessoas que fazem cirurgia, ou cirurgia plástica, ou cirurgia bariátrica, né? Também ela tem essa necessidade de alguma suplementação, mas sempre muito bem orientada pelo nutricionista ou pelo médico. As pessoas não compram os suplementos por produto. Elas não acordam de manhã e falam, que vontade de tomar um suplemento alimentar. As pessoas compram devido aos seus benefícios, que são divididos em 4. Bem-estar, perda de peso, nutrição cosmética, que é a melhora da pele, unha e cabelo, e a área de nutrição esportiva, que é a parte de melhora da performance. O esporte, ele desde o início, né, da vida até o final da vida, é um dos melhores meios, né, de qualidade de vida, através do esporte, onde você consegue se desestressar, consegue levar uma vida social fora, consegue distrair a cabeça, consegue acabar com os problemas do dia a dia, que é a depressão, a diabetes, né? Então, o esporte, ele consegue também controlar toda essa parte que afeta, né, de forma negativa a saúde. Assim que eu iniciei a academia, eu não tinha muita noção de como que funcionava, né? E aí, quando você vai se apaixonando, você vai buscando informações, você vai buscando orientações. E eu sou muito curiosa, sempre fui buscando isso. Então, hoje eu tenho um acompanhamento de uma pessoa que ele me orienta e ele me fala como eu devo estar utilizando e quais os momentos. As substâncias melhorou a minha qualidade de vida, né, no corpo, cabelo, unha, energia, disposição. E o personal, ele eliminou muitas dores, que eu acho que eu fazia os exercícios errados e acabava prejudicando. E o personal, você faz os exercícios tentando diminuir as dores. A atividade física, ela nos traz bastantes benefícios, né? Inclusive a melhora do sono. Então, quando você tem um hábito de fazer atividade física regularmente, né, o seu próprio organismo ele também começa a ter vários benefícios e o sono é um deles. Então, eu comecei a ter um sono mais contínuo, um sono melhor, com mais qualidade. E nos dias que eu não treino, eu tenho essa dificuldade. Quando eu olho para a minha vida sem a malhação e hoje eu consigo enxergar que hoje eu vivo bem melhor. Bem melhor. Tenho muitos benefícios. O meu sono também melhora. A minha autoestima vai lá em cima também. Entendemos como é importante ter os suplementos, não é? Como já foi colocado, para todas as faixas etárias. Todas, especialmente a faixa etária de idosos, não é? E de pacientes que estão em tratamento crônico, como quimioterapia, por exemplo, pacientes oncológicos. Nós, parlamentares, especialmente aqui o Senado, a gente possa estar intervindo para que a Anvisa tenha esse aparelho de suma importância, que é o cromatógrafo líquido. Sem dúvida nenhuma, assim como outras agências, a Anvisa precisa de um reforço. Quando eu falo isso, o reforço em termos de pessoal, reforço em termos de financeiro também. Nós temos notado isso nas nossas agências reguladoras, essa necessidade. A demanda cresce, a agência não cresce no mesmo sentido, então é importante que nós tenhamos isso.
A indústria, esse setor, ele precisa crescer, se desenvolver e aprender para que a gente também consiga disponibilizar produtos de qualidade para a saúde da população que compra esse tipo de produto e não sabe o que está comprando. Né? Eu falo diferente de você comprar um Danone, que você vê, você experimenta, você sabe se você gosta ou não, e você tomar um suplemento alimentar ou um medicamento que seja. Hoje em dia eu não me vejo fora da atividade física, é aqui que eu me encontro, né? E assim, eu gosto de me superar a cada dia, gosto de me desafiar a cada dia. O treino para mim não é só vir para a academia e treinar, né? Eu quero dar o meu melhor, eu quero me desafiar, eu quero ser melhor do que ontem. Então hoje em dia eu não me vejo sem a atividade física, sem a academia. Nos dias de hoje, né? Onde o mundo tecnológico está cada vez avançando mais e as pessoas vão focando muito ali em mídia social, computação, e esquece de cuidar do corpo, de fazer aqui uma atividade física, uma prática esportiva, contato interpessoal. Então é importantíssimo. Organização Mundial do Comércio afetou diretamente o cerne dessa organização. Mas alguma proposta objetiva em relação ao que pode mudar? Os países que fazem parte dessas instituições têm que respeitar e temê-las e não abandonar a própria sorte, como a gente vê que tem acontecido. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Ainda pessoas trans estão à margem da sociedade. A gente vê o preconceito e discriminação muito mais acirrado quando fala da nossa comunidade. Níveis de violência, quando você vai ver assassinatos, são com crueldade. O Brasil continua, desde 2009, a série histórica, como o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Não é dado oficial, porém, a ONU ela reconhece esse dado, tanto que divulga nos seus boletins. – 92% das travestis e mulheres trans estão na prostituição, né? Assim, 76% das travestis e mulheres trans não conseguem concluir o ensino médio por conta das violências que existem no sistema educacional, e a gente precisa de estratégias para que a gente consiga permanecer nesse espaço, porque a gente consegue chegar, mas a gente não consegue ficar. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Que a gente tem hoje é uma população de idosos já significativa no Brasil, de aproximadamente 32 milhões de pessoas. Na nossa estrutura etária, pirâmide etária, nós passamos a ter mais avós do que netos. Se eu já cheguei nessa fase de idoso, é porque eu já deixei muita estrada para trás. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Somos 40% do PIB mundial, mais que os países do G7 unidos. Somos também cerca de 25% do comércio internacional. E tenho absoluta certeza de que estes números serão ainda maiores nos próximos anos. O BRICS é, de fato, expressão máxima de sucesso econômico. Não é possível falar em desenvolvimento sem igualdade de gênero.
E não é possível avançar na cooperação internacional sem a escuta ativa das mulheres. A Indonésia incentiva os BRICS a reforçar seu compromisso com a segurança de saúde global através da capacitação, compartilhamento de recursos médicos e criando acesso equitativo a vacinas. Nós somos os representantes do povo, nós temos que nos importar sobre o que vamos adicionar valores, o que vai beneficiar o povo. Então é muito importante o que quer que a gente faça nas novas iniciativas para o nosso desenvolvimento das nossas economias, de que vejamos um impacto direto que vai mudar a vida das pessoas e das comunidades locais. Temos certeza de que os nossos parlamentos, como peças basilares no xadrez geopolítico e nessas eras das tecnologias aceleradas que retratam um mundo líquido, no dizer de Bauman, podem e devem agir de forma pungente para o progredir do nosso BRICS e o enlevo dos nossos povos. O tratamento de crianças e adolescentes com câncer recebe apoio de emendas parlamentares em Sergipe. Câmaras municipais da Paraíba se reúnem em João Pessoa para compartilhar experiências. Influenciadores digitais visitam o Senado Federal. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Cidade frequentemente impactada por fenômenos climáticos, São Paulo planeja participação na COP30. Índices de mortalidade materna e de violência obstétrica preocupam vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Publicidade das bets pode sofrer restrições. Senado aprovou proposta que proíbe influenciadores, atletas e artistas em propagandas das casas de apostas virtuais. As festas juninas vêm aí. No Maranhão, o São João é reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do Estado. Você sabe que é daqui e de parlamentos como este que são tomadas decisões importantes para você, para o dia a dia do brasileiro. Que tal saber o que acontece nas outras casas de leis país afora? Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Bora pro giro? A maior cidade do país, com 12 milhões de habitantes e frequentemente afetada por inundações, poluição, apagões. São Paulo se mobiliza para participar da COP30, a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. 14 vereadores vão para o evento em novembro, na cidade de Belém do Pará. A maior cidade da América Latina em população tem experimentado a intensificação de fenômenos extremos como consequência das mudanças climáticas.
As ondas de calor e o desequilíbrio no ciclo de chuvas atingem, sobretudo, moradores de áreas menos privilegiadas, com enchentes e deslizamentos de terra. Além disso, os apagões de energia após as tempestades se tornaram mais comuns e também os vendavais com queda de árvores sobre veículos e moradias. Em 9 de setembro de 2024, São Paulo liderou o ranking de cidades com o ar mais poluído do mundo, de acordo com a plataforma IQ Air, que monitora em tempo real a qualidade do ar em grandes centros urbanos. A urgência de uma agenda para reverter os danos climáticos é uma responsabilidade global. Por isso, a Organização das Nações Unidas vai realizar em novembro sua 30ª Conferência sobre Mudanças Climáticas em Belém, no estado do Pará. A COP30 vai reunir líderes, cientistas e representantes da sociedade civil em torno de temas cruciais do clima. E São Paulo vai ser representada por uma delegação de vereadores que vai colaborar com esse debate. Somos em 14 vereadores que estaremos indo de todos os partidos nesse debate importante, que vai discutir questões climáticas muito importantes para a nossa cidade. São Paulo sofre com inundações todos os anos. Essa delegação está indo lá para poder participar, para poder aprender e trazer soluções aqui para a nossa cidade. Nós já temos programado uma intervenção antes da COP30, um debate que nós vamos fazer aqui na Câmara Municipal para poder já ir apresentando os painéis. 85% da população brasileira vive em cidade, né? E a maior cidade brasileira é São Paulo. O legislativo é a caixa de ressonância das aspirações populares, é o receptáculo das demandas da população. Então é muito bom que a Câmara se interesse. A vice-presidente da delegação explica que as soluções a serem adotadas na cidade para a contenção de danos passam pelo orçamento da cidade, analisado e modificado na Câmara. A Câmara Municipal de São Paulo tem a responsabilidade de discutir o orçamento da cidade, de se aprofundar nos desafios que a gente tem. E estamos vivendo em tempos de emergência climática. Portanto, a COP é o evento mais importante desse ano e pela primeira vez acontece aqui no Brasil. E não dá para São Paulo ficar longe das discussões que estão acontecendo. Portanto, é importante que a gente preserve as florestas, mas é importante que a gente adapte as cidades à emergência climática. E essa COP tem essa relevância de poder pensar tudo que vem sendo discutido, desde a COP em Paris, agora em ações, em financiamento e com uma relevância bastante significativa para a adaptação. Os principais temas da COP30 incluem redução de emissões de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, financiamento climático para países em desenvolvimento, tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono, preservação de florestas e biodiversidade, justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas. E o grande tema desses encontros da ONU é a descarbonização, que, melhor dizendo, seria desfossilização, ou seja, não usar mais combustíveis fósseis, né, que emitem os gases venenosos causadores do efeito estufa. Todas as expectativas recaíram sobre a COP30, né, que vai ser numa região emblemática, a Amazônia, desperta um grande interesse da comunidade internacional. Espera-se que venha um grupo muito maior de visitantes, de partícipes. Quando a gente pensa na COP, tem 3 principais pilares importantes. Um é de mitigar, é emitir menos carbono. E aqui a cidade de São Paulo tem um desafio com a nossa frota, não só a frota de ônibus, a frota de caminhões de serviço, mas também de carro, pensar a mobilidade na cidade. O outro pilar importante é de adaptar a cidade. Então, as fortes chuvas, os ventos, a seca, tudo isso é resultado da emergência climática e essa discussão precisa ser aprofundada. E, por último, um pilar de transformação cultural. A gente precisa se reorganizar nessa perspectiva para fazer uma cidade que esteja adaptada e cuidando das pessoas. Os índices de mortalidade materna e de violência obstétrica na cidade do Rio de Janeiro preocupam vereadores.
No Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa debateu a adoção de crianças e adolescentes. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Mireille escolheu a adoção para realizar o sonho de ser mãe. Ela pode engravidar, mas foi em um abrigo para crianças que ela encontrou seu filho Jean quando ele tinha apenas 4 anos. Eu conheci Jean, ele tinha 4 anos de idade, ele estava acolhido numa unidade de acolhimento de Macaíba e aí foi quando despertou o desejo da adoção. Então eu fui fazer o meu cadastro no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, onde eu pude escolher o perfil da criança que eu queria adotar. E aí o perfil que foi escolhido foi um menino entre 4 e 6 anos, negro. E os nossos perfis se cruzaram, né? Eu era, na época, a primeira pessoa com esse perfil. Não que eu estivesse no primeiro lugar da fila, mas eu era a primeira pessoa com esse perfil. E ele era a primeira criança disponível. E aí os nossos perfis se cruzaram e a gente começou, a Justiça deu autorização para o início do estágio de convivência, que é a primeira fase da adoção. Então nós tivemos ali pouco mais de 180 dias de estágio de convivência para depois ser marcada a audiência e finalizada a adoção. Mireille traz para a Assembleia Legislativa uma história que inspira e emociona. Ela participa da audiência pública para mostrar que a adoção é um ato de escolha e amor. A iniciativa é do deputado estadual Hermano Moraes. Nós temos ainda muitas pessoas, muitas crianças e jovens aguardando esse gesto tão bonito que é o da adoção. E aqui nós trazemos dados com a contribuição, inclusive, do Poder Judiciário, da Vara da Infância, da Adolescência, de entidades que se dedicam a essa causa tão importante, de forma que o que nós desejamos é estimular as pessoas, as famílias, a quem esteja habilitado a adotar, dar amor a quem precisa. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, 226 crianças e adolescentes estão acolhidos no Rio Grande do Norte, sendo 47 delas aptas à adoção. Enquanto isso, o estado conta com 500 pretendentes ativos em busca de filhos. As estatísticas mostram que 76,6% dessas crianças são pardas, 6,4% pretas e 17% brancas. Porém, existe uma incompatibilidade entre o perfil dos escolhidos e o dos candidatos à adoção. Infelizmente, é o retrato atual. Se a gente for lá no Sistema Nacional de Adoção, disponível no site do CNJ, nós vamos ver que é inversamente proporcional. Quanto maior a idade, se é um grupo de irmãos, se tem alguma doença crônica e em relação à cor de pele. Porque os pretensos adotantes, eles preenchem um perfil, né? E é justamente sobre essa expectativa que é importante a gente trabalhar, né? Porque quanto mais velha a criança ou adolescente, eles têm menos chances de ser adotado. E daí que resulta essa desproporção, né? Entre o número de pessoas pretensas adotantes, que é quase 6 vezes maior atualmente do que o número de crianças e adolescentes disponível para adoção. A expectativa é que o debate incentive a adoção e reduza o tempo de espera dessas crianças e adolescentes. Muitas vezes, elas permanecem em instituições de acolhimento por longos períodos, o que prejudica o desenvolvimento. Esse tema também coloca em evidência a realidade de crianças e adolescentes que vivem em entidades de abrigos, em acolhimentos, e essas crianças muitas vezes não são visíveis para a sociedade, mas elas existem. Então nós temos esse dever de garantir para toda criança e adolescente do nosso país o direito a viver em família, a viver em comunidade. As crianças e adolescentes que estão na situação de acolhimento institucional são crianças, muitas vezes, quase sempre, que tiveram seus direitos violados e foram retirados de sua família natural. Então, a importância da adoção é a constituição de famílias, se reconhecerem como famílias, como quaisquer outras que temos na sociedade. Moradora de Vila Isabel, Jéssica é mãe de Alain, de 15 anos, e de João, de 7. Ela sofreu violência obstétrica nos 2 partos. Eles forçaram um parto normal, meu filho estava com 4 quilos, 180, eu não tinha passagem. Os médicos subiram em cima de mim, forçaram, não fissuraram. Eu tomei diversos pontos, tive o meu colo do útero
também defasado, né? E depois eu tive agora sofrer violência com meu filho mais novo, em 2017, onde eu fiquei 2 dias em trabalho de parto, não tive acolhimento deles, não tive cuidado. O médico a todo momento falando que eu aguentava, porque eu era grande, porque eu era forte. Autoridades e especialistas participaram do debate público, promovido pela Comissão Especial de Combate à Violência e ao Racismo no Ambiente Obstétrico, presidida pela vereadora Thaís Ferreira. Dados apurados pela comissão foram apresentados no debate. Eles revelam que a morte da mãe durante a gravidez ou em consequência do parto é um dos maiores indicativos de morte entre mulheres no Rio de Janeiro. Só entre janeiro e abril deste ano foram 18 óbitos, ou seja, a metade do total do ano passado. Trazer luz, porque para proteger a vida das mães, para proteger a vida das famílias, nós precisamos estar atentos à questão da dignidade e do respeito durante a gestação e durante o parto também. A gente tem altas taxas, né, de mortalidade materna e racializar surgiu dessa necessidade de compilar dados específicos, dados que a gente chama de desagregados, né? Então, onde tem uma especificidade de um território, de uma população específica. O objetivo do debate foi cobrar do poder público a execução integral do Plano Municipal de Redução da Mortalidade Materna. Muitas mulheres poderiam hoje estar com a gente aqui, exercendo a sua maternidade plena com suas crianças, com seus filhos. Então, esse evento é de suma importância para a gente cobrar das autoridades, do poder público, uma assistência sem violência para o nosso Rio de Janeiro. O Senado aprovou uma série de regras para a publicidade das bets, as casas de apostas virtuais. Entre elas, a proibição de usar influenciadores, atletas e artistas. Esse projeto ainda vai ser analisado na Câmara dos Deputados. O mercado das bets mobiliza cerca de 30 bilhões de reais por mês. Isso é por mês, viu, gente? Para você ter uma ideia, isso é o dobro do orçamento mensal do Bolsa Família, que é de aproximadamente 13 bilhões de reais. Pelo projeto aprovado, haverá restrições para as propagandas de bets. Na televisão, ela só será permitida entre 7h30 da noite e meia-noite, e também nos 15 minutos antes e depois de transmissões esportivas. No rádio, os anúncios poderão ser veiculados em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e das 5 da tarde às 7h30 da noite. Nos impressos, não poderá haver propaganda de casas de apostas. Nas redes sociais, a publicidade vai ser permitida apenas para usuários autenticados que tenham mais de 18 anos de idade, mesmo assim, com opção para desabilitar os anúncios. O projeto também proíbe o uso de imagens de atletas, ex-atletas, artistas, influenciadores e figuras públicas nas campanhas publicitárias. O fato do senador Portinho Declaro reaberta a sessão. Encerrado o período de expediente. O senador Esperidião Amin está inscrito e está na lista de oradores para o seu pronunciamento. E eu gostaria de conceder a palavra à Sua Excelência, o senador Esperidião Amin, para fazer uso da palavra. Pela ordem, senhor presidente. Senador Nelsinho, enquanto o senador Amin está entrando, apenas um registro. Senhor presidente, com muito prazer, a nossa casa recebe 3 senadores franceses da Comissão de Relações Exteriores, senador Jean-Luc Ruel, da Partido de Direita Les Republicanos, senador Michael Vallet, da Comissão de Defesa Nacional e Forças Armadas, do Grupo Socialista e Ecologia Republicano,
e o senador Eduardo Curtiali. Também da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, foi secretário de Estado para os franceses no exterior, conselheiro político do ex-presidente Nicolas Sarkozy, no partido Les Républicains. E também o administrador do Senado francês, senhor Marc Parcelier. Equivale o que a Ilana é nossa aqui, é ele lá. Então vieram visitar a gente e tiveram orgulho em conhecer Vossa Excelência, porque o seu estado do Amapá é o estado que tem a maior fronteira do país da França em todo o planeta. Então está aqui apresentado para Vossa Excelência. O Amapá faz fronteira com a União Europeia, senador Nelsinho. Sejam bem-vindos ao Parlamento. O senador Nelsinho Trade, como presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, tem toda a nossa confiança nessa articulação e recepciona sempre muito bem os nossos parlamentares que são convidados a estarem no Congresso Brasileiro, no Senado Federal. E em nome do Congresso, do Senado da República, sejam todos muito bem-vindos ao Senado Federal. Gostaria de consultar se há senadores presentes no plenário que desejam fazer uso da tribuna. Gostaria de pedir a compreensão de Vossas Excelências. Nós estamos aguardando o senador Magno Malta. Nós temos conversado ao longo dos últimos dias a respeito da possibilidade do Congresso Brasileiro e amparado pela Constituição Federal, na condição de presidente do Senado e do Congresso, podermos fazer a promulgação do projeto de lei número 5.636 de 2019, que estabelece o Dia da Amizade Brasil-Israel. E eu queria pedir a compreensão de Vossas Excelências para, no ato conforme determina a Constituição Federal, pudéssemos promulgar essa legislação na presença de Sua Excelência, o senador Magno Malta. Então, eu vou aguardar a chegada de Vossa Excelência para fazer a assinatura da promulgação na condição de presidente do Senado Federal. Vamos iniciar a ordem do dia com a leitura da PEC que está pautada para a sessão de hoje. Proposta de emenda constitucional número 137 de 2019, de autoria do senador Confúcio Moura e de outros senadores e senadoras, que altera o artigo 205 da Constituição Federal para definir a educação como vetor do progresso do país. O parecer número 32 de 2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e nesta comissão teve como relatora a senadora professora Dorinha Seabra, e o relatório da senadora Dorinha foi favorável à proposta de emenda constitucional e contrário à emenda de número 1. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, em primeiro turno. Passa-se a primeira sessão de discussão da proposta em primeiro turno. Não há senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a primeira sessão de discussão em primeiro turno. A matéria será incluída em pauta para a continuidade da discussão. Eu gostaria de convidar o senador Magno Malta que pudesse vir à mesa dos trabalhos, ao lado desta presidência, para uma promulgação por determinação da Constituição Brasileira.
Presidente, pela ordem. Concedo a palavra pela ordem, senador Eduardo Girão, líder. Obrigado, presidente. Enquanto o senador Magno Malta, meu querido amigo e irmão, sobe aí à presidência, ontem eu fiz um pedido ao senhor, um apelo sobre a questão da votação. Ontem eu fiz um pedido, um apelo ao senhor sobre essa questão da votação do PLP 177, que aumenta o número de deputados federais do Brasil. E o senhor, não sei se esqueceu, não quis me responder, mas não me deu, ignorou completamente a solicitação. Eu quero reiterar para o senhor que uma matéria de tamanha importância como essa, que impacta, e aí é algo que a gente vai ter a oportunidade, acredito que não nesse dia, e reitero o apelo para o senhor, porque votar uma matéria dessa de forma remota, virtual, né, uma matéria que deveria ir para a CCJ, por exemplo, né, uma matéria impactante para a sociedade, onde nós tivemos 76% dos brasileiros, segundo o Datafolha, dizendo que são contra, onde a gente teve hoje enquetes em vários veículos de comunicação, Gazeta do Povo, Rádio Auriverde, mostrando que mais de 90% da população não quer isso. Eu queria reiterar esse apelo ao senhor, que falou, né, o senhor já deixou isso claro publicamente, que não gosta, e eu concordo com o senhor, que não gosta de sessão remota, virtual, que gosta de presencial, para que se aprofunde o debate, e é a primeira vez que o senhor está fazendo isso durante a sua gestão. A gente entende que está acontecendo, principalmente no Nordeste, né, o São João, que é uma festa tradicional, mas eu queria pedir ao senhor, mais uma vez, peço ao senhor, que não coloque uma matéria de tamanha importância como essa para deliberar com votação de senador por celular, porque isso não é algo respeitoso com a sociedade brasileira que está tendo, senhor presidente. Só para o senhor ter uma noção da informação agora que saiu, a inflação, né, e a gente está vivendo uma crise fiscal grande, a inflação já fez 58% dos brasileiros, das famílias brasileiras, reduzirem compras de alimento, diz o Datafolha. Então nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. E a gente sabe que aumentar o número de deputados não tem como. Pode não ter um projeto dizendo que vai aumentar, pode ter emenda para tentar convencer. Páscoa já passou, questão do coelho de Páscoa, já passou o Papai Noel. A gente sabe que vai ter impacto, não é só de salário não. Não é só de salário de deputado, não. É de estrutura de gabinete que não tem, que vai ter que ser feita. É de apartamento funcional que não tem, que vai ter que ser feito. Sabe o quê? De emendas parlamentares. Será que deputado vai abrir mão das suas emendas parlamentares para acomodar 18 que vão entrar? É claro que não. Se teve aumento de emendas sem os 18 deputados, o senhor imagina com 18 deputados. Então, quero fazer um apelo, senhor presidente, em nome do bom senso, em nome do respeito dessa casa, para que a gente possa elevar o Senado, pelo menos nessa questão, tá certo? De respeito ao dinheiro de quem paga imposto do país, que o senhor deixe para a semana que vem, que nós vamos estar com a casa lotada. Semana que vem vai ter passado as festas e a gente pode votar essa matéria, não de forma virtual. Querido senador líder Eduardo Girão, eu recolho as manifestações de Vossa Excelência, as ponderações. No momento oportuno, nós debateremos, no período da discussão, essa matéria, mas essa pauta já foi previamente estabelecida, acordada também no Colégio de Líderes, mesmo com manifestações contrárias. Esta presidência se comprometeu que estaríamos com esta matéria esta semana em deliberação, e nós vamos deliberar esta matéria no dia de hoje. E vamos aferir a votação daqueles que desejam votar favorável. Mas de forma virtual, senhor presidente, eu no Colégio de Líderes não ouvi isso. Esta semana é a primeira sessão deste semestre remota.
A sessão remota é um instrumento que nós podemos utilizar a todo instante. Eu confesso que gostaria de ter utilizado mais vezes a pedido de outros senadores, mas fiz o compromisso que seria nessa, e nesta semana nós vamos deliberar esse assunto, e Vossa Excelência terá todo o tempo adequado para fazer as suas ponderações. Queria pedir a atenção do plenário, vou fazer uma fala em relação a este evento, agradecer ao senador Carlos Viana, que é presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Israel, agradecer o senador Flávio Bolsonaro, cumprimentar o senador Magno Malta pela fala no dia de ontem ainda sobre esse assunto, e gostaria da atenção de Vossas Excelências para uma breve manifestação que gostaria de fazer do alto da presidência do Congresso Nacional e cumprindo as minhas atribuições constitucionais. Senadores, senadoras, senhoras e senhores, na condição de presidente do Senado Federal, informo que foi promulgada a lei originada do projeto de lei número 5.636 de 2019, que institui o Dia da Amizade Brasil-Israel, a ser comemorado anualmente em 12 de abril. A medida atende ao que dispõe o parágrafo 7º do artigo 66 da Constituição Federal, uma vez que, transcorrido o prazo legal para a sanção presidencial e não havendo manifestação do Poder Executivo, coube honradamente a esta presidência garantir o pleno exercício da função legislativa e promulgar esta norma. A escolha da data 12 de abril remonta a 1951, quando foi instalada a primeira representação diplomática brasileira em território israelense. Trata-se, portanto, de um marco histórico que reflete a longa e sólida relação bilateral entre nossos países. A proposta, senador Viana, originalmente apresentada em 2013 pela então presidente da República, Dilma Rousseff, tramitou por 12 anos no Parlamento Brasileiro. A proposta tramitou no Congresso, Câmara e Senado por 12 anos. A sua aprovação unânime no Senado Federal ocorreu em maio de 2025. É prova do reconhecimento coletivo, suprapartidário e institucional da importância deste gesto simbólico. Ao longo desse tempo, nunca se perdeu o sentido dessa homenagem. Reconhecer a importância da comunidade judaica no Brasil é fortalecer os laços históricos do Brasil, dos brasileiros com Israel. A nova lei vai além da diplomacia. Ela reconhece e valoriza a contribuição histórica, cultural e social da comunidade judaica do Brasil. Uma comunidade vibrante, plural e profundamente enraizada em nosso tecido nacional. Ressalto que essa celebração também reafirma o compromisso brasileiro com os princípios da amizade entre os povos, da convivência pacífica e da cooperação internacional em áreas fundamentais como ciência, inovação, cultura e desenvolvimento. Não podemos deixar de lembrar que, em momentos difíceis da nossa história recente, como na tragédia de Brumadinho, o Estado de Israel estendeu a mão ao Brasil, por consequência, aos brasileiros.
enviando equipes de resgate altamente especializadas para apoiar nossas forças no salvamento de vidas. Episódios como esse ilustram, de forma concreta, o significado da solidariedade entre as nossas nações. O Brasil abriga hoje uma das maiores comunidades judaicas da América Latina, enquanto mais de 10 mil brasileiros vivem em Israel. Essa conexão humana fortalece os laços diplomáticos, aproxima culturas e promove o entendimento mútuo entre sociedades democráticas diversas e abertas ao diálogo. Como primeiro presidente judeu do Senado Federal e do Congresso Nacional, com senso de dever institucional e profunda e imensa honra, registro a promulgação desta lei como expressão da nossa história comum, do respeito à diversidade e do desejo sincero do meu coração de cultivar amizades que contribuam para um mundo mais justo, mais sólido, mais fraterno, mais solidário e mais plural. Muito obrigado. Procederei o ato da assinatura da promulgação. Faço saber que o Congresso Nacional decretou: o Presidente da República, nos termos do parágrafo 3º do artigo 66 da Constituição Federal, sancionou tacitamente, e eu, Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal, nos termos do parágrafo 7 do mesmo artigo, promulgo a seguinte lei. Lei número 15.152, de 25 de junho de 2025. Institui o Dia da Celebração da Amizade Brasil-Israel. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, é instituído o Dia da Celebração da Amizade Brasil-Israel a ser comemorado anualmente no dia 12 de abril. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, em 25 de junho de 2025. Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal. Pela ordem, senhor presidente, o senhor me permite a palavra como relator do projeto? Vou fazer rapidamente a leitura da mensagem número 86, encaminhada pelo presidente do Senado. Excelentíssimo senhor presidente da República, participo a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 7º do artigo 66 da Constituição Federal, promulguei a lei número 15.152, de 25 de junho de 2025, que, entre aspas, institui o Dia da Celebração da Amizade Brasil-Israel. Senado Federal, 25 de junho de 2025, Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal. Concedo a palavra ao relator da matéria no Senado Federal, senador Carlos Viana. Senhor presidente Davi Alcolumbre, nossa diretora do Senado, Ilana Trompica, dois grandes representantes da nossa comunidade judaica, líder do governo Jacques Wagner, que aqui está, homem equilibrado, que tem buscado sempre o consenso e, naturalmente, a busca pelo diálogo. Com muita alegria, senhor presidente, eu, como relator desse projeto, participo desse dia histórico nas relações entre Brasil e Israel. Nós precisamos, senhores senadores, senhoras senadoras, entender que a amizade entre os povos supera quaisquer governos que ocupam temporariamente as cadeiras de comando, supera
as ideologias partidárias e supera as visões particulares sobre as relações entre os povos. Brasil e Israel têm uma amizade desde o final dos anos 40, no pós-guerra, quando o povo judeu volta à terra de Israel, é recriado o Estado de Israel, e o Brasil deu o voto que garantiu à comunidade judaica o fim da diáspora. Aqueles que gostam da história, muitas vezes gostam de distorcê-la. Vamos lembrar que até o ano 70 da nossa era, Israel existia como nação, foi destruída pelos romanos e os judeus foram expulsos. Somente no nosso século XX, vejam bem, 2000 anos de história, o povo judeu consegue retornar à terra prometida e reconstruir uma nação onde o judaísmo pudesse ser vivido e, principalmente, onde outras religiões monoteístas como nós cristãos pudéssemos também ter a tranquilidade de cultuar nos nossos espaços chamados sagrados. Conheço bem Israel, presidente Davi. Já estive por lá 8 vezes em ficar, visitar e conhecer. Tenho amigos muçulmanos em Israel, tenho amigos árabes, tenho amigos judeus. E Israel é a única democracia do Oriente Médio. Uma democracia em que árabes israelenses, que não são poucos, de cada 10 cidadãos de Israel, 3 são árabes, estudam seus filhos nas escolas públicas de Israel em árabe. E os filhos dos muçulmanos têm professores muçulmanos ensinando as crianças para preservar a história daquele povo. Esse é um exemplo que eu faço questão de citar, de tolerância, mas de um país que é soberano e que tem direito à sua autodefesa. Constantemente, vejo inclusive na imprensa brasileira, distorcendo todas as questões sobre o conflito que hoje Israel trava contra o Irã. Uma nação que apoia e financia o terrorismo no Oriente Médio. O problema em Israel, Gaza e a chamada Palestina não é terra, senhor presidente. As terras, as fronteiras já estão delimitadas. O problema é a intolerância religiosa. O mundo muçulmano, que muitos inclusive estão nos acompanhando, é dividido em 2 grandes teologias. Os sunitas ligados à Arábia Saudita, civilização, deixaram para nós no Ocidente a medicina, a literatura, a matemática. A visão dos sunitas é de que Alá, como eles chamam ao Deus único, criou todas as coisas para o bem dos homens. Por isso é que as cidades da Arábia Saudita, do Emirados, do Catar, são cidades lindas, ricas, as pessoas são felizes. Mas do outro lado, existe um grupo xiita, em que a religião se justifica por qualquer ato. Não importa se estupro, se cortam pescoço, se matam, se jogam bomba. Essa é a grande luta que nós temos no Oriente Médio. E Israel se defende para sobreviver, porque tem direito de existir. E nós, brasileiros, temos a obrigação, como povo irmão, de reconhecer e dar a Israel. E nesse gesto hoje, do Dia da Amizade, nós estamos confirmando o que a população brasileira quer. 70% dos brasileiros, pesquisas estão aí, apontam que apoiam Israel nas suas ações. Infelizmente, o atual governo brasileiro tem uma posição diferente. Tem apoiado o Irã, não quer receber o novo embaixador de Israel, não quer indicar o embaixador para Israel, na contramão do que pensa a população. Mas ainda assim, eu tenho esperança de que o presidente da República possa repensar e tomar uma posição pela paz. Senhor presidente Davi Alcolumbre, ao contrário do presidente Lula atacar Israel, o presidente deveria pedir aos palestinos que devolvam, que libertem os reféns, que entreguem os corpos das vítimas, que o Hamas baixe as armas, o Brasil como mediador da paz. Aí sim o conflito em Gaza acabará. Mas não antes de Israel fazer o trabalho que tem que fazer, libertando aqueles reféns que estão nas mãos, que foram covardemente levados, 1.200 pessoas assassinadas. Nós não podemos levantar um dedo contra um povo que sabe se defender e que foi atacado de uma forma covarde. Aqui o meu agradecimento ao presidente Davi Alcolumbre,
a todos que participaram desse projeto, tornando o Dia da Amizade Brasil-Israel uma realidade. E respeitando a vontade desse parlamento, que hoje coloca com clareza que o povo brasileiro é irmão, amigo e parceiro do povo de Israel. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, gente. Concedo a palavra ao senador Magno Malta. Senhor presidente Davi Alcolumbre, quero cumprimentá-lo nessa oportunidade com louvores. Nessa oportunidade, Vossa Excelência, senhores senadores e senadoras, o povo que nos ouve, não tão somente por ser judeu, e na fala de Vossa Excelência dizia que é o primeiro judeu a se tornar presidente do Senado da República. Vossa Excelência me conhece, todo o Brasil me conhece, e o Senado também, em que, quando subo à tribuna, as minhas verdades não são escondidas, eu não tenho meias palavras, eu revelo todos os meus sentimentos. Algumas vezes me dirijo a Vossa Excelência como presidente dessa casa e como senador, fazendo cobranças em nome do povo, sem qualquer tipo de receio. E Vossa Excelência, como judeu que é, resiliente, ouve educadamente. Já tenho tecido críticas a Vossa Excelência, mas hoje eu gostaria de dizer que, para além de Vossa Excelência ser judeu, Vossa Excelência demonstra uma grande coragem. Quando Vossa Excelência Vossa Excelência promulga aquilo que o presidente da República, que é antissemita, declarado, portanto, deixou de promulgar. E quero ler aqui, para que fique registrado nos anais dessa casa, com muito louvor, a sua atitude. E gostaria que o Brasil celebrasse a sua atitude. A sua atitude revela que uma verdade dita pelo senador Carlos Viana na tribuna, de que os cristãos que amam Israel, senador Flávio Bolsonaro, nós somos maioria absoluta nesse país. Nós somos majoritários como cristãos nesse país, senador Davi. Dia da Amizade Brasil-Israel. O Lula não quis sancionar o projeto de lei que estabelece dia 12 de abril como dia da celebração de amizade Brasil-Israel. O ofício no qual o Planalto comunicou que Lula não se manifestou foi enviado nesta segunda ao Senado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Com isso, cabe ao presidente do Senado promulgá-la, pois a Constituição, no artigo 66, determina que, passados 15 dias sem sanção do veto, o silêncio do presidente da República importará na sanção, em caso a lei não seja promulgada em 48 horas pelo presidente pelo presidente da República. Cabe ao presidente do Senado assinar o ato que coloca a legislação em vigor. A proposta original desse projeto, senadores, senador Girão, senadora Damares, foi em 2013 e Dilma vetou. PL 55 de 2005, do então senador Marcelo Crivella, que definiu o dia 29, senador Flávio, de novembro, como o dia da celebração da amizade Brasil-Israel. Dilma justificou que na mesma data comemora o dia da solidariedade ao povo palestino, criado pela Assembleia Geral
da ONU, que não morre de amores por Israel. Na justificativa, Dilma colocou que comunicou ao Congresso outro projeto que será promulgado. Esse projeto é que hoje está sendo promulgado pelo senador Davi, para celebrar a amizade entre Brasil e Israel. A Dilma se negou a promulgar, o Lula se negou a promulgar, porque eles não morrem de amor por Israel. Nós morremos de amor por Israel. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam. O episódio que nós estamos vivendo, e era uma razão ou uma desculpa, que o presidente Davi poderia não promulgar. Nós estamos vivendo um conflito no Oriente Médio, onde o Irã é celebrado por esse governo do Brasil, onde o governo celebra a ditadura do Irã, que oprime mulheres, não reconhece mulheres como seres humanos, elas são gente de segundo grau. São chicoteadas pela rua pelos 600 mil homens da chamada polícia ética. A religião, uma teocracia sanguinária, senador Viana, dura e cruel. E estava se preparando durante 30 anos, doutrinando o senador Cleitinho as suas crianças até virarem adultos, com um lema: varrer Israel da face da terra. Povo da face da terra, varrer o povo que Deus escolheu da face da terra. Jamais acontecerá. Israel vive, Israel sobreviveu ao Holocausto, Israel sobrevive ainda à perseguição de hoje, o único país democrático daquela região. Hoje é um dia para que nós, cristãos, que amamos Israel, celebremos, porque corajosamente essa casa votou, e corajosamente, em meio a todo esse imbróglio, o presidente da casa, para além de ser judeu, teve coragem de promulgar, para mostrar que nós brasileiros, a despeito de um governo de esquerda que celebra ditadores e são ditadores, está sendo promulgado, e nós brasileiros com o coração alegre. Hoje o Brasil, senador Davi, eu quero mais uma vez me referir, porque há um imbróglio acontecendo neste momento, que envolve os Estados Unidos. E os Estados Unidos, no meu entender, Deus levantou essa nação como babá de Israel, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. E que Deus abençoe a América, e que Deus abençoe Israel. Senador Jacques Wagner, Vossa Excelência, que é judeu, a sua terra e o seu povo jamais será banido. Qualquer um pode dizer o que quiser, armar-se da maneira que quiser. Aquele país democrático, lá no Oriente Médio, uma ilhazinha cercada por inimigos de todos os lados, mas ela vai sobreviver. Eu acho que Israel acumula quase todos os prêmios Nobel na área de ciência, na área de matemática, e todos os avanços do mundo tem um judeu ali. Eu agradeço a Deus, senador Flávio, porque eu sou Pereira, Magno Pereira Malta, e o Pereira é descendente de judeu, checado no Museu da Diáspora. Pereira é sangue de judeu, judeus etíopes. E eu louvo a Deus e tenho muito orgulho por isso. Muito obrigado, senhor presidente. Viva Israel, para sempre Israel, viva o Brasil. Concedo a palavra ao senador Flávio Bolsonaro, em seguida, senador Jacques Wagner. Eu gostaria também, antes, senador Flávio, de Vossa Excelência usar da tribuna, eu tenho uma manifestação que eu quero fazer publicamente na condição de presidente do Senado sobre as agressões e os ataques que o Congresso brasileiro sofreu na última semana em relação à sessão do Congresso Nacional que nós realizamos na semana passada. Eu fiz uma fala na defesa do Congresso e na defesa da verdade, e eu quero, quando terminarmos os pronunciamentos, fazer uma manifestação em relação às ofensas, às agressões e às mentiras
que foram despejadas sobre o Poder Legislativo brasileiro. Também não poderia deixar de fazer aqui o meu registro público, de dar os parabéns a Vossa Excelência pela promulgação dessa lei que cria o Dia da Amizade Brasil-Israel, parabenizar o deputado Crivella, que já de longa data vem trabalhando também em temas que aproximam a nossa nação do povo israelense, parabenizar o senador Carlos Viana pela relatoria do projeto. E, mais uma vez, presidente, falar aqui que quem já teve oportunidade de visitar Israel, de conhecer um pouco dessa história de superação, de união e de devoção a Deus, desse povo admirável, ou pelo menos deveria ser por todos nós, sabe que eles não apenas falam, senador Girão, mas eles praticam a democracia, eles praticam a tolerância. E eu me surpreendi quando estive lá pela primeira vez e dentro do Congresso Nacional de Israel, o Knesset, tem inclusive deputados eleitos que defendem o fim do Estado de Israel. Olha o espaço que se dá para vós que se colocam contra o próprio Estado. Podemos entrar no mérito se isso é bom, se isso é ruim, se é legal ou não, mas o fato é que eles estão lá com mandato. Pessoas eleitas, mesmo defendendo algo, no meu ponto de vista, tão surreal, mas estão lá respeitados nos seus mandatos. Um dos principais pontos turísticos da cidade de Jerusalém é aquela cúpula dourada, uma mesquita muçulmana, que está ali também, em mais um gesto de convivência pacífica entre esses povos. E eu fico de verdade indignado, presidente Davi, porque eu achava que o presidente Lula tinha combinado com Vossa Excelência de não sancionar essa lei, para que Vossa Excelência, inclusive na qualidade de uma pessoa judia, pudesse ter a honra de promulgar essa lei como presidente do Congresso Nacional. Mas Vossa Excelência me diz que não. E aí Deus sabe o que faz, porque passados 12 anos de tramitação dessa matéria aqui no Congresso Nacional, por que será que agora, neste momento em que está conflagrada uma guerra, se Deus quiser, na iminência de terminar de fato, mas entre Israel e grupos terroristas daquela região, justamente no momento em que o presidente é Lula, mais uma vez o povo tem a oportunidade de saber de que lado ele está. Porque se deliberadamente ele não sanciona uma lei simples como essa, um gesto diplomático, um gesto humanitário, inclusive, nesse momento, é porque ele escolheu o lado errado. E aí, passados 12 anos, coube a Vossa Excelência, na qualidade de primeiro judeu presidente do Congresso Nacional, presidente do nosso Senado, fazer essa promulgação. E eu não consigo entender, como é que passa na cabeça de alguém defender as atrocidades que esses terroristas fizeram há 3 anos. Vou pegar só os fatos mais recentes. Os terroristas, senadora Damares, invadiram o Estado de Israel para deliberadamente assassinar as pessoas pelo simples fato de serem judias, de serem israelenses, jovens, mulheres, pessoas inocentes. Buscavam dentro de suas casas as pessoas para assassiná-las, filmando, para transmitir as imagens ao mundo, para chocar o mundo. Tiveram a capacidade de degolar bebês. Como é que pode um ser humano que diz defender direitos humanos ainda ter alguma dúvida de que lado ficar? E essas cenas de cortar o coração, senadora Damares, diante de muitas mulheres que foram sequestradas por esses terroristas, quando são livres do cativeiro, as imagens mostram, senador Davi, que as mulheres mal conseguem andar de tanto tempo que foram estupradas. Imagina quantas dezenas de vagabundos terroristas não passaram maltratando essas mulheres, pessoas inocentes, pessoas de bem, pessoas decentes. Cadê a humanidade desse governo? É de revoltar. Como é que pode? E isso, mais uma vez, é Deus mostrando quem é Lula. Não dá para compactuar, não dá para ter uma política de boa convivência com uma pessoa que se comporta dessa forma. É muito, mas muito revoltante. E, mais uma vez, as pessoas têm que ter a oportunidade de conhecer como é Israel, conhecer Jerusalém, como funciona aquela política. Não apenas a nação, a única nação, a única democracia naquela região do Oriente Médio, mas para
poderem ser testemunhas oculares de como, na prática, é o convívio pacífico entre pessoas que pensam diferente. Muitas vezes diferente do que acontece aqui no Brasil, em que o discurso é da boca para fora. E nós devemos medir o homem, não só pelas suas palavras, mas principalmente pelos seus gestos, pelo que ele faz. E agora o presidente Lula perdeu uma grande oportunidade de mostrar que ele estaria pensando em voltar para o lado certo, em defender o direito do Estado de Israel de existir, em defender direitos humanos para os judeus, mas não, prefere o ódio, prefere a causa ideológica, que coloca acima de tudo, inclusive dos direitos humanos, quando ele se posiciona ao lado de terroristas. Mais uma vez, presidente Davi, parabéns pela promulgação dessa lei. Concedo a palavra ao senador líder Jacques Wagner para fazer uso da tribuna. Em seguida, senador Eduardo Girão, e peço a compreensão de vossas excelências para, em seguida, fazer a manifestação na condição de presidente do Congresso Nacional. Primeiro, cumprimentando Vossa Excelência e todos os colegas, senadoras e senadores, ou aqui presenciais ou participando por via virtual. Em primeiro lugar, presidente, eu quero parabenizá-lo por ter promulgado essa lei. Confesso que eu não tenho aqui a informação para saber se efetivamente o presidente não quis sancionar ou quis deixar que essa casa sancionasse. É que eu ouço aqui algumas coisas que realmente eu não consigo ficar calado. Algumas delas em verdade. Vossas Excelências sabem de quem é o projeto de lei que acaba de ser promulgado? O projeto da ex-presidente Dilma Rousseff. Não, ela vetou. Por isso que eu digo, se a gente quiser aproveitar cada fato para fazer sua luta política, tudo bem. Eu não estou aqui para fazer luta política. Sou judeu, com muito orgulho, perdi familiares na Segunda Guerra Mundial e meus pais se conheceram fugidos da Polônia, no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, eu estou muito à vontade para falar disso, porque meu avô era auxiliar de rabino na sinagoga do Rio de Janeiro e eu fui criado aí dentro, fiz bar mitzvah, fiz tudo. Comia comida caché e por aí vai. Então, eu estou muito à vontade. Eu conheço o presidente Lula há 47 anos. E na cabeça do presidente não passa nenhum tipo de preconceito. Então, me perdoe a franqueza, mas alguém querer imputar ao presidente Lula por ter feito a opção, até porque é legal, quando o presidente não sanciona, o Congresso sanciona. Então, não há nenhuma aversão do presidente ao Estado de Israel. Ao contrário, ele lá já esteve várias vezes, quando da reinauguração da primeira sinagoga do Brasil, no Recife, ele fez questão de estar lá, como já esteve em vários dias comemorando as vítimas, celebrando as vítimas do Holocausto. Então, eu acho ruim quando a gente pega um processo desse, que eu acho que amizade a gente tem que ter com todos os povos e com todos os estados. Evidentemente que nesse momento, em função de uma guerra lá, talvez não fosse o melhor momento, mas eu concordo, porque nós não estamos celebrando amizade com o primeiro-ministro de Israel, que dentro do país também é contestado pelas suas ações. E eu não quero entrar aqui nesse detalhe, porque o primeiro-ministro Netanyahu não tem o apoio incondicional da população israelense. Ao contrário, há um questionamento grande sobre essa linha de conduta que ele vem adotando. Então, primeiro eu quero esclarecer, o projeto é de Dilma Rousseff, depois dela ter realmente vetado, mas na mesma hora ela publicou outro com uma data nova. Então, vamos falar a verdade completa, porque senão a gente fica usando essa tribuna para tentar inocular nos outros alguma coisa que não é verdade. Vou repetir, o presidente, eu o acompanhei várias vezes, ia a Israel e ia também visitar os países árabes, porque nós, eu judeu e ele não, defendemos que toda guerra entra na irracionalidade. E o presidente Lula tampouco fez, queridos senadores, loas ao Irã. É bom que talvez todos não conheçam isso. Quando ele foi procurar o Ahmadinejad, esqueço o nome, ele o fez
a pedido, não citarei o nome, mas de 2 presidentes de nações extremamente importantes no planeta, que depois da reação, quando disseram, não, o único que tem condição de conversar é com você. E ele não foi lá para saudar, ele foi lá para propor, conforme tinha discutido com 2 outros presidentes, a questão da paz. A mim não me parece que nenhuma guerra nos interessa a nenhum de nós. Nós queremos a guerra longe. Então, o que o presidente Lula condena, e me perdoe, todas as atrocidades feitas pelo terrorismo do Hamas foram repudiadas pelo presidente Lula. Foram repudiadas. Ele imediatamente declarou seu repúdio àquele ato, porque ele não adota nenhum tipo de relacionamento com terroristas, como eu também não adoto. Agora, o Estado Constituído de Israel legitimamente se defendeu, mas, na minha opinião, como judeu, acho que a resposta passou do ponto, com a morte de crianças, de pessoas que eram médicos, etc., etc. Nenhuma guerra nos fará bem. A última grande guerra, onde 6 milhões de judeus morreram e não sei quantos milhões de russos que estavam também na frente de batalha, não me parece que ela traz. E nós estamos vivendo um momento extremamente perigoso na civilização do planeta. Vários países deflagrados o conflito interno, vários países. E, portanto, nós estamos trilhando um caminho, e aí eu não falo isso em defesa de A, de B ou de C, eu faço isso em defesa do bom senso. Porque o caminho que nós estamos trilhando vai chegar aonde? Eu não sei. É bomba para cá, bomba para lá, que seguramente morrem pessoas inocentes. Então, deixa eu deixar claro, o presidente Lula, em hipótese nenhuma, é um antissemita. Vossa Excelência falou, eu tenho que falar, porque talvez Vossa Excelência não conheça tão de perto quanto eu, o presidente Lula. A postura dele é de defesa da paz. Condenou a Rússia quando invadiu a Ucrânia. E depois fez a proposta para que se sentasse numa mesa de negociação, que é a melhor forma de resolver problemas. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque alguns aqui confundem. A proclamação do Dia da Amizade entre Brasil e Israel não é entre o presidente Lula e o Netanyahu. É entre 2 povos cuja fundação do Estado de Israel foi feita por um brasileiro. Diplomata brasileiro que dirigia aquela sessão histórica de 1948, que depois do massacre contra os judeus, a comunidade internacional entendeu que era hora de demarcar. Eu vou continuar defendendo os judeus e defendendo a paz no Oriente Médio. Porque, na minha opinião, só um grupo se interessa pelas guerras, os vendedores de armas. Esses desovam seus estoques a cada briga que tem, a cada guerra que tem, para produzir mais. E depois alguém receberá a encomenda de reconstruir o país dirigido. Ou alguém aqui não sabe que Saddam Hussein, depois de o estilizado, mas no primeiro momento era o contrário. Várias vezes a incursão estrangeira em alguns países foi para derrubar um regime, e depois, em vez de vir um regime melhor, veio um regime pior. Então, só para esclarecer, o presidente Lula não sancionou, e eu me orgulho aqui, presidente Davi, de estar ao seu lado sancionando como judeu. Nenhum problema. Agora, nós que defendemos o Estado de Israel, deveríamos e poderemos pedir, já conversei isso com o senador Carlos Viana, porque também não é simples para um presidente da República, onde o chefe da nação de outro Estado proclama que ele é uma persona não grata em Israel, o que para mim é um absurdo, porque ele nunca fez nada contra o Estado de Israel, ao contrário, sempre defendeu a existência do Estado de Israel. E vou repetir, eu acho tão bizarro dizer que ele é antissemita, porque o secretário de imprensa do primeiro governo do presidente Lula chama-se André Singer, judeu. A pessoa que acompanha ele, anota todas suas coisas há muito tempo, chama-se Clara Ante, judia. E o líder, não, mas esquerda não é pecado, senador. Ser de esquerda não é pecado ser de direita, mas não me diga que é pecado ser de esquerda. Então, e eu sou líder do governo judeu. Então, eu estou muito à vontade para dizer que naquela cabeça, naquele ser humano, não habita nenhum tipo de preconceito, muito menos de antissemitismo. Agora, nós estamos numa situação excepcional. Por quê? Porque temos uma guerra deflagrada lá.
com a entrada agora também dos Estados Unidos. Eu acho ótimo que se destrua qualquer artefato atômico para que ele não venha cair, seja em que país for, para destruir pessoas e nações. De qualquer forma, eu quero esclarecer isso para que a gente reponha o conjunto da verdade. Não adianta tentar botar a pecha, porque assim como tem judeus conservadores, tem os judeus para a democracia, que trabalham para exatamente tentar erradicar essa guerra que lá está. Então, eu agradeço a oportunidade, parabenizo Vossa Excelência, mas faço questão de deixar clara a posição do presidente Lula. Queria pedir a compreensão, vários senadores estão inscritos aqui, mas eu queria fazer uma manifestação e nós iniciarmos a deliberação da ordem do dia, até porque há um requerimento sobre a mesa de uma matéria que está sendo... Presidente, o senhor disse que eu estava inscrito para falar sobre esse dia da amizade, Brasil e Israel. Queria pedir, senador Girão, eu vou conceder a palavra, mas que Vossa Excelência pudesse ser o mais breve possível. Mesmo tempo que os colegas tiveram, nem mais nem menos. Eu vou até para poupar o tempo não subir à tribuna, porque eu sei que nós temos matérias polêmicas para voltar e a expectativa é essa do brasileiro. Mas, senhor presidente, o senhor está me dando 3 minutos, os outros tiveram 5. Mas tudo bem, eu fico satisfeito. Não, já está 5. Lhe agradeço. É só para colocar o seguinte. Em primeiro lugar, lhe parabenizar pela promulgação desse ato simbólico que nós tivemos aqui. E como bem colocou o senador Magno Malta, senador Flávio Bolsonaro, nada acontece por acaso. O senhor é o primeiro presidente judeu do Senado Federal e caiu para o senhor. Eu até agora estou sem entender, como quem está nos assistindo agora, para saber se foi um gesto do presidente Lula com o senhor. Não sei se o senhor quer colocar alguma coisa, o senador Flávio disse que não. Não sei se ele conversou com o senhor aí. Ou se simplesmente o presidente não quis sancionar algo tão sublime, tão simbólico, de uma relação de tantos laços profundos que o Brasil tem com o Estado de Israel. E eu sou um que defendo o Estado palestino. E eu pegar uma faixa, deliberar, e por que não também, mas cada um no seu. Eu acho importante, eu estava comentando com a senadora Damares, eu não gosto de pessoalizar, sabe, senador Carlos Viana? Nós tivemos uma coisa que acabou meu dia, que foi um judeu da Bielorrússia, que num aeroporto, pegou uma criança iraniana e jogou de cabeça no chão. As câmeras mostraram, isso acabou, entendeu? Porque aquilo é um negócio que afronta, é ser humano. Depois foi visto que ele estava com droga, estava com problemas com relação a isso, foi preso. Mas o que eu quero dizer aqui, e com todo respeito ao senador Jacques Wagner, que ontem eu fiquei feliz quando vi ele colocar, chamando de ato terrorista o do Hamas, ele ontem falou isso aqui. Mas eu não vejo o governo Lula falar isso. São 2 pesos e 2 medidas clássicas com relação a isso. Não vejo mesmo, pelo contrário, eu vejo uma má vontade desse governo federal com Israel o tempo todo. Tem lado na história, e não é... Eu me envergonho de ver o governo brasileiro mandar um avião da FAB e buscar uma corrupta lá no Peru, condenada pela Lava Jato, que nós enterramos aqui no Brasil, com os 3 poderes da República conspirando. Uma conquista do povo brasileiro, a Lava Jato, que enfrentou a corrupção, a lavagem de dinheiro, colocando poderosos empresários atrás das grades, como poderosos políticos. Um deles, o ex-presidente Lula, que foi condenado em 3 instâncias, que não pode esquecer, por corrupção, lavagem de dinheiro. Mas a má vontade é grande. Por exemplo, com relação, senador Cleitinho, a brasileira que faleceu lá na Indonésia, e a burocracia, não, porque não está na lei para trazer o avião da FAB e buscar, mas para trazer a corrupta do Peru pode. É o quê, senador Magno Malta? É o arquivo vivo, como o senhor denunciou dessa tribuna? Então a verdade está muito na cara, quando a gente vê as sinalizações
desse governo Lula com ditaduras. Que nós não podíamos falar na época da eleição de que era amigo do Maduro, do ditador sanguinário, perseguidor. E aí, simplesmente, sabe o que acontece? O Lula assume, estende o tapete vermelho, 3 meses depois. O Ortega pinta e borda contra os cristãos. Lá na Nicarágua, a gente vê um silêncio do governo brasileiro. Para com isso, por favor, por favor. Então, senhor presidente, parabéns pela promulgação desse dia de amizade entre Brasil e Israel, simbólico, um pequeno gesto, mas importante para essa nação que sempre teve um histórico de respeito à diplomacia, de construção de cultura de paz, de construção através da imparcialidade. O governo Lula está jogando na lata do lixo, nesses 3 anos, toda a história construída por grandes nomes da nossa diplomacia. Um deles está aqui, acima do senhor, que dá o nome a esse plenário, Rui Barbosa. Rui Barbosa, um baiano. Muito obrigado, senhor presidente, parabéns. Obrigado. Queria pedir atenção dos nossos senadores e das nossas senadoras para breves palavras que farei a respeito da sessão do Congresso Nacional. Hoje, na condição de presidente do Senado e do Congresso Nacional, gostaria de repudiar com veemência os ataques levianos e injustos que o Congresso Nacional vem sofrendo desde a votação ocorrida na sessão do Congresso Nacional do dia 17 de junho de 2025, quando foram derrubados 8 vetos presidenciais ao projeto de lei número 576 de 2021, que deu origem à lei número 15.097 de 2025, que trata do marco legal para o aproveitamento do potencial energético das eólicas offshore. Infelizmente, parte da imprensa brasileira, insuflada por alguns, está distorcendo, desde o dia da sessão do Congresso Nacional, os fatos e divulgando números superestimados, com cenários alarmistas e totalmente, absolutamente desconectados com a realidade. O objetivo, lamentavelmente, parece ser um só: espalhar o pânico e a confusão entre os consumidores brasileiros, atribuindo-os ao Congresso brasileiro a responsabilidade por um falso aumento da tarifa energética. Vamos aos fatos e vamos restabelecer a verdade. O projeto de lei número 576 de 2021 buscou disciplinar as bases para o aproveitamento do potencial energético das eólicas offshore. Ao sancionar a lei número 15.097 de janeiro de 2025, o Poder Executivo vetou 24 dispositivos do texto aprovado pelo Congresso Nacional. No entanto, e é fundamental que isso fique claro, o Congresso Nacional, na sessão do dia 17 de junho, derrubou apenas 8 dispositivos dos 24 vetos feitos pelo Poder Executivo. Repito, para ficar claro novamente, apenas 8 vetos foram rejeitados pelo Congresso. As outras 16 emendas vetadas sequer foram apreciadas naquela sessão. Essas 8 emendas recuperadas pelo Congresso Nacional
tratam de 3 temas centrais, todos de grande importância estratégica para o setor elétrico brasileiro. Esses vetos, derrubados pelo Congresso, apenas 8 de 24 dispositivos, referem-se exclusivamente a 3 eixos. 1. A contratação de centrais hidroelétricas com capacidade instalada de até 50 megawatts. 2. A contratação de hidrogênio líquido a partir do etanol, com foco no Nordeste, e de energia eólica produzida no sul do país. 3. A prorrogação de contratos já existentes com o objetivo de preservar investimentos e manter a estabilidade regulatória e energética do Brasil. Vamos a cada um dos pontos. O primeiro, a contratação de centrais hidroelétricas de até 50 megawatts. A Lei número 14.182 de 2021 já previa a contratação de 2.000 megawatts-horas. Dessas pequenas centrais, por meio de contratos de comercialização no ambiente regulado da CCEAR, cujos custos recaíam sobre os consumidores do mercado regulado, ou seja, a dona João, a dona Maria e o seu João, que pagam a sua conta de luz todo mês. Com a derrubada daquele veto, dos vetos 3.25.004 e do veto 3.25006, o Congresso brasileiro ampliou essa contratação para 4.900 megawatts. Mas agora, na modalidade de reserva de capacidade, com os custos rateados entre todos os consumidores, incluído o mercado livre brasileiro, e que hoje consome cerca de 40% da capacidade total do nosso país. Ou seja, o que foi aprovado é uma solução justa, que diminui custos, garante segurança no sistema elétrico do país e traz, sim, modicidade tarifária a todos os consumidores brasileiros. E é uma medida de responsabilidade e equilíbrio. Número 2, a contratação de hidrogênio líquido a partir do etanol no Nordeste e energia eólica no Sul. Com a derrubada do veto número 3.25.005, foi autorizada a contratação de 200 megawatts de hidrogênio líquido produzidos a partir do etanol no Nordeste e 300 megawatts de energia eólica produzido no sul do país. O hidrogênio é considerado o combustível do futuro e a sua produção a partir do etanol uma fonte renovável e genuinamente brasileira, que representa grande oportunidade tecnológica e ambiental. Trata-se de um projeto experimental, de pequeno porte, mas estrategicamente importante para o Nordeste. E já no Sul, onde os ventos são diferentes dos do Nordeste, a energia eólica enfrenta maior dificuldade competitiva. Esta medida aprovada assegura o equilíbrio regional, com projetos próximos da carga, que reduzem a necessidade de novas linhas de transmissão. Com isso, mais eficiência, menos custo e mais sustentabilidade. Terceiro aspecto dos vetos derrubados na sessão do Congresso: a prorrogação dos contratos do Proinfa. Por fim, tratamos da prorrogação dos contratos do Proinfa envolvendo usinas, pequenas centrais hidroelétricas, PCHs, biomassa e eólica.
E o que está sendo proposto é uma prorrogação com contrapartidas claras. 1. Os empreendedores trocam o IGPM pelo IPCA, reduzindo os reajustes e aliviando o impacto nas tarifas. 2. Perdem o direito à isenção de tarifas de uso da rede, o TUST e o TUSD, o que retira subsídios da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. 3. Passam a ser remuneradas com base em preços de mercado, com redução significativa dos custos. O impacto líquido estimado é de 15,9 milhões de reais em 2025. Não o que se alardeou na última semana de mais de 500 bilhões de reais. O PROINFA foi prorrogado pelos próximos 20 anos. Não há nenhum novo custo criado, como alguns estão insinuando. De forma, repito, irresponsável e desonesta. Senhoras e senhores, não aceitarei que atribua ao Congresso Nacional uma responsabilidade que não existe. As decisões tomadas aqui foram técnicas, transparentes e voltadas ao interesse público. Não há aumento tarifário. Há, sim, compromisso com a modicidade tarifária, com o equilíbrio federativo, com a inovação e com o futuro do setor elétrico nacional. Chega de narrativas manipuladas. Chega de terrorismo tarifário. Chega de distorções feitas por quem quer manter privilégios e lucros excessivos às custas da verdade e da conta de luz do cidadão brasileiro. Este parlamento votou com responsabilidade e estou de cabeça erguida e seguirei defendendo o setor elétrico mais justo, mais moderno, mais competitivo e sustentável. É hora de pararmos de lado com a demagogia e a desinformação. O Congresso Nacional agiu com responsabilidade, pensando no futuro energético do nosso país e principalmente no bolso do cidadão. Exijo que a verdade seja restabelecida e que os brasileiros não sejam mais submetidos a tamanha campanha de desinformação e de mentira. Muito obrigado. Projeto de Lei Complementar número 177 de 2023, de autoria da deputada Dani Cunha, que fixa o número de deputados federais, estabelece normas para a distribuição de vagas da Câmara dos Deputados entre os estados e o Distrito Federal e revoga a Lei número 78 de 1993. Perante a mesa foram apresentadas as emendas de número 1 a 4, já disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas à publicação. Foi apresentado o requerimento número 458 de 2025 do senador Eduardo Girão, que solicita a oitiva da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Concedo a palavra ao autor do requerimento. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Nós chegamos aqui à hora derradeira, a hora cuja expectativa do povo brasileiro está sob essa casa, num momento de aflição, num momento, senhoras senadoras, senhores senadores, de muita provação para os brasileiros que estão vendo os preços subirem, que estão precisando, quase que clamando para um bom exemplo do Congresso Nacional Brasileiro. Eu fiz esse requerimento, que está sob a mesa, com o objetivo, conversando com alguns parlamentares que são contra essa proposta, para que pelo menos seja analisado na Comissão de Constituição e Justiça, que o senhor já foi presidente,
hoje presidente senador Otto Alencar, para que nós possamos ver a questão da própria constitucionalidade, é o local ideal para se fazer isso, para que a gente possa ter temperança. O que a gente pede nesse momento dessa casa é temperança, porque aumento de deputado federal é totalmente impopular. Isso já está demonstrado por grandes veículos de comunicação, como a Folha de São Paulo, como o Gazeta do Povo, como a própria Rádio Auriverde hoje também, mostrando, a Folha foi 76% contra, mostrando que a população rechaça isso. A Gazeta do Povo deu mais de 90%, junto com a Rádio Auriverde. E é uma questão de técnica legislativa. É importante que nós possamos, senhor presidente, deliberar, primeiramente, essa matéria típica de, pelo menos, a Comissão de Constituição e Justiça, né? Que os senadores são uma das comissões mais importantes, ela é, na verdade, a comissão mais importante dessa casa, historicamente, é o coração do Senado Federal, né? Tudo passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que não fez, e eu quero deixar bem claro, nem na Câmara dos Deputados, onde surgiu o projeto, nem aqui no Senado, nós não tivemos nenhuma audiência pública. A quem interessa aumentar o número de deputados federais no Brasil? A quem interessa? Ao povo é que não é, que não aguenta mais impostos, que não aguenta mais tarifas, né? E quem vai pagar essa conta a gente sabe. Não adianta vir com conto de carochinha, já passou a Páscoa, né? O ovo de Páscoa, do coelhinho, já passou o Natal também. Nós estamos num momento de ter serenidade e responsabilidade com o Brasil. Então, presidente, já foi matéria vencida a questão da reunião deliberativa que o senhor está fazendo de forma virtual, de forma remota. Isso exclui o debate do povo brasileiro. É um desrespeito com a população brasileira fazer isso nessa situação. Mas é a decisão do senhor, sem problema nenhum. Agora, com relação à CCJ, é o mínimo que a gente pode ter, que essa matéria vá para a CCJ, para a Comissão de Constituição e Justiça, para que seja deliberada, aprofundada lá, é isso que eu lhe peço. Senador líder Eduardo Girão, a presidência submeterá o requerimento à votação simbólica, em votação requerimento. As senadoras e senadores que rejeitam permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento. Então foi aprovado, é isso? Foi aprovado. Rejeitado o requerimento de Vossa Excelência. Mas como, presidente? Ninguém levantou a mão aqui? Exatamente, foi rejeitado o requerimento de Vossa Excelência. Mas aí, então eu foi gostaria de pedir... a votação do PLP será nominal, o requerimento é votação simbólica. Foi apresentado o requerimento número 451 de 2025, de iniciativa de líderes, que solicita urgência para a matéria. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu gostaria, senhor presidente, de pedir... Passa-se a deliberação da matéria. Mas eu gostaria de pedir verificação. Tá? Gostaria de pedir verificação com relação... matéria vencida, já proclamei o resultado. Vossa Excelência vai votar como queira. O senhor não pode, o senhor não pode atropelar dessa forma. Por favor, aí o senhor está... Não, perdão, Vossa Excelência, o requerimento de urgência pode ter verificação. Por favor. Quantos senadores apoiam Vossa Excelência? 3 senadores. Temos senadores no número regimental. Em votação, será deliberado a votação do requerimento de urgência. Em votação, o requerimento de urgência. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A presidência esclarece que quem apoia a urgência vota sim e aprova o requerimento. A votação está aberta. As senadoras e os senadores já podem votar. Para orientação de líderes, concedo a palavra ao líder Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria apenas justificar por que
que esse assunto ele não é urgente para a sociedade brasileira. Não tem urgência nenhuma. A prioridade do povo brasileiro é outra. É conseguir um caminho para sair, para colocar a cabeça de fora e respirar com tantos impostos. Esse tipo de projeto faz é afundar mais ainda, senador Cleitinho, a população brasileira. Então, o objetivo nosso com relação à urgência, para que seja negada essa urgência, é que se possa ter parlamentares na casa para debater o assunto, para colocar suas posições. A gente vê aqui uma casa esvaziada hoje. Você conta gatos pingados aqui de senadores que estão hoje na casa. E a gente entende, porque foi deliberado a sessão virtual, sessão remota. Então, para que a gente possa ter os senadores aqui, para votar uma matéria que vai impactar gerações e gerações. Nós estimamos 1 bi de custo para o Brasil. Essa deliberação que está sendo feita hoje. Por isso, senhor presidente, é aquela coisa que a gente aprende em casa. Prudência e canja de galinha, né? É algo que a gente precisa ter paciência, precisa ter serenidade para fazer. Essa matéria é uma matéria que é impopular, já está demonstrado com pesquisas de opinião, vai repercutir por décadas. E o Senado ele não pode absolutamente passar por mais uma situação de saia justa com relação a uma matéria como essa, que aumenta o número de deputados. Eu estava conversando com os senadores aqui há pouco tempo, que nós temos até músicas no Brasil falando de 513 deputados, já dizendo do absurdo que é. Você imagina a gente aumentar isso, quando a gente deveria diminuir. Então o pedido é esse, a orientação é não. Não. O líder Eduardo Girão orienta pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Marcelo Castro. Eu gostaria de esclarecer aos nobres colegas. Senador Marcelo, Vossa Excelência me permite só fazer um chamamento aqui? A presidência solicita às senadoras e os senadores que possam exercer o direito do voto. Nós estamos deliberando a solicitação de verificação de inclusão da matéria com o requerimento de urgência apresentado pelos líderes partidários para a deliberação no dia de hoje. Foi apresentada uma solicitação pelo senador Eduardo Girão com o apoiamento necessário para a verificação da inclusão da matéria na pauta de hoje. Os senadores que apoiam o requerimento de inclusão da deliberação da matéria no dia de hoje votam sim. Os senadores e senadoras que são contrários à inclusão da deliberação da matéria no dia de hoje votam não. Nós estamos votando um requerimento de inclusão de pauta, não o projeto de lei. Portanto, quem vota sim, vota para incluir a matéria em deliberação. Quem vota não, vota para não incluir a matéria em deliberação. Só para deixar claro, presidente, quem vota não à urgência de uma matéria como essa no dia de hoje. Quem vota não, vota à urgência. Quem vota sim, vota a favor da urgência e da deliberação no dia de hoje. Senadores Márcio Bittar, Alan Rick, Renan Calheiros, Fernando Farias, Isalci Lucas, Leila Barros, Rodrigo Pacheco, Wilder Moraes, Vanderlan Cardoso, Nelcínio Trade, Tereza Cristina, Jade Barbalho, Zequinha Marinho, Flávio Arnes, Confúcio Moura, Messias de Jesus, Paulo Paim, Laércio Oliveira, professora Dorinha Seabra, senador Lucas Barreto, senador Randolfo Rodrigues, senador Omar Aziz, senador Jacques Wagner, senador Ângelo Coronel, senador Otto Alencar, senador Cid Gomes, senador Augusta Brito, senadora Elisiane Gama, senadora Ana Paula Lobato, senador Jaime Campos, senadora Margarete Busetti, senador Fernando Dueire, senador Marcelo Castro, senador Carlos Portinho, senador Romário, senador Stevenson Valentim, senadora Zenaide Maia,
senador Espiridião Amin, senadora Ivete da Silveira, senador Giordano, senadora Mara Gabrilli. Vossas Excelências já podem votar. Concedo a palavra ao senador Marcelo Castro. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero esclarecer aos nobres pares aqui o motivo dessa urgência. Não é urgência sem causa. O Supremo Tribunal Federal, senador Girão, há um ano aproximadamente, determinou que o Congresso Nacional deliberasse sobre esta matéria e deu prazo até o dia 30 de junho, que 30 de junho ocorrerá agora na próxima segunda-feira. Então, nós estamos no último prazo, do último minuto, do último segundo para votar a matéria. Não há como se questionar essa urgência. Somos obrigados a votar agora ou então haverá uma preclusão da matéria. Presidente, eu queria contrapor aqui o meu amigo, o senador Marcelo Castro. Não cabe, eu estou... não, mas é porque a informação que não está correta. Solicitar... O relator vai se pronunciar caso o requerimento... Para orientar, concedo a palavra ao líder Rogério Carvalho. Presidente, eu fico impressionado com a forma como a gente tem debatido o papel das instituições que fazem a República Brasileira. No momento em que o STF ou o Judiciário se manifesta e não atende ao interesse de determinados setores da sociedade, ele está intervindo no Executivo. No momento que interessa a essas mesmas pessoas a intervenção ou uma ação do STF para deliberar sobre um assunto que precisa ser deliberado e o Congresso age, a gente está sendo intempestivo. Então, é preciso que a gente tenha mais coerência. Esta matéria, quem tem que deliberar é o Congresso e é importante que o Congresso delibere, porque o ano que vem tem eleições e isso precisa estar um ano antes deliberado. Portanto, eu vou votar sim nesse requerimento. O partido está liberado, a nossa bancada está liberada, senhor presidente. Só para fazer o contraponto, em um minuto. Se o senhor me der um minuto, está resolvido. Pois não. Primeiro, o senador Marcelo Castro coloca que nós estamos apenas cumprindo a decisão do STF, que tem prazo. Não estamos. O STF, é bom que a gente lembre, os colegas senadores, determinou a redistribuição das 513 vagas já existentes com base no censo. O projeto está criando 18 novas vagas, para acomodar interesses políticos e evitar que estados percam cadeira. Isso é o jeitinho brasileiro, é o tradicional jeitinho brasileiro, a lei de Gerson. Não, vamos perder, então vamos aumentar, para ninguém perder. Aí vai parar com quanto, senhor presidente? Nós vamos com 1.500 deputados daqui a pouco, no próximo censo? Vamos com 2.000 deputados no próximo censo? É isso que a população quer? É isso que o Senado quer da República? Então, senhor presidente, com todo respeito, quem pensa diferente, o colega que me antecedeu, acabou de colocar uma questão do STF. Veja bem, quando o STF cumpre a Constituição, a gente aplaude. A gente delibera a respeito. Aplaude. Mas quando ele vai contra a lei do país, nós questionamos sim, e vamos continuar questionando, porque eu não me rebaixo. Ninguém aqui vai baixar a cabeça, nós fomos eleitos pelo voto popular, que quer respeito à Constituição. O povo do meu estado me cobra isso. E está todo mundo acompanhando. É impressionante como esse assunto, e eu espero que a gente evite, senhor presidente, um vexame dessa casa hoje. Eu confio no bom senso dos colegas senadores. Eu confio, porque nós estamos vivendo um momento dramático do país. Uma crise fiscal sem precedentes. Isso aqui tem impacto e nós vamos mostrar no momento certo. Eu espero que a gente deixe isso para a próxima semana, quando teremos senadores aqui. Senhor presidente. Senador Marcelo Castro, com a palavra. Senhor presidente,
Nós ouvimos aí o nosso colega senador Girão dizer com muita veemência que o Supremo Tribunal Federal determinou a redistribuição das cadeiras, das 503 cadeiras da Câmara dos Deputados. Eu desafio aqui ao senador ao senador Girão, ler a parte da decisão do Supremo que manda redistribuir. Pelo contrário, a decisão do Supremo, textualmente, é o seguinte: determinou ao Congresso Nacional que legislasse sobre a matéria e fizesse a redistribuição, mas depois da gente legislar. Em nenhum momento ele diz que o Congresso está obrigado a manter as 513 cadeiras. Vossa Excelência está desafiada... Posso ler? Está desafiado a ler o texto do STF, que diz que mantém as 503 cadeiras. Eu queria pedir para quando nós chegássemos, caso seja aprovado o requerimento, a gente chegue na discussão, todo mundo vai ter o tempo para falar. Eu estou com a sentença na mão aqui, senhor presidente. Senador Marcelo... Não tem necessidade dessa urgência. A orientação do MDB. Senador Marcelo. O MDB libera a bancada, senhor presidente. Eu queria a atenção das senadoras e dos senadores. Nós estamos com muitos senadores que deram a presença que ainda não votaram o requerimento de urgência. Vou fazer a leitura e peço à secretaria da mesa que entre em contato com os senadores, porque há necessidade que todos os senadores que estão presentes na reunião possam exercer o direito do voto, para que não tenhamos problema em relação à deliberação do requerimento e, em seguida, encaminhar ou não a votação do projeto de lei. Vou fazer o chamamento e peço à assessoria que deve estar acompanhando a sessão que informe os seus respectivos senadores. Senador Lucas Barreto, do Amapá. Senador Randolfo Rodrigues, do Amapá. Senador Ângelo Coronel, da Bahia. Senadora Elisiane Gama, do Maranhão. Senador Fernando Dueire, de Pernambuco. Senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte. Senadora Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte. Senador Giordano, de São Paulo. Senador Jader Barbalho, do Pará. Senadora Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul. Senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. Senadora Leila Barros, do Distrito Federal. Presidente Davi Alcolumbre. Nós temos 10 senadores que estão presentes que ainda não votaram. Eu vou aguardar. Com a palavra, senador Girão. Muito obrigado. A assessoria do senador Fabiano Contarato, do PT, acabou de entrar em contato comigo, pedindo para registrar o voto dele contrário à urgência, ou seja, voto não. Então, eu gostaria de saber se a mesa poderia entrar em contato com ele, porque está tendo problema de conexão. Eu consultei a secretaria, ficará registrado nos anais, mas não será computado para a deliberação da votação. Senadora Elisiane, senador Stevenson, senadora Zenaide, senador Giordano, senador Jader, senador Rodrigo Pacheco, senadora Leila Barros, senadora Tereza Cristina. O senador Fabiano votou já. Presidente, o PL libera a bancada. PL libera a bancada.
Presidente, concedo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues. Um rápido pela ordem, presidente, só para registrar a presença na tribuna de nossa casa da secretária de Educação de nosso Estado, a secretária Sandra Casimiro, secretária esta que fará sexta-feira próxima, presidente Davi, o prêmio Jovem Senador, a escolha dos vencedores do prêmio Jovem Senador, que virão aqui para o Senado, esse prêmio que o Senado da República tem há pelo menos 25 anos. E, então, além de registrar a presença da secretária de Educação, Sandra Casimiro, do nosso secretário de Mobilização do Governo do Amapá, secretário Djalma do Espírito Santo, assim como da sua secretária adjunta, Suzy Sarraf. É para fazer esse registro que eu sei, presidente, que tão particular e também de igual forma feito por Vossa Excelência, porque trata-se de competentes secretários que cuidam tão bem das coisas em nosso Estado. Muito obrigado pela lembrança, líder Randolfo Rodrigues. Um abraço e um beijo no coração de servidores do nosso querido Amapá que estão prestigiando a sessão no Senado Federal. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, se o senhor me permite, enquanto está esperando votos... O senador Eduardo Girão já vai falar pela sexta vez. Quando tiver discutir a matéria, nós vamos botar para compensar. Eu fiquei... Vou falar com a palavra, Vossa Excelência. Então eu prefiro deixar para quando... Não, estou brincando, pode falar. Não, é porque o senador Marcelo Castro pediu para eu ler aqui. Eu estou com o material, que é a ADO 38. A decisão do Supremo Tribunal Federal é a seguinte. O tribunal, por unanimidade, julgou procedente a presente ação direta para declarar a mora do Congresso Nacional quanto à edição da lei complementar prevista na segunda parte do artigo 1º do artigo 45 da Constituição Federal, revisão periódica da proporcionalidade na relação deputado-população, fixando o prazo até 30 de junho de 2025 para que seja sanada a omissão pela redistribuição proporcional das cadeiras hoje existentes e entendeu que, após esse prazo e na hipótese de persistência da omissão inconstitucional, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral determinar até 1º de outubro de 2025 o número de deputados federais de cada estado e do Distrito Federal para a legislatura que se iniciará em 2027, bem como o consequente número de deputados estaduais e distritais. Constituição Federal, artigo 27, caput 32, parágrafo 3º, observado o piso e o teto constitucional por circunscrição e o número total de parlamentares previstos. Então, valendo-se, olha esse detalhe aqui, valendo-se, para tanto, dos dados demográficos coletados pelo IBGE no censo de 2022 e da metodologia utilizada por ocasião da edição da resolução TSE 23389 de 2013. Então, só para a gente entender aqui a situação, não me passa pela cabeça, eu acho que de nenhum senador aqui, meu querido relator, que o TSE está pedindo para o Congresso Nacional aumentar o número de deputados. Eu acho que se a decisão for obedecer ao censo, como está previsto, é a redistribuição. Não está pedindo para a gente aumentar o número de deputados, isso é uma invenção nossa, aqui do Congresso Nacional. Então, eu só queria deixar isso claro para que a gente perceba a gravidade desse ato que a gente está fazendo, que, repito, vai aumentar muito o custo para a população. Concedo a palavra ao senador Marcelo Castro. É preciso ser esclarecido aqui, para não ficar nenhuma dúvida aos senadores. O que o senador Girão leu está aqui na decisão do STF. Olha o que é que diz aqui a decisão. Fixado
até junho de 2025, para que seja sanada a omissão. Como é que tem? Estou tendo dificuldade aqui. Eu já falei para aumentar a letra do computador para o senador Marcelo Castro, ninguém me ouve? Não, porque está brilhando aqui. Em persistindo a mora legislativa, é preciso saber ler o que está escrito aqui pelo Supremo. Em persistindo a mora legislativa, o que é que nós estamos fazendo aqui? Não persistindo a mora legislativa. Se persistisse a mora legislativa, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral, até 1º de outubro de 2025, determinar o número de deputados federais de cada estado e do Distrito Federal para a legislatura que incidirá em 2027, bem como o consequente número de deputados estaduais e distritais. Então, senador Girão, o que o Supremo faz é simplesmente deixar que o Congresso Nacional legisle. Qual é a nossa queixa aqui no Congresso? É que, de vez em quando, aqui e acolá, a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, isso é uma queixa recorrente, invade as competências do Congresso Nacional. Dessa vez foi o contrário. O que é que o Supremo decidiu? Que havia uma inconstitucionalidade por omissão e que caberia, ou caberá, ou cabe ao Congresso Nacional decidir sobre a matéria. E que o Congresso deveria fazê-lo até o dia 30 de junho de 2025. E se o Congresso não fizer, está escrito aqui pelo Supremo, persistindo a mora, o STF autorizará o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a fazer o cálculo aritmético matemático da proporcionalidade e estabelecer o número de deputados de cada estado, evidentemente redistribuindo baseado nos 513. Em nenhum momento o Supremo disse que o número de deputados tinha que se manter em 513. Pelo contrário, o número de deputados vai ser estabelecido pelo Congresso Nacional. É competência exclusiva do Congresso Nacional. Agora, se o Congresso Nacional não fizer, e não tem feito isso há 40 anos, nós estamos reparando um erro aqui, de 40 anos, aí o Supremo determinará ao TSE que faça a interpretação da Constituição e aplique a proporcionalidade nos casos dos estados brasileiros, naturalmente, sem revogar a Lei Complementar 78, que estabeleceu que o número de deputados são 513. O que nós estamos fazendo aqui, senador Girão, senhoras e senhores senadores, é revogando a Lei Complementar 78. Se nós aprovarmos a matéria, a Lei Complementar 78 deixará de existir. Nós estaremos aprovando o PLP 177. A ordem, senhor presidente. Conceda a palavra ao senador Cleitinho. Senhor presidente, bem breve, escutei nosso querido Marcelo Castro falando agora que a gente não faz essa legislação já tem 40 anos. Meu respeito aqui sempre a todos os senadores, mas a minha fala aqui é para o STF, né? A mora, é a jurisprudência, é tudo. É a orientação que está mandando aqui para o Congresso Nacional. Faça uma orientação para a população brasileira. Saia na rua e pergunta à população brasileira se ela quer que aumente os números de deputados. Façam isso. Agora, sobre legislação, que é a nossa competência, se tem 40 anos que a gente não faz isso, vamos fazer para diminuir. Nós não estamos falando aqui para todo mundo aqui que precisa cortar gasto. Acabou de sair uma matéria aqui só para a população brasileira entender o que vai acontecer. Quando aumenta deputado, aumenta mais, vai aumentar fundo eleitoral, pode esperar. Quando aumenta deputado, aumenta o quê? Mais benefício e mais assessores. Acabamos ontem, né? Ontem foi divulgado que uma deputada lá de São Paulo, Érica Hilton, contratou 2 assessores maquiadores, que não é para ser assessor, é para maquiar ela. Quer dizer, vai aumentar ainda mais assessores, vai aumentar ainda mais privilégios, mais mordomias. Aí eu faço uma pergunta para toda a população brasileira, que eu espero que esteja acompanhando aqui essa matéria tão importante hoje. Finalizar, senhor presidente, porque a gente está sempre apontando o dedo para o governo federal, mandando cortar gasto. Isso vai ser aumento de gasto. Nós vamos aumentar mais gasto para a população brasileira pagar, vossas excelências. Muito obrigado.
Bem. Presidente, rapidamente, só para ler um trecho da Constituição que foi citado. É bom esse debate. É bom, o senador Jader Barbalho acabou de falar com este presidente, pediu algum tempo para que ele possa votar e quando ele votar eu vou encerrar. Com a palavra, Excelência. Eu acho que o senador Cleitinho, ele foi muito feliz na fala dele. Quer dizer que o STF pediu para a gente legislar? Ok. E a gente vai aumentar? Por que não diminui? Por que não mantém? Por que a gente tem que aumentar? Ninguém aguenta mais isso, senador. Com todo respeito. Deixa eu ler o que tem na Constituição Federal aqui, que o senhor citou. Artigo 45. Atenção, nós juramos, hein? Nós juramos, senadora Damares, a Constituição, artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. Olha só o que é que diz o parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então foi estabelecido até um parâmetro. O que eu vejo aqui é o seguinte, eu fiz uma pesquisa, sabe, senador Marcelo? Eu fiz uma pesquisa, eu espero não ter que mostrar na tribuna essa pesquisa, se a gente for deliberar sobre esse tema. Espero que a gente resolva isso aqui, não aprovando essa urgência, Mas, se tiver que mostrar, eu vou mostrar o número de deputados de cada país. Tem uma lista com 20 democracias, tá? Democracias pujantes. Peguei da América do Sul, peguei da peguei da Europa, Estados Unidos, né? E a gente já tem um número absurdo de deputados federais, com todo respeito à importância dessa missão, porque é uma missão de vida, Senado, senadores e deputados, com todo respeito. Mas nós já temos um número de mais... O senhor sabia que não tem nem cadeira? O senhor sabia disso? Que não tem nem cadeira lá na Câmara dos Deputados, se for sentar todos os 513 de hoje, fica 100 e tantos sem sentar, porque não tem cadeira. Estrutura de gabinete não existe mais para acomodar esses outros que viriam, né? Obrigado, presidente. Isso sem falar que a gente sabe, cada deputado tem direito aí a quantos milhões de reais por ano? 40, 50 milhões de reais, sem falar de orçamento secreto. Não vamos falar de orçamento secreto aqui. Estou falando da constitucional. Você imagina, você acha que vai abrir mão, deputado federal, das suas emendas para acomodar 18? Claro que não. Isso nós vamos ter legislações para aumentar, e como sempre teve. Sempre teve. O que eu estou tentando evitar aqui, respeitando cada um das senadoras e senadores, é que essa casa perca mais ainda a sua imagem. Não está boa a imagem dela, ou está a imagem boa do Senado? Então, senhor presidente, queria fazer essa solicitação para que a gente deliberasse, para deixar para depois. Nós aguardamos algum tempo aqui, o senador Jader Barbalho pediu para... Falei com ele. Eu vou pedir desculpas ao senador Jader Barbalho. Mas nós não conseguimos, ele me pediu para aguardar, que ele gostaria de votar
favoravelmente ao requerimento, mas também não vai, da mesma maneira, contar. Poderá fazê-lo no mérito. Nós vamos ter outra votação, caso esse requerimento passe, e aí a gente vai aguardar para que todos os senadores que desejam votar, votem. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 43 senadores e senadoras, não 30. Está aprovado o requerimento. Passa-se a deliberação da matéria. A matéria questão depende... de ordem, presidente. Tem uma questão de ordem. Por gentileza. Eu vou já passar para o relator. Aqui. Não, mas é uma questão de ordem sobre exatamente essa votação da urgência. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado. Com fundamento nos artigos 336, 3, 343, 345, 3, 403 e 412, 3, todos do regimento interno do Senado Federal, levanto a presente questão de ordem para assegurar o cumprimento integral dos prazos regimentais no trâmite de proposições em regime de urgência. No caso do PLP 177 de 2023, o requerimento de urgência foi apresentado com amparo no artigo 336, inciso 3, do regimento interno da Casa. Na hipótese, o artigo 340, inciso 3, dispõe sobre o requerimento de urgência que será incluído na ordem do dia da sessão deliberativa seguinte à sua apresentação, não podendo, portanto, ser apreciado na mesma sessão de sua apresentação ou leitura. O artigo 340, o que é que diz ele? O requerimento de urgência será submetido à deliberação do plenário. E olha o que diz o inciso 3. Na sessão deliberativa seguinte, incluído em ordem do dia, no caso do artigo 336, inciso 3. Ademais, ainda que seja aprovada a urgência, a tramitação subsequente observará o disposto no artigo 345, inciso 3. E o artigo 345, inciso 3, diz o seguinte, olha o comando dele. A matéria para a qual o Senado conceda urgência será submetida ao plenário. Aí o item 3. Na quarta sessão deliberativa ordinária, que se seguir a concessão da urgência, na hipótese do artigo 336, 3. Assim, mesmo com a aprovação da urgência, o regimento não autoriza, senhor presidente, que a matéria entre na ordem do dia na mesma sessão, nem nas 3 sessões imediatamente subsequentes. Deve-se respeitar o prazo mínimo de 4 sessões deliberativas ordinárias. Adicionalmente, o artigo 412, inciso 3, exige que eventual dispensa de norma regimental somente ocorra por decisão unânime do plenário, em votação nominal, com quórum mínimo de 3/5 dos membros da Casa. Dessa forma, senhor presidente Davi Alcolumbre, eu requero que Vossa Excelência assegure o cumprimento rigoroso dos prazos regimentais, garantindo que a deliberação desse mérito do PLP 177 de 2023 somente ocorra após a 4ª sessão deliberativa ordinária, subsequente à eventual aprovação da urgência, salvo decisão unânime nos termos regimentais. Esse é o pedido com base no regimento da Casa, senhor presidente. Recolho a questão de ordem formulada por Vossa Excelência e responderei oportunamente. Faço a designação do senador Marcelo Castro para proferir parecer de plenário. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essa é uma matéria controversa que traz muitos questionamentos, mas que nós temos a convicção
de que nós estamos fazendo a coisa certa em favor do nosso país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a última vez que foi deliberado por esse Congresso Nacional, que estabeleceu o número de parlamentares, de deputados por cada estado do Brasil, pasmem vossas excelências, foi em 1986, que no próximo ano completará 40 anos. Durante esses quase 40 anos, nós já estamos simplesmente descumprindo a determinação da nossa Constituição. E o que é que nós estamos fazendo agora? A nossa tentativa agora é de corrigir esse erro histórico que desde 1986 perdura, que foi estabelecido pela Constituinte de 88, que determinou que lei complementar tomassem as providências, e essas providências não foram tomadas. Para isso, eu vou ler aqui a nossa Constituição Federal, senadora Damares. Artigo 45, parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por estados e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhum daqueles estados tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Esse é o parágrafo 1º do artigo 45 da Constituição Federal. Então, senador Carlos Viana, o que é que diz a nossa Constituição de 88? Que lei complementar estabelecerá o número total de deputados do Brasil, fará a proporcionalidade da representação de cada estado, proporcional, naturalmente, à sua população, e todo ano anterior à eleição, os cálculos serão refeitos, baseado no censo, para poder dizer um estado que vai aumentar uma cadeira ou um estado que vai diminuir outra cadeira. Dessa determinação da Constituição Federal, senhoras e senhores senadores, o que foi que nós fizemos? A Lei Complementar número 78 de 93 simplesmente estabeleceu o número de deputados federais do Brasil são 513. Não fez a proporcionalidade que a Constituição manda. Só fez contar o número de deputados que tinha cada estado. Quantos deputados em 86 tinha o Brasil, o Piauí? Tinham 10. Pernambuco, 22. 25. Ceará, 22. Bahia, 39. Rio de Janeiro, 46. Desde 86 que continua o mesmo número de deputados. E aí, vamos ao ato das disposições constitucionais transitórias, que isso aqui é uma coisa importante que precisa ser dito, que não foi dito ainda por ninguém. Está lá no artigo 4º, parágrafo 2º. É assegurada a irredutibilidade da atual representação dos estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados. Aqui, para quem sabe interpretar texto, está claríssimo. Ou seja, a Constituição, no seu parágrafo 1º do artigo 45, determina que lei complementar faça a proporcionalidade em função da população de cada estado e diga o número de deputados federais que cada estado deve ter. Na mesma Constituição, no ato das disposições constitucionais transitórias, está escrito as atuais bancadas, que atuais bancadas? As atuais bancadas é de 88. As atuais bancadas são irredutíveis. Está aqui na Constituição, é só abrir. Parágrafo 2º do artigo 2º
parágrafo 2º do artigo 4º da DCT. O que é que queria o legislador? Que se fizesse a proporcionalidade, que se aumentasse as cadeiras que precisavam aumentar para aqueles estados que deveriam ter um número maior de parlamentares, sem, no entanto, diminuir os demais. É o que está na Constituição. Só que a Lei Complementar 78 de 93 não fez isso. Nós não aplicamos a proporcionalidade. Senador Efraim, se nós tivéssemos cumprido a determinação constitucional, o número de deputados federais do Brasil não seria 513, seriam 521, porque eu mandei calcular, na época, em 2093, aumentaria mais 8 deputados. Então, o que é que teria ocorrido? 4 anos depois, quando fosse ter outra eleição, se faria o rearranjo. Aumenta de um, diminui de outro. Só que como nós não fizemos isso durante 40 anos, aí ficou uma disparidade muito grande. O Pará perdendo 4 deputados, Santa Catarina perdendo 4 deputados, o Amazonas perdendo 2 deputados, o Piauí perdendo 2, a Paraíba perdendo 2, a Bahia perdendo 2, Rio de Janeiro perdendo 4, Rio Grande do Sul perdendo 2. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui, senhoras e senhores senadores? É utilizando aqui da razoabilidade, do bom senso, é fazendo uma transição pacífica, sem traumas, porque para você retirar, como no caso do Piauí, que tem 10 deputados federais, você retirar 2 deputados, nós estamos retirando 20% da sua representação. Imagine, senador Cleitinho, que Minas Gerais tem 53 deputados, que Minas Gerais perdesse 20% da sua representação, senador Carlos Viana. Minas Gerais perderia 11 deputados de uma vez só. Isso não é razoável. Isso não obedece ao bom senso. O que é que nós estamos fazendo agora? Estamos fazendo agora, a Câmara já fez e nós queremos fazer aqui no Senado, aplicando o que está na nossa Constituição. Vamos aumentar a representação dos estados que estão perdendo, que estão subrepresentados, sem diminuir os demais, que é o que diz a lei, o artigo da DCT. É claro que eu sei, alguém vai pedir uma parte e dizer, mas Marcelo, uma DCT não vale 35 anos depois, eu sei que não vale. Mas esse é o espírito da Constituição. Se nós tivéssemos aplicado a Constituição quando fizemos a Lei Complementar número 78, essa disparidade não existiria hoje. O arranjo seria muito mais modesto, muito mais razoável. E é isso que nós estamos fazendo agora, aplicando a Constituição e sem diminuir a representação dos outros estados. Agora, senhor presidente, esse é um dos argumentos técnicos jurídicos que nós estamos utilizando. Vamos utilizar um outro argumento, que, aliás, o senador Girão fez uma argumentação aí que disse que não vai expor. Não, eu vou expor. A Alemanha, que é um país que eu acho que merece uma certa reverência e ser imitada, a Alemanha tem um parlamentar para 133 mil habitantes. A Inglaterra tem um parlamentar para 101 mil habitantes. A Argentina tem um parlamentar para 177 mil habitantes. O Chile tem um parlamentar para 109 mil habitantes. O México tem um parlamentar para 260 mil habitantes. A França tem um parlamentar para 116 mil habitantes. A Argentina, não sei se já falei, tem um parlamentar para 177 mil habitantes. O Brasil tem um parlamentar para 415 mil habitantes. Tirando os Estados Unidos, senador Girão, todos os países que eu pesquisei,
do Japão ao México, ao Chile, à Argentina, à França, à Alemanha, à Inglaterra, todos têm uma representação muito maior de deputados do que o Brasil. A única exceção que nós temos é os Estados Unidos, que é um parlamentar para 760 mil habitantes. Então, tem um cientista político renomado, de nome Reini Tajepera. Ele é de origem estônica, ele é professor da Universidade da Califórnia, é um estatístico, tem vários livros publicados, já foi laureado inúmeras vezes, que ele fez um cálculo do que seria uma representação proporcional ótima. E ele diz que seria a raiz cúbica da população. Então, se nós aplicarmos a raiz cúbica na população do Brasil, nós vamos chegar a um número de 587 deputados. Então, por todos os critérios que nós estamos aplicando, o número de deputados no Brasil é menor do que praticamente todas as democracias do Ocidente. Então, não se pode falar que nós estamos aumentando o número de deputados no país além daquilo que seria o razoável. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui dos nobres colegas. Qual é uma queixa corrente nossa aqui do Congresso? É de que o Supremo Tribunal Federal, aqui e acolá, invade as nossas competências. Essa é uma queixa universal, corrente. O Supremo Tribunal Federal, provocado pelo Estado do Pará, disse: não, isso não é competência nossa, é competência do Congresso Nacional. E deu um prazo para o Congresso Nacional se manifestar. Porque se o Congresso Nacional não se manifestar, evidentemente que o Supremo vai ter que interpretar a Constituição à luz do que está escrito. Isso é natural. E o que é que o Supremo vai fazer? Ele já disse, vai autorizar o TSE fazer os cálculos e aumentar os que tem de aumentar e diminuir dos demais. Então, a vez que o Supremo dá a competência, diz que a competência é do Legislativo, nós vamos abdicar dessa competência? Se nós derrotarmos essa matéria aqui hoje, é a mesma coisa de dizer: Supremo, determine o número de deputados do Brasil. Ele é que vai fazer. Como é que nós vamos abrir mão dessa competência nossa? Então, senador Exalci, o que é que eu advogo? Se o meu parecer não está ao gosto de A ou de B, que apresente emendas, como já foram apresentadas, que vote com emendas, que vote um substitutivo, mas nós temos que dizer o que é que nós queremos. Nós não podemos ficar omissos de maneira nenhuma, porque é disso que o judiciário se serve muitas vezes. O legislativo não delibera, o legislativo não faz a lei, o legislativo não legisla, então nós somos obrigados a interpretar a Constituição. Como é que nós podemos abdicar do nosso direito não, do nosso dever de estabelecer o número de deputados e dizer qual estado do Brasil, todos os estados do Brasil, quantos deputados eles devem ter. Isso é competência nossa. Nós é que vamos dizer se o Pernambuco vai aumentar um deputado, se o Rio Grande do Sul vai perder ou vai manter a sua representação, se o Pará vai aumentar, se o Rio de Janeiro vai perder. É competência nossa. Nós é que temos esse direito de fazer e, naturalmente, vamos fazer dentro da melhor técnica possível, sem prejudicar ninguém. Bom, agora eu queria fazer aqui uma observação política. 7 estados do Brasil perdem cadeiras. Que estados são esses? Piauí perde 2, Paraíba perde 2, Pernambuco perde 1, Alagoas perde 1, Bahia perde 2, Rio de Janeiro perde 4, Rio Grande do Sul perde 2. Quem ganha? Pará ganha 4, Santa Catarina ganha 4, Amazonas ganha 2, Ceará ganha 1, Mato Grosso ganha 1, Goiás ganha 1, Minas Gerais ganha 1. Gente, observem aqui
o que eu estou chamando a atenção. 7 estados do Brasil perdem representação. 5 desses estados, senador Girão, são do Nordeste. Por que a representação do Nordeste cai? É óbvio. O Nordeste é a região mais pobre do Brasil. Existe um gap, uma distância entre o Nordeste e o Sudeste e Sul do país. Isso é óbvio. As pessoas que não têm oportunidade de emprego saem aventurando a vida procurando empregos em outros lugares. A população do Nordeste nesse período cresceu, mas cresceu menos do que outras regiões mais prósperas, que oferecem maiores oportunidades para as pessoas. Eu vou citar aqui meu caso pessoal. Eu me formei em medicina no Piauí, fui fazer pós-graduação no Rio de Janeiro, fui ser professor da Universidade Federal Fluminense. Por um triz, eu hoje não era um carioca, quase eu não voltava para o Piauí. E quantos piauienses, cearenses, pernambucanos, alagoanos não saem nessa circunstância e depois não voltam mais para os seus estados? Então, senhor presidente, aqui tem também uma questão política, porque o que nós estamos fazendo é tirando a representação da região mais pobre do Brasil, e isso só vai aumentar cada vez mais o fosso e a distância que existe entre o Nordeste e as outras regiões. E o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul? O Rio de Janeiro era a capital. Talvez por isso perdeu os encantos de uma capital e por isso proporcionalmente diminuiu a sua população em relação aos outros estados. E o Rio Grande do Sul? São os nossos bravos gaúchos que saíram produzindo soja no Brasil inteiro. Você visita hoje o Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, está lá os gaúchos todos produzindo. Talvez seja esse um dos fatores que fizeram com que o Rio Grande do Sul diminuísse a sua população e tivesse hoje uma população menor do que o Paraná e perdesse 2 representações. Então, tem essa questão política aqui também, que nós temos que levar em consideração na hora de nós votarmos. Agora, o mais importante, essa aqui eu faço questão que o senador Girão me ouça. Senador Girão, nós vamos votar aqui ou a favor ou contra, mas vamos votar dentro da realidade. As emendas parlamentares, eu sei, Vossa Excelência sabe, todos aqui sabem que elas não serão aumentadas, não podem ser aumentadas. Por quê? Porque é um percentual. As emendas de bancada, as emendas individuais, correspondem a 2% da receita corrente líquida do ano anterior. 2% da receita corrente líquida, ponto final. Você pode dividir esses 2% por 513 deputados ou por 531, mas o ônus para o erário é o mesmo. As emendas de bancada é 1% da receita corrente líquida. Então, o Estado do Pará, quanto ele tem de emenda de bancada impositiva? Tem 528 ou 527 milhões de reais. Hoje, se for dividir para 17 deputados, se aumentar 4, vai ser dividido por 21, mas não vai aumentar a emenda de bancada do Estado do Pará, como não vai aumentar do Piauí, nem do Sergipe, nem nenhum estado do Brasil. Então, vamos ficar dentro da realidade. Não haverá aumento de emenda individual nem de emenda de bancada, porque é um percentual sobre a receita corrente líquida. Mas se aprovar, vai se criar cargo de deputado, vai se criar salário de deputado, vai se criar assessor. Outra coisa, senador Girão, eu vi uma reportagem do jornal dizendo, senador Rogério Carvalho, dizendo que isso ia aumentar aproximadamente 1 bilhão de emendas dos parlamentares. Aumenta 0, porque isso é um percentual. Aí,
teve uma emenda do senador Alessandro Vieira, que é um parlamentar muito cuidadoso, meticuloso, que apresentou, porque o que se diz na Câmara é que não haverá aumento de despesa, que o orçamento da Câmara vai cobrir todas as despesas. Isso é dito, mas não é escrito. Agora, senador Carlos Viana, no meu parecer, está escrito. Eu acatei a emenda do senador Alessandro Vieira. O que é que diz a emenda? Será mantida constante, sem aumento real, a despesa total relacionada ao exercício do mandato em decorrência do aumento do número de deputados federais durante a legislatura seguinte à data da promulgação desta lei complementar, inclusive as verbas de gabinete e cotas parlamentares, passagens aéreas e auxílio moradia, considerados os valores correspondentes ao exercício de 2025, vedada a aprovação de créditos adicionais, remanejamentos, transposição ou transferência orçamentária. Não pode ter um português mais claro do que esse. Ou seja, não pode haver nenhuma dúvida, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Não haverá um impacto orçamentário de nenhum centavo, porque a emenda do senador Alessandro Vieira veta expressamente e essa emenda foi acatada por mim. Então, senhor presidente e senhoras e senhores deputados, para finalizar, eu vou falar uma coisa aqui, que peço aqui a compreensão de vossas excelências. O nosso sistema é bicameral. Tem a Câmara Baixa e a Alta. É de bom alvitre uma boa convivência, um bom relacionamento, e não um estressamento entre a condução do Senado e da Câmara. Nós estamos tratando aqui de cargos de deputados federais. É uma coisa que afeta a Câmara dos Deputados. Então, eu peço um pouco de compreensão para a gente entender que nós estamos legislando sobre os outros e não sobre nós. Se nós estivéssemos legislando sobre nós, vamos diminuir aqui o número de senadores. Quem é que topa? Agora, para diminuir o dos outros, eu acho que, de certa forma, é um motivo de estresse. Eu acho que seria bem o nosso entendimento de manter essa boa relação com a Câmara e entender que essa é uma matéria da Câmara, que a Câmara já deliberou, é da competência dela, ela é que é afetada, nós não somos, porque nós não somos deputados, a representação do Senado é federativa, não é da população, os estados é que representam a população, a Câmara é que representa a população, e evidentemente eu acho que é uma política de boa vizinhança, de um respeito e de uma consideração aos nossos colegas deputados, a gente entender que o que eles fizeram, não vejo motivo para a gente desfazer aqui no Congresso Nacional. Então, senhor presidente e senhores deputados, foram apresentadas 4 emendas. 2 de autoria do senador Alessandro Vieira, uma retirando o Tribunal de Contas para questionar dados do IBGE, e a outra, que foi essa que eu li, estabelecendo um limite que não pode haver nenhum aumento de despesa, 0 aumento de despesa, que está aqui claro, sem nenhuma dúvida, pela próxima legislatura, evidente. E uma outra emenda do senador Beto Faro, que é uma questão de interpretação de IBGE, nós então deixamos claro aqui, acatando parcialmente a emenda dele, de que o IBGE que vai servir de base é o último IBGE feito. Então, em 2030, se o IBGE não tiver sido feito, vai servir de base o IBGE de 22. Em 2034, se o censo já tiver sido feito em 2030, vai ser o censo de 2030. Em 2038, o censo de 2030 e assim por diante. E teve uma emenda do senador senador Marcos Rogério, que prorroga essa situação que está por 2 legislaturas, quer dizer, por 2 eleições, agora em 2026 e 2030.
Como o Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso fizesse esse arranjo, fizesse essa proporcionalidade, eu entendi que não seria adequado acatar essa emenda. Mas reconheço que há mérito, colocando esse problema para depois de 2030. Sobretudo porque há um questionamento da maneira como foi feito o IBGE e tudo mais. Então, o senador Eduardo Gomes está à frente dessa matéria, foi construído com ele, junto a essa emenda lá, com o Rogério Carvalho, e é uma matéria que, embora eu não tenha acatado, não digo que não tem méritos. Então, se o PL quiser destacar essa matéria, tudo bem, isso faz parte do jogo político, a gente aprovaria o texto principal e depois, então, iria para o destaque da matéria. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senadores, são esses os argumentos que eu gostaria de fazer hoje para justificar a Lei Complementar 177 que nós estamos votando nesta data. O parecer é favorável ao projeto, a emenda número 2, favorável à emenda número 1, na forma de subemenda, favorável à emenda número 4, com subemenda e pela rejeição da emenda número 3. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Concedo a palavra ao vice-presidente do Senado Federal, senador Eduardo Gomes. Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, senador Marcelo de Castro, parabenizo pelo trabalho. Eu quero, senhor presidente, fazer um breve registro aqui, porque na tarde de hoje nos visita aqui no plenário do Senado o deputado Vilmar de Oliveira, deputado estadual do Estado do Tocantins, presidente do Solidariedade, e o deputado Eduardo Dertins, presidente do PRD, que participam agora em Brasília da federação que está sendo anunciada entre esses dois importantes partidos. São figuras muito conhecidas, deputados que têm vários mandatos no solo tocantinense, que fazem um brilhante trabalho. Fica aqui o meu registro como figuras honrosas aqui no plenário do Senado. Senhor presidente, só para registrar também que fiz a defesa agora há pouco, com vários senadores, da aprovação do texto principal e votarei a favor do destaque feito pelo senador Marcos Rogério. Acho que nesse momento em que a gente discute a independência dos poderes, a prerrogativa de definição de matérias importantes e há uma provocação técnica, estou dizendo provocação de uma maneira positiva, técnica do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Regional Eleitoral, qualquer dúvida que essa casa deixe, abre espaço para outras interpretações e ao invés de estar resolvendo um problema, nós vamos criar outros. Então, nessa expectativa é que defendo a aprovação do texto do senador Marcelo Castro, fazendo, porém, essa observação da emenda que será destacada, como já comunicou aqui o nosso líder Isalci. Então, parabenizo Vossa Excelência pela relatoria de um tema tão difícil, tão complexo, mas que precisa apenas de bom senso e espaço para comunicação de boa qualidade. Sem espetáculo, sem demagogia, sem barata, inclusive, sem qualquer tipo de intenção de se aproveitar daquilo que fica fácil para a população consultar. A lei, a Constituição brasileira, a lei eleitoral, sem nenhum problema. Parabéns, senador. Continua a lista de oradores inscritos. Concedo a palavra ao senador Jaime Bagatoli. Senador Jaime Bagatoli. Portinho. Esse tá no ar. Concedo a palavra ao senador líder Carlos Portinho. Líder Portinho está sem som. Vossa Excelência pode ligar o som aí? Está parecendo bloqueado o som de Vossa Excelência. Peraí. Agora foi? Agora. Agora foi. Sim, perfeitamente. Foi? Senhor presidente, meus colegas senadores, com toda a seriedade, acho que esse é o projeto, o tema mais espinhoso que nos coube aqui deliberar, até como muito bem colocou o senador Marcelo Castro, em princípio é um tema que importa muito mais à Câmara dos Deputados do que a nós, senadores, mas importa ao Congresso do qual fazemos parte.
Quando as coisas começam erradas, elas geralmente terminam erradas, né? O grande erro, e aí a minha única discordância do senador Marcelo Castro, a única, é que dizer que o Poder Judiciário não legislou é uma meia-verdade, literalmente, e sem nenhuma conotação pejorativa, porque ele já disse que, na nossa omissão, ele vai definir as cadeiras, e o que parece, então, que ele joga para nós essa decisão, mas ele já diz como. Então, ele legisla, porque ele diz que é de acordo com o censo do IBGE de 2022. É verdade que há 40 anos já deveria ser, a cada eleição, né, apurado a população do país, embora o número de 513 goze de estabilidade, né, para o eleitor. Mas sabemos que há uma migração de estados para estados e nascimentos, isso é normal. Agora, o censo de 2022, que o STF, aí legislando, tomou como parâmetro, é o pior de todos. Porque o censo de 2022 foi feito durante uma pandemia. Porque o censo de 2022 foi feito durante a DPF das favelas. Eu estou falando do meu estado do Rio de Janeiro, que perde 4 cadeiras por conta do STF. Sim, já legislar, em parte, definir que o parâmetro dele é o censo de 2022. Vivemos uma situação absolutamente excepcional no país. Aprovamos leis para situações excepcionais, vivemos uma excepcionalidade. E como é que justamente o censo mal feito, por diversas razões justificáveis, pode servir de base para o STF estabelecer que, se nós não legislarmos, será esse de 2022. Vou dar um exemplo só. Vossa Excelência não necessariamente conhece a cidade de Magé, mas fala aqui para o eleitor do Rio de Janeiro, morador do meu estado, que perde 4 cadeiras, 4 representações no Congresso Nacional, porque é na Câmara dos Deputados. Magé fica na Baixada Fluminense, das regiões mais adensadas do nosso estado, região metropolitana. É a região que, inclusive, há um desenvolvimento econômico. Um pouco mais no município, um pouco menos no outro, pode acontecer. Mas você acha crível, vocês podem achar críveis que Magé, de 2010 a 2022, esse querido município teve 0% de variação na sua população. Não nasceu ninguém que ficou lá e ninguém se mudou para lá e todo mundo foi embora, né, para poder chegar. Impossível. Quem conhece Magé sabe que é impossível. Então, a base está errada. A causa de tudo isso está errado. E nós estamos querendo estar certo numa discussão que tem uma base errada, de dados. A conta, lógico que vai dar errada, porque ela está contaminada. Talvez 2022 não fosse até melhor do que 2010, porque não foi numa excepcionalidade. Mas o melhor de tudo é que esse censo represente a realidade do nosso país, que seja feito esse censo no momento normal, não na excepcionalidade de uma Covid, uma DPF das favelas, como no caso do Rio de Janeiro. Não na vigência de uma Covid, que pessoas mudaram-se dos seus endereços naturalmente. Houve uma migração das capitais. Isso é definitivo? Não sei. O censo de 2030, que é o próximo, bem feito, espero, sem excepcionalidades, é o que vai dizer. Então, a emenda do senador Marcos Rogério, que eu subscrevo também como autor, discutimos muito, me parece o mais razoável. Não se muda nada agora. Vamos usar uma base que dê credibilidade, que seja segura, mais perto da realidade do Brasil. E se não muda nada agora, não tem nenhum efeito. Em 26, em 2030. Para 34, com o censo de 2030, teremos um censo direito, bem feito, não na excepcionalidade. Por isso a emenda, e agradeço a referência, senador Marcelo Castro, porque acho que ela deve ir à votação, né? Agora, com todo respeito,
Sou parlamentar do meu estado do Rio de Janeiro. No Senado Federal, nós representamos o Estado. O Estado do Rio de Janeiro está perdendo representatividade. Já perdeu a capital do país, como disse o senador Marcelo Castro. E isso teve danos enormes para a cidade do Rio de Janeiro até hoje. Tanto que há uma discussão para que o Rio seja a segunda capital do país, porque ele precisa recuperar muito do que perdeu. Agora, o meu Rio de Janeiro, que eu represento aí no Senado Federal, vai perder 4 cadeiras. Olha a dificuldade dessa matéria. Não tem como. O Rio de Janeiro, o meu estado, não pode perder a sua representatividade no Congresso Nacional. Muito menos hoje, nesse momento em que o Rio passa por muitos problemas. Se o parlamentar é bom ou ruim, não importa se é de direita ou de esquerda, tampouco. O Rio de Janeiro, meu estado, não pode perder 4 assentos, 4 representações, 4 representantes no Senado Federal, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, o que está sendo colocado pela Câmara, que é o projeto que nasceu lá, que é do interesse imediato dela, e se meu estado está perdendo e no Senado eu represento o estado do Rio de Janeiro, lógico que os eleitores, lógico, essa previsão da emenda do senador Alessandro ajuda muito. Pelo menos está escrito que não vai ter aumento de despesa, que o orçamento da Câmara tem previsão já para isso, para suportar. É caro, é caro. Nosso país é caro, é grande, é populoso e temos que ter dados fidedignos e não um dado feito no momento de excepcionalidade. Mas, nessa difícil escolha de Sofia, eu represento o meu estado, o estado do Rio de Janeiro. E eu espero que a gente possa debater a emenda que eu fui apresentada após a aprovação do texto base, porque a emenda garante estabilidade. Não num ano, véspera de eleição, a gente está mudando assentos, cadeiras, representatividades de estados do Brasil e principalmente do meu estado com base numa base de dados absolutamente frágil no momento excepcional. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para responder a questão de ordem formulada pelo líder Eduardo Girão. Em relação à questão de ordem apresentada pelo senador Eduardo Girão, que, em síntese, solicita que sejam observados os prazos previstos no artigo 345.3 e seguinte do Regimento Interno do Senado Federal. Ou seja, solicita que a matéria seja apreciada na 4ª sessão deliberativa que se seguir a concessão da urgência. Com a devida vênia, indefiro a questão de ordem formulada por Vossa Excelência. Primeiramente, ressalto o costume amplamente adotado por este Senado Federal de deliberar matérias em regime de urgência e logo em seguida a aprovação do requerimento de urgência. Trata-se de prática conhecida e adotada por diversas presidências desta Casa em favor de matérias cuja urgência é solicitada por todas as agremiações partidárias. Ressalto que esta presidência não está agindo de forma individual ou assodada. A previsão de deliberação desta matéria, nesta semana, foi levada e debatida ostensivamente nas reuniões de líderes promovidas por esta presidência, havendo concordância para a sua apreciação na data de hoje. Ademais, o próprio regimento estipula em seu artigo 337 que a urgência dispensa, durante toda a tramitação da matéria, interstícios, prazos e formalidades regimentais, salvo pareceres, quórum para deliberação e distribuição de cópias da proposição principal. Logo, havendo concordância dos líderes do plenário, é possível a deliberação imediata da matéria. Além disso, reitero que o projeto de lei complementar 177 de 2025 possui um prazo de deliberação estipulado judicialmente pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja 30 de junho. A observância dos prazos previstos no artigo 345 do Regimento acarretaria no inevitável descumprimento deste prazo por essa Casa,
razão pela qual a matéria já deve tramitar em regime de urgência, independentemente de requerimento, nos termos do artigo 172, inciso 2, a linha D, e do artigo 353, parágrafo único do Regimento Interno do Senado Federal. Diante desses fatos, fica indeferida a questão de ordem de Vossa Excelência, senador Eduardo Girão. Presidente, só para lhe contraditar, entendendo e respeitando a sua posição... Só para registrar que eu vou conceder a palavra, mas não cabe contradição em questão de ordem. Não, só para deixar claro, com a palavra. Né, que o senhor não rebateu aqui, né, da minha questão de ordem, no artigo 412, item 3, impossibilidade de prevalência sobre norma regimental de acordo de lideranças ou decisão do plenário, exceto quando tomada por unanimidade, mediante voto nominal, resguardado o quórum mínimo de 3/5 dos votos do membro dessa casa. Eu tenho o privilégio de fazer parte do Colégio de Líderes do Senado Federal, desde a presidência do senador Rodrigo Pacheco e na sua presidência também. E é óbvio que a gente, quando tem concordâncias com relação ao regime de urgência, quando é um fator que nós já tivemos várias vezes aqui por unanimidade, né? Não existe discordância, efetivamente nós temos a deliberação. Não é esse caso. Esse caso é um caso atípico, né? E eu, que faço parte do Colégio de Líderes, sei. Inclusive, deixei claro a minha posição lá com relação a essa matéria. Então, a decisão é do senhor, mas dizendo que eventuais acordos, eles não se sobrepõem ao regimento interno da casa. Então, no meu modo de ver, está havendo aí um desrespeito ao regimento interno do Senado Federal, deixando claro isso para quem está nos assistindo. Deixa eu fazer uma consulta ao plenário. Nós temos ainda 5 senadores inscritos para discutir a matéria. Há uma solicitação de vários senadores, se nós podemos abrir o painel de votação. Não, presidente, eu não concordo. O líder Eduardo Braga. Eu concordo, senhor presidente, até porque esta é uma matéria que vem sendo discutida ao longo de 2 semanas pelos senadores. A construção da aprovação e do acatamento da emenda que foi acatada pelo relator trouxe um entendimento da grande maioria dos senadores, por isso obtivemos maioria, inclusive, no voto do requerimento de urgência. Portanto, eu endosso a consulta de Vossa Excelência para que nós possamos abrir o painel de votação. Presidente, senador, eu queria me inscrever para dizer por que não. Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. Porque esse é um assunto, discordo do meu xará aqui, não foi debatido exaustivamente nessa casa durante as 2 últimas semanas. Muito pelo contrário. Nós não tivemos absolutamente nenhuma discussão, porque não passou por comissão nenhuma. Está vindo para o plenário direto. Então, senhor presidente, é muito importante os dados que eu trouxe aqui para rebater, com todo respeito, o meu estado vizinho, colega do estado vizinho, que é do Piauí, senador Marcelo Castro. Eu trouxe dados importantes que eu gostaria que meus colegas que estão remotamente, né, e também presencialmente, possam ouvir para que a gente vai deliberar. Esse é um assunto importante da sociedade brasileira, um aumento do número de deputados, né, do Brasil, e era importante que a gente ouvisse esses 5 senadores. São apenas 5. Você vê que o debate está prejudicado muitas vezes, o áudio não funciona, porque é remoto, né? O que, no meu modo de ver, é um grande equívoco. Então, que a gente ouça apenas esses 5 senadores aí que se inscreveram para debater uma matéria que vai ter tanto impacto no bolso do povo brasileiro. Líder Weber, eu vou consultar aqui as lideranças e vou tomar uma decisão se abre ou não o painel. Senador Viana, Vossa Excelência apoia? Liderança do Podemos. Senador Ciro, pelo Progressistas. Vossa Excelência apoia a abertura do painel? Enquanto a discussão? Senador Everton, pelo PDT. Apoia. Senador Jaime, pelo União Brasil. Apoio. Senador Nelsinho, pelo PSD. Sim, senhor. A ampla maioria apoia, a mesa... O PT também? Estamos quebrando novamente um acordo, né, presidente? Só para deixar claro. Primeira vez, desde a legislatura, que o senhor passa por cima de uma liderança que não concorda. Sempre teve acordo. São 5 senadores.
Vocês não querem ouvir 5 senadores da República? Nós vamos ouvir todos que estiverem inscritos, mas a ampla maioria apoiou a abertura do painel. Mas abrindo o painel... Todos vão aguardar aquele debate para decidir o seu voto. Aliás, todos já decidiram o seu voto na votação do requerimento. Não, votação do requerimento não é mérito, presidente. Tá bom, mas eu mérito não vou... é agora. Eu peço apenas que eu acho que só eu vou contraditar. Passamos a votação do projeto, das emendas e de subemendas nos termos do parecer, ressalvado o destaque. Informa ao plenário que a matéria depende para a sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Vou voltar para a lista de oradores inscritos. As senadoras e os senadores já podem votar. Conceda a palavra ao senador Jaime Bagatoli. Senador Jaime Bagatoli, o áudio de Vossa Excelência está bloqueado. Se Vossa Excelência puder abrir aí no computador. Vossa Excelência pode abrir o... Senador Jaime, só um minuto que eu vou recompor o tempo de Vossa Excelência. A equipe técnica do Senado pode abrir? Senador Jaime, não sei se Vossa Excelência está nos escutando. O áudio de Vossa Excelência está bloqueado. Vossa Excelência tem que abrir aí no seu computador, aonde está vermelhinho ali o microfone. Presidente, como abriu a votação, é bom pegar a orientação do partido. Já quero colocar o PL liberado. Deu um problema, só um minuto, deu um problema no painel. Só um minutinho. A assessoria técnica está pedindo para restabelecer o painel. Só um minutinho. Peço, só um minuto. Só um minutinho que deu um problema aqui no painel. Peço a compreensão de Vossas Excelências. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 senadores inscritos. Senador Eduardo Braga, Vossa Excelência vai manter a inscrição? Para discutir a matéria? Não, eu quero votar. Eu vou retirar. Senadora Damares, Vossa Excelência vai manter? Não, é porque deu um problema aqui ele pediu para reiniciar aqui atrás. Senador Exaustivo, Vossa Excelência vai manter a inscrição? Não, só orientar ou manter a inscrição? Destaque. Vou orientar depois o destaque. Lá no destaque. Liberar a bancada, que não está escrito ali. Lá no destaque. Senador Everton, Vossa Excelência vai manter a inscrição? Então temos 4 senadores inscritos. Eu vou passar a presidência para o senador Nelsinho Trade. Eu sou o primeiro inscrito, presidente. Senador Everton, em seguida, Vossa Excelência. Deixa eu aproveitar para fazer o informe ao plenário do Senado Federal. Eu vou passar a presidência do Senado Federal para o senador Nelsinho Trade, porque esta presidência deseja votar sim a esta matéria. Excelência, a votação não está aberta ainda? Tá. Senador Nelsinho, eu estou inscrito também. Nós nem percebemos. Quem que falou que está inscrito? Magno Malta. Sim, Vossa Excelência está na ordem de inscrição. Fica tranquilo que vai chegar a vossa vez. Com a palavra, o senador Jaime Bagatoli, remotamente. Enquanto o senador Jaime Bagatoli não consegue se comunicar, o próximo inscrito é o senador Everton. Presidente. Não. A votação está restabelecida. Os senhores senadores podem votar. Tá. Eu me inscrevi, presidente, porque algumas pessoas perguntaram para mim, através da rede social, estavam ligando no gabinete e perguntando qual era a minha posição a respeito desse projeto. E como eu sempre gosto de fazer, não só votar, mas eu gosto de explicar e dar as minhas razões, e de forma muito clara eu quero falar aqui a todo o povo do Maranhão, mas também brasileiro, em nome aqui da liderança do PDT,
Primeiro que, com muita tranquilidade, eu vou apoiar e estou defendendo aqui o projeto da Câmara dos Deputados. E eu tenho aqui vários argumentos, mas um deles é claro em respeito àquela casa, até porque ela tomou uma decisão que vai afetar diretamente os seus trabalhos, o seu dia a dia, e aqui já foi falado, e não é correto ninguém aqui fazer nenhum tipo de afirmação, não é justo ou até mesmo honesto fazer a afirmação de que se vai aumentar despesa com novos deputados lá. Eu fico assim realmente encabulado, mas ao mesmo tempo convencido de que nós estamos vivendo dias difíceis, primeiro pelo erro que nós tivemos na condução da própria política. A política ela tem a capacidade, diferentemente das outras categorias, ela tem a capacidade de se autodestruir e ela se ajuda todo o tempo a se autodestruir. Eu me lembro ainda quando eu era líder lá na Câmara da minoria, quando todo projeto que a gente perdia para o governo, partidos do nosso campo político iam para o Supremo Tribunal Federal reclamar, às vezes, uma vírgula do regimento interno, reclamar os nossos direitos e pedir para o Supremo uma liminar para que pudesse intervir em determinada votação naquela casa. E isso nos custou muito caro, porque por tantas provocações que nós tivemos ao Judiciário, ele começou a responder, começou a dar as respostas que nós, minoria, provocávamos naquele momento, mesmo eu não concordando, diga-se de passagem. E isso nós fomos vendo, e ao tempo também nós não paramos para tomar atitudes. Eu me lembro aqui na frente do líder do MDB, lá da Câmara, que está aqui no plenário do Senado Federal, uma dessas legislaturas, se eu não estou enganado, Cabo Aciolo, ele subiu na tribuna da Câmara dos Deputados e disse que tinha que se fechar o Congresso Nacional. Ninguém fez nada, deputada Damares, senadora Damares, ninguém fez nada, achou que era só um discurso, o direito dele de estar defendendo o mandato dele, e aí ele pede para se fechar o Congresso Nacional em cima do parlamento, ali em cima da sua tribuna, e ficou por isso mesmo. E aí a gente foi vendo vários atos que de verdade ajudaram na criminalização da política. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje você vê tribunais de justiça, eles ao longo dos seus últimos 40 anos ajustaram as suas vagas, ampliaram as suas vagas, ninguém falou nada. Por quê? Porque ele tinha lá seu orçamento, estava resolvido. Eu fui relator. Eu fui o relator do TRF1, por exemplo. Nós aumentamos 17 vagas ano retrasado aqui no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Eram 27 desembargadores federais do TRF1, nós aumentamos para 43, ficou 42, 16 vagas. Ninguém se falou nada. Não falou nada, sabe por quê? Porque era o justo. Tinha que se aumentar, porque aumentaram as causas, a população, se aumentou tudo, mas ali estava se dizendo que, com estas vagas aumentadas, não aumentaria a despesa do Judiciário, porque eles estariam fazendo seus remanejamentos e seus ajustes nas despesas. Aqui, o senador Marcelo Castro, que competentemente fala que não vai se aumentar, e está claro, porque está ali, 1% da receita corrente líquida para emenda individual, não precisa desenhar, está lá na lei. E esse 1% ele vai ser dividido para 517, para 550, para 600, é para a mesma quantidade. A emenda de bancada, quem está em casa para entender, esses 2%, é o mesmo valor para todos os estados. O estado do Rio de Janeiro recebe o mesmo valor que o estado do Acre recebe em emenda de bancada. Por quê? Porque ele é proporcional, ele é dividido igual por unidade de federação. Portanto, não é justo e não é correto fazer isso com o Brasil. A gente somente levar desinformação, somente levar discurso todo o tempo do diminui que é melhor, as pessoas querem fechar, querem acabar. Por que não renuncia? Porque vai ajudar a democracia, já quem não gosta dela, renuncie e não participe do processo. Eu tive aqui embates com colegas meus do partido, quando eu ainda era deputado federal, eu tinha um senador aqui, meu colega hoje, amigo Regufe. Ele, na época, dizia, eu não gasto dinheiro com passagem, não gasto dinheiro com não sei o quê, não gastava com não sei o quê. E isso ele achava que era a melhor atuação dele, o Regufe. Eu gasto dinheiro com transporte lá no meu estado, que eu preciso ir lá no interior, eu preciso viajar, eu preciso ir lá para a ponta, na base. Sabe por quê? Porque é graças a esse deputado federal que nós conseguimos levar lá o asfalto aonde ninguém conseguiu levar. É lá que se leva o posto de saúde, é lá que na vida real, quando a gente sai dessa discussão aqui de política,
nacional, que quem está lá na sua casa que quer saber como é que vai comprar o gás, como é que vai comprar comida, como é que vai botar o filho ali vestido no outro dia, dignamente. Esses deputados que são criminalizados, a atividade deles e a nossa todo dia, são eles que todo tempo estão lá na ponta. Termina quinta-feira, vão lá para o interior, visitar lá para saber o que está faltando lá de política pública, sabe para quê? Para chegar aqui segunda-feira, ir lá nos ministérios, ir aqui no Congresso e lutar e defender pela melhoria da sua região. Não dá para criminalizar a democracia. Quem foi que disse que ela é barata, minha gente? Ela não é barata, ela custa muito caro, mas ela precisa ser exercida com grandeza. Um país de quase 220 milhões de habitantes se dá o luxo de dizer que depois de 40 anos nós não podemos aumentar ou rever o número de deputados na Câmara de Deputados. Há 40 anos atrás eram o quê? Menos de 50 milhões de habitantes. Nós tínhamos menos de 170 milhões de habitantes no Brasil. Eram 150 milhões de habitantes no Brasil e nós já tínhamos 513 deputados. Aí depois de quase 40 anos, 32 anos, 70 milhões de habitantes a mais, me dizer que 17 deputados federais vai se criar a pauta do Brasil, como foi colocado aqui. Eu, sinceramente, só parei para estudar de verdade esse assunto hoje, porque enquanto fica se discutindo isso daqui, eu de verdade quero ver como é que nós vamos conseguir mais recurso lá para o Aldenor Belo, em Pinheiro, lá no Maranhão, para combater o câncer na Baixada Maranhense, que é uma bandeira fortíssima e a gente precisa avançar. Enquanto se fica discutindo a criminalização de parlamentares ou da atividade política, nós estamos lá na ponta discutindo de verdade essa vida real deles. E eu digo mesmo, às vezes cansa, às vezes nos deixa triste, mas é da atividade, cada um aqui tem que defender o seu mandato. Eu fiz questão de vir fazer essa fala pública, primeiro para parabenizar o Marcelo Castro e dizer que nós tínhamos vários motivos. Pelo que eu sei, não é nem 5, são quase 8 vagas no Nordeste, porque ali do lado do Norte pega a gente ali, quase 8. Só por si só já era o argumento para me defender esse projeto, porque o Nordeste não pode perder uma representação dessa. Quem acha que é pouco, sinceramente, é porque veio de forma muito rápida para cá e não viveu de verdade a política, a democracia e o que está ali na ponta acontecendo. Eu lamento porque muitos que se acham diferente do Congresso e às vezes está falando ali para o seu público, vocês que fazem tanta pesquisa, não se preocupe que uma hora essa pesquisa vocês vão perceber que vocês fazem parte dela, porque nós mesmos falamos mal de nós. Esta casa, claro, contribui para o entorno. E esse entorno aqui, eu me lembro, senador Nelsinho Trade, uma vez o ministro Gilmar estava numa entrevista e falou: você fala tanto do livre-arbítrio, você vai só entender quando o arbítrio bater na sua porta, que aí sim você vai saber o que é isso. Então, se fala tanto, se combate tanto, né, a atividade parlamentar, a política, a democracia, mas quando o arbítrio bater de verdade na porta desses, eles vão dizer que estavam brincando e que não eram bem assim, queriam ser ouvidos, pelo menos. Imagine ter o direito de falar. Então, o voto sim, e tenho certeza que não é só a bancada do Nordeste, mas a Câmara dos Deputados, por si só, ela teria que ter todo o nosso aval e o apoio e referendar essa decisão política que aquela casa tomou. Concede uma parte, senador Everton. Dentro da sua linha de raciocínio, para não perdê-la, eu compreendendo exatamente a importância para os estados que perdem, porque poucas pessoas aqui olham para aqueles estados que perdem. Nós estamos no Pacto Federativo. O relator Marcelo Castro, senador Marcelo Castro, falou lá na DCT, estava dito, seriam irredutíveis as bancadas, porque para o Pacto Federativo, um estado como a Paraíba perder 2 cadeiras é muito ruim, impacta a vida das pessoas. Eu quero saber aonde é que está escrito que a Paraíba tem que ser pobre para sempre. Por que que todo ajuste tem que penalizar quem é pequeno, quem precisa dessas transferências, desses recursos, para levar uma unidade de saúde para uma mãe que está com um filho doente nos braços, poder ter um atendimento mais perto de casa, para uma creche, uma escola ser reformada, para aquele estudante poder ter perspectiva de vitória na vida. É isso que, ao se diminuir a representação de um Estado, está se retirando dele, daquele povo, daquela terra, daquela gente. Se tem estados que precisam ser atualizados, e eu não sou contra que se faça atualização baseada no censo. Agora, diminuir a representação de estados, perder esses estados, é muito triste. E eu lamento de
estados aqui que não perdem, que para fazer um discurso ou uma narrativa, fazem o seu voto. Eu queria ver aqui esses estados que são pequenos, mas que na proporcionalidade tem 8 deputados, 8 deputados, se estivesse reduzindo para 6, para 5, para 4. Então, em nome da minha Paraíba, que perde essas vagas, que perde esses recursos, que perde esses investimentos, em nome das cidades que deixarão de ser atendidas, é que nós temos a posicionamento a favor, para proteger o meu povo. Eu me elegi aqui para defender a Paraíba, eu fui eleito para defender o meu estado, e essa será a condução que guiará o meu voto. Em nome da Paraíba, senhor presidente, para não perder a sua representação e fazer valer aqueles estados que ganham, eu faço a favor do meu pronunciamento. Obrigado. Senador Everton. Eu agradeço, presidente. O senador Efraim aqui foi assertivo em dar esse depoimento, e não só em nome da representação da Paraíba, mas de todos os estados da federação. Eu tenho certeza que esse relatório do senador Marcelo Castro ele é muito elucidativo, é bem feito, é honesto. E lamento muito porque muitos setores da própria política, ou às vezes setores da imprensa que, óbvio, né, já é hobby falar mal ou esculhambar o Congresso, a atividade política, às vezes distorcem, mas de forma muito desonesta, porque está claro lá que não tem nenhum tipo de aumento de despesa e, repito, nós precisamos, mais do que nunca, entender e fortalecer a atividade parlamentar, porque ela tem levado na ponta inúmeros resultados, inúmeras realizações para ajudar a mudar a vida de diversos municípios invisíveis daqui do Brasil. Pronto. Agradecemos, senador Everton. Com a palavra, o senador Rogério Carvalho. Eu combinei com o senador Rogério Carvalho que ele vai, eu sou o segundo inscrito, ele vai agora ele vai ter que sair, fazer uma breve manifestação, enquanto eu vou para a tribuna. Eu só queria pedir para constar na orientação das lideranças a orientação do novo, que é não ao aumento do número de deputados federais. Com a palavra, senador Rogério Carvalho. Presidente, eu quero primeiro cumprimentar o senador Marcelo Castro pelo trabalho que ele desenvolveu nesse tema. E eu quero rapidamente dizer, presidente, que 70 milhões de brasileiros que temos a mais no Brasil, e isso não pode ficar sem representação ou com subrepresentados no Parlamento brasileiro. Eu, particularmente, vou votar sim nesse projeto, com convicção, sem nenhum temor em relação a julgamentos, porque ou a gente acredita que estamos num parlamento que representa o povo e representa as unidades federadas, e, no caso, representar o povo requer estabelecer uma proporcionalidade, sem reduzir, porque aumentou a população, mas sem reduzir essa representação, sem prejudicar nenhum estado. Então, eu particularmente voto sim e quero orientar o voto em nome da bancada. A bancada está liberada para... Os senadores estão liberados, mas o meu voto é sim, senhor presidente. Agradeço o senador Rogério Carvalho. De pronto, com a palavra, o senador Eduardo Girão. Muito obrigado, presidente. Nós estamos numa noite aqui que é bom que se fique claro para quem está nos assistindo. Como meu pai, senador Cleitinho, sempre ensinou, o tempo é o senhor da razão. Nós estamos deixando claro nessa noite do Senado Federal algo que vai repercutir por gerações dos nossos filhos, netos e bisnetos. Senador Magno Malta, é uma lei que é clara. Nós temos hoje no Brasil o jeitinho brasileiro tomando conta desse plenário. O senador que utilizou essa tribuna, meu colega senador relator, Marcelo Castro, utilizou uma figura retórica chamada de sofisma. Se o Congresso rejeitar a matéria ou não votar, sabe o que vai acontecer? Se ele rejeitar ou não votar, vai haver apenas a redistribuição das vagas que já existe, que é muito, mas não vai aumentar o número de deputados.
O aumento quem está fazendo somos nós. Isso é importante que fique claro, porque a gente vai ver discursos lindos, maravilhosos, mas a regra do jogo está sendo desrespeitada na hora do jogo. E quem vai pagar essa conta? E aqui eu não posso, depois de ouvir os discursos aqui, não vai ter custo, não vai. A gente já viu esse filme. Olha aqui, matérias de grande veículo G1. Proposta que aumenta o número de deputados na Câmara deve custar 150 milhões por ano. Não, é fake news dos grandes veículos de comunicação. Assim como foi fake news, senador Carlos Viana, quando eu disse aqui para os colegas senadores, 2 anos e meio atrás, que a tragédia das bets ia deixar o povo brasileiro endividado, emprego perdido e também, sabe o quê? Suicídio na população brasileira. É o que a gente está vendo a 3x4, mas diziam que era fake news. Eu alertei e estou alertando agora que as digitais de cada senador, cada senadora, vão ficar aqui no aumento de deputados se a gente aprovar isso. Isso é um escárnio com a população que não aguenta mais pagar imposto. Está aqui, 70, você pega aqui, inflação faz 58% dos brasileiros reduzirem compras de alimentos, diz Datafolha. Como é que nós vamos aumentar? Esse pessoal não vai ter salário não, esses deputados, e como é que vai ser nos anos seguintes? Não vai ter assessores não, não vai ter estrutura de combustível para ressarcimento e o escambau A4 não. Se as emendas que a gente tem hoje, limitadas, sempre tem um jeitinho brasileiro para aumentar fundo eleitoral, fundão de partido, tu acha que não vão aumentar? Para com isso, para com isso. Eu quero dizer o seguinte, às senhoras senadoras que não votaram ainda, ou os que votaram que pode mudar o voto, porque me atropelaram aqui pela primeira vez. Não quiseram ouvir esse discurso que a gente vai trazer, está trazendo dados. Eles só tiveram 43 votos. Precisa de 41 para aumentar o número de deputados. Precisa de 41, a margem pequena. Por isso o atropelo. Por isso o atropelo. Nós podemos virar esse jogo. A margem está apertada, é voto a voto aqui. É voto a voto. E aí, como é que vai dizer que não vai aumentar aqui, efeito cascata do aumento de vaga de deputado na Câmara pode elevar gastos em 840 milhões de reais. Sabe por quê? Porque o que a gente decidir aqui poderá ser replicado para as Assembleias Legislativas. Por que não? É um precedente perigoso. Daqui a pouco nós estamos chegando a 600 deputados, a 1.000 deputados. Agora, vocês já perguntaram, senhoras senadoras e senhores senadores, o que é que os seus eleitores pensam sobre isso? O que é que eles estão querendo? Querem que o Senado aumente essa insanidade que vem da Câmara dos Deputados? Aumentar mais 18 parlamentares? Eles não querem isso. Está aí o resultado de pesquisas de opinião, como da Folha de São Paulo. 76% dos brasileiros dizem não a isso. E nós vamos atropelar a opinião dessas pessoas que estão sofrendo no Brasil todo tipo de aumento. Outro, Congresso em Foco. Congresso em Foco. Congresso deve elevar o teto de emenda se aumentar o número de deputados. Isso é questão de tempo. Quer que eu diga com relação à quantidade de deputados federais no mundo? No Reino Unido, olha aqui, olha esses dados aqui interessantes. Paraguai tem 80 deputados, Brasil 513.
Uruguai, 99 deputados. Brasil, 513, estão querendo aumentar. Fala a população, agora, senador. Não tem população. Ora, não Meu tem. amigo, não tem nem cadeira, senador Marcelo Castro. Onde é que tu vai botar esses 18 deputados federais? Não tem nem cadeira para os que tem hoje. Não tem gabinete, não tem apartamento funcional. Isso que nós estamos fazendo aqui, com todo respeito a quem pensa diferente, é uma irresponsabilidade com o cidadão brasileiro. A gente deve satisfação a ele. O fosso do Nordeste não é por isso, não. Não é por falta de representação, não. É outro. E a gente sabe muito bem qual é. Agora, a gente está abrindo um fosso aqui, senador, meu querido irmão Nelsinho Trade, nós estamos abrindo um fosso. Um fosso do que o povo brasileiro quer, que é menos deputados. Por isso que a emenda do senador Marcos Rogério, vou votar não nessa, e temos que votar não, porque é mudar a regra do jogo na hora do jogo para aumentar o número de deputados. Agora, a emenda do senador Marcos Rogério faz, sabe o quê? Joga isso para depois. Aí vocês vão ouvir o que é que o povo de vocês quer. E isso é importante jogar para os próximos censos, já que o último censo estava na pandemia. Então vamos ter paciência, serenidade, calma nesse momento. Você, senador Magno Malta, você tem dúvida que o presidente Lula está com a caneta na mão para sancionar isso aqui, se o Senado aprovar? Está com a canetinha na mão para aprovar isso, porque não tem responsabilidade fiscal nenhuma. Zero. O momento da gente aqui, nessa decisão histórica... Me concede uma parte, senador. Claro, eu gostaria só de ter o tempo depois para concluir. Vossa Excelência, falta 2 minutos para concluir. Eu vou segurar esses 2 minutos e vou passar o aparte ao senador Magno Malta, que assim já faz as suas vezes da fala. Por favor. Senador Girão, eu também voto contra, tenho as minhas convicções. Voto contra por razões muito simples. As pessoas que estão no Brasil e que elas são pagadoras lá na ponta da decadência econômica do Brasil. Esse momento em que o país vive com a economia desorganizada, depauperada, e nós sabemos, um país que tem o maior juro do planeta, um país onde a gastança, a arrecadação é grande, onde imposto sobre imposto, imposto sobre imposto, e um governo irresponsável, perdulário, que gasta mais do que arrecada. Então, o povo do Brasil mais simples, tão citados aqui, que vai na feira, que vai no supermercado comprar, o que se comprava com R$100 há 2 anos atrás, hoje você não compra com R$500. Esse povo que vai fazer compra, eles não querem saber de história de BGE, não. Não querem saber de... Se o povo quer saber, é se alguma coisa, o povo está agoniado. Aí você conversa fiada de que não vai aumentar a despesa, pelo amor de Deus. Como você aumenta o número de deputados, não vai aumentar a despesa. A emenda do senador Alessandro, por exemplo, a emenda dele aumenta o número de deputados, mas não pode aumentar os gastos. Mamãe me acorde, conversa para boi dormir. Isso. Aquilo que for votado aqui, eu garanto aos senhores que a Câmara vai modificar. Não há qualquer tipo de respeito ou entendimento, não é nem desrespeito. O entendimento da Câmara é para aumentar. E nesse momento a dizer, é conveniente. Uma hora fala mal do Supremo. Quando o Supremo faz, diz que o Supremo acertou. Se o Supremo acertar, não faz mais do que obrigação. Isso. O Supremo vive errando. Enterraram a Constituição. O Supremo adentrou e humilhou essas 2 casas. Agora, tem estados que têm o mais baixo EDH do Brasil, que tem políticos influentes com 10 mandatos. Agora, falar do povo na ponta, o povo quer saber de zorra, de aumento, o povo quer saber quando vai baixar o juro, o povo quer saber quando vai aumentar o salário mínimo, quanto ele vai ter condição de comprar café, ele vai ter condição de comprar arroz.
Não, mas tudo acabou. Um pé de galinha hoje, 1 quilo. Você não compra ele mais, quem ganha o salário mínimo não tem condição. Chegou a mais de R$20. Então o povo quer saber, é do poder de compra dele. No Brasil, o pobre já é miserável nesse governo. E a classe média já é pobre hoje. O povo quer saber de aumento de político. Isso dá náusea no povo. Isso faz o povo odiar e ter vontade de vomitar. A razão pela qual eu voto contra é porque senão eu vou vomitar no microfone. Vou vomitar, porque eu não posso ouvir tanta hipocrisia de que isso não vai aumentar. A carga quem paga é o burro que está lá na ponta. O cidadão quer ser defendido aqui. Ele quer lá saber de IBGE, ele quer lá saber de acordo de Câmara, Hugo Mota, nós temos um acordo é o caramba, porra. Então eu voto contra e essas razões pelas quais aqui eu coloquei. Eu peço, senhor presidente, que o discurso na íntegra do senador Magno Malta seja incorporado ao meu aqui. Concordo plenamente e senador sequenciando. Girão, por obséquio, só para Vossa Excelência concluir seu Perfeito, raciocínio, claro. tá lá os 2 minutos. E só para sequenciar, a Argentina, 257 deputados. E lá tem cadeira, viu, para todo mundo. Eu tive lá. Bolívia, 130. Chile, 120. Equador, 137. Colômbia, 188. O Canadá possui 308. Os Estados Unidos, com a população muito maior, com o PIB lá em cima. Sabe quantos tem, senador Ciro Nogueira? 435 representantes na Câmara Federal. E o Brasil tem 513, vocês querem levar para 531. Não podemos aceitar isso. Absolutamente. Então, senhor presidente, para cumprir o tempo, com todo respeito a quem pensa diferente, você acha que o Supremo, quando deu essa oportunidade do Congresso, ele queria aumentar? Você acha que ele vai aumentar se a gente votar contra isso? Vamos votar contra. Ele não vai aumentar. Ele vai redistribuir, porque era isso que estava combinado, preconizado. Então, eu respeito que nós temos 513 deputados federais hoje no Brasil. A eficácia é questionável. A população tem a eficácia questionando e é legítimo da democracia. 1 minuto, se eu me permitir, para concluir. Me dá uma parte de 20 segundos. Claro, senador Cleitinho, só para dar uma honra. reflexão para a população brasileira. Como não criminalizar a política? Acabou de sair uma matéria agora, presidente, que a deputada Érica Hilton reembolsou 27 mil para poder consertar o nariz. A democracia custa cara, viu, gente? E quem paga o preço é o povo. Quem paga essa democracia cara é a população brasileira, infelizmente. Era só para deixar essa reflexão para o povo brasileiro. Senador Eduardo Girão, só para concluir, por obséquio. Para concluir, hoje é uma noite que a gente vai perceber aqui, respeitando o posicionamento de cada senador, está nas nossas mãos. Não adianta transferir, está nas nossas mãos. Quem é que defende o dinheiro do contribuinte? Quem é que defende o dinheiro do contribuinte? É agora, é a hora da verdade. O recurso do orçamento, não, mas vai ficar para o orçamento do ano que vem. O orçamento vem de onde? O orçamento vem de você, brasileira, brasileiro. Você com seus impostos, que ralam. Você que é mais deputado federal? Claro que não. Já demonstramos aqui com pesquisa de opinião. Então vamos ao encontro da população, pelo menos nessa questão, porque a gravidade da nossa economia pede essa sabedoria, senhor presidente. Nos 50 segundos que me faltam, 18 parlamentares a mais com efeito cascata no Brasil, vai melhorar a eficácia da Câmara dos Deputados? É isso? Fica a reflexão para cada um que aqui está nesse plenário e que vai colocar a sua digital, que vai repercutir por muitas décadas. E o tempo, como eu comecei o discurso, que eu aprendi desde pequeno, o tempo é o senhor da razão. Vamos ver o que é que isso significa. Tomara que o Senado não passe mais esse vexame. Obrigado, senhor.
Agradecemos o senador Eduardo Girão. Nós temos 2 senadores inscritos remotamente, mas a senadora Damares está na precedência. Eu pediria paciência ao senador Jaime Bagatoli, que está ligado, e ao senador veneziano, que é o último. Com a palavra, a senadora Damares Alves. Presidente, me permita falar aqui da bancada. Hoje é um dia típico, meus colegas estão falando sentado. Primeiro, eu queria, presidente, registrar o voto da senadora Margarete. Ela estava dentro do voo, voltou no primeiro momento ao requerimento, mas não conseguiu registrar o voto. E ela pediu tão somente que eu registrasse, apenas para efeitos de registro, que ela vota não na matéria. Presidente, eu precisava fazer uma fala aqui para o povo brasileiro, não é nem para os colegas. E eu vou muito na linha do senador Everton e na linha do senador Magno Malta. Está se passando uma ideia, e inclusive com relação ao que o senador Davi Alcolumbre falou mais cedo. Passou-se a ideia para o Brasil que nos últimos dias os líderes da Câmara e do Senado se reuniram num grande complô e decidiram que iam de imediato aumentar o número de parlamentares, que isso tudo foi inventado agora por Davi e por Hugo. Isso é muito ruim, presidente, muito ruim, essa ideia que passaram para a sociedade. E o preço que alguns colegas vão passar, a partir de agora, na rede social, por conta do seu voto a favor desta matéria. Deixa eu dar o meu exemplo, presidente. Há 20 anos atrás, eu era secretária da bancada do Pará. Senador Jader Barbalho, primeiro mandato dele, aqui na casa, mas presidia a bancada. Dentro da bancada do Pará, 20 anos atrás, essa discussão já acontecia, porque a gente levava essa discussão lá para a Câmara todo dia. Nós tivemos um problema no Pará que nós perdemos por um voto. Era alguma coisa relacionada a Cacau, não vou lembrar, mas eu queria fazer esse registro. Há 20 anos atrás já se discutia, ninguém está inventando moda, este assunto, se alguém disser que é novo, é mentira. A casa está discutindo, precisava de 2 presidentes corajosos para deliberar a matéria. Porque o que eu vi acontecer nos últimos 20 anos? Ninguém quer deliberar porque ninguém quer ter a coragem de enfrentar o povo. Hugo Mota e Davi Alcolumbre tiveram a coragem de pautar e o Congresso cumprir seu dever de casa. É tão somente isso que está acontecendo. Mas o que eu vejo que vai acontecer amanhã? Os colegas que votaram a favor vão apanhar na rede, já vai começar agora e vai ser muito injusto o que vai acontecer. Então, eu precisava trazer este relato aqui. Nós temos 2 presidentes corajosos que não se curva, que está trazendo a matéria para o Congresso deliberar. O resultado da deliberação é uma outra coisa, mas eu precisava fazer justiça ao relator Marcelo. Esse homem estudou a matéria, nós conversamos, sentei com ele por telefone, li as emendas. Eu vou dizer que, no mérito, a matéria é legítima, o Congresso tão somente está cumprindo o dever de casa que adiou por muitos anos. Muitos anos. Infelizmente, vai sobrar para essa composição aqui pagar pelo desgaste. Mas é realmente o que está acontecendo hoje. Chega de criminalizarem a política. A gente sai de casa de manhã para fazer o dever de casa. Mesmo, escuta só, eu vou registrar o meu voto na matéria contrária por uma questão de lógica com meus últimos votos nos últimos meses. É uma questão pessoal. Mas a matéria é legítima. O relatório está muito bem feito, ninguém está inventando moda. Infelizmente, quem veio antes não teve a coragem de se dispor, de passar o desgaste, mas cumprir a tarefa. Infelizmente, estamos cumprindo a tarefa do Congresso por uma determinação do STF. E isto me envergonha. Se tivéssemos deliberado antes, não estaríamos hoje sob o julgo de uma decisão do Supremo Tribunal. Portanto, eu quero registrar cumprimentos a Hugo Mota, presidente Hugo Mota, um jovem presidente corajoso que não está se omitindo dos debates e está, inclusive, conversando com a gente sobre matérias muito mais polêmicas que esta.
vai trazer soluções para matérias tipo anistia. Todo mundo sabe de todas as conversas e iniciativas do Hugo Mota. E quero te cumprimentar, senador Davi, te cumprimentar pela coragem de fazer o Senado Federal cumprir um papel que há 20 anos não tiveram a coragem de fazer. E aqui não tenho procuração do Jader, nem do Zequinha, nem tampouco do Beto Faro. Mas eu poderia usar muitos exemplos, mas estou usando o Pará. O Pará cresceu, o Pará atraiu população, o Pará é um outro estado que na hora da votação lá na Câmara leva desvantagem, porque a distribuição está errada, porque eles estão subrepresentados. Então aqui, vou registrar voto não, por uma questão pessoal, uma outra situação, mas a matéria é legítima e os dois presidentes da casa foram corajosos. Obrigado, presidente. Agradecemos à senadora Damares Alves. Agora, de forma remota, o penúltimo orador inscrito, o senador Jaime Bagatoli. Com a palavra. Senador Jaime Bagatoli, tem um microfonezinho aí na tela, aperta ele. Então está com algum problema. Enquanto Vossa Excelência tenta resolver aí, vou passar a palavra ao senador veneziano Vital do Rego. Olá, presidente. Vossa Excelência me escuta? Perfeitamente. Primeiro, saudá-lo, abraçá-lo, a Vossa Excelência, a todos os nossos companheiros e as nossas companheiras que estão presentes em plenário e aqueles e aquelas que, como eu, participam desse momento de forma remota. Eu quero iniciar, e assim o faço, saudando a firmeza, a coragem, do seu próprio perfil, ao presidente Davi Alcolumbre, que dá uma demonstração, primeiro, da plena tranquilidade, da plena ciência, ao ter posto em pauta um item que já estava para ser pautado, e diga-se, havia sido pautado, mas em razão de alguns acontecimentos nas semanas anteriores, não pôde ser enfrentado. Depois, quando ele ausenta-se, anuncia a sua ausência da presidência, da condução dos trabalhos, convidando a Vossa Excelência, senador Nelson Trade, para dizer claramente que, com convicção, com fundamentos, desejaria votar e deve ter votado favoravelmente. Lastimo, presidente Nelson Trade, que muitas das vezes oportunidades como essa que nós estamos tendo, elas são oportunidades desperdiçadas por alguns dos nossos integrantes, que ao invés de valorizar o bom debate político, ao invés de valorizar o trabalho que o exercício parlamentar, como é o caso dessa tarde e noite, está a exercer enquanto senadores e representantes, ocupam os espaços que lhes são granjeados para deturpar realidades. E é com a deturpação e é com a distorção que muitas das vezes milhares de pessoas, que diferentemente de nós, que estamos com os acessos privilegiados das informações, ao não tê-las privilegiadamente como nós outros temos, assumem e absorvem tudo aquilo ou quase tudo aquilo que qualquer um de nós que deveria ter a responsabilidade de trazer fidedignamente os fatos, os números, as realidades, se conduzem para uma outra linha. É por essa razão também, presidente Nelson Trade, que eu quero saudar e abraçar. Gostaria de aí estar pessoalmente para dizer da feliz defesa que fez o magistral senador Marcelo Castro. Não é à toa que muitas das vezes, em matéria dessa natureza, de mudanças, de discussões eleitorais, já era assim na Câmara Federal, por onde esteve e passou durante alguns mandatos, consideráveis mandatos, com o mesmo brilhantismo que demonstra no Senado Federal, tem feito quando assume essas designações. Marcelo, você foi impecável. Primeiro, quando estabelece as relações comparativas.
Ora, quando você fala sobre o número de cadeiras no Uruguai, o Uruguai tem o mesmo número de habitantes, Nelson Trade, meu querido presidente e senador, que a Paraíba tem. Acho que, inclusive, tem menos habitantes do que os 4 milhões e 100 mil habitantes que somos nós paraibanos. Quando você fala na proporcionalidade da Argentina, igualmente, porque nós somos 212 milhões de habitantes, só na referência direta com os Estados Unidos é que essa proporção ela não é considerável, porque, diga-se, lá há menos cadeiras do que o número de habitantes estadunidenses. Mas não é argumento, como também não é argumento, um falso argumento de que com a criação, com essa redistribuição e com a manutenção, é importante que nós levemos em conta que estados que poderiam estar na iminência de perdas de representatividade poderão mantê-las, principalmente nós, enquanto nordestinos, que aos milhões estão a povoar outros estados e perdemos essa representatividade. Foi um ponto muito bem abordado pelo senador Portinho e também pelo relatório do senador Marcelo Castro. Dizer que com os novos parlamentares nós teremos incrementos das emendas individuais é faltar com o respeito que a população brasileira precisa ter de quem assume os microfones, seja no Senado, ou seja em qualquer cargo eletivo ou em qualquer casa legislativa. Isso é falso. Isso é, acima de tudo, desrespeitoso e desonesto, porque se caso o contrário fosse, eu mesmo, como os demais outros, não nos sentiríamos à vontade de votar favoravelmente. Mas nós tivemos da Câmara Federal, desde o momento que lá, sob a relatoria do deputado Damião Feliciano, sob a presidência do deputado Hugo Mota, houve o compromisso taxativo de que as expensas correrão pelo orçamento já existente daquela casa. Não haverá ampliação, não haverá necessidade do Tesouro enviar recursos, como também não se ampliarão os recursos referentes a emendas de bancada ou emendas individuais. Felicíssima foi a oportunidade dada para que taxativamente pudesse estar no texto que Marcelo apresentou e que foi defendido por ele e por nós que temos essa sã consciência, essa compreensão, não de fazer demagogia, não de fazer lacrações, não de estar nas redes sendo aplaudidos, mas fazendo aquilo que é justo, que é correto, que é verdadeiramente o certo. O senador Alessandro Vieira, que apresentou a emenda, que não precisaria ao pé da letra, mas que foi muito oportuno e mais ainda oportuna foi a aceitação do senador Marcelo Castro. Portanto, presidente Nelson Trade, eu voto com muita tranquilidade. Eu não ponho apenas uma digital, eu ponho as 10 digitais e se mais dedos tivessem, as digitais lá estariam. Em nome da Paraíba e em nome de toda a representação brasileira. Não poderíamos esperar, porque, afinal de contas, existem estados como Santa Catarina, que mesmo tendo o ganho de 4, não entendeu votar favoravelmente, lamento profundamente, mas como o estado do Pará, que há muitos anos luta para ter essa recomposição. E nós, nordestinos, em especial, porque seríamos os maiores prejudicados, não poderíamos deixar aqui de estar defendendo o justo, o correto, o oportuno, o pertinente e, acima de tudo, o verdadeiro. Por essas razões e outras que nós poderíamos aqui expender, nosso posicionamento é favorável à matéria, saudando a presidência de Vossa Excelência, a presidência e coragem do presidente Davi Alcolumbre, o relatório perfeito, com percussiência, consciência do senador Marcelo Castro e de todos aqueles que trouxeram os fundamentos verdadeiros e não fundamentos enganadores, que muitas das vezes levam a um juízo de valor questionador por parte da população. A população brasileira precisa ter, em debates como esse que nós estamos a fazer, a verdade dos fatos, dos números, e são esses que ficaram claramente expostos, em especial no relatório do senador Marcelo Castro. Muito grato, presidente Nelson Trade. Agradecemos, senador veneziano Vital do Rego. Com a palavra, última tentativa, o senador Jaime Bagatoli. Não está falando.
Não chega o som de Vossa Excelência aqui, infelizmente. Senador Bagatoli, nós vamos pedir desculpa a Vossa Excelência, porque não consegue chegar, deve estar com algum problema aí na sua conexão. E peço desculpas, vou ter que dar sequência na sessão. Muito obrigado pela sua compreensão. Encerrada a votação em turno único, determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. E aí? Tá. O que eu boto aqui? Votaram sim, você vai ler lá. Votaram sim 41, não 33. Tá. E aí você é aprovado o projeto. Aprovado o projeto com a emenda número 1 na forma da subemenda, a emenda número 2 e a emenda número 4 com a subemenda. 41 votos sim. 33 votos não. Destaque do PL, emenda número 3. Votação da emenda número 3, destacada pelo senador Exalci Lucas pela liderança do PL. Consulto ao senador se vai manter o destaque. Sim, presidente. Concedo a palavra ao autor do requerimento. Presidente, senhores, senhoras, senadores e senadoras, o senador Portinho, na sua fala, fez a defesa dessa emenda, inclusive com o apoio do próprio relator Marcelo Castro, que entende que é a posição mais adequada, que é exatamente em função que o IBGE fez essa pesquisa exatamente no período da Covid, praticamente, onde tem muitas distorções, e a gente sabe disso, todos aqui sabem disso. Inclusive foi dado ali um exemplo do Rio de Janeiro, onde não houve nenhum aumento da população, uma cidade que é é grande e que deveria ter um aumento significativo em função das características da cidade. Portanto, a proposta apresentada pelo senador Marcos Rogério, transfere essa mudança para depois de 2030. Então, mantendo os 513 até um novo censo do IBGE, que seria, então, mais razoável. Esse é o destaque que o PL, então, orienta a votação sim, presidente. Ô, Marcos Rogério. Relator da matéria, senador Marcelo Castro. Para ver o destaque do senador Exalci Lucas. Eles têm que botar 40. Deixa eu terminar aqui, só para não... Tá ligado o microfone. Tá. Senhor presidente. Com a palavra, senador Marcelo Castro. Senhoras e senhores senadores, como eu disse aqui no pronunciamento que fiz, eu acho a emenda meritória, mas ela é dissonante com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou ao Congresso Nacional que fizesse a proporcionalidade das bancadas federais dos estados. E essa emenda do senador Marcos Rogério, embora meritória, não tira o mérito, ela prorroga para depois de 2030, mantém o status quo como está, não aumenta a representação de ninguém, nem diminui de ninguém. Por isso, eu rejeitei a emenda e meu parecer é contrário à emenda. Ô, presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Girão. Presidente, para as pessoas entenderem, foi 41 a 33, precisava de 41 votos por ser um projeto de lei complementar, foi a conta do chá. E essa emenda, esse destaque oferecido pelo PL, e eu quero cumprimentar o senador Marcos Rogério e o senador Carlos Portinho, ele pelo menos remedia o que nós acabamos de fazer aqui. Tenta contemporizar um pouco, porque coloca esse aumento do número de deputados que nós confirmamos aqui, mesmo com a crise fiscal do Brasil, coloca para o próximo censo, os próximos censos do Brasil. Então,
não seria um aumento imediato. Iríamos analisar os dados dos outros censos para podermos efetivamente aumentar ou não. Ou seja, o Senado tem uma nova chance, atenção, senhoras senadoras, senhores senadores, nós temos uma nova chance de deixar esse estrago, um estrago menor. Então, eu gostaria de apoiar esse destaque para que a gente vote a favor desse destaque. Não sei qual vai ser a orientação, eu gostaria de ter a oportunidade para colocar sim ou não. Muito obrigado. Senador Carlos Portinho, líder do PL. Senhor presidente, querido relator, se o STF ao menos nos deu a oportunidade para legislar, a pergunta é, por que não? Por que não prorrogar para um censo que reflita a realidade, não no momento extraordinário do país como o de 2022? Por que não? Essa é a nossa prerrogativa. Obrigado, senhor presidente. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A presidência esclarece que quem apoia o relator vota não. E quem rejeita a emenda 3 destacada, apoia o relator e rejeita a emenda 3 destacada. Quem apoia o senador Isalci Lucas vota sim e aprova a emenda 3 destacada, desde que alcançado pelo menos 41 votos. Ou seja, o sim tem que dar 41 votos. Votação aberta. Presidente, o novo orienta o voto sim. O novo orienta o voto sim. O estrago que nós fizemos aqui. Votação aberta. União Brasil orienta o voto não, com o relator. PDT não com o relator. O Podemos libera a bancada. O MDB não com o relator. O MDB não com o relator. Votação aberta. Os senhores senadores podem votar. PL libera a bancada. Presidente Nelsinho. Pela ordem, senador Davi Alcolumbre. Para uma informação no plenário, o PDL que trata da sustação do decreto do IOF foi votado na Câmara dos Deputados ainda há pouco e nós fizemos um compromisso político e institucional com o presidente da Câmara dos Deputados, por consequência com os deputados federais do Brasil, e esta presidência incluirá como próximo item da pauta a votação da sustação do projeto de decreto legislativo que trata do IOF. Senhor presidente, pela ordem, são... Senador Magno Malta, pela ordem. Presidente Davi, queria consultar a Vossa Excelência se preciso trazer aqui na mesa ou se protocolar para a mesa do Congresso Nacional e Vossa Excelência despacha de punho uma sessão solene para que nós possamos comemorar a amizade votada aqui, o projeto de Israel, Brasil. Senador Magno Malta, Vossa Excelência encaminha à mesa a solicitação que vai ser despachada pela assessoria da presidência, com certeza. Tá, muito obrigado, senador Davi Alcolumbre, que eu gostaria que Vossa Excelência conduzisse essa sessão solene para que nós tenhamos aquelas pessoas que amam Israel lotando esse plenário aqui. Vossa Excelência hoje fez um golaço, gol de placa. Continua em votação. Os senadores que estão presentes e que estão remotos, por favor, exerçam seu direito de voto. A presidência esclarece que quem apoia o relator, senador Isalci Lucas, vota não. Não. Quem apoia o relator, senador Marcelo Castro, vota não. E quem apoia o senador Isalci Lucas, vota sim. Pode ser o Isalci Castro e o Marcelo Lucas.
Senador... Não. Quem vota com a emenda vota sim. Quem vota com o Marcelo vota não. Senador Ciro já votou. Senador Cleitinho. Senador Jacques Wagner já votou. Presidente, vamos pelo menos esperar o mesmo quórum que a gente teve na votação anterior, há 5 minutos atrás. Né? Eu acho Nós justo estamos isso. convocando os senadores para fazerem o direito do voto, senador Girão. Senador Randolph, Vossa Excelência pode votar? Presidente Nelsinho, eu gostaria de sugerir...